de forma muito simples e objetiva. A pessoa transexual é aquela que se reconhece com um gênero diferente do que lhe foi atribuído na hora do nascimento. Quando nós nascemos, nos dizem um gênero baseado em características biológicas, fisiológicas, e as pessoas trans são aquelas que não se reconhecem com aquela identidade. São pessoas que nascem, são designadas de uma forma, mas constroem o gênero a partir de outros dispositivos. Então, diferente de pessoas cisgêneros, que para falarmos em pessoas transgêneros, nós precisamos falar de pessoas cisgêneros. O que são as pessoas cisgêneras? São aquelas que se reconhecem com o gênero que lhe foi atribuído na hora do nascimento. Diferente disso, são as pessoas trans e travestis. Hoje, a senhora já me deu até o gancho do que eu ia lhe perguntar. Existe uma diferença entre a mulher trans e a travesti? Ou são a mesma coisa? Explica pra gente. Olha, não há diferença na prática, no cotidiano. Eu acho que essas são nomenclaturas que determinam e organizam um grupo. A palavra travesti, infelizmente, ainda hoje no Brasil e no mundo, está ligada a estereótipos negativos. Está ligado a coisas ruins, porque a palavra travesti nasce ali e surge com mais força no processo da ditadura. Havia uma perseguição às travestis. Travesti está sempre associado à marginalidade, ao drogadicídio, à prostituição. Como, por outro lado, transexuais estão associadas à patologia, porque a palavra transexual vem de transexualismo, que era um CID muito recente, que trazia uma doença em si. A comunidade não tem uma diferenciação. Umas se reconhecem enquanto trans, outras se reconhecem como travesti, mas não há uma diferença. A travesti é isso, a transexual é aquilo. Isso não existe. São nomenclaturas. Inclusive, uma ativista importante, Indianária Siqueira, em conversa junto comigo, criamos um novo termo que é transvestigênero, que não é uma invenção de uma nova identidade, mas é uma forma de nomear, incluindo todos os grupos. Então, não há nenhuma diferença entre transexual ou travesti. Na verdade, são a forma como as pessoas preferem ser reconhecidas, como elas se reconhecem. Não tem uma distinção entre os dois grupos. Travesti ganha até um cunho mais político, ganha um cunho mais político, exatamente porque tenta ir na contramão. Muitas vezes, quando eu dou entrevista, as pessoas me perguntam como a senhora prefere ser tratada, né? E eu digo, podem me dizer, eu não tenho uma preferência por mim, mulher trans, travesti, transvestigênero, trans, não me importa, porque eu sou isso muito mais para o outro do que para mim mesma, mas eu gosto de usar a palavra travesti como uma demarcação política, porque a sociedade precisa começar a repensar que travesti não é só o estereótipo que foi montado e desenhado. Existem travestis que são deputadas, existem travestis que são médicas, existem travestis em todos os lugares da sociedade tentando quebrar com esse imaginário que é tão atrasado e que rouba a cidadania. Porque quando a gente olha por um viés único e exclusivo do preconceito, a gente tira. Então essas pessoas não servem para conviver em sociedade, não servem para estar nos espaços de tomada de decisão, porque estão atreladas àqueles estereótipos. Então, sem sombra de dúvida alguma, travesti é uma afirmação política importante e as pessoas precisam tirar do imaginário delas esse lugar de que, ai não, travesti é algo ruim, é algo pejorativo, é algo que não deve estar. Travesti é uma pessoa normal como qualquer outra, uma nomenclatura normal como qualquer outra, e aqui tem uma travesti falando com você num programa sobre cidadania dentro do Senado Federal. E todas merecem ser respeitadas. Sem sombra. Isso é a premissa básica. Deputada, vamos falar um pouquinho desses 20 anos do Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Trans. Na sua percepção, quais são os maiores avanços? Olha, primeiro que 20 anos apenas, né? Nós estamos falando de algo que começou a engatinhar agora. O Brasil, você mesmo colocou os dados, segue sendo o primeiro país do mundo que ainda mata de forma cruel, inclusive sendo comparado a países onde homossexualidade, transexualidade é crime. O Brasil mata mais do que países que consideram isso crime. Mas eu acho que um dos avanços que nós tivemos foi a ocupação dos nossos corpos em determinados espaços. Nós emergimos das esquinas, dos cárceres, dos lugares de mazela social, e estamos começando a construir nas mais diversas áreas um espaço de pertencimento a essas identidades. Nós chegamos na política, nós chegamos na universidade, nós chegamos na televisão, nós chegamos na academia, nós estamos ocupando espaços, recontando as nossas histórias e construindo um mundo melhor para nós e para todos, porque, como eu costumo dizer, a nossa luta não é uma luta só sobre nós. Nós não estamos pensando e tentando desconstruir o preconceito, o ódio, a violência, para que nós, pessoas trans e travestis, vivamos em paz. Isso
sim, mas é para que a sociedade tenha harmonia. Uma sociedade sem violência, uma sociedade sem discriminação, uma sociedade sem tanta brutalidade e barbaridade, ela será boa para todo mundo. Todo mundo ganha e se beneficia. Eu acho que então esses são os avanços. O direito do nome, o direito ao uso do banheiro, o direito ao reconhecimento da própria identidade, são avanços e são conquistas importantes. A criminalização da LGBTfobia no âmbito do Supremo Tribunal Federal é uma conquista importante. Eu acho que nós demos pequenos grandes avanços, porque nós temos que avançar muito mais na construção de cidadania, de dignidade, de pertencimento de espaço, termos representantes eleitas vereadoras, deputadas federais, deputadas estaduais. Isso também é um avanço extremamente importante e entre outros pequenos avanços que para nós são muito comemoráveis, porque para quem não tem nada, pequenas vitórias, pequenos passos e pequenas conquistas são fundamentais e extremamente importantes. A senhora falou rapidamente, eu queria que a senhora explorasse um pouquinho mais os maiores desafios, o que é mais urgente agora? Nossa, é difícil a gente pensar em urgências diante de um cenário de brutalidade e barbaridade. Mas eu acho que o mais urgente agora é que a gente tenha uma legislação no Brasil sobre direito dessa população e defesa dessa população, né? Os nossos países vizinhos já avançaram na construção de legislação sobre isso. Eu acho que uma lei específica que defenda a dignidade, os direitos, a vida, garanta com que haja inserção no ambiente de trabalho, com que haja inclusão no ambiente escolar, com que as famílias acolham mais as crianças e adolescentes dissidentes de gênero, serão importantes. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa, primeiro, frear a brutalidade da morte e da violência que nos acomete através da morte, mas eu acho que a gente precisa começar a discutir a construção de políticas públicas sólidas, inclusive a partir de projetos de lei e legislações específicas que garantam vida, que garantam direito. E, a partir disso, a inclusão. Não há como pensar em uma sociedade boa para nós e que nos garanta direitos se nós não estamos na escola, se nós não estamos no mercado de trabalho, se nós não estamos no parlamento, se nós não estamos nos espaços comuns da sociedade. Eu acho que essas são as nossas maiores urgências. A urgência da vida, a urgência da comida, a urgência do emprego, da moradia e de um espaço seguro e digno que nos acolha, que nos abrigue, que deveria ser o nosso país, né? Deputada, a senhora falou rapidamente de alguns países que já estão bem mais avançados que a gente. A senhora é uma legisladora, deputada federal. Qual o país, assim, que para a senhora seria um exemplo ideal para a gente começar a tentar tatear e produzir essa legislação que consiga abranger a população, em especial a população trans? Olha, um país que eu fui e vi de perto com o movimento que construiu essa discussão. Eu estive no Uruguai para ver a lei de identidade de gênero com pessoas trans, LGBTs, mulheres que discutiram e formularam a política de identidade de gênero no Uruguai. E eu achei que ali a coisa estava encaminhada. Claro, toda a legislação ela sempre tem que ser revisitada e aprimorada. Eu acho que, inclusive, em modelos inéditos, não existem exemplos perfeitos. Mas eu acho que o Uruguai, por exemplo, foi um país que, nesse sentido, conseguiu avançar muito na construção de uma lei de identidade de gênero para a população que lá vivia, tratando e trazendo uma série de temáticas que para nós são importantes, incluída nessa legislação. Então, eu estive no Uruguai, eu conversei com os movimentos organizados, eu conversei com as pessoas que estavam lá. Não foi um processo fácil, foi um processo duro, foi um processo difícil, mas elas estavam felizes. Elas estavam felizes, primeiro, porque foram ouvidas e participaram da construção. Eu acho que toda a legislação ela deve ser construída junto com a sociedade, a partir daquilo que é produzido nas bases da sociedade. E lá houve essa escuta, inclusive quando eu estive lá, que eu acho que faz 1 ano e meio, 2, salvo engano a data, elas estavam nessa mobilização e aquilo para mim foi extremamente, eu falei, é possível, acontece. Essa foi a que eu vi de perto e falei, acho que o Brasil poderia se espelhar nesse movimento feito pelos movimentos sociais para pensar uma lei de identidade de gênero. E o melhor de tudo, um país do lado do nosso, com situação parecida, né? Vizinho. Deputada, a senhora falou de um grande avanço, que é a criminalização da LGBTfobia. Mas a gente sabe que existe ainda a dificuldade das pessoas LGBTQIAPN+, de chegarem nas delegacias, em especial as pessoas trans. Então,
Como é que está sendo essa situação? A senhora consegue perceber uma melhora? A gente precisa capacitar as nossas polícias para receber essa comunidade? Sem sombra de dúvida nenhuma, não existe lei que por si só dê conta de resolver as questões. O trabalho ele precisa ser árduo e de base, desde a formação para os agentes que vão para a porta da vítima, para a ocorrência que está ali acontecendo, até o escrivão, até o delegado, porque essa pessoa tem que ter a sua dignidade respeitada, ela tem que ser ouvida, ela tem que ter o seu nome, que é um direito tão básico, garantido e assegurado. Eu vejo um movimento por parte, inclusive de alguns amigos da Polícia Civil, que estão cada vez mais interessados em se abrirem para transformarem as corporações em um ambiente que olhe para essa temática. Mas a gente sabe da resistência brutal, o preconceito, o machismo, a desinformação, a intolerância, o próprio ódio, porque tem muita gente que age de forma odiosa, tem muita gente que age de forma inocente e por desconhecimento, mas tem muita gente que optou a maldade, escolheu pelo ódio. Isso é uma barreira de entrada muito forte. Por isso que eu acho que precisa ser de uma forma hierarquizada, precisa vir um comando do alto e dizer, é preciso formar, é preciso educar, até porque o agente público, ele ali não está movido pelos seus valores, ele está movido pelo seu trabalho, pela função das suas tarefas. Ele não pode, eu odeio, eu vou trazer para cá o meu ódio. Você não deveria odiar, mas se você odeia no âmbito da sua particularidade, da sua subjetividade, é um direito seu e a gente vai discutir isso numa outra página. Enquanto você é um agente público, ganhando dinheiro público, recurso público para prestar um serviço, você precisa atender a todos com equidade e garantir com que a justiça chegue a todos. Uma pessoa não pode ter o seu direito à justiça negado pela cor da pele, pelo gênero, pela orientação sexual. Infelizmente, hoje é uma realidade no Brasil. Não só para a população trans, a população negra, as populações mais pobres no Brasil, enfrentam obstáculos que estão relacionados a valores e a cultura. E não a dificuldade prática de se compreender ali na lei se aquilo é ou não é um crime. Então, há movimentos, inclusive participei de algumas reuniões e mesas, junto com o departamento do Ministério Público, Polícia Civil, para que se sensibilize e crie cada vez mais empatia dentro desse ambiente, porque é a porta de entrada para que a pessoa se sinta segura e acolhida para ir lá fazer a sua queixa, registrar a sua denúncia, abrir um boletim de ocorrência. E aí depois, é claro, essa discussão ela tem que sair das delegacias e ir para dentro do Ministério Público, ir para os magistrados, ir para outras instâncias, para que a gente possa garantir que a lei seja interpretada de acordo com a lei, que a Constituição valha a todos os indivíduos. E não que a lei seja interpretada porque, mas aqui é trans, aqui é negro, aqui é não sei o quê. Isso não cabe mais. E essa é uma luta que a gente tem dado duras batalhas para ganhar e conscientizar, porque eu acho que é através da conscientização e da sensibilização que nós vamos avançar e fazer com que hajam cada vez mais delegacias preparadas para acolher. Rapidamente, foi um desafio que nós tivemos com delegacias especializadas na defesa da mulher, por exemplo, que ainda hoje é uma barreira gigante no Brasil. Delegacias que não são preparadas, profissionais que não estão prontos para atender as mulheres vítimas que chegam ali, e nós seguimos lutando para que hajam cada vez mais delegacias especializadas na defesa da mulher, prontas para atender as mulheres. Nós seguiremos lutando e trabalhando para que hajam espaços que atendam com respeito e dignidade também a população LGBTQIA+. A gente falou dessa questão da violência, mas a gente também vai falar isso, a senhora falou no começo da entrevista, do aumento da representatividade, do aumento da presença das pessoas transexuais. A gente gosta muito de falar das mulheres, mas também tem homens transexuais. Sim. Ocupando vários espaços, né? Vários espaços que antes eram alijados, né? Que não se permitia que entrassem. A senhora tem um projeto que é muito importante nesse sentido, que é um projeto que estabelece cotas para as pessoas transexuais. Fala um pouquinho do projeto, por favor, deputada. Esse projeto é um projeto que também nasce com os movimentos sociais, com vários núcleos dentro das universidades públicas do Brasil, que já vem discutindo isso, um núcleo bem forte na Unicamp, de pessoas trans que faz essa discussão, que promove esse debate. Essa é uma discussão que se ancora no que foi a discussão sobre cotas para a população negra no Brasil, que enfrenta até hoje resistência. Tivemos uma vitória importante no ano passado, a permanência, a continuidade da política de cotas para a população negra. As cotas não são esmola, já cantava uma poeta que eu gosto muito, Bia Ferreira. Cotas são uma política afirmativa importante para a inclusão de indivíduos que tiveram os seus direitos violados e negados por algum tipo de obstáculo. No caso da população negra, pela cor da pele, por todo o histórico de escravidão do Brasil. No caso de pessoas trans travestis, pela questão do gênero. Pessoas trans travestis, 90% delas hoje vivem da prostituição. O Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais mata.
mata. Essas pessoas são expulsas dos lares, das escolas, das igrejas, da sociedade como um todo. Não é possível imaginar que não haja um obstáculo brutal que faça garantir com que elas cheguem até a universidade, com que chegue até o ambiente de profissionalização. Por isso, eu defendo a política e proponho um projeto que garanta que uma reserva de vagas dentro das universidades, mas a gente também precisa falar de vagas nos concursos públicos, a gente precisa falar de educação e empregabilidade. Esta é a política que nós estamos defendendo aqui. Nós não estamos falando de privilégios, nós não estamos falando que, pobres, coitadas, ninguém aqui é vítima ou coitada de nada. Nós estamos pegando uma estrutura verdadeira, nós estamos pegando dados concisos e dizendo, esta população tem milhões e milhares de desafios e obstáculos que impedem o seu ingresso e a sua chegada por uma trajetória normal até a universidade ou o mercado de trabalho. Essas violências são, inclusive, partes da omissão do poder público. São por falta de dignidade, de proteção. Então, cabe a nós repararmos isso. Cabe ao Estado devolver aquilo que ele deixou ser roubado desta população quando não incluiu a gente nas políticas públicas que foram desenvolvidas, quando não nos defendeu, quando não pensou na nossa cidadania e na nossa dignidade. Por isso, as cotas são uma alternativa possível para que a gente tire da droga, da prostituição, da criminalidade, vidas que se perdem por falta de oportunidade. É dizer, há aqui uma reparação de uma dívida que é histórica. Essa dívida só existe porque nós fomos esquecidas e abandonadas durante todo o processo de construção da sociedade. O Estado tem uma dívida conosco. O Estado tem uma dívida com a população negra, com os povos indígenas. E é preciso ser paga para que a gente possa começar a discutir equidade, igualdade. Ninguém aqui queria falar sobre cota. Eu não gosto de falar sobre cota. Não é algo que me agrada. Mas é algo que é necessário, é algo que é urgente. Falar sobre cota é colocar um dedo na ferida da desigualdade. É lembrar que as oportunidades são diferentes. É lembrar que as pessoas são distinguidas pela cor da pele, pelo gênero, pelo território onde elas nasceram. Quem sabe um dia, quiçá, nós possamos superar isso e dizer, quem quiser entrar na universidade tem os caminhos aí garantidos, vai lá, presta o vestibular, entra, etc. Hoje isso não é uma realidade. E esta realidade é a conta final de um processo de esquecimento, abandono, violação de direitos. Por isso, protocolei. É uma polêmica que se levanta dentro desta casa, porque a Câmara Federal também representa, às vezes, muito do que é o conservadorismo, o reacionarismo, mas o meu papel enquanto legisladora, mas não só apenas enquanto legisladora, o meu papel enquanto uma pessoa que foi jogada nas ruas, que enfrentou a violência de perto, que conhece esta violência, é dizer, nós precisamos reparar essa lacuna para que todos tenham oportunidade. A senhora falou uma coisa que é exatamente o que é importante que as pessoas em casa percebam. Um menino negro na escola, quando ele sofre racismo, ele volta para casa, ele é acolhido pela família negra. A menina trans ou a criança LGBTQI, APN+, muitas vezes volta para casa e é rejeitada e, como a senhora disse, é jogada nas ruas. Exato. Então, é importante esse trabalho e eu ainda vou tentar provocar um pouquinho mais. Não pensou em cotas não só na área da educação, mas cotas no mercado de trabalho? Já está pensando em algo nesse sentido? Já está pensado, já vem... Na Câmara Municipal nós tivemos um trabalho, um projeto desse, e na minha resposta eu já trazia um pouco disso, de nós pensarmos em cotas para o serviço público também, mas as empresas podiam pensar a partir de isenções fiscais, a gente discutir isso para que houvesse cada vez mais, dentro das esferas públicas, mas também da esfera privada, oportunidades de emprego para esta população. Mas é claro que isso é uma pirâmide, né? Primeiro você tem a escolarização, depois você tem a profissionalização e depois você tem o ingresso no mercado formal de trabalho. A lacuna de direitos para essa população é absurda, é um abismo sem tamanho. A gente tem muitas coisas para reparar e não será um mandato, não será esta deputada que vai conseguir trazer respostas e dar soluções a tudo. Eu, dentro das inúmeras limitações que tenho dentro de uma casa como essa, tenho tentado provocar pelo menos as discussões. Ainda que neste ano a gente não avance aprovando ou rejeitando esses projetos, o debate fica colocado sobre a mesa, que para mim é importante. Nós tivemos anos e anos de Congresso Nacional e só agora nós chegamos aqui. Nós precisamos primeiro lembrar
lembrá-los que nós existimos, que nós temos pautas, que nós temos demanda, que nós fazemos parte da sociedade, mas sem sombra de dúvida nenhuma lembrar que é preciso com que haja espaços também no mercado de trabalho. Então isso já está sendo pensado, elaborado, estruturado e encaminhado, porque a gente quer que haja cada vez mais de nós nos espaços de trabalho. Deputado, um desafio maior até, que seria reeducar a população. A senhora falou que tem gente que é criado para ter ódio. É possível a gente fazer um projeto de lei que altere algumas políticas específicas do Ministério da Educação, por exemplo, para colocar como disciplinas transversais essa pauta, a pauta que traz conhecimentos sobre LGBTQIAPN+, e traz conhecimentos para quem às vezes está tão distante. O Brasil é um país continental. A senhora acredita que a gente consegue chegar nisso a médio prazo? A médio e longo prazo, vamos ser bem realistas. Hoje a gente tem um cenário muito duro que a palavra LGBTQIA+, a palavra gênero, ela já cria dentro da esfera política uma resistência, uma rejeição absurda. As pessoas precisam aprender, antes de mais nada, a votar e a saber em quem elas estão votando, por que elas estão votando, o que os representantes dela aqui estão fazendo. E aí, depois disso, a gente precisa começar a mexer nessas políticas para garantir. Eu não acho que são projetos de leis que mudam a mentalidade da sociedade. Eu acho que a gente vai ter um trabalho muito diferente. Mas eu acho que políticas públicas, projetos de lei em especial, você tocou num ponto-chave, educação, Ministério da Educação. As escolas precisam formar para educar e para educar sem ódio, sem preconceito, sem intolerância. O ambiente escolar deveria ser um espaço democrático, onde todos fossem respeitados, acolhidos, incluídos e garantido o seu direito à educação. Hoje, nós temos uma dificuldade gigante de promover esse debate, mas eu tenho certeza que a médio e longo prazo nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir transversalizar essas políticas que são importantes, nós vamos conseguir colocar dentro dos ministérios não só da educação, mas outros ministérios chaves, políticas que façam com que as pessoas repensem aquilo que elas sempre pensaram, que elas se perguntem, que elas se questionem. Nossa, mas de fato, verdade isso que está sendo colocado aqui. Porque no final do dia, quando você para observar, não são a maioria das pessoas que querem ver nós mortas, executadas, violentadas, agredidas. Às vezes elas estão movidas pelo medo, pela desinformação, por aquilo que foi dito e não sei aonde, são informações cruzadas que chegam de forma desinformada. Se nós tivéssemos um canal de informação, de sensibilização, de conscientização, eu acho que as pessoas seriam mais humanas. O brasileiro, ele é fraterno, ele tem um sentimento fraterno, mas em algum lugar ele aprendeu que não poderia ser fraterno com pessoas trans, com pessoas LGBT. Nós precisamos resgatar a humanidade. Eu acho que isso tem a ver com o direito de ser humana. As pessoas não nos enxergam enquanto pessoas humanas, não nos enxergam enquanto pessoas que sentem dor, que têm frio, que têm fome, que têm medo. Nos enxergam enquanto letrinhas. Ah, é os LGBT. Mas quem são os LGBT? São pessoas que podem ser filhos, netos, pais, avós, sobrinhos, etc. É preciso mudar esse olhar. É preciso construir este lugar para que a gente conscientize. Projetos de lei são importantes, mas a humanidade, a sensibilização, o olhar, a presença também é fundamental. Antes da gente encerrar, eu queria que a senhora falasse, uma pessoa que estivesse assistindo agora, uma pessoa trans que estivesse em casa em dificuldade. Queria que a senhora dissesse o que ela pode fazer, quem ela pode procurar. Ela não vai poder procurar a deputada Erika Hilton, mas existem setores, lugares específicos que podem ajudar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Bom, as pessoas que estão em casa, a gente sabe que as dificuldades são muito difíceis e às vezes faltam até palavras a depender do contexto a qual essa pessoa esteja inserida, mas é sempre saber, e o Brasil também é um país muito grande que se você estiver em São Paulo, se você estiver no Nordeste, as realidades são diferentes. Nem todo lugar tem um centro de referência da diversidade, nem todo lugar tem um centro da diversidade, mas sempre tem uma pessoa igual a você em algum lugar. Sempre tem alguém lutando para sobreviver igual a você, independente de onde você esteja. E eu acho que isso na minha trajetória foram coisas que me deram força. Encontrar semelhantes, encontrar iguais, buscar um sentido na vida, não me convencer das derrotas e fracassos que o mundo colocava sobre as minhas costas, acreditar que era possível, através dos movimentos que eu e os meus faziam, construir
construir uma sociedade melhor. Então eu acho que não há dica e não há conselho quando nós estamos inseridas em uma realidade de dor, de perda, de violência, mas sem sombra de dúvida a gente não pode desistir, porque a reconstrução deste país, um lugar melhor para nós, precisará ser construído por nós. E é até um pouco cruel quando a gente para pensar sobre isso, porque a gente pensa, quem está ali sofrendo, na dor, na mazela, precisa ainda lutar para garantir um lugar mínimo de sobrevivência. Sim, essa é uma realidade que está colocada, então não desista, siga firme, siga lutando, procure redes de apoio, seja na UBS, seja no centro de referência, seja em coletivos de luta, e saibam que ainda que não possam procurar diretamente a deputada Érica Hilton estará aqui lutando por um Brasil melhor para mim, para elas, para todos nós, e não só para as pessoas trans, um Brasil melhor para qualquer indivíduo. É preciso tirar essa marca de que pessoas trans ou pessoas LGBTs discutem e trabalham apenas para as pessoas LGBTs. Nós estamos trabalhando para o Brasil. Nós estamos trabalhando para um Brasil bom para as pessoas da igreja, do bairro, da família, para todo mundo. Quando nós tivermos uma sociedade que respeite e abrigue todas as diferenças, nós teremos uma sociedade melhor para todo mundo. Então que a gente possa construir isso coletivamente, sem distinção, sem preconceito, sem tirar nem A nem B. Não existe uma guerra que querem construir. A guerra é ideológica. No final do dia, todos nós nos encontramos na luta por uma sociedade melhor. Deputada Érica Hilton, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. E muito obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima edição do Cidadania. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Brasil não tinha um exército e precisava de voluntários. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, porque essa gente vinha grilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular. A hora que a festa estava no auge, tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. São pernambucanos, são baianos, maranhenses e gaúchos que lutam lado a lado. No fim do conflito, as tropas paraguaias estão completamente exauridas, a tal ponto que o Solano Lopes se vê forçado a recrutar crianças. Na hora do corpo a corpo que se percebia que eram crianças lutando. É verdade que não houve congelamento do conflito nesse momento. Combateram até vencer. E foram queimados vivos todos os feridos. A maior parte dos feridos eram paraguaios. Inclusive no Paraguai esse dia é o Dia da Criança. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia
todo dia. Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro, e o Senado Notícias está no ar. Na última semana de atividades antes do recesso, o Congresso tenta votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento da União de 2025 e o pacote de corte de gastos do governo. Senadores e deputados se reúnem esta semana numa sessão do Congresso para votar a LDO, que estabelece as diretrizes e metas do governo para o ano que vem, e em seguida votar o orçamento, que chegou ao Congresso em agosto e estima as receitas e fixa as despesas do governo para 2025. Nossa previsão é que seja no dia 19, que é uma quinta-feira, mas se eventualmente for preciso usar o dia 20, que ainda é um dia útil, é possível nós usarmos também o dia 20. O importante é nós encerrarmos os nossos trabalhos. A expectativa é de que esta semana os senadores também possam analisar propostas que fazem parte do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. Os dois projetos e a proposta de emenda à Constituição ainda estão na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que está otimista quanto à aprovação do pacote pelos deputados e pelos senadores antes do recesso parlamentar, ou seja, até sexta-feira. Apresentado no mês passado, o pacote que corta gastos do governo estima uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos e tramita em regime de urgência na Câmara. Nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, avalia que é fundamental votar o pacote de corte de gastos antes de votar o orçamento. É mais importante nessa altura nós tentarmos apreciar o pacote de ajuste de gastos, porque no orçamento tem que caber o ajuste. Nós fica um pouco anacrônico e fica com delay se nós não votarmos o ajuste e votarmos o orçamento sem as contas públicas estarem organizadas para tanto. A renegociação das dívidas dos estados com a União e a proibição da importação de lixo estão na pauta do plenário do Senado hoje. A sessão está marcada para as 14h. Os senadores devem votar nesta terça-feira o programa de pagamento de dívidas dos estados com a União. O Propag tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo em 30 anos. É de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 10. Os estados terão até dia 31 de dezembro de 2025 para aderir ao programa. De acordo com o projeto, a taxa de juros das dívidas será reduzida para IPCA mais 2% ao ano, percentual que pode diminuir ainda mais se alguns requisitos de investimento forem cumpridos, como os aportes anuais no Fundo de Equalização formado por todos os estados. As dívidas somam hoje mais de 765 bilhões. 90% desse valor estão concentrados em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As prestações poderão ser pagas em valores graduais por 4 anos, 20% no primeiro ano, 40% no segundo, 60% no terceiro e 80% no quarto. A partir do 5º ano, terão valor cheio. 60% do valor economizado com a redução no pagamento devem ser usados no ensino, enquanto o Estado não alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Educação. Esse percentual pode ser reduzido para 30% nos estados que comprovarem não ter condições de investir o valor total. Outra contrapartida ao desconto é priorizar também investimentos em saneamento e segurança e entregar à União estatais ou outros bens. A Câmara fez o seu trabalho, apreciou o trabalho do Senado, que é a casa iniciadora de origem desse projeto, agora retorna ao Senado e nós pretendemos na próxima terça-feira fazer essa
apreciação. Senadores também vão analisar o projeto de lei que proíbe a importação de determinados resíduos sólidos, como papel, plástico, vidro e metal. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, entre 2023 e 2024 foram importadas mais de 70 mil toneladas de materiais. Outro projeto na pauta de terça-feira regulamenta o funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista. São associações criadas para garantir patrimônios dos participantes contra riscos pré-determinados, com custos repartidos entre eles. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Os senadores também devem discutir duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas atribui exclusivamente à União a tarefa de legislar sobre defesa e segurança cibernéticas. A outra PEC inclui o Pantanal sul-mato-grossense entre os patrimônios nacionais. Estão na pauta ainda projetos que confirmam acordos do Brasil com a Noruega e com a Arábia Saudita. Aumento da produtividade pecuária sem expansão do desmatamento. O projeto é um dos itens na pauta na reunião de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos, prevista para as 10 da manhã. 10 itens estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre eles, o que cria assistência material e abertura de linha de crédito para agricultores familiares destinada à recuperação de solos e pastagens. O objetivo é estimular o aumento da produtividade pecuária sem expansão do desmatamento da vegetação. O texto de autoria do senador Jader Barbalho vai ser analisado em caráter terminativo, ou seja, se aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados. A relatora, a senadora Damares Alves, já deu parecer favorável ao projeto. Os parlamentares também vão analisar o projeto que institui o Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial, o que prevê prazo para análise de declarações passíveis de restituições de valores e retidas em malha fiscal, entre outros. Agora a gente confere outras atividades programadas para hoje aqui no Senado. Vamos ver então. Às 10 horas, Comissão de Segurança Pública, os senadores apreciam o relatório sobre a avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. No mesmo horário, Comissão de Educação. Pode ser analisado o projeto de lei que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Às 11 horas, a CPI das Bets tem reunião para tomar o depoimento de Carlos Manuel Baigorre, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Na sequência, os senadores analisam requerimentos. E às 2 da tarde, na Comissão de Educação, vai ser realizada audiência pública para discutir a abordagem do agronegócio brasileiro nos livros didáticos. A suspeita de que mulheres possam estar fazendo falsas denúncias de violência doméstica foi levantada em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o aprimoramento da Lei Maria da Penha nesta segunda-feira. As senadoras da bancada feminina alertaram para o perigo de silenciamento das vítimas. A Lei Brasileira que Combate a Violência Doméstica, de 2006, foi batizada com o nome da cearense Maria da Penha. Paraplégica em sequela de um tiro do então marido, ela enviou um vídeo em que lamentou a continuidade da violência nos lares e a naturalização dessa cultura. Em 18 anos de existência e em meio a grandes desafios para o seu reconhecimento, eficácia e consolidação, a Lei Maria da Penha enfrenta desde a sua criação a constrangedora realidade dos altos índices de violência contra a mulher que persistem. Acredito no fim do feminicídio e continuarei a unir força com quem acredita. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. Mas os convidados da audiência pública trouxeram relatos de que há casos em que é empregada de forma errada. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas mulheres se utilizam dessa lei tão necessária para fins escusos. Já tive casos, enquanto advogada, de homens pedirem o divórcio e, para dificultar esse processo de divórcio, as esposas entraram com um pedido de medida protetiva para justificar o processo de divisão de bens, muitas vezes tirando o homem do lar. Eu fui vítima da falsa denúncia. No meu caso, o processo abriu e fechou, passou por 18 meses.
mas contudo fez um dano grave e eu acho irreparável, irreversível, tanto como para mim quanto para meu filho também. Não existem números oficiais sobre as falsas denúncias de violência doméstica no Brasil. Esta advogada acha que a pena para acusações falsas deveria ser maior, mas reconhece que a maioria das denúncias é verdadeira. Digamos que de 100 requerimentos de medida protetiva que eu recebo aqui, 95 são reais, 5 não são. Eu digo, é verdade, é gravíssimo 95. Mas e esses 5 que estão sendo falsamente acusados? A senadora Leila Barros lembrou que o Código Penal já prevê a denúncia caluniosa. Ela disse que sentiu nos depoimentos uma tentativa de intimidar as mulheres a não denunciarem e alertou para o perigo de retrocesso. A luta não é contra os homens. A luta é para garantir que todas as mulheres têm o direito à vida. É uma tentativa de calar as mulheres, de intimidar, de descredibilizar a mulher, que é a principal vítima. A senadora Damares Alves destacou que as mulheres que denunciam violência são desacreditadas em todos os momentos do processo e apelou para que elas não se calem. A regra é a violência contra a mulher. A exceção são as falsas denúncias. E esse Congresso trabalha da regra para a exceção e não ao contrário. Mulheres do Brasil que estão me ouvindo, denuncie, não se silenciem. Vocês têm uma rede de proteção no Brasil. O Senado homenageou nesta segunda-feira, com uma sessão especial, o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Conde Reis. Conde Reis foi governador de Santa Catarina e também exerceu os cargos de deputado e de senador pelo estado. Conde Reis era de família política tradicional do estado de Santa Catarina. Fez um governo desenvolvimentista por excelência. Construiu cerca de 2.000 quilômetros de rodovias no estado, consagrando o lema que adotou como governador: governar é encurtar distâncias. Além de governador, foi deputado federal, deputado estadual, senador, deixando aqui nessa casa também um grande legado. Como governador, ficou muito conhecido por ter levado o governo para mais perto das pessoas, sempre preocupado em responder todos os pedidos e todas as correspondências dos eleitores. Todos nós estamos aqui para aplaudir, e o fizemos, o exemplo que deve perdurar de Antônio Carlos Conde Reis, repito, como político, como acadêmico e como estadista. Está encerrada a sessão. E hoje, o Instituto de Pesquisas Data Senado completa 20 anos e o órgão recebeu um reconhecimento, o primeiro lugar no prêmio Cláudio Abramo de Jornalismo de Dados. Foi reconhecido o projeto Mapa de Gênero, um painel interativo de dados sobre violência contra a mulher. Vamos conhecer então um pouco mais do Instituto Data Senado, que foi criado em 2004. Você acompanha os assuntos ou leis em debate no Senado? Você já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar? Qual é o seu nível de satisfação com a democracia no Brasil? Na sua cidade, existem espaços públicos para fazer atividade física? Você já se sentiu discriminado ou ofendido por causa da sua cor ou raça? Informação confiável e transparente sobre questões de alta relevância social. Esse é o propósito do Data Senado. O Data Senado é um instrumento moderno a serviço dos senadores, das comissões e do Senado Federal. O Data Senado é um instituto de pesquisa de opinião do Senado Federal e faz parte da Secretaria de Transparência do Senado. Há 20 anos, as pesquisas do Data Senado fortalecem os mecanismos democráticos. A entrega por parlamentar é uma faceta, né, do nosso trabalho. O outro vetor é entregar isso para a própria sociedade. No momento que a gente faz isso, a gente qualifica o debate. O papel da opinião pública na democracia é muito importante. E o Data Senado ele cumpre esse papel dentro do Senado Federal.
No Data Senado, a coleta de dados é feita com alto rigor técnico. É um dos únicos, se não o único, instituto que, de fato, utiliza métodos científicos rigorosos na sua coleta de dados. E isso garante que os dados sejam os mais confiáveis e de maior qualidade possível. Tudo que é produzido com esse rigor estatístico e com muita transparência. Tudo está disponível, tanto para a academia, quanto para líderes políticos, como para produtores de políticas públicas. Os temas mais frequentes pesquisados pelo Data Senado são temas sociais. O Data Senado fez pesquisa sobre violência contra a mulher, violência contra a juventude negra. Alguns temas já compõem uma longa série histórica. A violência contra a mulher é um deles. A gente se transformou na principal referência de estudos sobre violência doméstica contra a mulher no Brasil. O Data Senado, ele dá vez, dá voz às pessoas nos lugares mais distantes e de perfil mais diverso no Brasil. E nenhum setor da vida pública ou da vida privada ou da sociedade pode prescindir hoje de pesquisa. O Data Senado é imprescindível para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, que está propondo a criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres como uma comissão permanente do Senado Federal. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada a você pelo convite. Senadora, a senhora apresentou um projeto de resolução nesse sentido. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual é a importância de ter uma comissão para defender os direitos das mulheres. Bem, vou até começar falando por que essa proposição. Nós temos hoje uma comissão mista do combate à violência contra nós mulheres que tem a participação de deputadas, de deputados e de senadores e senadoras aqui no Senado Federal, aonde eu estou tendo a oportunidade de, até o final deste ano, estar como presidente desta comissão. Então, muitas audiências públicas foram realizadas através desta comissão e a gente percebeu muita demanda e a necessidade real de realmente o Senado ter uma comissão permanente para falar sobre todos os direitos das mulheres, de nós, né? Os nossos direitos.
Porque pelas demandas que chegaram, não só em relação especificamente à violência doméstica e familiar, mas vários outros tipos de violência e também não só a violência, porque a gente costuma dizer que o que é assunto de mulher dentro do parlamento são todos os assuntos que têm a ver com orçamento, que têm a ver com a participação efetiva, né, e de certa forma equilibrada, né, também das mulheres e também da igualdade dessa participação, que isso é uma coisa que traz a violência política, que traz tantos outros tipos de violência, mas esta necessidade desta comissão é exatamente para que a gente possa, através dela, mais diretamente, discutir, debater projetos que vão efetivamente fazer diferença na vida de mulheres e de famílias, enfim, de toda a sociedade, de uma forma mais direta, né? De uma forma realmente que a gente possa estar efetivamente fazendo a diferença também no debate através das comissões. Já existe uma comissão nesse sentido na Câmara, né? Já existe desde 2017, se eu não me engano. Então, queremos também essa comissão aqui no Senado. Agora nós somos de 15, né? Daqui a pouco vão ser 16 mulheres aqui no Senado Federal. E a gente vê a necessidade, porque cada uma dessas, apesar de ser um número pequeno, representa a grande maioria, né, da população que é feminina. Sobretudo, a gente precisa ter esse espaço também aqui no Senado garantido. Quero aqui registrar que a bancada feminina, todas as senadoras assinaram esse projeto conjuntamente, não é um projeto individual, não é um projeto da senadora Augusta, né? É um projeto que é muito mais amplo, também não é só das senadoras, porque vários senadores também assinaram por entender a importância da gente ter essa comissão permanente aqui dentro do Senado. Senadora, e todas as matérias que tratarem de mulheres, então passaria por essa comissão? Seria essa a intenção? Exatamente. Tanto possibilitaria que a gente pudesse ter uma celeridade e um olhar também, né, mais criterioso nesta comissão de vários assuntos, vários temas, como abriria também a possibilidade da gente ter participação efetiva dentro do orçamento, porque cada comissão pode fazer proposição também para que possa entrar no orçamento, que é uma questão muito importante, que a gente fala que não é só criar ou ter, né, a questão da comissão, em que efetivamente ela vai poder realmente fazer essa diferença. E não existe política pública sem orçamento, e não existe nenhuma ação que vá fazer verdadeiramente a diferença na vida das pessoas se não tiver o orçamento e não tiver essa discussão através dessa comissão, que a gente acredita que vai facilitar ainda mais essa participação. A senhora falou no início sobre a questão do combate à violência contra a mulher. De que forma essa comissão poderia ampliar esse combate, lembrando que os números, principalmente de feminicídio, estão altos, né? Continuam altos. Pois é, a gente fica assim, sem acreditar. Nós estamos aqui sempre falando, e eu queria muito não estar pedindo por uma comissão específica, né? Queria muito que não fosse uma demanda necessária, como está sendo. Queria que não existisse a comissão mista do combate à violência, mas infelizmente a gente sabe que precisa desses espaços. Até porque há pouco tempo foi que nós estamos tendo a própria Lei Maria da Penha, como tantas outras leis que vêm aí empoderando, também encorajando as mulheres a denunciarem, mas nós sabemos que esse número é muito maior, porque ainda falta realmente tanto o conhecimento da lei, a efetivação de todos os artigos das leis que tem para nos defender, a segurança, a questão da sociedade em si. É uma mudança cultural muito grande. Eu sei que tem um longo período aí para ela acontecer, mas dentro dessa comissão a gente vai ter a possibilidade de falar mais efetivamente sobre todos os assuntos, inclusive também sobre a questão da violência, que infelizmente da maioria dos projetos que nós temos apresentado especificamente em relação ao direito de meninas e mulheres, se eu não me engano, 60% desses projetos tem a ver com a violência, tem a ver com o combate à violência. Mas a gente quer ampliar dentro da comissão não só para a questão da violência em si, mas como várias outras questões que também são importantes para nós mulheres, né? Então, essa participação efetiva nos espaços de decisão de poder, a participação também da mulher na política. Costumo dizer que a violência política de gênero, ela é muito forte. Essa comissão vai fazer com que, com certeza, ela é suprapartidária, todas essas senadoras, enfim, que vão participar desta comissão, também possam se fortalecer para combater a violência política de gênero. Sobretudo porque ela acontece todo dia, acontece toda hora, e em alguns momentos chegam até a ser naturalizada, porque antes não era reconhecida como violência.
Então, a gente está se reconhecendo dentro do ciclo da violência, tanto política como violência doméstica familiar agora, porque foi naturalizado muitas ações, muitas formas de tratar, enfim, como normais por muito tempo, pela questão cultural, pelo machismo estrutural. E então hoje, agora a gente se percebe dentro dessa violência, a gente precisa reagir para que outras que venham depois, né, do nosso espaço aqui, da nossa passada na política, possam não sofrer violência. Pois é, falando sobre essa questão dos espaços de poder, queria até comentar com a senhora que recentemente foi eleita, né, a ministra, a presidente do Superior Tribunal Militar, e ela fez uma fala que ela falou assim, foi uma eleição bem complicada, e ela fez uma fala assim, para conseguir, as mulheres para conseguirem seus espaços, eles nunca são dados, a gente consegue eles a fórceps. Como facilitar esse acesso das mulheres nesses espaços de poder, senadora, principalmente dentro de casas como o Legislativo, que nunca teve, por exemplo, uma mulher presidente do Senado, nem da Câmara, até às vezes a representação nas comissões, em espaços na mesa diretora também é difícil. Muito difícil. Esse caso específico eu fico até arrepiada. Tinha, né, todo mundo sabe, tinha um trâmite normal, né, de uma sequência que já tinha um acordo para existir. Como era a vez de uma mulher, né, foi feita uma eleição, porque se era a mulher, então ela não fazia parte do acordo. A gente fica assim, como é que hoje em dia a gente pode o aceitar? Então, que bom que a mulher sempre tem que provar, né? Então, teve que ter eleição, ela teve que conquistar com muita luta os votos para poder realmente ir para o lugar que naturalmente, se fosse um homem, já era dele. Mas como é uma mulher, ela teve que passar por todo esse tipo de julgamento e pré-julgamento. E assim é em vários espaços, né? Não basta ser uma senadora, ter sido eleita ou estar ocupando esse espaço agora. Tem que provar que também pode discutir orçamento, que pode ir para a comissão, qualquer uma delas que seja. E pode também criar uma comissão dessa, não excluindo a sua participação nas demais comissões. Porque também o que acontece, muitas vezes, é criando uma comissão específica para tratar dos direitos das mulheres, é como se só é aquela comissão que a mulher vai ter agora a sua participação. E não é essa a intenção. Muito pelo contrário, a gente quer participar de todas as comissões ativamente, na CCJ, que acontece e passa tudo, no orçamento, onde se decide também. Mas é necessário, infelizmente, pela condição, né, eu já falei, não só da violência, mas também das oportunidades para nós mulheres, ter uma comissão também específica, não nos excluindo das outras comissões, para que a gente possa efetivamente também estar defendendo e ajudar que outras mulheres se percebam que podem participar e que esse espaço pode ser ocupado por elas, né? Então, eu sempre digo, uma luta que teve para ocupar um espaço pela primeira vez, sempre tem aquela primeira. Eu fui primeira em algumas coisas também que eu passei, como deputada, como prefeita, mas eu nem me orgulho assim de dizer isso, né? Eu quero muito que pare com esse negócio de ser a primeira, que já tenham vindo muitas antes, né? Que a gente consiga abrir portas aí para que outras também possam passar com uma violência, como é que eu digo assim, sem sofrer violência. Eu não digo nem menor, não. Eu quero que não tenha nenhum tipo de violência. Senadora, em 2025 vai haver aí uma eleição para a presidência do Senado. Essa solicitação da aprovação desse projeto de resolução para criar essa comissão vai ser um pedido das senadoras mulheres? Como é que as senhoras pretendem negociar isso com os candidatos à presidência do Senado? A gente combinou dentro da bancada, a gente já deu a entrada e agora é uma pauta que nós estamos pedindo exatamente para ter com o próximo presidente, se assim for, para que ele entre nas prioridades também do presidente. Eu, particularmente, já tive uma conversa informal, né, com o candidato, que só tem um candidato, e a gente está querendo ir através de bancada porque não é uma questão individual, né? Volto a dizer, é uma questão realmente de todas. Eu fico feliz porque todas, né, de todos os partidos, aqui não existe nenhuma questão partidária específica, e assinaram, né, o nosso pedido e a gente vai defender junto, com certeza, para ter mais força, para que a gente realmente possa conseguir esta comissão. Senadora, obrigada pela sua entrevista e sucesso na aprovação do projeto. Obrigada a você e eu tenho certeza que você, para estar aqui, também teve muita luta. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.
poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pedestre tem responsabilidade, ciclista não tem cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Doenças pouco conhecidas, sem tratamento, sem remédios, muitas sem cura, outras mortais. Vamos falar das doenças raras, que acometem milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu as dificuldades dos pacientes de doenças raras no país em conseguir tratamento para essas enfermidades. O Senado tem uma subcomissão específica para tratar de questões relacionadas às doenças raras e tem realizado audiências públicas. Na primeira, discutiu políticas para atenção integral e destacou o Dia Nacional das Doenças Raras. Hoje a gente tem um lugar aqui no Senado muito especial para os raros, que é essa subcomissão, capitaneada por a nossa senadora, que é a nossa inspiração nessa pauta, que é a senadora Mara Gabrilli. 29 de fevereiro é um dia raro, né? Então, é o dia 29 de fevereiro, é o dia instituído mundialmente para a gente falar sobre as doenças, para a gente falar sobre os avanços, sobre as necessidades e especialmente sobre a conscientização, fazer trabalhos de ações e iniciativas de conscientização. Quando se fala em doenças raras, o quadro é complexo. Algumas são conhecidas, outras, entretanto, sem diagnósticos específicos. E os desafios são muitos. A Organização Mundial da Saúde define doença rara, aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Mais de 70% delas têm origem genética. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo. A grande maioria afeta crianças, mas atacam também adultos e idosos. No Brasil, são cerca de 13 milhões com alguma dessas enfermidades. Nós não temos um plano nacional completo para enfrentamento das doenças raras. É um plano que visa sustentabilidade e ter um orçamento. E para isso temos que ter uma Secretaria de Atenção Especial para as Doenças Raras com o próprio orçamento. Nós não podemos mais tratar as doenças raras, né, na margem das outras doenças. Estamos falando de mais de 13 milhões de pessoas, mas a verdade mais de 40, 50 milhões, porque a família toda adoece. Em julho, uma segunda audiência no Senado discutiu novas tecnologias para tratamento das doenças raras, com enfoque específico na neuromielite óptica, doença que pode levar à cegueira e à paralisia total. A doença neuromielite óptica afeta a medula, que leva a um acometimento. Em poucos dias o paciente pode ficar sem andar. E também tem um risco, uma coisa que diferencia o surto da neuromielite óptica, pode ter risco de mortalidade. Não é uma doença que a criança nasce com isso, mas pode desenvolver em qualquer idade. 60% dos pacientes ficam cegos de um olho, pelo menos, o que está escrito ali como homorose, e 50% plégicos em 5 anos. Além disso, metade dos pacientes tem capacidade moderada e 1/3 tem mortalidade em 5 anos. Senhores, muitos cânceres não têm essa mortalidade. E mais uma particularidade da neuromielite óptica. Ela afeta muito mais as mulheres e, principalmente,
as mulheres negras. 9 a cada 1 homem com neuromielite óptica, nós temos 9 mulheres com neuromielite óptica. E mais comum em mulheres negras e pardas. 9 vezes mais frequente na mulher preta e com piores determinantes sociais de saúde. Eu venho da Bahia. A Bahia, dentro do cadastro nosso da BNMO, é o estado que tem mais pessoas com neuromielite óptica, por uma questão também, como já foi dito aqui, mulheres pardas, né, não brancas. Então vamos saber mais sobre a neuromielite óptica. É uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e sem cura atualmente. A causa é desconhecida e é mais comum em mulheres de meia idade, de 30 a 40 anos. Pode causar deficiência visual e progredir para a paralisia total e até levar à morte. A gente não sabe ainda, do ponto de vista científico, se isso é determinado por algum fator imunogenético relacionado a alguns fatores, proteínas, chamada HLA desses pacientes, ou se é determinado pelos famosos determinantes ou condicionantes sociais de saúde, porque muitas vezes a população não branca, a população preta ou parda, ela tem uma dificuldade maior de acesso a situação, acesso à saúde, né, a prestadores de saúde para o diagnóstico. E isso leva a um erro e um atraso do diagnóstico, principalmente dos pacientes que começam com essa síndrome tão chamada de área postrema, que é a síndrome de náuseas, vômitos incoercíveis e emagrecimento, perda da visão, e leva muitas vezes esse paciente a fazer um diagnóstico errado de esclerose múltipla, que é outro espectro dessa doença. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Então, como vou permitir que isso aconteça todo dia e ninguém vai preso? Porque isso é crime. Isso é crime. Vimos aí confundida com a esclerose múltipla. E o tratamento errado pode agravar o quadro da doença. E pior, na confusão dos diagnósticos, os pacientes com neuromielite óptica podem ser ainda mais prejudicados. Essas duas doenças, elas podem andar com aspectos clínicos parecidos, mas a neuromielite óptica ela é muito mais grave. E pior, o tratamento para esclerose múltipla, que hoje tem um protocolo de condutas terapêuticas do SUS, essas medicações pioram se o diagnóstico for neuromielite óptica. Então, o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado é de suma importância. A neuromielite óptica, por muitos anos, foi considerada uma variante da esclerose múltipla. E, inclusive, isso é um dos motivos da nossa audiência pública, os pacientes com neuromielite óptica utilizavam o código de doença, o CID de esclerose múltipla. Só que descobriram um marcador específico, um anticorpo, a aquaporina 4, um anticorpo que define a neuromielite óptica. E olha que importante, alguns tratamentos da esclerose múltipla podem piorar a neuromielite óptica. E aí separaram a doença. Enquanto que a esclerose múltipla, o código de doença é CID-G35, a neuromielite óptica virou CID-G36. E aí o que aconteceu automaticamente? Os pacientes com neuromielite óptica perderam todos os direitos. Perderam o direito de auxílio à doença, perderam o direito de se aposentar, perderam o direito de ter isenção de imposto de renda, perderam o direito de ser reconhecido como portador de uma doença grave. Parece uma coisa simples, viu, pessoal? Mas a gente fazer diagnóstico diferencial lá na ponta, sem ter um arsenal de exames, diagnósticos para nos dar suporte, não é muito fácil. A gente realmente, quando a gente vê um quadro desse, a gente pensa logo em esclerose múltipla, mais do que neuromielite, né? Então, essa nossa discussão aqui também serve para alertar não só os gestores do SUS, mas também os colegas que estão na ponta, para que a gente possa ter mais cuidado com o diagnóstico diferencial, que a diferença é muito tênue na prática. E mais dificuldades. Quem sofre de neuromielite óptica não consegue acesso ao SUS para fazer o exame necessário. Para essa doença hoje no Brasil, o paciente não tem acesso ao SUS, a um exame que é um exame acessível, que não é de alto custo, que é um exame de sangue simples para diagnosticar a neuromielite óptica nesses pacientes. Então, se a primeira pauta era aumentar os direitos de acesso ao paciente, a segunda é a urgente incorporação do teste do anticorpo anti-aquaporina para definir o diagnóstico dos pacientes com neuromielite óptica. É uma doença que os surtos, ou seja, os sintomas são mais graves que a esclerose múltipla. Então, a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos, acesso à oportunidade diagnóstica e acesso à oportunidade de tratamento. E as críticas não param por aí. Produtos e procedimentos médicos que poderiam ajudar os pacientes da neuromielite óptica não são considerados pela Conitec,
órgão do Ministério da Saúde responsável por esses registros. Não temos um PCDT para neuromielite óptica no Brasil. Para efeito de comparação, a esclerose múltipla tem um PCDT com 10 medicações disponíveis. Medicação oral, medicação injetável, medicação de aplicação subcutânea. A neuromielite óptica não tem um PCDT. Tivemos a recente submissão de uma medicação endovenosa, uma vez a cada 6 meses, para a incorporação da neuromielite óptica e a negativa da Conitec. E, nesse sentido, foi dito que uma das questões que dificultam a incorporação é que a gente não tem uma linha de cuidado e a gente não tem o teste do anticorpo. Então, isso também é uma urgência, a incorporação do teste do anticorpo para a neuromielite óptica. Existe 2 medicamentos off-label que tratam essa doença. Então, não seria a obrigação da própria Conitec ser demandante de um protocolo clínico que avalia que tem de tratamento para essa doença? Segundo ponto que a Conitec falou sobre limiar de custo-efetividade. Está aqui a doutora, sabe, o doutor. Nós estamos falando de uma doença ultra rara. O ex-ministro Queiroga deixou claro no decreto, doenças ultra raras não entram no limiar custo-efetividade. É complicado, né? Se a própria Conitec não respeitou o decreto, então vai ficar difícil, desculpa, a gente entender. Terceiro ponto. Desde quando a linha de cuidado é uma obrigação na Conitec na prática para incorporar um medicamento para doenças raras? Se isso é uma obrigação, 90% dos medicamentos que temos hoje incorporados para doenças raras não tem um protocolo. Aliás, se vamos falar de obrigatoriedade de um raciocínio bom, tem que incorporar diagnóstico daquela doença, protocolo completo e depois o tratamento medicamentoso. Então, nada está sendo feito da forma correta. E na luta para conseguir tratar a doença, muitos pacientes procuram a justiça. E isso pode sair ainda mais caro para o Estado. As pessoas que têm anemia não têm acesso à saúde e o que acontece? A gente precisa judicializar para ter acesso ao tratamento. E eu fiz esse levantamento no site da Jus Brasil, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem 3.009 processos de pessoas com NMO contra o Estado. Tem 2.243 processos de NMO contra planos de saúde. Então, um medicamento que tem um preço X, ele acaba tendo um preço 3x. Qualquer doença rara, degenerativa progressiva, que demora diagnóstico mais de 5 ou 6 anos, podem ter certeza que gasta muito mais o paciente não tratado da forma certa do que o paciente tratado da forma certa. E nós estamos tendo um estudo na Casa dos Raros, em Porto Alegre, estamos fazendo esse estudo e vamos comprovar que o gasto é muito menor quando você tem um plano de manejo adequado ou um diagnóstico precoce. Então, se estão falando de gasto, custo-efetividade, impacto orçamentário, então vamos fazer o estudo. Porque o Ministério da Saúde até hoje não faz um estudo de quanto custa o paciente raro. Vamos pegar grupos de doenças e nós vamos ajudar. E como a doença não espera, o caminho é buscar tratamento alternativo. Muitos pacientes usam rituximab, que é um tratamento off-label, uma medicação off-label, mas que tem sido usada ao longo dos anos, porque até então nós não tínhamos medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da NMO. A gente tem medicamentos estudados para NMO, com alta eficácia. Por que não incorporar? Por que não ter disponível no SUS? Né? Nenhum argumento vai ser plausível se a gente pensar que hoje a gente não tem medicamentos no SUS, porque o rituximab e a azatioprina, que eram os medicamentos até então usados, são considerados off-label. O médico, para que a pessoa não fique sem medicação, bota o CID da G35. Foi uma forma que os médicos acharam de não deixar esses pacientes sem medicação. Então, isso é um dado muito importante, principalmente porque não existe dados sobre NMO no SUS. E o Legislativo tem projeto de lei no Senado para ajudar os pacientes com essa doença. A proposta reconhece aos doentes de neuromielite óptica o direito à concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, além de isenção no imposto de renda. Aqui a gente pode, com a ajuda dos nossos colegas senadores e senadoras, fazer com que esse projeto seja pautado o mais rápido possível, porque
eu acho que basta pautar, porque ninguém será contra esse projeto aqui. Em nome de todos os pacientes e suas famílias que estão aqui, a gente precisa botar esse PL para votação. Até 2004, as pessoas com NMO, elas eram consideradas uma vertente da esclerose múltipla. Então, elas tinham os direitos garantidos. Quando a doença se torna uma doença autônoma, se perde todos os direitos legais. Então, a gente precisa reaver essa questão para que as pessoas... São 20 anos e nada mudou. Melhoria no acesso aos serviços de saúde, regularização de medicamentos, recuperação de direitos sociais. As muitas demandas dos pacientes com neuromielite óptica. O que é mais importante aqui é a aprovação da linha de cuidado e do diagnóstico desses pacientes. A gente tem cerca de 700 pacientes com suspeitas dessa doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 400 dele positivos para sacoporina, e esse diagnóstico só foi feito através de linhas de pesquisa específicas. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então, o que a gente espera dos senhores como gestores e determinantes das nossas políticas públicas era uma maior celeridade para o desenvolvimento de linhas de cuidados adequadas para esses pacientes, que evitem atraso no diagnóstico, que proveia métodos diagnósticos adequados ao SUS, que provê 70% da nossa população e principalmente a população mais acometida por essa doença, que é a mulher de 40 anos de cor de pele preta ou parda. E com um diagnóstico precoce que não ocorra, por consequente, atraso no tratamento, seja ele com as medicações mais novas ou com as medicações antigas, mas a gente precisa o diagnóstico precoce para todos os pacientes. Em resumo, eu acredito que para essa doença rara, para essa doença grave, é fundamental o aumento do acesso aos direitos, o CID G36 da neuromielite óptica ser considerado garantidor dessas questões previdenciárias, auxílio-doença, que haja uma criação de linha de cuidado em urgência para a incorporação do teste da aquaporina 4 como método diagnóstico para a neuromielite óptica e a construção de um PCDT, que a Conitec receba e veja a importância de uma doença órfã que não tem tratamento, sem acesso público, sem acesso pelos planos de saúde, para construir a história e modificar a vida dessas pessoas, desses adultos jovens, dessas mulheres negras, desses pacientes em geral que têm essa doença autoimune como diagnóstico. 86% das pessoas que estão cadastradas hoje na Catalogação Nacional de Pessoas com NMO, da BNMO, precisam do SUS. 86% usam o SUS. A gente precisa, urgentemente, colocar NMO em todos os pontos que são necessários nesse país para que a gente tenha os direitos garantidos, para que a gente tenha a linha de cuidado garantida, para que os remédios off-label sejam trazidos para a gente, porque a gente está adoecendo de outras coisas por estar tomando medicamentos que não são específicos para a patologia que temos o diagnóstico. A situação de desespero de quem se sente desamparado e o desabafo de médicos que atuam na linha de frente. A gente se sente mais impotente ainda quando a ciência já descobriu. A gente sabe que um remédio para um paciente que perdeu uma visão não vai perder o outro olho. Para um paciente que está com dificuldade de andar, se a gente instituir esse remédio, ele pode não ter um novo surto e não ir para a cadeira de roda. Só que existe, está aprovado na Anvisa e a gente não consegue dar acesso a esse paciente. A minha pergunta aqui é: o medicamento foi solicitado, o inebilizumab recentemente, foi negado, com justificativas que a gente quer entender. E a gente rodou uma carta pública, a gente solicitou uma audiência pública também e não tivemos esse pleito atendido. E a questão que fica é: por que estão nos negando? Sendo que para várias outras doenças que, se a gente buscar aí na história desse Brasil, e uma história recente, há medicações muito mais caras, porque é questionado sobre o valor, aí é questionado sobre linha de cuidado, porque não tem a linha de cuidado. Mas quem é que tem que construir essa linha de cuidado? É quem está dizendo que está negando para a gente o medicamento, porque tem que ter uma linha de cuidado. Então, existe, então, um rito, existe, então, uma linha sucessória de atividades, de protocolos a serem seguidos. Ok, a gente está aqui para ajudar, para apoiar e para acreditar e confiar nisso. Mas e aí? Quem é que vai agora pegar e meter a mão na massa, literalmente, para fazer isso? Estamos elaborando e já em fase de votação de um consenso brasileiro de especialistas em neuromielite óptica. E após esse consenso, a gente quer submeter nas revistas científicas e motivar que a Conitec aceite que é obrigação do SUS fazer o diagnóstico e prover o tratamento. Porque eles não podem argumentar que eles não vão dar o tratamento
Porque não tem no SUS um simples exame de sangue que é necessário para o diagnóstico. É necessário que exista uma linha de cuidado e que a Conitec acate as nossas decisões. É desesperador para nós médicos que estamos na trincheira vermos os pacientes acumulando incapacidades, pessoas jovens com 30, 40 anos, tendo que ficar desempregadas ou com perda da vida produtiva e sendo cuidadas por outros familiares, por falta de acesso a um diagnóstico e um tratamento adequado. A impressão no Brasil é que quando a gente tem um protocolo, por exemplo, como já existe da esclerose múltipla, é mais fácil aprimorar. É mais fácil incluir uma nova terapia, é mais fácil modificar um exame, mas o primeiro passo numa doença que não tem um diagnóstico no SUS, não tem um tratamento no SUS, parece que é o mais difícil. O que a gente ouviu, né, da Conitec é que a gente tem, que o tema tem relevância, que não há dúvida da eficácia dessas novas medicações on-label para a neuromielite óptica, mas que não há espaço na lista desse ano para essa discussão. E isso conflita com a urgência de uma doença, que quando o surto ocorre, em uma semana o paciente pode estar cego, em uma semana o paciente pode estar dependente de uma cadeira de rodas, em uma semana o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória e para óbito. A gente está cansado de não ter assistência, de judicializar o que não precisa, de não ter, de bater em porta e não conseguir nada. Então, sinto muito mesmo por tudo isso que acontece, e é para isso que estamos aqui todos unidos, para que a gente consiga chegar em lugares que a gente não chegou até agora. Neuromielite óptica, uma doença grave que afeta a todos na família. Depoimentos de quem convive com a doença. Culturalmente, essas mulheres, elas cuidam da família. Elas cuidam da mãe, elas cuidam da avó, de filhos, às vezes 3, 4 filhos. São chefes de família. E se essa mulher, ela é afetada e ela não tem um diagnóstico de forma célere, porque não tem o teste no SUS, e não tem o tratamento correto, porque não está também disponível no SUS, ela se torna uma pessoa improdutiva, por diversas razões. E aí quem é afetado? Toda essa família, que depende dela. Eu trago a história de uma mãe lá do Ceará, que tem NMO, tem 34 anos, e quem leva essa mãe, que hoje está 100% cega, é uma criança de 8 anos, para fazer o tratamento. E eu estou falando de uma realidade, lá no Ceará. Então, tem uma criança de 8 anos que perdeu a infância dela, porque a partir de agora ela foi promovida a ser cuidadora de uma mãe. Por quê? Porque essa mãe não conseguiu chegar no acesso rápido ao diagnóstico dela, e ela não conseguiu, demorou, que a gente chama de saga, né? Na BNM a gente chama da saga do diagnóstico. Foi uma saga tão grande que essa mãe se viu em uma situação de hoje estar cega 100% e ter uma criança de 8 anos que é quem leva ela para ser atendida. E aí eu pergunto, né? Como que a anemia não afeta a criança? Ela afeta a mãe dessas crianças. A paciente, antes de ele viver, ele precisa ter dignidade. No momento que eu deixo um paciente 5 anos na fila do SUS, um crime que ninguém está fazendo nada. Um crime que estou permitindo que esse paciente morre ou degenera nos olhos da família. A mãe deixa de trabalhar, deixa de contribuir, ela fica mais doente que o próprio filho, enquanto ela está esperando o primeiro atendimento. Então, a gente está falando aqui de uma doença que ela vai arrasando, ela vai debilitando, ela vai, como no meu caso, cegando. Tive a oportunidade de voltar a andar, isso foi incrível, porque naquele momento eu também tive o acesso ao tratamento rápido, que o meu diagnóstico foi demoradíssimo, foram 2 anos. Mas hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos, que não me permitiram mais seguir a minha carreira, o trabalho de jornalista, o trabalho de relações sociais, que foi sempre que eu desenvolvi. E, principalmente, naquela ocasião, a minha filha tinha 10 anos. Ela também quase virou uma cuidadora, mas ela não virou porque eu tive uma rede de apoio que me deu esse apoio. Mas o que eu vejo no Norte, Nordeste, Centro-Oeste desse Brasil são mães, são pessoas que não têm essa estrutura e as crianças estão com vidas extremamente dificultadas. E nós não estamos falando aqui só de medicamento. 95% dos pacientes não têm tratamento das doenças, não têm tratamento medicamentoso, mas tem como mudar a qualidade de vida do paciente através de um plano de manejo correto. Encurtar a jornada do paciente, diagnóstico precoce, fazer um trabalho integral dos profissionais de saúde para atender de uma forma integral
Hoje o paciente fica pipocando de um serviço para o outro, leva 5 anos para passar por uma equipe multidisciplinar. Enquanto está esperando o especialista correto, ele não está em casa brincando. Ele está sendo internado várias vezes por ano, fazendo procedimentos errados, exames desnecessários para chegar a um especialista, quando tem sorte, né, de chegar a um especialista. E a mãe está tomando medicamento para depressão, porque ela não dorme. O marido já deixou ela em casa, 72%. Nós fizemos a pesquisa na Febre Rara, 72% das mães viraram solteiras após descobrir doença rara com os filhos. O marido, infelizmente, larga, deixa ela sozinha, sem trabalho, sem nada. Então, isso também custou efetividade. Cadê o custo disto? Durante a medicina, a gente é formado para atuar individualmente, o Herval com cada paciente dele. A neurologia ensinou para a gente que, às vezes, o nosso papel, quando ele é coletivo, ele é ainda mais poderoso. Então, estar numa audiência pública como hoje, trazendo o que a gente vive com vários pacientes há mais de 10 anos, faz mais sentido ainda o que é ser médico. Então, eu agradeço essa oportunidade e eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja aprimorando um protocolo e uma linha de cuidado já existente para todos esses pacientes aqui com neuromielite óptica. É isso. Cuidado integral aos pacientes, às famílias. Pesquisa e tratamento acessível. A doença não espera. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu peguei a transição da reforma da Previdência, né? Antes se aposentava com 35 anos de serviço, né? Eu estava com 34 anos, tive que pagar 2 anos de INSS. Mas com a nova reforma, eu iria ter que trabalhar uns 10 anos ainda. Essa reforma veio por muita atuação política e também não veio sem resistência de setores ligados aos trabalhadores que se organizaram. Alguém falou aí que os trabalhadores podem trabalhar até os 80 anos. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Nós votamos contra, né? Mas foi tirado o direito dos futuros aposentados. Mas eu diria que o Senado fez uma boa revisão para evitar um prejuízo maior para os trabalhadores. Se não fosse o Senado, o estrago seria muito maior. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação.
Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre exploração de petróleo, agricultura, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Bem-vindo, senador. Muito obrigado aí pela oportunidade aqui nesse programa de alcance nacional, através da TV Senado. E estamos agora iniciando uma conversa aberta, franca, para esclarecer a população brasileira temas que são extremamente recorrentes. E um deles é a questão da exploração do petróleo. O IBAMA indeferiu um pedido da Petrobras para exploração do petróleo na região da margem equatorial, em razão de poucos dados que assegurem a defesa ambiental. Essa é uma área de altíssimo potencial e já vem sendo explorada por países como a Guiana. O senhor defende a exploração nessa área, desde que com responsabilidade ambiental. Então, como fazer para equacionar essa questão da exploração do petróleo na região e do desenvolvimento que ela vai gerar com a questão da proteção ambiental, senador? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que o Brasil vive acompanhando essa questão das decisões do IBAMA sempre na contramão do desenvolvimento do Brasil, da sua autonomia, da sua soberania energética. Então, isso nos incomoda muito, porque esse caso da margem equatorial ele é emblemático. Há mais de 50 quilômetros da costa, nós temos exatamente locais onde está identificada a ocorrência do petróleo, do gás, tão necessário para a matriz econômica e energética brasileira. E a Petrobras, sempre que vem procurando pesquisar, que vem procurando, na verdade, e já encontrou mananciais gigantescos na costa brasileira, né, encontra uma resistência do IBAMA. Nós entendemos da importância do IBAMA como órgão de controle e fiscalização, mas nós somos contra as decisões quase sempre na contramão, né, dos interesses nacionais, né? Portanto, acho que a preservação do meio ambiente é fundamental, os parâmetros técnicos a serem observados, eles são fundamentais, porque, obviamente, ninguém tem a intenção absoluta de causar nenhum dano ao meio ambiente, afinal de contas, é a natureza. Agora, não encontrar caminhos de uma forma técnica para sugerir, né, os cuidados, etc., de exploração, eu entendo que não é bom para a saúde econômica do país e, acima de tudo, para os grandes investimentos que, na verdade, o país precisa ter nessa área tão importante que é a área de petróleo e gás. Agora, falando sobre outra área importantíssima para o país e para Roraima, é a segurança alimentar. A gente preparou uma arte aqui, vou colocar na tela, para a gente dar uma olhadinha como que está essa questão hoje no Estado. Então, a gente pode acompanhar aqui, senador. Dados de 2023 apontam que mais de 36% dos domicílios particulares do Estado vivem em algum nível de insegurança alimentar, sendo 21% leve, 7,8% moderada e 6,6% grave. Moderado ou grave são 14,4% em Roraima, que é bem acima da média brasileira de 9,4%. No entanto, considerando o último estudo de 2009, há uma evolução, há uma melhoria de 11,4%. O senhor vem
destinando investimentos para a área de agricultura familiar e agricultura indígena. Eu estou falando aqui de investimentos como emendas direcionadas para a aquisição de tratores, equipamentos agrícolas, colheitadeiras, entre outros. Como que esses investimentos têm transformado a qualidade de vida e os níveis de segurança alimentar no seu estado? Olha, antes eu gostaria de dizer apenas que lá no meu estado, lá no estado de Roraima, nós estamos, em relação ao tema anterior da ocorrência de petróleo e gás, nós temos a bacia do Tacutu, que ela tem potencialidade de altíssima ocorrência em petróleo e gás, né? E nós sabemos que o mapeamento geológico de uma bacia sedimentar, ele é um início para que você possa, através da pesquisa, identificar mananciais onde a ocorrência possa definitivamente fazer com que a exploração venha a ser ordenada no estado de Roraima, na bacia do Tacutu. E o professor de Geologia da Universidade Federal de Roraima, né, Vladimir de Souza, ele tem desenvolvido um trabalho brilhante com os demais geólogos, né, da Universidade Federal e, claro, que já houve início de ocorrências, portanto, nós precisamos que o IBAMA possa ter a sensibilidade de acompanhar desde o início dessas explorações, para que nós possamos ter logo essas áreas que têm alta potencialidade de ser explorada, melhorando inclusive a matriz energética do nosso estado. Então não poderia deixar de fazer esse registro aqui e já volto exatamente ao tema da segurança alimentar. A segurança alimentar no Brasil inteiro, e os dados estão aí, são 9,4% no Brasil, né, entre moderada e grave, e no nosso estado, 14,4% a ocorrência. No entanto, esse último dado, né, que nós temos aí de 11,4%, né, de redução, né, ou seja, de melhoria, né, nas condições alimentares, eu até arriscaria em dizer que, que nós temos um papel importante, porque o que acontece? Desde o início do nosso mandato, em 2019, que nós alocamos recursos para atender a agricultura familiar. Por que a agricultura familiar? O estado de Roraima tem hoje mais ou menos 32 mil agricultores em assentamentos e também um número expressivo de indígenas que também são produtores rurais. E lógico que com aqueles investimentos que nós fizemos, com tratores, com arados, com grades, com colheitadeiras, com os demais equipamentos que são utilizados pela agricultura familiar, o que acontece? Aumenta a produção e diminui os custos na mesa do consumidor. Até porque a agricultura familiar representa hoje mais de 75% do alimento que vai para a minha mesa, para a sua mesa, para a mesa de todos os brasileiros. E em Roraima não é diferente, né? E com essas emendas que vieram beneficiar as associações, as cooperativas, os sindicatos, prefeituras, etc., eu diria que nós temos dado uma contribuição enorme. Graças a Deus, esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Claro que tem também a agricultura de alto rendimento, através do agronegócio, como a soja, o milho, em grandes escalas. Isso aí, na verdade, o nosso estado também tem despontado, né? Mas eu não poderia aqui deixar de reforçar exatamente a presença da nossa ação permanente junto à agricultura familiar, porque, primeiro, nós estamos melhorando as condições de vida daquela população, porque eles estão produzindo. Se estão produzindo, estão comercializando. Se estão comercializando, estão ganhando. Se estão ganhando, está melhorando a vida das suas famílias e, lógico, barateando o custo dos alimentos, né? Então, eu diria que esse tema é um tema extremamente recorrente. Eu tenho alguns projetos de lei tramitando aqui no Senado da República em relação à questão da insegurança alimentar no Brasil, porque não se justifica o maior produtor de proteínas do planeta, que é o Brasil, né, ter um problema gravíssimo de segurança alimentar. Não se justifica com milhões e milhões de hectares de terra. São áreas de concentração de produção e essa produção, muitas vezes, na maioria das vezes, não chegam
em quantidade, qualidade e em abundância na mesa dos cidadãos brasileiros. Portanto, por isso é que é minha preocupação permanente ajudar a agricultura familiar do nosso país e especialmente do meu estado de Roraima. Senador, o Senado aprovou esse ano uma medida provisória que destina R$1 bilhão para a proteção dos povos indígenas Yanomamis, do povo Yanomami. A Casa de Governo em Roraima informou em agosto que as novas ocorrências de garimpos nas terras Yanomami diminuíram em 92% aproximadamente de 2022 para cá. Na avaliação do senhor, como tem sido esse combate ao garimpo ilegal? Olha, nós entendemos que, na verdade, os índios Yanomamis, que são considerados os mais ainda primitivos, né, da humanidade hoje, porque os outros países desenvolvidos já destruíram os seus indígenas, né? Mas os Yanomamis no Brasil, especialmente no Brasil, estão divididos entre os estados de Roraima e o estado do Amazonas. Pois bem, com a presença dos garimpeiros nessas áreas, e olha que são áreas riquíssimas em minerais, inclusive minerais estratégicos, não apenas o ouro, que é o minério de mais fácil extração, né? Nós entendemos que o governo, por pressões internacionais principalmente, fez um trabalho de proteção aos índios, o que é absolutamente justo, nós também concordamos, mas nós entendemos que não é justo deixar à margem milhares e milhares de cidadãos brasileiros que precisam tirar da terra, do subsolo, o seu sustento, né? Então, nós entendemos que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Concordamos de uma forma determinante que seja protegido as comunidades indígenas, especialmente os Yanomamis, sim, mas nós também queremos que haja um tratamento diferenciado para aqueles que, na verdade, através do suor do seu rosto, através do calo das suas mãos e muitas vezes arriscando a própria vida, se adentram na floresta procurando uma exploração que está no subsolo brasileiro. Portanto, esse é um cuidado que nós temos em deixar claro à população que, às vezes, as ONGs nos apontam como contra as populações originárias. Não, pelo contrário. Se você for ver, eu sou o parlamentar que mais recurso coloca para as comunidades indígenas. Se você pegar o orçamento e as emendas de 2019 para cá, eu não tenho medo de fazer comparação. Eu sou o parlamentar que coloca mais recursos para atender as comunidades indígenas. Agora mesmo, próxima semana, estarei entregando 7 tratores para as comunidades indígenas, não para os Yanomamis, obviamente, os Macuxis, os Aiuais, os Taurepangues, enfim, várias etnias que tem no nosso estado, e também já entregando vários caminhões, né, para fazer o transporte das suas produções, para fazer o transporte da sua logística. Então, eu entendo que esses recursos que o governo determinou para atender e proteger, obviamente, as comunidades Yanomamis, está correto, né? O custo é altíssimo, apesar de eu questionar, na verdade, os resultados que estão sendo alcançados no momento, e em termos de atendimento. Acho também que houve uma redução drástica da presença dos garimpeiros nas áreas Yanomamis. Claro, tem situações de difícil concordância nossa pela depredação ambiental, isso é inquestionável, tem que ficar claro como uma janela sem vidros essa nossa manifestação. Agora, nós precisamos sim que o pequeno garimpeiro, aqueles pais e mães de família que aos milhares, tangidos pela sorte, precisam, na verdade, tirar das riquezas nacionais o seu sustento e, obviamente, inserir na economia nacional, eles não fiquem, obviamente, à margem de qualquer discussão, porque brasileiros somos todos nós, brancos e índios. Portanto, é necessário que isso fique bem claro aos olhos da população brasileira. Agora, senador, um dado surpreendente, com certeza, para a maioria da nossa audiência, é que o estado de Roraima é o único estado brasileiro que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Isso acaba gerando alguns efeitos adversos, como aumento do custo da energia
e emissão de poluentes das termoelétricas. Uma saída viável para isso é o linhão de Tucuruí. Em que fase se encontra esse projeto? Olha, como você bem falou, o estado de Roraima, todas as unidades da federação, é a única que ainda não está sendo assistida pelo SIN, Sistema Interligado Nacional. Portanto, vejam, nós somos um estado com 222 mil quilômetros quadrados. É um grande estado. É um estado que tem 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela e 1.000 quilômetros de fronteira com a Guiana. A Guiana, que agora é uma nova Dubai, explorando inclusive o petróleo na sua costa, na sua plataforma. Então, veja, mostrando até que o tratamento que o IBAMA dá para nós é o que as organizações internacionais não dão para os países vizinhos, Venezuela e Guiana. Nós somos lindeiro, né, com Venezuela e com Guiana. Pois bem, então essa minha observação em relação à energia, ela é agora já de esperança, de alento, porque nós temos que ser justos. No governo do presidente Bolsonaro foi aprovada a obra de construção do linhão de Tucuruí, que traz energia de Tucuruí para Manaus, e lá é uma subestação que faz o rebaixamento para levar energia para Roraima, interligando aí sim ao sistema nacional, né? E o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que 4 bilhões de reais fossem alocados no PAC para a execução dessa obra. Portanto, os dois governos têm realmente esse mérito, né, na interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. É a questão de justiça, né? Nós temos que mostrar. E hoje essa obra está a todo vapor, tem mais de 3.500 homens trabalhando nessa obra, num trecho de 800 quilômetros aproximadamente entre Manaus e a capital do estado de Roraima, Boa Vista, 3.500 homens, e eu acompanho mensalmente a execução dessa obra, com centenas de torres já instaladas, né? E o trabalho não para, né? Na verdade, a gente tem visto que é uma obra estratégica de interesse nacional, pela localização geopolítica, geoestratégica de Roraima, né? Como já disse, fronteira com 2 países importantes, né? Então, essa obra que era o grande sonho de Roraima e o grande compromisso do Brasil com o nosso estado para interligar o sistema nacional, ela finalmente está sendo executada e entendemos, segundo as informações, né, da Eletronorte, né, e da outra empresa contratada, né, que até o final de 2025 essa obra estará literalmente concluída. Portanto, para nós é motivo de muita alegria, inclusive que nesse nosso mandato agora, né, atuais senadores, deputados federais, né, dessa legislatura, possamos ver este sonho, na verdade, tanto tempo acalentado na população de Roraima, ver essa obra concluída. O que vai, obviamente, dar um grande salto de desenvolvimento para Roraima, né? Então, eu gostaria de citar a empresa também, a TNE, que é outra empresa que está, juntamente com a Eletronorte, construindo essa grande obra, né? A TNE e a Eletronorte estão empenhadas na execução dessa obra, que está levando a esperança para Roraima, que está levando o sonho para Roraima, para toda a sua população. E aí queremos, obviamente, agradecer aos governos que se empenharam de uma forma determinada na construção dessa obra, que é uma obra de integração nacional, né? É uma obra de integração nacional de Roraima, lá no norte do país. Nós estamos 2/3 do nosso estado acima da linha do Equador. Nós temos no hemisfério norte, né? Até o Rio Grande do Sul, todo o sistema interligado, na verdade, Roraima participará de todo esse sistema interligado nacional. E como o senhor falou, é uma obra, né, de um investimento de Estado, uma política de Estado. Senador, agora a gente traz aqui para o programa uma pergunta de uma colega jornalista da Assembleia, da TV Assembleia de Roraima. Vamos colocar na tela.
Olá, senador Chico Rodrigues, aqui é Camila Dallagnol falando de Roraima, estamos aqui na Assembleia Legislativa e ontem nós recebemos aqui no plenário alguns representantes da reserva não remunerada das Forças Armadas que trabalharam no antigo território de Roraima e eles pedem justamente o enquadramento na União. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor está acompanhando essa situação e se existe alguma possibilidade de que eles sejam incluídos na PEC. Olha, Camila, nós entendemos, eu já estive inclusive com eles em reunião em Boa Vista há mais ou menos um mês, entendemos a demanda deles, a demanda reprimida deles é extremamente justa, é um processo que tem que ser submetido, né, ao governo federal através da ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão, e nós estamos acompanhando passo a passo para ver exatamente qual é a leitura que o governo tem, qual é a leitura que nós temos de direitos adquiridos desses servidores, para que possa, assim como tem acontecido com os servidores dos ex-territórios, no enquadramento, possamos vê-los também realmente sendo beneficiados. Afinal de contas, aqueles que prestaram serviço ao Brasil, eles precisam, né, serem enquadrados para que tenham os mesmos benefícios daqueles servidores que estão na ativa ou que já foram para a reserva, porque eles também fazem parte dessa mão de obra que ajudou a construir e que ajuda a construir esse país. Senador, recentemente o senhor colaborou com a educação do seu estado, destinando recursos de emenda da ordem de 10 milhões de reais para a construção da nova sede da Secretaria de Educação no seu estado. Quais outras propostas o senhor tem para a área da educação de Roraima, considerando os baixos índices divulgados pelo IDEB em agosto desse ano? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que um dos maiores projetos da minha vida política, e olha que já vão mais de 32 anos, eu disputei 10 eleições e saí vitorioso em 9 eleições. 9 eleições, né? Então, muitos projetos ao longo dos anos como vereador, 20 anos como deputado federal, vice-governador do estado, governador do estado e agora como senador, uma obra que ficará tatuada na minha memória para sempre. É a construção da sede da Secretaria da Educação do Estado de Roraima. É uma obra magnífica. Eu digo que é um templo sagrado da educação, porque ali vai se planejar, ali vai se implantar sistemas, ali vai fazer o acompanhamento, a fiscalização, o controle do sistema educacional do Estado, e aí tem as nossas digitais. Portanto, é uma obra que vai ficar marcada de uma forma indelével, inesquecível para a população do nosso estado e especialmente para mim, né? Então, naquele prédio magnífico ali na praça do Centro Cívico da nossa capital, a gente passa e muitas vezes a emoção chega, porque você vê que ali aquele templo, está dando já está funcionando, foi inaugurado recente, há menos de 2 meses, né? Está dando conforto para os funcionários, para os pais de alunos, para as crianças que não sabem, os jovens que não sabem o que está sendo planejado ali para o seu futuro. Portanto, a obra do prédio da Secretaria de Educação, que é uma emenda da minha autoria, uma obra acompanhada passo a passo por mim, ela está concluída, entregue à população de Roraima. E lógico que os outros projetos de construção de escolas no interior, de aquisição de transporte escolar para atender aquelas crianças que ficam mais distantes. E olha que o nosso estado é um estado enorme, um estado com 222 mil quilômetros quadrados. A parte acadêmica também, com computadores, para melhorar, inclusive, e inserir o jovem no conhecimento e na tecnologia atual. Tudo isso é importante, além do que é fundamental a capacitação e a oportunização para que os professores, cada vez mais, eles sejam beneficiados com cursos, treinamentos, né? E, claro, uma capacitação mais sólida para que eles possam levar o seu conhecimento e o seu saber para aqueles que estão sendo formados agora e serão o futuro do nosso estado e do nosso país. Portanto, eu não paro. O meu trabalho é contínuo, eu acompanho todos os segmentos do desenvolvimento do nosso estado de Roraima, eu estou presente nessa área especificamente da educação e olha que se você acompanhar em
todos os municípios do Estado, né, ao longo de todos esses anos da nossa trajetória, tem realmente uma marca do senador Chico Rodrigues, né? Portanto, é um segmento que eu digo sempre que não existe nada sem educação. As grandes nações destroçadas por guerra, as grandes nações que se recomporam em pouco tempo, foi como o caso do Japão, como o caso da Coreia, enfim, vários países importantes, né? O próprio Vietnã, em poucos anos se transformaram de uma forma mágica pela cultura, pelo ensinamento, pela educação, se transformaram em potências, na verdade, desenvolvidas. Portanto, nós queremos fazer com que o nosso Estado, cada vez mais, ele se desenvolva. Nós temos hoje, na nossa capital, um trabalho excepcional na área de educação infantil, né, desenvolvido pelo atual prefeito, o prefeito Arthur Henrique, e tenho certeza que esse crescimento, ele continuará de uma forma muito exponencial, porque há uma preocupação interna da Secretaria Municipal de Agricultura. O Estado também tem procurado fazer o possível, né, para melhorar esses níveis na educação do nosso Estado. E eu, senador Chico Rodrigues, não tenho medido esforço, porque o meu trabalho não para. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a todos os telespectadores do Brasil e principalmente do meu estado, o estado de Roraima, que espero que tenham acompanhado essa entrevista produtiva, com informações que são informações que vêm da base, que vêm da essência, que vêm do nosso trabalho, da nossa dedicação, para que o mandato que não me pertence à nossa população, ele seja, na verdade, exercido com competência e, acima de tudo, com compromisso com o estado de Roraima, o seu povo e a sua gente. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Iniciamos a nossa primeira parte da nossa reunião com o comparecimento de Sua Excelência, o senhor Ricardo Lewandowski, que vem a esta comissão fornecer informações referentes ao período de sua gestão sobre os planos e metas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir desta constatação, que o crime, a criminalidade não é mais local, mas é nacional e até transnacional, nós entendemos que chegou o momento de nós constitucionalizarmos o Sistema Único de Segurança Pública. Esse sistema visa a dar um protagonismo um pouco maior à União no que diz respeito à coordenação das ações de segurança. Então, o que nós pretendemos também nesse aspecto é fazer isto, colocar esse SUSP na Constituição e dotá-lo de recursos próprios, assim como acontece na educação e acontece no Sistema Único de Saúde. Por que é necessário uma PEC para ampliar a competência da Polícia Federal para combater o crime organizado, se ela já tem essa competência? Eu não posso falar de prioridade em nada se eu não falar de prioridade orçamentária. Precisamos blindar o SUSP em relação a retrocessos. Só vamos blindar isso com uma norma constitucional. Precisamos assegurar recurso na peça orçamentária da União.
Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais agora é lei. O presidente Lula sancionou um projeto nesse sentido de autoria da senadora Margarete Busetti, que além de criar o cadastro, retira o sigilo dos nomes de criminosos sexuais que foram condenados na primeira instância da Justiça. A senadora está aqui conosco e vai explicar para a gente o que muda com essa nova lei. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com a audiência do programa Argumentos. O Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Ele tem dois grandes avanços que eu considero, que é a retirada do sigilo na primeira instância, na condenação em primeira instância, e o cadastro que vai ser público, que você vai poder consultar depois de transitado em julgado, chamado trânsito em julgado, né? A primeira instância a consulta processual. Quer dizer, você pode consultar em qualquer momento. É como se fosse aquele antecedente criminal que a gente às vezes... É um processo que ele teve uma condenação, ele vai ficar ali para você consultar. Houve uma condenação, então fica ali como é um crime que ele cometeu e ele foi condenado e vai permanecer ali, mesmo que ele saia do Cadastro Nacional. Entendi. Porque o Cadastro Nacional, ele vai ser, depois de transitado julgado, e permanecerá durante o cumprimento da pena. Quando ele termina o cumprimento da pena, sai do Cadastro Nacional, porém, em primeira instância, ficará para consulta nos TJs dos estados. Então, a consulta processual naquela... Comunico que essa Comissão de Educação e Cultura realizou nos anos de 2023 e 2024 18 audiências públicas para debater o novo Plano Nacional de Educação, PNE. Em 2023, quando o projeto de lei ainda não havia sido apresentado, nos antecipamos como comissão e realizamos 8 debates com 38 instituições, abordando as seguintes áreas temáticas. E quero saudar, inclusive, o senador Esperidião Amin, aqui presente, sempre participando de todas as audiências públicas. E quero cumprimentar também a deputada doutora Maíra, do Ceará. Seja muito bem-vinda. 38 instituições abordando as seguintes áreas temáticas: mapa do caminho e os grandes objetivos, monitoramento, controle, accountability no novo PNE, as redes de educação básica, prioridades e demandas no novo PNE, educação especial, educação bilíngue de surdos no novo PNE, nada sobre nós sem nós, as redes de educação superior, prioridades e demandas no novo PNE, o PNE vigente, o novo PNE, continuidade ou ruptura, o novo PNE segundo os trabalhadores da educação e os estudantes. Em 2024, quando o projeto de lei foi apresentado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, o projeto de lei está na Câmara dos Deputados, doutora Maíra,
realizamos mais 10 debates com a participação de 44 instituições, abordando todas as etapas e modalidades da educação básica e também a educação superior pública e privada. Nesse sentido, tudo que eu estou mencionando estará no portal da comissão e com o objetivo de divulgar o resultado desses debates e também de subsidiar os futuros trabalhos acerca do Plano Nacional de Educação, encaminharemos aos gabinetes dos senadores da Comissão de Educação, aos membros da Frente Parlamentar Mista de Educação e aos participantes das audiências a publicação, o novo Plano Nacional de Educação em debate, audiências públicas da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal em 2023 e 2024. É esta publicação que eu estou mostrando aqui também, não é o relatório com um resumo de todas as audiências públicas para que isso subsidie o debate que vem a acontecer, doutora Maíra, lá na Câmara dos Deputados e caros senadores também. Eu leio rapidamente a introdução, não vou ler o relatório todo, obviamente, mas fica à disposição e estará chegando nos gabinetes, né, também. O Plano Nacional de Educação, PNE, previsto no artigo 214 da Constituição Federal, com duração decenal e status de lei, é um instrumento fundamental para a orientação das políticas educacionais do país. Nos termos da Carta Magna, a lei do PNE tem o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam ao avanço da educação brasileira na direção da superação de nossos problemas educacionais e construção de uma educação de qualidade. Então, foram realizadas, como eu mencionei, 8 audiências públicas no ano passado, quando esse documento ainda não havia chegado ao Congresso Nacional, e neste ano, após a chegada do documento na Câmara dos Deputados, foram realizadas mais 10 audiências públicas, com dezenas de instituições já mencionadas, e foram apresentadas algumas recomendações que, obviamente, a gente envia à Câmara dos Deputados para apreciação e subsídio, porque é uma fruto de muito trabalho aqui na Comissão de Educação e Cultura do Senado. Então, ante o exposto, as recomendações que fazemos são as seguintes. Número 1, considerar os direitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, nas convenções, nos pactos e acordos internacionais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na legislação e nas experiências bem-sucedidas de políticas educacionais, como a principal e indiscutível referência a nortear os debates sobre o PNE, de forma a superar impasses e caminhar na construção de um plano coerente e capaz de transformar a educação brasileira nos próximos 10 anos. 2. Dar prioridade à discussão do PNE na pauta do Congresso Nacional, de modo a garantir sua aprovação no prazo adequado, evitando novos adiamentos. O senador Esperidião, a mim, inclusive, foi o relator, da prorrogação do Plano Nacional de Educação atual para mais um ano, para evitar novos adiamentos, descontinuidades e atrasos que comprometam a elaboração e implementação dos planos subnacionais e das políticas educacionais. 3.
buscar o trabalho coordenado entre os relatores do PNE, nas Câmaras dos Deputados e no Senado Federal, de forma a permitir a colaboração e o aprofundamento técnico e político sobre o plano, com celeridade na tramitação. 4. Estabelecer articulação entre o Congresso Nacional, a sociedade civil e o governo para acelerar a tramitação e aprovação da lei do Sistema Nacional de Educação, de modo a garantir a articulação federativa, a elaboração dos planos decenais, subnacionais e a execução das metas do PNE. 5. Adotar no PNE visão sistêmica da educação, da creche até o pós-graduação, promovendo a valorização de todos os níveis de ensino. 6. Manter e aprimorar os mecanismos de monitoramento nacional das metas do novo PNE, analisando a possibilidade de se realizar monitoramento desagregado em nível subnacional e acompanhamento dos resultados alcançados nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, inclusive por meio da disponibilização eletrônica de dados e ferramentas de acompanhamento. 7, incentivar durante a tramitação do novo PNE que estados, Distrito Federal e municípios se engajem na elaboração de seus planos educacionais, com base nas diretrizes e objetivos preliminares em discussão no Congresso Nacional, ampla participação social, consideração das realidades locais e apoio técnico e financeiro do governo federal. 8. Incluir metas robustas de ampliação e qualificação do atendimento escolar em todas as etapas da educação básica e na educação superior, garantindo a universalização do ensino obrigatório, com equidade entre os diferentes grupos populacionais e prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, prevendo mecanismos de implementação e de monitoramento periódico, inclusive metas intermediárias que permitam acompanhamento tempestivo e correção de rumos ao longo do decênio. 9. Estabelecer metas claras e mensuráveis, ligadas a mecanismos de responsabilização criteriosos, voltados para assegurar efetividade ao novo PNE, evitando abordagens que inviabilizem o trabalho dos professores, gestores de escolas e dirigentes estaduais e municipais de educação. 10. Assegurar a participação da sociedade civil no debate sobre a construção do PNE e criar mecanismos de transparência e informação para que os cidadãos possam acompanhar a implementação do plano e exigir o cumprimento de suas metas. 11. Fazer constar do plano objetivo relativo à educação ambiental e às mudanças climáticas, a fim de preparar as novas gerações para os desafios contemporâneos, promover a sustentabilidade socioambiental e garantir a adaptação das infraestruturas e continuidade das atividades escolares em todos os níveis de ensino, durante situações emergenciais. 12. Incorporar ao novo plano estratégia relacionada aos usos e impactos da inteligência artificial na educação, assegurando a ampliação da conectividade das escolas e o uso pedagógico da tecnologia, sem perder de vista os riscos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. 13. Garantir que o novo PNE promova a educação especial, contemplando a diversidade de faixas etárias, desde o nascimento, e alinhada ao conceito de educação ao longo da vida, assegurando o direito de opção
dos alunos e suas famílias por modalidades e tipos de estabelecimento escolar. 14. Assegurar que o novo plano inclua a valorização de todos os profissionais da educação com salário condigno, concursos, planos de carreira, melhores condições de trabalho, formação inicial e continuada de qualidade e atração... Só um minutinho, por favor. De jovens para as licenciaturas. 15. Fortalecer no novo PNE a perspectiva da gestão democrática do ensino público e da participação da comunidade escolar nos processos decisórios e pedagógicos de cada estabelecimento de ensino. 16. Garantir um financiamento adequado da educação no novo PNE, promovendo a ampliação dos recursos com racionalidade, transparência e eficiência, tanto em relação às fontes quanto às despesas, sem perder de vista os déficits de acesso, qualidade e equidade que ainda persistem na educação brasileira, tendo o custo aluno-qualidade como ferramenta para assegurar padrões adequados de infraestrutura e recursos nas escolas e considerando os avanços obtidos pelo novo Fundeb. 17, vai até o número 22, 17, assegurar que haja alinhamento entre as metas do PNE e a legislação orçamentária, com a participação das áreas de orçamento, tanto do governo quanto do Poder Legislativo, no processo de elaboração do PNE. 18. Reconhecer no novo PNE a contribuição das instituições privadas, especialmente as comunitárias, confessionais, filantrópicas e sem fins lucrativos, nas diferentes modalidades educacionais, assegurando que as parcerias público-privadas sejam guiadas pelo interesse público e pelos critérios de qualidade e equidade na oferta escolar. 19. Assegurar no novo PNE mecanismos de articulação intersetorial da educação com outras áreas, como cultura, artes, esporte, segurança pública, assistência social e saúde, para garantir o desenvolvimento pleno e integral dos estudantes, não só em termos de aprendizagem, mas também de bem-estar físico e mental para toda a comunidade escolar. 20, sugestão de número 20, fortalecer a perspectiva. Que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Mensagem número 1558/2024 da Presidência da República, que encaminha, nos termos do disposto do artigo 71 da Lei nº 14791 de 2023, o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, extemporâneo de novembro de 2024. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12/2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estará disponível para consulta no site dessa comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Senador Excelci. Presidente, não poderia deixar de falar aqui sobre a reforma tributária, né? Vossa Excelência acompanhou até tarde da noite aqui o trabalho que nós fizemos, discutindo e apresentando várias emendas, negociando as emendas, e agora vem a Câmara e desconsidera tudo que foi feito aqui. Como eu disse, né, a gente precisava ter tratado dessa matéria aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, com mais tempo. E eu espero, presidente, que esse pacote que está na Câmara, que devem votar essa semana, não vá direto para o plenário, matéria de cunho fiscal, né, econômico, e que a gente traga para... Não tem condição de votar essa matéria este ano lá, esse pacote que está na Câmara, sem analisar realmente tudo isso. Então, eu pediria a Vossa Excelência, como presidente da CAI, que forçasse um pouco para que o presidente mandasse essa matéria para cá
para a gente debater, avaliar, porque realmente mexe muito com o BPC, né? E realmente é uma maldade muito grande, como estão fazendo agora lá também com o BPC lá, com o PCD, né, na reforma tributária, estão tirando isso também. Tem consequências graves ali, então, no pacote. Então, eram essas considerações. Vamos ver se a CAI realmente se posiciona no sentido de trazer essa matéria para debater aqui. Evidentemente que não dá tempo de fazer isso essa semana. Obrigado, presidente. Com certeza, senador Exalci. Eu quero reforçar aqui, senador, e concordar com Vossa Excelência. Tudo que nós fizemos praticamente aqui foi estar sendo desconsiderado ali na Câmara, aliás, ali com os nossos deputados. É lamentável. Inclusive, lamentável, presidente, foi bem discutido. Inclusive é o seguinte, eles colocam lá tudo que tem direito, até 26,5, até um pouco mais. Aí vem para o Senado, você não pode botar mais nada. Só pode considerar o que eles decidiram. Quer dizer, não tem sentido. O Senado precisa realmente se impor com relação à Câmara, porque do jeito que está, não precisa de Senado. Para quê? Né? Prezadas senadoras e prezados senadores, gostaria de iniciar nossa reunião registrando que hoje é nossa última reunião na presidência desta Comissão de Assuntos Econômicos. Gostaria, então, de lembrar alguns números desse período à frente desta honrada comissão e fazer breves registros sobre nossos trabalhos. No total, senador Exalci, senador Otto, senador Fabiano Contarato, realizamos 127 produtivas reuniões, contando com a de hoje, onde foram deliberados e aprovados quase 300 projetos de lei, além dos requerimentos das mensagens de crédito e das mensagens de indicação de autoridades, além dos que serão os projetos de hoje. Além das reuniões deliberativas, realizamos 45 audiências públicas, sempre presididas pelos autores dos requerimentos, prática que fiz questão de manter durante todo o meu mandato para dividir com os demais membros da comissão a posição de liderar as principais atividades sob nossa responsabilidade. Também sabatinamos 15 autoridades, no total, dentre indicados, a diretoria do Banco Central, conselheiros do Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, e o presidente do Banco Central no período de 2025 a 2028. Dentre os quase 300 projetos aprovados, tivemos propostas de extrema relevância para o aperfeiçoamento de nosso ordenamento jurídico, contribuindo para o melhor funcionamento de nossa economia e o maior bem-estar de nossa população. Deliberamos sobre áreas e setores diversos da economia, como agronegócio, agricultura familiar, ciência e tecnologia, saúde, educação, direito das mulheres, meio ambiente, respostas a calamidades públicas, como as de enchentes que ocorreram durante esse período. Discutimos e votamos também proposições sobre economia solidária e empreendedorismo, e ainda diversos projetos visando oferecer maior eficiência ao Estado, desde enfrentamento de filas do INSS, igualdade salarial entre mulheres e homens, o programa Desenrola, crédito para micro e pequenas empresas e muitos outros, até o projeto que concedeu indenização por dano moral e pensão especial às vítimas do Zika vírus e outros que transfere saldos remanescentes da educação de anos anteriores para a execução deste ano, permitindo a retomada da construção de escolas e creches, entre outras despesas. Sobre a reforma tributária, constituímos grupos de trabalho, tanto na etapa da proposta de emenda à Constituição, a PEC, quanto na etapa da regulamentação por meio de projeto de lei complementar. Realizamos 30 encontros com especialistas de todos os setores da economia, que resultou em relatórios elaborados pelos coordenadores, senador Efraim Filho, da PEC, e senador Exalci Lucas, do projeto de lei. Os relatórios continham uma série de sugestões de emendas que foram acatadas em sua grande maioria. Na PEC 22 emendas e no PLP 40 emendas incorporadas ao texto da reforma. Nesses 2 anos à frente dessa comissão, tivemos muitas horas de reflexão e discussão aqui neste plenário, que certamente trarão frutos aos cidadãos brasileiros e aos seus governantes, seja no âmbito federal,
estadual ou municipal. Assim, por fim, gostaria de agradecer às senadoras e aos senadores que estiveram aqui por todos esses meses, fazendo questão de estudar as matérias e trazer suas contribuições de extrema relevância para o debate consistente e saudável que verificamos aqui de forma habitual. Sim, neste colegiado de tão importante atribuição de deliberar sobre proposições de extrema relevância e profundidade, verificamos debates técnicos e fundamentados e, ao mesmo tempo, amistosos e respeitosos. Obrigado a todos também por isso, por colaborarem de forma substancial para sermos produtivos com profundidade nos conteúdos e com admirável harmonia no convívio durante todos os nossos encontros semanais. Agradeço também ao secretário da CAI, João Pedro, e toda a equipe de servidores da comissão pela dedicação e competência no exercício de suas atividades. Por fim, sobre a nossa reunião de hoje, gostaria de destacar o projeto de lei número 1103 de 2022, que inclui assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens, de autoria do senador Jader Barbalho e relatoria da senadora Damares Alves. O parecer registra que o censo agrícola do IBGE indica que a agricultura familiar é a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, com uma produção diversificada de grãos, proteínas animal e vegetal, frutas, verduras e legumes. E ainda, que nesse universo os agricultores familiares têm importância tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para o controle da inflação dos alimentos do Brasil, produzindo cerca de 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite e 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Atualmente, as linhas de crédito rural são estabelecidas somente por resoluções do Conselho Monetário Nacional, CMN, de forma que a criação de legislação específica poderá promover a necessária segurança jurídica a esses importantes agentes de nossa economia. Então, é o que tinha a dizer. Senhor presidente. Senadora Soraya, com a palavra. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho deste ano aqui na presidência dessa comissão. Bom dia, caros colegas. Presidente, nós teremos a CPI das BETs agora, que vai começar. Eu gostaria de pedir a sensibilidade dos colegas para que eu leia o relatório do projeto de lei 801 de 2024 do senador Giordano, e vou resumir o máximo possível. Então, se fosse possível colocar agora na primeira e extra pauta, já foi conversado antes, e a importância deste projeto para aprovarmos nesse ano. Então, peço vênia aos colegas, atenção, e prometo ser breve. Gostou dos senadores, senadoras? A inversão de pauta aqui, isso aí tá, extra pauta, pedido pela senadora Soraya Tronic. Eu pediria a Vossa Excelência, presidente, como eu estou na CPI da BET também, na sequência pudesse relatar o item 6 e até o 5 do Irajá também, parece que o Irajá pediu que eu relatasse a DOC e o 5. O meu é o 6. Presidente, pela ordem. Presidente. Concordo, presidente, com todas as antecipações, contanto que não prejudique a minha, que é o segundo item da pauta. Senhor presidente. Senador Otto, com a palavra, senador. Senhor presidente, eu peço a vênia, senadora Soraya, os seus senadores, para destacar o seu trabalho à frente da Comissão de Assuntos Econômicos. A segunda comissão mais importante do Senado Federal, e que, no seu comando, aprovou várias matérias que foram determinantes para a ajuda ao governo federal, inclusive o próprio governo do seu estado, o estado de Goiás, Vossa Excelência sempre de uma forma correta. E, acima de tudo, se eu tivesse que definir com a palavra o senador Vanderlan Cardoso, eu diria um trabalhador,
alguém que gosta de trabalhar, ao longo da sua vida sempre foi assim, na sua parte empresarial, profissional, empregador, assinador de carteira de trabalho de muita gente, com a vida ilibada, determinada a fazer aquilo que é correto, como fez à frente da Comissão de Assuntos Econômicos. No meu estado, eu vivo de uma frase que eu trago desde a época de médico e professor da Universidade Federal da Bahia e também na área política. Nada resiste ao trabalho. Trabalho ninguém esquece. Portanto, eu vejo Vossa Excelência, às vezes, ser criticado, pessoas até do seu próprio estado, mas nada, uma calúnia não resiste ao trabalho, uma tentativa de deslustrar a imagem de um homem de bem como Vossa Excelência não resiste ao trabalho. Vossa Excelência é esse trabalhador, esse executor, e que deu uma contribuição muito grande agora na reforma tributária, com tantas e quantas reuniões que fez para colaborar com a PEC, primeiro a PEC da reforma tributária, e agora com a lei complementar que foi para a Câmara dos Deputados para finalizar e ser sancionada pelo Presidente da República. Eu quero dizer da minha admiração por Vossa Excelência e esperar que Vossa Excelência continue contribuindo com o nosso país e com o seu querido Estado de Goiás. Parabéns pelo seu trabalho à frente da Comissão de Assuntos Econômicos. Só tenho que agradecer a Vossa Excelência, senador Otto, pelas suas palavras. Senador Fabiano. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de fazer o registro aqui. Vossa Excelência sabe do meu carinho, respeito e admiração que tenho e pela serenidade, sobriedade e equilíbrio que sempre demonstrou à frente de uma comissão tão importante como essa Comissão de Assuntos Econômicos, né? Marco Aurélio, um grande filósofo, ele tem uma frase que eu gosto e que retribua ao senhor, né? A gente não pode perder tempo dizendo o que um homem bom deve ser. Seja um, e Vossa Excelência é esse tipo de homem, esse homem que efetivamente dignifica a boa classe, a boa política brasileira. Eu, como neófito dentro desse Senado, na política, pode ter certeza que eu fico extremamente feliz tendo Vossa Excelência nos quadros do Senado Federal, e em particular na presidência dessa CAI, e parabenizo por todo o trabalho que vem aqui desenvolvendo por essa tão importante comissão. Parabéns. Obrigado, senador, pelas suas palavras. Senador Marco, com a palavra, senador. Presidente Vanderlan, primeiro, a enorme satisfação de Vossa Excelência ser do mesmo partido que eu sou. Segundo, dizer que Vossa Excelência, nesse período que esteve à presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, procurou ouvir a todos, a ser bastante equilibrado na distribuição para todos os membros de relatórios de máxima importância para o país e para o funcionamento do nosso país. É uma comissão de Assuntos Econômicos, uma das comissões mais importantes que temos no Senado Federal. Vossa Excelência fica registrado como um dos presidentes dessa comissão. Mas além da relação de amizade e carinho que eu tenho por Vossa Excelência, quero lhe parabenizar. Goiás deve ficar muito orgulhosa pelo seu trabalho, não como senador num todo, mas especificamente como presidente. E me somo às palavras do senador Otto. A maledicência, às vezes, e nós estamos sujeitos a isso, eu já fui sujeito a muito sobre isso, de colocarem pechas que a gente não é por aí. O trabalho de Vossa Excelência foi excelente. Vossa Excelência nunca esteve aqui para tirar proveito do cargo de senador ou de presidente dessa Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor sempre lutou a boa luta, a luta que beneficiasse a população brasileira e principalmente o estado de Goiás. Por isso, meus parabéns, Vossa Excelência está de parabéns por ter exercido com tanta transparência, com tanto equilíbrio essa comissão tão importante. Muito obrigado por ser meu amigo e por pertencer ao nosso partido. Obrigado, senador Omar. Mas, senador Omar, eu tive bons professores, foi observando, primeiramente o Otto, que eu tive o prazer de sucedê-lo na Comissão de Ciência e Tecnologia ao Senado, chegar aqui ao Senado Federal, e Vossa Excelência também aqui na CAI. Então, procurei observar e ver como é que era a condução feita por vocês dois aqui, né?
Senhor presidente, eu conversei com a senadora Soraya. O meu projeto é um projeto simples, o relatório já foi disponibilizado, eu só vou fazer a leitura do voto, porque é de fundamental importância. Ela entendeu e, se Vossa Excelência assim aquecer, como é o primeiro item, eu pediria. Item 1, mensagem SF número 62. Dele é 1, tá? 62 de 2024, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 5º e 7º e 8º da Constituição, autorização para contratar operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 57.600.000 dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Serra, Estado do Espírito Santo, e o New Development Bank, NDB, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Requalificação Sustentável para o Desenvolvimento e a Mobilidade Urbana do município de Serra, Espírito Santo. Requalifica Serra. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Fabiano Contarato. Com a palavra, senador, para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Como o relatório já foi disponibilizado para os colegas senadores, vou direto ao voto. Após o exposto, apresentamos o voto favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal 62, nos termos do seguinte projeto de resolução que está em anexo. Senhor presidente, apenas falando que a Serra é um município, o maior município do Estado do Espírito Santo, que tem ali 570 mil habitantes, que tem muita desigualdade social. Eu fui delegado de trânsito. Aqui nós vamos implementar transporte público de qualidade, uma infraestrutura melhorada, a integração nos moldais, políticas inclusivas. Então, eu agradeço a colaboração dos colegas, senadores e senadoras, para a aprovação desse crédito à Prefeitura do município da Serra, que está tendo uma excelente gestão com o atual prefeito Sérgio Vidigal, a quem aqui estendo o meu agradecimento enquanto capixaba, não sendo morador do município, mas pelo trabalho que ele sempre desempenhou à frente dessa prefeitura. Obrigado. E caso seja aprovado, que seja em regime de urgência para que seja aprovado no plenário do Senado Federal. Obrigado, senhor presidente. Com certeza. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do PRS que apresenta. Consulta os senadores e senadoras o pedido de urgência da mensagem SF número 62 de 2024, pedido de urgência ao plenário, feita pelo relator, senador Fabiano Contarato. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, vai ao plenário. Senhor. Item 2. 801. Como a mensagem é só, senadora, é muito rápida, é 1 minuto, e o senador Anjo, eu estou meio com ciúme dessa comissão das betes aí, viu? Então, hoje está todo mundo indo lá para as betes, né? Então, pedir Vossa Excelência, será um prazer. Hoje é a nossa última reunião. Então, item 2, mensagem SF número 77 de 2024, submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 125 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o município de Salvador, Estado da Bahia e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Inclusão Social e Territorial de Salvador, Bahia. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Anjo Coronel. Relatório, favorável nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Concedo a palavra ao relator, senador Anjo Coronel. Em tempo, senador Anjo, queria registrar a presença aqui do deputado Léo Prates, da Bahia, do PDT. Seja bem-vindo, deputado. Com a palavra, senador. Presidente Vanderlan, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo. Gostaria, presidente, de parabenizá-lo pela condução e dizer que a Bahia hoje também se sente honrada, que foi protocolado agora o título de cidadão baiano, o deputado estadual Ângelo Coronel Filho, para Vossa Excelência na Assembleia Legislativa. Por ser investidor no Estado, por ter segunda moradia no Estado e, quem sabe,
Vossa Excelência, virando baiano de fato de direito, não vem investir mais ainda, que precisamos gerar emprego na Bahia. É uma honra para mim. Aliás, estou sendo mais baiano hoje que goiano. Pois é honra nossa. Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a mensagem do Senado Federal número 77/2024 da Presidência da República, que submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 125 milhões de dólares americanos entre o município de Salvador, Estado da Bahia, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Inclusão Social e Territorial de Salvador, Bahia. Vamos ao relatório, senhor presidente. Vem análise do Senado Federal a contratação de operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de 125 milhões de dólares americanos de principal entre o município de Salvador, Estado da Bahia, e a Corporação Andina de Fomento, CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Inclusão Social e Territorial de Salvador, Bahia. O Programa de Inclusão Social e Territorial, PIST, desenvolvido em Salvador, Bahia, tem como principal objetivo promover o desenvolvimento urbano sustentável e a inclusão social, buscando melhorar a condição de vida de comunidades vulneráveis, focado especialmente em áreas de ocupação irregular ou com infraestrutura precária. O programa visa integrar esses territórios ao tecido urbano formal da cidade, proporcionando acesso a direitos e oportunidades para os moradores. Uma das principais metas do programa é melhorar a infraestrutura urbana dessas comunidades, deputado Léo Prates, por meio da ampliação e qualificação da rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação das vias. Além disso, o PIST também trabalha para regularizar áreas de ocupação irregular e oferecer moradias dignas para famílias que vivem em condições inadequadas. Esses esforços visam assegurar segurança jurídica e melhores condições de habitação para os beneficiados. Outro eixo fundamental do programa é a promoção da inclusão social. Por meio de ações integradas, o PIST busca ampliar o acesso a serviços essenciais, como educação, saúde e assistência social, além de oferecer programas voltados para a qualificação profissional e geração de emprego e renda. Desta forma, o programa contribui para reduzir a vulnerabilidade social e criar oportunidade de desenvolvimento para os moradores. Análise, senhor presidente Vanderlan Cardoso. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou a informação referente ao mutuário, manifestando-se favoravelmente ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja visto que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou que o mutuário, ou seja, a Prefeitura de Salvador, recebeu classificação a mais quanto à capacidade de pagamento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização de operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União. Ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto na portaria normativa do Ministério da Fazenda número 500, de 2 de junho de 2023, que trata-se da adimplência do ente. O cumprimento substancial das condições especiais prévias pelo desembolso, bem como formalizado o contrato de contragarantia. A Secretaria do Tesouro Nacional também emitiu parecer onde constam a verificação dos limites e condições para a contratação da operação de crédito, a análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da garantia da União e as informações relativas aos riscos para o Tesouro Nacional. Portanto, fica amplamente evidenciada não só a importância do empréstimo, cuja aprovação iremos propor nesta data, como a sua extrema relevância. Trata-se de iniciativa que, com certeza, trará enormes ganhos ao município de Salvador, no estado da Bahia. O voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceitou as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externa pretendida, nos termos do projeto original. Aqui, senhor presidente, gostaria que os nobres colegas e colegas
apreciasse essa matéria e votasse, que é de grande importância para a capital do estado da Bahia, Salvador. Como Vossa Excelência anunciou, estamos aqui ao lado do nosso deputado federal do PDT, Léo Prates, já foi secretário de Saúde, exercendo um trabalho brilhante no município de Salvador, e só que agora ele virou polivalente. Além de estar na área de saúde, também está preocupado com a área social, com a área de saneamento, isso que é muito importante, porque é um jovem, uma carreira promissora na vida política e que muito honra a Bahia com o seu mandato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Parabéns pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Se encaminhasse em regime de urgência para que fosse apreciado hoje no plenário do Senado Federal. Obrigado. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos do PRS que apresenta. A matéria vai ao plenário. Em votação, pedido de urgência, mensagem SF número 77/2024. Senadores e senadoras que concordam com o pedido de urgência feita pelo relator, Ângelo Coronel, permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai ao plenário. Item projeto de lei número 801 de 2024, não terminativo, dispõe sobre a doação de alimentos humanos ou animais por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. Autoria, senador Giordano. Relatoria, senadora Soraya Tronic. Relatório favorável ao projeto e à emenda número 1T e contrário à emenda 2T. Observações. A matéria será apreciada pela CRA, seguindo posteriormente a CAS, em decisão terminativa. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic para a leitura do seu relatório. Senadora Soraya. Senhor presidente, agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência e dos colegas. Mas antes de começar, que eu serei bastante rápida aqui, eu gostaria de fazer coro aos elogios que foram tecidos em relação à vossa atuação nesta comissão. Trabalhamos muito, deliberamos muito e, acima de tudo, dizer aqui, repetir as palavras do senador Otto, que nada resiste ao trabalho. O senhor passando por uma série de situações de calúnia, difamação, eu também. E, por um certo lado, a gente busca ver qual é o lado positivo. Neste ano, do ano passado para cá, eu subi 11 pontos, de 7% no meu estado, eu fui para 18%. 11 pontos no período de um ano. E essas calúnias vêm, geralmente, no momento em que a gente está chamando a atenção. Agora, calúnia, difamação ou denúncia sem provas, isso não passa de fofoca, mexerico, fuxico, de gente futriqueira. Então, o senhor não é o único, nós estamos trabalhando, só quem não passa por isso é quem não trabalha. Quem não causa nenhum medo para os demais, o medo de ser derrotado nas urnas, questões assim. Então, eu me solidarizo com Vossa Excelência, estou no mesmo barco de Vossa Excelência e nada resiste ao trabalho e a gente combate isso com provas. Então, vai aí minha solidariedade. Bom, eu vou passar a leitura do relatório do projeto de lei 801 de 2024, do senador Giordano,
que dispõe sobre a doação de alimentos para humanos ou animais por indústrias, estabelecimentos comerciais e assemelhados a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, sem fins lucrativos, bem como as doações financeiras feitas a entidades de proteção dos animais sem fins lucrativos. Essa matéria é muito importante, maiormente quando no G20, o que mais foi discutido e foi um marco, a adesão dos chefes de Estado e um volume impressionante para a adesão do projeto do presidente Lula no combate à fome. Todos os requisitos de admissibilidade, de competência, de juridicidade estão presentes. Eu vou passar para a análise do mérito em si, tá? Por favor, senhor. No que concerne ao mérito, esta proposição é oportuna e trata de enfrentar uma questão importante para o nosso país, que é a segurança alimentar, mais especificamente a doação de alimentos. Isso porque, embora o Brasil tenha uma produção agrícola robusta, a preços competitivos, que permite alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas aqui dentro do nosso país e no mundo, a questão da insegurança alimentar ainda afeta milhões de brasileiros por causa da dificuldade de acesso. Ou seja, comida há, o que não há é o acesso e proibições que não fazem sentido no momento desse. Para se ter uma ideia, a Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, detectou que no começo de 2022, cerca de 33 milhões de brasileiros sofriam, em algum grau, a insegurança alimentar. O que eu, que sou leiga na área de alimentação, não sou nutricionista, chamo de fome. É fome que as pessoas passam. E, neste sentido, podemos atestar que este projeto de lei vem estimular a doação de alimentos, o que pode somar esforços, junto a outras políticas públicas de segurança alimentar, para amenizar este problema e trazer dignidade às pessoas. Também a proposição enfrenta a questão da segurança jurídica das doações, prevendo cadastro e registro, bem como define de forma clara e equilibrada as responsabilidades dos diversos atores neste processo. Ademais, essa proposição cria incentivos econômicos à doação de alimentos ao permitir que os doadores possam auferir alguma redução na apuração do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E aqui eu já antecipo que não há renúncia fiscal. Vou ler um trechinho de um texto importante sobre esse aspecto. E este PL também contribui para a proteção dos animais, considerando que permite que a doação financeira de pessoas físicas, na verdade são pessoas naturais, é assim que o texto legal diz, pessoas naturais e não físicas mais. Pessoas naturais para as organizações que se dediquem à causa da proteção dos animais, possa se somar àquelas hipóteses de dedução já previstas na legislação do imposto de renda. Ou seja, com a aprovação deste PL, a proteção dos animais seria acrescentada ao rol de hipóteses de dedução, sem, no entanto, alterar o limite total que pode ser deduzido, ou seja, sem prejudicar o potencial de arrecadação desse tributo. Por isso, a proposta legislativa, ora analisada, não implica em novas renúncias de receita e, por isso, não necessita de estimativa de impacto econômico e financeiro nos termos do artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, a este PL foram oferecidas 2 emendas. A emenda 1T é oportuna para inserir na proposição a questão do transporte da doação de alimentos, prevendo expressamente a figura do transportador, ampliando assim a segurança jurídica deste processo. Ao prever o cadastro também do transportador, facilita a fiscalização deste processo, dando condições de integridade.
Também acerta ao permitir o acréscimo dos valores gastos com transporte das doações no cômputo das deduções do imposto de renda. Por sua vez, a emenda 2T também é bem intencionada ao buscar ampliar o universo de deduções possíveis às empresas que doarem alimentos. Para além da dedução para empresas que apurem imposto de renda pessoa jurídica pelo lucro real, a emenda 2T prevê que aquelas empresas que apuram pelo lucro presumido também poderiam doar. Entretanto, em que pese a boa intenção exarada nesta segunda emenda, ela traz complicações adicionais a uma questão já delicada neste momento em que o país se esforça por encontrar um balanço importante no ajuste fiscal para aumentar a credibilidade junto aos mercados e potenciais investidores. Dessa forma, consideramos que a emenda 2T ainda não estaria em condições de ser aprovada e sua ideia poderia ser apresentada ou reapresentada posteriormente, de forma autônoma, para permitir melhor estudo pela área econômica, permitindo a aprovação neste momento das questões já pacificadas. E o voto, senhor presidente, é pela aprovação do PL número 801 de 2024, bem como pela aprovação da emenda 1T e rejeição da emenda 2T a ele apresentadas. Eu não sei de quem é a emenda 1T. Não sei de quem é para poder... Duas do senador Messias de Jesus. Então, parabenizo o senador Messias de Jesus e peço a compreensão dele. Parabenizo em relação à emenda 1T acatada e a 2T não neste momento. Senhor presidente, o consultor Alberto Zolve trata dessa questão de renúncia. Por isso eu peço à liderança do governo a sensibilidade, como não é terminativo este projeto aqui, que poderia analisar posteriormente. Não há renúncia fiscal. As doações aos fundos serão dedutíveis até o limite de 6% do imposto de renda de pessoa física devido. Esse limite será compartilhado com doações a projetos culturais, esportivos, de audiovisual e aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e para pessoas idosas. Ao manter o limite de dedução vigente, os projetos não dão ensejo ao aumento do potencial de renúncia de receitas. Apenas habilitam os fundos a competirem pelas doações. De acordo com a Receita Federal, em 2024 já foram registradas 237 mil doações, totalizando um valor de 330,4 milhões de reais. A maior parte delas, 59%, foi destinada a fundos de crianças e adolescentes. Os fundos de pessoa idosa receberam 41%. Então, segundo o Zolve, as deduções são pouco exploradas pelos contribuintes. Esse permissivo de 6% ainda é pouco utilizado e, ao meu ver, segundo ele, não é uma perda significativa para a União. Nós temos que respeitar o desejo das pessoas de quererem dar uma destinação para o imposto que elas pagam. Para o contabilista Gustavo Nunes, aumentar a possibilidade de deduções na hora de declarar o imposto de renda pode ser benéfico para a sociedade e para o contribuinte. A dedução para fins de imposto de renda ainda é muito limitada. O contribuinte não tem muita opção de se beneficiar na hora de fazer sua declaração. Com esses projetos que ainda estão para ser aprovados, esse leque tende a se estender, ressalta o especialista. E, com isso, ajuda o poder público a cuidar de crianças, de adolescentes, de animais. Os animais estão dentro de uma saúde única integrada. Então, não há motivo pelo qual se preocupar, porque cuidando de crianças, adolescentes, idosos e animais, nós também estamos colaborando com o SUS. Então, é este o voto, senhor presidente, e gostaria também de pedir a votação do requerimento de urgência para plenário. Obrigada. Não cabe, não. Para discutir, senhor presidente. A matéria está em discussão. Para discutir a matéria, senador e líder Jacques Wagner. Eu peço até vênia à relatora e também ao autor, senador Jordano, mas repare, senhor presidente, o relatório foi apresentado hoje, como extra pauta. Eu acho que tem temas dentro do projeto que precisam ser aprofundados. Por exemplo, vou repetir, é nobre a intenção, mas, por exemplo,
está isentando de responsabilidade civil criminal, por hipótese, se algum alimento desse acabar sendo utilizado e produzir, sei lá, um mal-estar ou alguma coisa desse tipo, está isentando o doador. Então, na minha opinião, eu acho que a iniciativa é nobre, mas eu peço vênia por isso, que foi apresentado hoje o relatório. Então, eu queria pedir vista do processo. Pedido de vista feito pelo líder, senador Jacques Wagner, concedido. Senador, para discutir a matéria? Com a palavra, senador. Na verdade, eu gostaria que a relatora me esclarecesse um pouco mais esses alimentos, que tipo de alimento seria. Por exemplo, um restaurante, o que mais se discute é isso. O restaurante pode doar, fazer um programa de doação de alimentos que eles entendam em condições de ser utilizado, porque essa é a grande reclamação. Ou não seria só alimento empacotado, enlatado, definido. Só esse esclarecimento que eu não consegui aqui pegar. Senadora Soraya. Senador Wellington, este está o artigo 2º prevê registro dessas entidades que recebem doações, obrigando que confiram a qualidade dos alimentos, proibindo a revenda, sendo que seu parágrafo único prevê contrato entre doadores e donatários com as condições específicas. O artigo 3º obriga o atendimento a normas sanitárias, sendo que o parágrafo único permite doação de alimentos que perderam condição de comercialização, mas que estejam em condição de consumo. E o 4º, senador Wellington, isenta de responsabilidade civil e penal os doadores por eventuais danos, desde que não haja culpa ou dolo. O artigo 5º permite que os alimentos recebidos sejam novamente doados, desde que os novos donatários estejam no cadastro. O 6º obriga a manutenção de registro de doações pelas empresas doadoras. O 7º permite excluir da apuração do imposto de renda da pessoa jurídica os valores doados, mediante recibo, não excluindo outros benefícios. Então, há contrato e, na verdade, o que eu vejo aqui, há toda uma segurança em torno dessa questão, porque a responsabilidade civil é realmente algo que nos preocupa, tanto é que foi proibido. Mas dentro dos critérios apresentados, porque ele trata de restaurantes também. Então, humanos e animais. Humanos e animais. Nós aprovamos recentemente um projeto aqui do Ciro Nogueira, relatado pelo senador Alan Henrique, sobre doações também com relação ao humano. Mas eu acho que o projeto tem um mérito maravilhoso. Acho que é importante isso. Pelo que eu entendi do projeto, senadora Soraya, senador Wellington, o aproveitamento, por exemplo, de verduras, frutas, nos ceasas. Então, se chega uma verdura que ela não está bonita a aparência dela para a banca, né, para ir para a banca, ali ela já é descartada, mas ela está 100% própria para o consumo. Então, muitas das vezes, essas verduras, essas frutas, esses legumes, eles são jogados fora. Então, acho que esse projeto ele vem a regulamentar isso também, regularizar para que as pessoas sejam autorizadas e podendo até, dependendo do valor, ser abatido no imposto de renda, não é isso, senadora? Tanto de lucro presumido como lucro real, né? Então, só para contribuir, senhor presidente, que não vamos votar mesmo, já foi pedido à vista, né? Mas na condição também de médico veterinário. É claro que os restaurantes, né, seria muito bem possível criar um programa, inclusive, de industrialização daqueles produtos alimentares que já estão em situação de descarte, né? Eu não sei a abrangência do projeto, porque eu creio que isso, inclusive, é estimular para que o empresário possa, ao invés de, inclusive, prejudicar, às vezes, o meio ambiente, possa ser utilizado, né, a bem
da alimentação, não só animal, como humana também. Eu acho que o projeto tem essa... Eu gostaria muito que, se possível, eu vou procurar, inclusive o proponente também, mas a nossa relatora, esses detalhes para que a gente possa, como tem outros projetos similares, né? Não sei se dá para pensar também, enfim. Obrigado, senador. Item 3 da pauta. Eu pedi o item 6, Vossa Excelência, após o pedido da Soraya, eu fiz o pedido também, que eu vou para a CPI das Bertes, como Vossa Excelência. Tá bom. Deixa eu só ler meu empréstimo. É só o item 3 é um empréstimo. Hoje a Bahia está levando os recursos todos da República. Item 3, mensagem SF número 78 de 2024, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal. A autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 42 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do programa Bahia Mais Digital, transformação digital do governo do Estado da Bahia. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Jacques Wagner. Favorável nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Concedo a palavra ao senador Jacques Wagner para a leitura do relatório, senador. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Por favor, senador. E, na verdade, é um empréstimo com o BID para a digitalização das várias áreas do governo estadual. Não é um programa que está começando agora, já existe, e esse dinheiro vem para reforçar o trabalho. O projeto de resolução, o voto, aliás, em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o preceito e as normas do Senado Federal relativos à matéria em análise, devendo ser concedida autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos do seguinte: projeto de resolução do Senado. Autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor 42 milhões de dólares de principal entre o governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujos recursos destinam-se ao Bahia Mais Digital. O Senado Federal resolve. Artigo. É autorizada a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil de 42 milhões de dólares entre o governo do Estado da Bahia e o BID. Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se ao financiamento do programa Bahia Mais Digital, transformação digital do governo do Estado da Bahia. A operação referida no artigo 1º deverá ser realizada nas seguintes condições. Aí é uma série de coisas técnicas, presidente Alessandro, que eu vou também me eximir de ler, porque eu vejo que há outros colegas com outros projetos que querem apresentar, como estamos nessa semana de muitas coisas. Na verdade, o restante no máximo, são dispositivos técnicos. Então, o projeto é no sentido de autorizar o Estado da Bahia a contratar com as condições que já estão descritas e está publicado coisa, é convencional de empréstimo. Tem a palavra, colega. Bom, eu também, como filho de baianos, quero colocar o meu pedacinho aí nesse voto. Claro, apoiando, sim. Acho que é importante que os estados, nesse momento, inclusive, recursos como esse a longo prazo, é extremamente importante para projetos, principalmente estruturantes de cada estado, que normalmente são, né, assim. Então, portanto, não só voto, como também aqui aplaudo o trabalho de todos aqueles que se envolveram, e principalmente os 3 senadores da Bahia. O nosso senador Ângelo Coronel me pediu que, inclusive, registrasse o voto dele, estava aqui presente, mas é extremamente importante porque também, junto com o Otto, enfim, todos os nossos senadores da Bahia têm feito esse trabalho pela nossa querida Bahia. Não, só para votar, vou pedir a urgência convencional. Perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado.
A senhora senadora, os senhores senadores concordam com o relatório, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, empréstimo para a nossa querida Bahia. Eu peço só urgência, senhor presidente, para poder eventualmente levar ao plenário ainda essa semana. Perfeito. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do PRS que apresenta, a matéria vai ao plenário com urgência solicitada e aprovada pelos presentes. Atendendo a solicitação de inversão de pauta, a gente chama agora o item 6, o projeto de lei número 1343 de 22, não terminativo, que cria o cadastro informatizado de obras públicas custeadas com recursos federais. Autoria do senador Rodrigo Cunha, relatoria do senador Isalci Lucas. O relatório é favorável ao projeto e às emendas, números 1 e 2, na forma de emenda substitutiva que apresenta. Observações. Em 26 de 2 de 24, foram recebidas as emendas 1 e 2 de autoria do senador Messias Jesus. A matéria será apreciada pela CTF-100 em decisão terminativa. Com a palavra, o relator, o senador Isalci Lucas. Presidente, peço a vocês para ir direto para a análise. Compete à Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, analisar os aspectos econômico-financeiros das matérias que lhes são submetidas. No âmbito dessa competência, como mencionado na justificação da proposta, o Poder Executivo já dispôs de algum sistema que serviu exatamente ao propósito de acompanhar as obras, como Obras NET e o CISPAC, que cuidavam das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Embora tais sistemas não atendessem integralmente aos termos propostos pelo PL 1343 de 2022, a experiência passada nos dá a convicção de que a implementação do novo cadastro de obras públicas não significará impacto orçamentário e financeiro relevante, de tal forma que não necessitamos de uma estimativa de seu impacto e muito menos apontar medidas compensatórias. De fato, além das experiências do Obras NET e do CISPAC, citadas na justificação da proposição, o Decreto 10.496 de 2020 instituiu o Cadastro Integrado de Projeto de Investimento, CIP. Com as alterações promovidas pelo Decreto 11.272 de 2022, o CIP passou a ser registro centralizado de informações de projeto de investimento em infraestrutura, custeadas com recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social, no âmbito dos órgãos da entidade do Poder Executivo Federal. O registro é operacionalizado por meio da plataforma denominada Obras.gov, disponível inclusive para os outros poderes da União que queiram utilizá-lo, e também para estados, municípios e Distrito Federal. Essas iniciativas nos dão a certeza da inexpressiva magnitude financeira da implantação do cadastro de obras proposto pelo PL 1343 de 2022. Porém, por se tratar de iniciativas próprias do Poder Executivo, mediante a edição de decreto, estão possíveis de eventuais retrocessos, caso algum governo decida desistir ou simplificar demasiadamente o cadastro centralizado. A edição de uma lei determinando a obrigação do cadastro de obras é, portanto, fundamental para que a sociedade tenha garantia de que pode acompanhar com transparência as obras em execução com recursos públicos e justifica plenamente a aprovação do projeto em análise. Quanto às emendas apresentadas, entendemos que elas aperfeiçoam o projeto e devem ser acatadas, sendo necessário apenas um ajuste redacional, já que ambas propõem acréscimo de um mesmo parágrafo 5º. Detectamos uma pequena falha redacional na emenda número 2, pela ausência do termo "se encontram", quando se refere ao repositório onde as informações estão situadas, termo que julgamos, inclusive, que deve ser substituído por "armazenadas". Quanto às sugestões recebidas dos órgãos de administração pública federal, elas aperfeiçoam o projeto por, primeiro, sugerir a inclusão de imagens e vídeos para acompanhamento das obras. 2, oferecer um procedimento de registro que melhor identifique as obras sem engessar demasiadamente os formatos a serem utilizados, permitindo uma maior flexibilidade, especialmente quanto ao registro de vinculação de trechos, subtrechos, lotes, serviços ou etapas que compõem o empreendimento como um todo. 3, passar a responsabilidade do registro, tratamento e atualização das informações dos ordenadores de despesa para os respectivos órgãos e entidades. 4, determinar que a União autorize a adesão dos Estados, municípios e Distrito Federal ao cadastro como desejem. E 5, garantir o devido sigilo quanto for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 6, ajustar o projeto para situações onde, ao invés de empenho
trata-se de instrumento de repasse. E 7º, excluir as empresas estatais não dependentes regidas pela Lei 13.303 de 2016 do escopo da nova norma, em conformidade com o tratamento que vem sendo conferido pelas leis de diretriz orçamentária LDOs nos últimos anos. Entendemos que tais sugestões também aprimoram o projeto, por sua razão que as acatamos, considerando, porém, a quantidade de emendas que seriam necessárias para tantos aperfeiçoamentos e ainda o entendimento que alcançamos em profícuas reuniões com técnicos do MGI, no sentido de conferir mais flexibilidade ao texto da lei, evitando o excessivo detalhamento que deve ser remetido e regulamentação da matéria, entendemos ser adequada a apresentação de uma emenda substitutiva. O voto, presidente. Diante do exposto, manifesto o voto favorável ao projeto de lei 1343 de 2022, bem como as emendas 1 e 2, na forma da seguinte emenda substitutiva. Emenda substitutiva. Projeto de lei 1343 de 2022 cria o cadastro informatizado de obras públicas custeado pelos recursos federais. Artigo 1º. O Poder Executivo deve manter cadastrado e informatizado para consulta pública as obras de engenharia e serviços a elas associados, custeados com recursos oriundos do orçamento que trata o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. São objetivos do cadastro informatizado. 1. Aprimorar o acompanhamento das obras públicas financiadas com recursos da União. 2. Melhorar a eficiência e eficácia no uso dos recursos públicos. 3. Promover a transparência e o controle social. 4. Ampliar a capacidade do Estado de prover bens e serviços públicos. Artigo 2º. Ato do Poder Executivo estabelecerá critério, classificação, conceitos, procedimentos e regras para a implementação do cadastro referido no artigo 1º, devendo dispor, no mínimo, sobre 1. Forma de identificação e georreferenciamento. 2. Descrição do objeto com características relevantes. 3. Valor estimado da obra ou serviço. 4. Data de início da data do termo da execução. 5º. A programação orçamentária federal correspondente. 6. Identificação dos responsáveis. 7. Informações referentes à execução física e financeira. 8º. Aproveitamento e consolidação das informações dos atuais sistemas de banco de dados. 9. Inserção de recursos de imagem e vídeo para acompanhamento das obras. E 10. Hipóteses de dispensa de cadastro total ou parcial, quando estritamente necessário, mediante justificativa, como nos casos de segurança nacional e outras situações de emergência. Parágrafo 1º. A solução tecnológica deverá possibilitar o cadastro do empreendimento como um todo, preservando sua integridade e permitir associações de trechos, subtrechos, lotes, serviços ou etapas que o compõem. Parágrafo 2º. O cadastro deve ter acesso público e restrito e ser disponibilizado em sítio eletrônico. Parágrafo 3º. As informações do cadastro que trata o CAP deverão ser de fácil acesso, representadas em meio digital, estruturadas em formato aberto, referenciadas na internet e disponibilizadas sob licença aberta que permite sua livre utilização. Parágrafo 4º. Os órgãos e entidades que possuem sistema próprio de gestão de obras devem realizar a transferência eletrônica de todos os dados para o cadastro informatizado de que trata essa lei. Parágrafo 5º. O repositório do cadastro deverá fornecer ferramentas de acessibilidade em plataforma amigável, inclusive que possibilite pesquisa com utilização de filtros para informações cadastradas. Parágrafo 6º. As informações do cadastro devem ser passíveis de serem exportadas do repositório em que se encontram armazenadas através de downloads em diversos formatos de arquivos de banco de dados, sendo disponibilizado no mínimo nos formatos de software livres e daquelas mais utilizadas pelo cidadão comum. Artigo 3º. A unidade responsável pela programação orçamentária por meio do qual o projeto de investimento em infraestrutura será executado, deverá registrar e atualizar as informações do cadastro que trata essa lei. Parágrafo único. O descumprimento das obrigatoriedades previstas no caput é motivo de rescisão do instrumento de repasse. Artigo 4º. Mediante autorização da União, Estado e Distrito Federal, e os municípios poderão aderir ao cadastro informatizado instituído pela forma dessa lei. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo editar os atos que se fizerem necessário para a implementação dessa lei. Artigo 6º. As estatais não dependentes regidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, não se sujeitam ao escopo dessa lei. E o artigo 7º. Essa lei entra em vigor 360 dias após a data de sua publicação. Esse é o voto, presidente. A matéria está em discussão. Para discutir, presidente. Okay. Com a palavra, o senador Rodrigo Cunha, autor da matéria. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o relator, senador Exalci Lucas, como sempre, muito preciso e detalhista no seu parecer. E esse projeto ele surgiu exatamente de uma necessidade que eu identifiquei, indo pessoalmente a 82 creches que estavam paralisadas no estado de Alagoas, com recursos federais. Essas creches distribuídas em 65 municípios.
ou eu pessoalmente, ou alguém da minha equipe foi lá, fotografou e fez toda uma radiografia para comparar com as informações oficiais. E o FNDE tinha uma informação, o TCU tinha outra informação, a Caixa Econômica outra informação, desde a nomenclatura, a informação que era passada, em alguns era que a obra estava paralisada, em outro que a obra estava atrasada, em outro que a obra estava inacabada, sendo conceitualmente cada uma diferente da outra. Então é inadmissível que hoje, com todas as informações, não se tenha um cadastro unificado para que se possa, desde o prefeito até as pessoas exercerem o seu controle social, terem acesso com exatidão, tanto da geolocalização como de uma padronização de informações e a realidade do que se trata, até para saber o que é possível fazer para tentar tirar essas obras que estão causando um grande prejuízo ao Brasil. E depois de todo esse movimento, inclusive em uma audiência pública aqui no Senado Federal, com a presença do CNJ, foi criado uma solução para buscar dar celeridade a essas creches paralisadas. E aí se criou mais um novo cadastro. Então é uma troca de informações na qual esperamos um dia chegar de maneira uniformizada através de um sistema eletrônico padronizado e centralizado. Então quero agradecer e parabenizar o senador Isalci Lucas por ter complementado ainda mais esse projeto. Eu que elogio o nosso querido proponente, o Rodrigo Cunha. Muito bacana o projeto, importante para a transparência dos gastos públicos. Senador Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, também para elogiar a iniciativa do senador Rodrigo Cunha, o relatório do senador Isalci. Essa é uma realidade muito clara nos municípios brasileiros, em especial a política que já tem, o governo lança um novo programa de creches, mas era preciso arrematar esse programa ainda existente em governos passados, porque é um aparelho público que fica no município sofrendo depreciação, e nós que tivemos a partir das emendas, alguns parlamentares colocaram para complementação, mas a política natural de recursos do próprio FNDE carece realmente de informações que já são disponíveis hoje. Hoje até com drone se acompanha isso, com filmagens e tudo. Então, a iniciativa é meritória. E depois da votação da matéria, senador, gostaria, presidente, só de fazer um comunicado, mas não agora, logo depois da aprovação. Parabéns ao autor e ao relator. Obrigado, senador. Senador Zequinha, com a palavra para discutir a matéria. Senador. Obrigado, presidente. Só para também me somar aos colegas no sentido de dizer da necessidade que se tem de fazer um acompanhamento rigoroso. O senhor conhece o nosso estado do Pará, também tem empreendimentos lá. Um estado daquele tamanho, são praticamente 3 estados num só. A dimensão territorial impede certamente muita coisa de avançar por falta de maiores contatos ou de presença de governo. O que a sociedade paraense e brasileira tem perdido em termos de recursos pela falta de continuidade do governo que se segue, não só o governo federal, mas os outros governos, estadual e municipal, é um prejuízo absurdo. Seria muito bom que o projeto também abarcasse não só obras do governo federal, mas obras dos outros governos que, lamentavelmente, ficam perdidas, e são investimentos, é dinheiro público que vai embora, que vai pelo ralo, que não chega à sua finalidade e que, lamentavelmente, quem perde é a população daquele local. Então, parabéns, vamos avançando. É o caminho para que a gente, em breve, possa estancar essa hemorragia financeira através de obras inacabadas pelo interior do Brasil. Obrigado, senador. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos da emenda número 3 da CAI substitutiva. A matéria vai à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Item
É extra pauta, senador. Pedido do senador Exauci. Senhor presidente, é possível... Projeto de lei... A mensagem do senador Eduardo Gomes, que ele pediu. Palavra. Senhor presidente, só para comunicação rápida aqui. Senador Eduardo. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência e falar do prazer que foi, a honra de ter ficado esses 2 anos sob a sua presidência aqui na CAI. Falar dos grandes avanços que foram possíveis devido à sua dinâmica, sempre democrática, com todos os membros dessa comissão. E, ao final do ano, na minha última participação aqui na CAI também, fazer alguns registros simples, da importância das matérias que nós votamos aqui, do acompanhamento dessa comissão sobre a reforma tributária, fatos que fazem com que a gente esteja conversando entre os colegas aqui, a necessidade de restabelecimento dos papéis da Câmara, do Senado, um processo de inovação legislativa que deve ocorrer. É urgente que isso aconteça, para que não haja confusão de papéis. A gente aqui está praticamente estabelecido como casa revisora que vem sendo revisada ultimamente. Isso acontece todos os dias. Então é preciso, já que são todos entes públicos do país, casa da população, a casa dos estados, eu acho que uma boa pedida para o começo do ano que vem é a gente sentar e redefinir os papéis para o bem da Câmara e para o bem do Senado e do Congresso Nacional. Sempre que os poderes não se entendem, principalmente internamente, quem acaba levando a vantagem é um poder concernente que não tem legitimidade para isso e acaba a população sendo prejudicada. Nisso, senhor presidente, eu faço o último desagravo aqui, mas uma coisa importante essa comissão. Nesses dias, estive analisando a realidade fática que nós vivemos hoje no Brasil. Basta chegar ao corredor de qualquer comissão, ao plenário, ou até qualquer salão do Congresso Nacional, e numa rápida pergunta nós vamos ver aí que bom percentual das pessoas estão usando ainda o tal do cigarro eletrônico, que deu tanta polêmica nessa comissão e no Congresso. Eu até pensei em falar com o senador Jacques Wagner, o senador Humberto é especialista também no assunto, foi ministro da Saúde. Nós estamos vivendo de verdade uma pandemia de cigarros eletrônicos sem nenhum controle e não temos a condição política hoje, sinceramente, da Casa discutir esse assunto sem politizar. Então, outros instrumentos dessa Casa, como proposta de fiscalização e controle, uma comissão que eu queria até sugerir, mas uma comissão externa do Senado para olhar essa parte real do que está acontecendo. O problema é que se já 80 países fizeram a regulamentação e o Estado brasileiro não dá conta da demanda ainda e os problemas de saúde só se agravam, que o governo tome a decisão de identificar, requalificar e ver qual vai ser a solução para o problema. Assim como já fez, e até eu tenho que elogiar o governo nisso. Em 2 ou 3 assuntos, como foi agora com as BETs, o governo federal interferiu diretamente para tentar reorganizar o setor devido aos problemas que a sociedade tem sofrido com isso. Como isso é uma coisa real, e há dias eu venho dizendo que muito mais importante nesse momento do que votar um projeto que vai passar por 3 comissões e tudo, é que o governo federal tome providências enérgicas e que a Casa escolha uma comissão externa para acompanhar a realidade, fora da ideologia ou das disputas políticas, que seja feita uma análise concreta de um problema de saúde pública que é muito sério. Fora isso, senhor presidente, é desejar a todos boas festas aqui na CAI, já que vou para outras comissões, quando eu voltar já vai ser depois do recesso, dizer do grande trabalho que Vossa Excelência prestou ao país, senador. Como já era de esperar, porque em todas as funções que o senhor ocupou, fez de maneira muito tranquila, muito serena. Parabéns, senador. Obrigado, senador. Projeto de Lei número 386 de 2022, não terminativo, altera o Decreto-Lei número 73 de 21 de novembro de 1966, para permitir a criação de certificações privadas de seguros para prestadores de serviços. Autoria, senador Zequinha Marinho. Relatoria, senador Exauci Lucas. Relatório favorável ao projeto nos termos do substitutivo apresentado. Observações: a matéria será apreciada pela CCJ, posteriormente pela CTFC, em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Exauci Lucas para a leitura do seu relatório. Senador Exauci, com a palavra. Presidente, peço a Vossa Excelência para ir direto ao voto. Por favor, senador. Análise.
Em análise pela Comissão de Assuntos Econômicos, PL 386/2022, do senador Zequinha Marinho, terá seus dispositivos examinados de acordo com as linhas traçadas no artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Compete a essa comissão opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida por despacho do presidente, inciso 1, opinar sobre os problemas econômicos do país e a política de crédito, inciso 2, e opinar sobre outros assuntos correlatos, inciso 4. O autor constatou de modo percussiente a existência de significativas falhas de mercado no setor de prestação de serviço brasileiro. Há entre o contratante de serviço e o prestador desse serviço uma simetria de informações sobre o qual será a qualidade do serviço a ser futuramente prestado. Há um problema de agente principal e um custo de agência que deflui dessa falha de mercado. No clássico artigo, o mercado de limões, incerteza de qualidade e mecanismo de mercado, do laureado pelo Prêmio Nobel de Economia, George Akerlof. Seu autor identifica o surgimento de instituições como resposta às falhas do mercado como esta. A incerteza sobre a qualidade final de um produto ou serviço que pode impedir, inclusive, a existência de um mercado, pode ser oposta institucionalmente, por exemplo, o sistema de garantias na contratação, por um sistema de marcas e reputação a elas relacionadas, por um sistema de certificação de médicos, advogados, barbeiros, etc., de diversos outros sistemas. O que o autor do projeto de lei 386/2022 busca é aproximar o sistema de seguros privado do mercado de prestação de serviço e fazer com que a sinalização daquele possa reduzir as incertezas existentes neste. Isso o projeto faz com maestria. Portanto, do ponto de vista econômico, a ideia que justificou a proposição do projeto de lei 386/2022 é meritória. A justificação da proposição explica que, por meio dessa alteração legislativa na competência do CNSP, crescia, em termos de economia comportamental, um empurrão aos agentes econômicos para fomentar o mercado da adoção de seguros contratuais pelos prestadores de serviço. O seguro é um contrato por meio do qual uma seguradora se obriga, mediante o recebimento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos pré-determinados. No contexto mencionado pela justificação do projeto, a adoção mais difundida de seguros de garantia sobre execução contratual e de seguros de responsabilidade civil contratual na prestação de serviço seria positiva. Esses seguros protegem o contratante de um serviço contra a inexecução contratual, a execução com vício ou ocorrência de dano nessa execução. São eles, contudo, seguros incomuns nas contratações de prestação de serviços de menor porte, como de manutenção ou reforma de imóveis residenciais ou de reparo de veículos, por exemplo, embora sejam comuns em grandes contratos, principalmente na área de construção civil. O projeto destaca o poder de sinalização que possuiria uma certificação do próprio CNSP ou de entidade por ela autorizada, atestando a existência de um seguro em favor de um contratante de serviço. O CNSP, como ente público, atribuiria fé pública à informação por ele certificada, direto ou indiretamente, o que uma simples apólice de seguro enquanto o contrato privado não possui. A intenção legislativa se direciona no sentido de retirar as simetrias de informação sobre a existência autêntica ou não de um seguro referido por um contratado, ao mesmo tempo que favorece no mercado de prestador de serviço detentores desse seguro. Se com isso o ganho esperado pelos prestadores descobertos por um contrato de seguro for superior ao custo dessa contratação, é válido presumir que uma consequente maior difusão dessa prática comercial, inclusive no mercado de contratação de serviço de menor porte. O autor do projeto pretende corretamente e com a difusão e o aprofundamento desse modelo de seguro, o mercado de serviços de menor porte mude sua forma de sinalização acerca da expectativa de adimplemento contratual, alterando-a na tradicional mera expectativa decorrente de recomendação de um prestador para uma efetiva garantia securitária. A CAI compete analisar os aspectos econômicos do projeto e não há como negar que são todos favoráveis. Contudo, essa relatoria não pode deixar de fazer uma breve incursão em seus aspectos constitucionais. Do ponto de vista jurídico, a edição de uma lei se faz necessária para que um órgão possa exercer nova atribuição, enquanto, no âmbito privado, ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíba. No direito público, vige o princípio da legalidade estrita, segundo o qual a administração somente é facultada de fazer aquilo que a lei autoriza que seja feito. Este é o entendimento clássico do direito constitucional e é lido nos artigos 5º, 2, 37 da Constituição Federal, da Constituição da República. A Constituição também estabeleceu no âmbito do processo de criação de leis certas balizas para dar densidade ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, artigo 2º.
Como se sabe, os 3 poderes podem participar do processo legislativo. No entanto, a participação de cada poder é bem definida pela Constituição, e essa definição ganha maior propriedade na fase de iniciativa de proposições. Ao Poder Judiciário compete, por exemplo, a iniciativa de lei complementar acerca do Estatuto da Magistratura e somente a ele. Ao Poder Executivo também reserva-se matérias sobre as quais a iniciativa legal apenas a ele compete. Dentro deste campo de iniciativa privativa do Poder Executivo, estão normas que disponham sobre organização administrativa, disponham sobre criação de órgãos de administração pública, artigo 61, parágrafo 1º, 2, B e E. Há de se observar que a ampliação do rol de competências de um órgão do Poder Executivo, como feito no projeto de lei 386/2022, insere-se dentro desse parâmetro legal. O órgão se define por suas atribuições e as alterações dessas, mesmo que por inclusão de uma faculdade, o reorganiza administrativamente e modifica a sua forma originária. Nesse sentido, o projeto de lei 386/2022 pode vir a ser considerado inconstitucional tanto por qualquer uma das casas legislativas, quanto pelo Presidente da República, no exercício do seu poder de veto, ou ainda pelo Poder Judiciário, ao ser provocado a exercer o controle da constitucionalidade. Em pesquisa acerca do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, encontrou-se jurisprudência nesse sentido, que segue em nota a este relatório. Não há, contudo, como se olvidar do mérito dessa proposição, mesmo diante de um possível problema de vista iniciativa. Por conta disso, apresentamos um substitutivo. O substitutivo esquiva-se da problemática questão da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ao estabelecer não uma competência do CNSP, mas consagrando o direito à informação aos consumidores e demais contratantes dos mais variados tipos de serviço, assegurando de acesso ao conteúdo, vigência e autenticidade dos contratos de seguro avançados por prestadores de serviço. A utilização da expressão prestador de serviço mostra-se tecnicamente mais adequada na medida em que engloba o contratante do seguro, que pode ser um tomador de seguro, nos casos de contratação de seguro garantia, ou aquele que contrata em favor de um terceiro. Assim, a proposta torna a redação mais compatível com o que se almeja alcançar, qual seja, que o interessado em contratar o serviço tenha ciência se o prestador de serviço em questão é contratante de seguro. Por emenda substitutiva proposta a partir do documento comprobatório do contrato de seguro fornecido pelo prestador de serviço ao terceiro interessado, a ele é franqueada a possibilidade de compulsar pela internet o sistema de registro homologado pelo SUSEP, a fim de comprovar a vigência, o conteúdo e a autenticidade do referido contrato. A propósito, a resolução CNSP 383 de 20 de março de 2020 instituiu o sistema de registro de operações de seguro, providência complementar aberta, capitalização e resseguro, SRO, estabelecendo a obrigatoriedade do setor de seguro efetuar o registro de suas operações em sistemas de registro previamente homologados pela SUSEP, órgão fiscalizador do setor, e administrado por entidades registradas e credenciadas pela referida autarquia. O SRO atualmente contempla todas as informações do contrato de seguro, razão pela qual mostra-se um relevante instrumento de verificação da autenticidade do documento probatório no contrato de seguro disponibilizado ao interessado. Mantém-se assim integralmente a mensagem legislatórias do autor do projeto, apenas alterando-se a forma como a norma é vinculada ao Sistema Nacional de Seguros Privados. O voto, em virtude do exposto e por sermos favoráveis ao projeto de lei 386/2022, opinamos por razões constitucionais, por sua aprovação na forma da emenda substitutiva abaixo. Projeto de lei 386/2022 altera o decreto-lei 73 de 20 de novembro de 66, para estabelecer que o prestador de serviço, mediante solicitação de terceiro interessado, disponibilizará documento comprobatório do contrato de seguro passivo de comprovação pela internet de sua vigência, conteúdo, autenticidade junto ao sistema de registro homologado pela SUSEP. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o Decreto-Lei 73 de 21 de novembro de 1966 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Artigo 21A. O prestador de serviço, mediante solicitação do terceiro interessado, em cobertura conferida pelo seguro, disponibilizar documento comprobatório do contrato de seguro. Parágrafo único. A comprovação da vigência do conteúdo e da autenticidade do seguro deverá ser passível de verificação pela internet em sistema de registro homologado pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e administrado por registradoras credenciadas pela SUSEP. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o voto, presidente. Senador Exalci, parabéns pela
seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos da emenda número 1 da CAI substitutivo. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Item 4. Projeto de Lei número 358/2020, não terminativo, institui o Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial, conferido a empresas que contribuem para a redução de impactos ao meio ambiente, e altera a Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, para dar preferência, como critério de desempate nas licitações, às empresas detentoras do selo. Autoria, senador Steven Valentim. Relatoria, senador Rodrigo Cunha. Relatório, favorável ao projeto com emenda que apresenta. Observações, a matéria será apreciada pela CMA em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Rodrigo Cunha para a leitura do seu relatório. Só para lembrar da demanda que eu fiz de inclusão como ponto extra-pauta daquele projeto de lei que regulamenta a profissão de salva-vidas. Obrigado. Senador Humberto, nosso presidente, já foi incluído em extra-pauta. Obrigado. Né? Presidente, questão de ordem. Senador Lucas, com a palavra. É só para pedir... Eu sou o relator do 1226 do senador Laércio, certo? É o E item conversando 7. aqui com o senador Laércio, houve um pedido da CNC, CNI e outras confederações, e ele vai fazer uma audiência pública. Então, queria pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta. Retirar de pauta. Atendido o pedido de Vossa Excelência do autor do projeto, senador Laércio. Senhor presidente Wanderlan Cardoso, demais senadores, senadoras aqui presentes, todos que estão aqui na nossa Comissão de Assuntos Econômicos, eu fiquei muito surpreso quando comecei a acompanhar num gabinete, através da assessoria, as manifestações de diversas confederações, alegando que isso poderia trazer um problema sério para as confederações, nas relações e tudo mais. Eu fiquei muito surpreso com isso, não encontro nenhuma sintonia com a manifestação das confederações, mas eu sou de uma confederação. Eu sou da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e tenho um largo relacionamento com todas as outras confederações. E a nossa prática aqui é sempre discutir ao máximo, tentar construir pontes e não abismos entre os interesses. Então, presidente, conversando com o relator, senador Lucas, a quem eu agradeço a compreensão, conversei com Vossa Excelência também, eu estou conversei com o relator e ele pediu a Vossa Excelência para retirar esse projeto, e eu vou encaminhar a essa comissão um requerimento com um pedido de audiência com todas as confederações, para que a gente faça uma discussão larga e a gente construa um entendimento para que a gente consiga trazer o projeto para a votação aqui na comissão de uma forma mais transparente. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Senador Rodrigo, agora sim, com a palavra, senador. Senhor presidente Wanderlan Cardoso, confesso que eu estou ansioso aqui esperando a publicação da revista da Comissão de Assuntos Econômicos. Provavelmente vai estar lá constando mais uma vez que Vossa Excelência bateu recordes de eficiência, de produtividade à frente de uma comissão. E eu aqui quero parabenizar toda a condução desses 2 anos, onde Vossa Excelência foi extremamente democrático, atendeu todas as pautas que lhe chegaram, não sentou nem gavetou projetos, colocou para votação e deixou ao crivo dos senadores se aquele projeto seria bom ou não para o país. Então, a condição de Vossa Excelência ela é corroborada por todos os senadores como sendo uma condução como se deve ser
de quem está à frente de uma das principais comissões dessa casa, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Além disso, aqui eu percebi que até o título de cidadão baiano Vossa Excelência vai receber pelos investimentos que fez na sua área privada, mas que com certeza Alagoas e Maceió também estará esperando esses investimentos, tendo em vista essa eficiência que Vossa Excelência traz em prol de um Brasil desenvolvido. Então, obrigado, senador. Ressaltar que Vossa Excelência trabalha sem vaidade qualquer, mas sim com compromisso no resultado. Então, por isso, está aqui os nossos parabéns por toda essa condução. Obrigado, amigo. Dito isto, vou direto à análise do projeto. Por favor. Autorizado. Projeto de autoria do senador Stevenson Valentim, que institui o Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial. Consideramos a proposição meritória, pois a concessão do Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial significa a administração pública federal reconhecendo que as ações desenvolvidas pelas empresas vão além do atendimento à legislação. Diante das diversas certificações relacionadas à sustentabilidade conferidas por instituições privadas nos mais variados setores econômicos, além daquelas que os próprios estados da federação criaram, é oportuno que a União também se posicione a respeito. Do ponto de vista do consumidor, o reembolso estabelecido é um estímulo à busca por produtos de empresas certificadas, favorecendo a fidelização a elas. Esse hábito, por consequência, potencializa a disseminação das iniciativas desenvolvidas pelas empresas, o que pode gerar ainda mais impactos positivos na sociedade. Pela perspectiva da empresa, o acesso aos benefícios propostos possibilita a implementação de projetos que, em cenário diverso, teriam sua viabilidade dificultada. Em especial, a proposição é relevante ao favorecer a percepção de valor que a certificação do selo possui mediante seu emprego como critério de desempate em licitações. Aqui é importante destacar que a própria Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, já reconhece o impacto ambiental das contratações públicas, mensuráveis em termos financeiros, como critério para julgamento de propostas. É necessário pontuar que o PL pretende incluir o critério de desempate à antiga Lei de Licitações, a Lei 8666, de 93, que não se encontra mais vigente. Assim, a alteração ora proposta deve ser realizada no artigo 60, parágrafo 1º da Lei 14.133 de 2021, mediante o acréscimo do inciso 5, razão pela qual apresentamos a emenda a seguir. Indo ao voto, em razão do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 358/2020, com a seguinte emenda. Ao artigo 7º, o parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 14.133 de 2021 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5º. Empresas detentoras do Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial. É este o voto, senhor presidente. Senador Rodrigo Cunha, parabéns pela leitura do seu relatório, pelo seu brilhante relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente. Senhor presidente, se me permite um... Senador Eduardo, com a palavra. Senhor presidente, primeiro para prestar uma homenagem a Vossa Excelência, que ao longo desses 2 últimos anos tem prestado grandes serviços ao Brasil e ao povo brasileiro como presidente da CAI. E, portanto, eu não poderia deixar de encerrar a sessão de hoje sem me manifestar nesse sentido. Obrigado, senhor. Vossa Excelência, como um homem experiente, um homem público experiente, como um homem do setor privado, investidor, gerador de emprego, pagador de impostos, buscou aqui na CAI dar o dinamismo econômico ao Brasil. E é um Brasil que está crescendo a 3,5% ao ano, que está com os menores índices de desemprego do registro histórico do país, mas que ainda tem muitos desafios, como nós sabemos. Desafios da inflação, desafios no câmbio, desafios no ajuste fiscal. E
neste momento, a Câmara dos Deputados votando a reforma tributária. E a reforma tributária que aqui na CAI sofreu uma atenção muito especial por parte de Vossa Excelência, que mais uma vez formou um grupo de trabalho, desta feita coordenado pelo senador Exalci, que apresentou sugestões ao trabalho da CCJ, sugestões essas que em grande número foram acatadas e que melhoraram muito o relatório e o projeto do PLP 68. Desde cedo eu tenho ouvido muitos discursos com relação ao procedimento da Câmara dos Deputados em relação ao Senado. Eu quero aqui, ao contrário da maioria dos discursos, fazer aqui um balanço, porque eu, ao longo da manhã, vinha acompanhando as manifestações da Câmara e vinha acompanhando com a minha assessoria e com a consultoria do Senado o que representa as modificações aprovadas pela Câmara, que ainda não estão, obviamente, decididas, eles estão em processo de decisão. Primeiro, é preciso dizer, presidente, que muitas modificações aconteceram na regulamentação da reforma tributária a pedido do próprio Ministério da Fazenda, porque o texto precisava ser aprimorado do ponto de vista da simplificação, do ponto de vista da segurança jurídica, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista de um melhor controle ao combate à sonegação, de um melhor sistema para o split payment poder efetivamente dar o resultado que esperamos, tanto para o setor produtivo quanto para a Federação Brasileira, na partilha dos recursos que serão recolhidos em conta única, senador Jacques Wagner, a partir do IVA dual, seja pelo CBS, seja pelo IBS. A maioria das modificações apontadas, que eu não sei se serão materializadas ainda pela Câmara, vem no sentido de divergir sobre algumas dessas mudanças técnicas que foram apresentadas pela Comissão de Trabalho formado pelo Ministério da Fazenda, junto com o Senado da República, através dos consultores e junto com a assessoria técnica do meu gabinete. Portanto, das 32, 33 das modificações, eu diria que mais de 20 são nesse sentido. Eu diria que 5 das modificações são de emendas, inclusive, que eu acatei por sugestão dos senadores e da própria CAI, que, no meu entendimento, aprimoram o PLP 68. Mas é direito democrático da Câmara dos Deputados entender se a versão que nós demos ao transporte de aviação regional, que era mais transparente, mais conciso, mais cartesiano, para que houvesse maior controle e maior efetividade, e eles fizeram um texto mais, vamos dizer assim, lato sensu da palavra em torno da aviação regional. Mas isso é um direito que eles têm. Alguns pontos ainda há divergência, e nós continuamos defendendo a posição do Senado. É a questão das bebidas açucaradas, que foram decididas pela CAI, foram decididas pela CCJ, foram decididas pelo plenário do Senado, tendo em vista de que o açúcar está na cesta básica com alíquota zero, e como que água com açúcar pode ser maléfico à saúde quando o açúcar não, e estando com benefício pleno. Essa é uma contradição, não é? Que nós ainda estamos trabalhando, ainda estamos na argumentação junto à questão dos técnicos da Câmara, do relator Reginaldo Lopes e do próprio presidente Arthur Lira, conversando com a maior humildade, com a maior transparência. Mas o que eu estou convencido, presidente Vanderlan, é de que o texto, com as modificações maiores ou menores, é um texto que, sem dúvida nenhuma, marcará
na história da República Brasileira e da democracia brasileira, uma reforma da magnitude da reforma que está sendo aprovada em regime democrático pela primeira vez. E na democracia existem correlações de forças divergentes. Nem tudo que nós acreditamos, outros acreditam. Portanto, há divergências naturais. Veja, a questão das armas. Nós vencemos na CCJ, aliás, perdemos na CCJ a questão das armas e no plenário nós tivemos maioria de votos. E só não ganhamos porque não alcançamos 41 votos, porque mais de 8 senadores da nossa base não estavam presentes no plenário do Senado, porque nós tivemos maioria dos votos. Mas isso é democracia. Eu tenho o meu pensamento, Vossa Excelência tem o pensamento de Vossa Excelência. Nós vamos fazer o debate e vamos construir algo melhor para o país. Portanto, eu, ao contrário de ficar aqui criticando a Câmara dos Deputados, eu quero construir soluções para o Brasil, construir soluções para o setor produtivo, construir soluções para o crescimento econômico do Brasil, construir soluções para gerar emprego e renda para o Brasil. E a CAI é exatamente a Comissão dos Assuntos Econômicos no Senado que trata das matérias que impulsionam a economia brasileira. Afinal de contas, o Brasil tem razões para comemorar. Existem preocupações? Existem. Já citei a questão do câmbio, a questão fiscal que nós precisamos enfrentar. O ano está terminando, mas eu não quero sequer dar uma palavra contra o que está sendo construído na Câmara, porque tenho a esperança de que até o final nós vamos fazer deste limão uma limonada que seja positiva para o povo brasileiro e para o Brasil. Quero prestar essa homenagem a Vossa Excelência, à CAI, ao Senado da República, ao presidente Rodrigo Pacheco, que nesses 4 anos como presidente do Senado foi um presidente extremamente democrático, extremamente acessível, compreendeu as grandes causas, com seu estilo próprio, ele conduziu com muita sabedoria a Câmara, o Senado da República, o Congresso Nacional. Com relação à questão da democracia, foi um dos grandes defensores da democracia e do direito democrático brasileiro. Portanto, eu quero aqui prestar minha homenagem ao presidente Rodrigo Pacheco, que também começa a concluir o seu mandato como presidente do Senado da República, dizendo, como membro da CAI e como membro da CCJ, como relator da reforma tributária e como líder do MDB, terceiro maior partido do Senado, de que eu estou muito orgulhoso do trabalho de Vossa Excelência e do trabalho que nós estamos fazendo no Senado da República, e não quero aqui, ao contrário, apresentar críticas à Câmara. Eu quero encontrar caminhos de construção e de diálogo com a Câmara para que o presidente Lula possa, em tempo hábil, nos 14 dias, nos 15 dias que ele terá para poder promulgar esta importante lei para a economia brasileira, nós possamos ter um texto para o bem do Brasil e para o bem do povo brasileiro. Obrigado, senador Eduardo. Senador Eduardo, muito obrigado mesmo pela palavra de Vossa Excelência. O senhor que é um líder aqui, respeitado por todos nós, que, na verdade, senador Eduardo, eu, senador de primeiro mandato, ao chegar aqui, qual que é o segredo, se é que nós tivemos sucesso aqui? Eu creio que tivemos, não só aqui na comissão, mas na CCT também foi assim. É porque eu observo muito os líderes aqui, senador. Então, sou muito observador, fico observando, para que a gente possa... se errar menos. E Vossa Excelência é um desses líderes. Eu tenho observado muito a conduta de Vossa Excelência em plenário, aqui na comissão, na primeira etapa, que eu chamo da reforma tributária, de maneira que Vossa Excelência trabalhou ouvindo a todos nós, senadores e senadoras, a todos os segmentos que procurou Vossa Excelência, ouvindo. Eu sou favorável desde o início à reforma tributária. Aliás, quanto tempo a gente está discutindo e falando sobre reforma tributária? Lamentável que a desinformação
ela chega, e o que está prevalecendo muito, até mesmo pela questão ideológica, que está se tornando tudo quanto é matéria, né? Quantas vezes eu ouvi dizer no meu estado, né, não, pessoas que chegam, não, aqui nessa última eleição não vou votar no senhor, porque o senhor foi favorável à reforma tributária. Uma reforma tributária não é de governo, a reforma tributária é do Congresso Nacional, né? Quando a gente vê a CNA favorável ao projeto, quando a gente vê a CNI favorável ao projeto e tantas outras se manifestando favorável à reforma tributária, senador Eduardo, a gente vê que está no caminho certo. As distorções, as correções, com certeza, vão se fazer. Até mesmo se houver injustiça, pode ser que haja injustiça, vão ser ao longo do tempo. E nós vamos procurar corrigi-las, essas injustiças, né? Mas eu fico muito feliz de ter contribuído, né, através de emendas aqui na comissão, do grupo de trabalho, mas Vossa Excelência foi um gigante, mesmo nos momentos mais difíceis de saúde que Vossa Excelência teve aí nesse período, soube conduzir com maestria, ouvindo a todos. E se hoje tem um resultado da aprovação aqui no Senado, essa pequena correção que está havendo na Câmara dos Deputados ainda está em processo, como disse Vossa Excelência, ainda de construção em alguns desses itens, né, nesses pontos. Se deve à forma que Vossa Excelência conduziu, e muitas das vezes foi até injustiçado, né? Quando se fala de Zona Franca, se fala de Manaus, né, do Amazonas, tem muitas pessoas que entendem tudo errado. Como eu morei naquela região, sei da importância que é a Zona Franca de Manaus para o Brasil. Então, a gente sabe compreender e até mesmo tirar algumas dúvidas de alguns colegas nossos, né? Então, obrigado pela palavra de Vossa Excelência, né? Está aqui na sequência. Esse aqui, o próximo. É o próximo. Projeto de Lei número 5706 de 2023, não terminativo. Tramita em conjunto com o Projeto de Lei número 5790 de 2023. Regulamenta o exercício da atividade profissional de salva-vidas ou guarda-vidas. Autoria, senador Alessandro Vieira. Relatoria, senador Humberto Costa. Relatório favorável ao PL número 5706 de 2023 e pela prejudicialidade do PL número 5790 de 2023. Observações. As matérias serão apreciadas pela CAS e em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, primeiramente agradecer a Vossa Excelência a inclusão dessa matéria na agenda do dia de hoje da CAI. Vem a essa comissão o projeto de lei 5706 de 2023, de autoria do senador Alessandro Vieira, que regulamenta o exercício da atividade profissional de salva-vidas ou guarda-vidas. Por força de decisão da presidência do Senado, essa matéria tramita conjuntamente com o projeto de lei 5.790 de 2023, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que dispõe sobre o mesmo objeto. Convém destacar que este projeto se originou da sugestão número 5 de 2023 da Associação Baiana de Salvamento Aquático. O PL 5706 define em seus 3 primeiros artigos as características, requisitos e as atribuições desses profissionais. A responsabilidade pela contratação é disposta no artigo 4º. Por seu turno, o artigo 5º dispõe sobre os direitos dos salva-vidas ou guarda-vidas, enquanto o artigo 6º determina que a legislação específica disciplinará a piso salarial da categoria. O artigo 7º afirma que a futura lei se aplica a todos os civis profissionais de salvamento aquático, inclusive aqueles que já atuam. E o artigo 8º determina que o exercício da profissão requer prévio registro perante a autoridade trabalhista competente.
O artigo 9º, por fim, estabelece a vigência a partir da data da publicação da lei. O PL possui a mesma estrutura da matéria anteriormente descrita, inovando apenas no parágrafo único acrescido ao artigo 1º para determinar que o salva-vidas ou guarda-vidas será profissional de segurança pública quando atuando em serviço público. Nos termos do artigo 260, inciso 2b do Regimento Interno, a procedência para exame será da proposição mais antiga, qual seja o PL 5706 de 2023. Após a apreciação deste colegiado, a matéria será apreciada pela CAS, posteriormente pelo plenário. À matéria não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Com fundamento no regimento interno, compete a esta comissão a análise dos aspectos econômicos e financeiros atinentes às matérias. No que se refere aos aspectos financeiros, nada temos a obstar à tramitação das matérias, por entender que estas não importam necessariamente em aumento de despesas, atendendo aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso posto, ainda que a obrigação de contratar profissionais salva-vidas ou guarda-vidas possa fazer com que órgãos ou empresas públicas se adequem à nova legislação, consideramos que tais ajustes não deverão provocar impactos financeiros significativos a serem aqui ressalvados. Em termos econômicos, é importante destacar que o reconhecimento e a normatização desses profissionais são importantes mecanismos para reduzir a precariedade do exercício laboral, proporcionando inclusive maior segurança para os cidadãos. Ressalte-se que os números de morte acidental por afogamento no Brasil têm crescido nos últimos anos. Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos, em média, um brasileiro morre afogado, sendo que a cada 10 óbitos, 9 ocorrem antes de chegar ao hospital. Aponta ainda que afogamento é a segunda causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos e a quarta causa em pessoas de 5 a 24 anos. O material disponibilizado pela Sobrasa aponta ainda que o risco estimado de morte por afogamento em área de banho sem salva-vidas ou guarda-vidas é 60 vezes maior. Os números apontados reforçam a necessidade de regulamentação e da valorização destes profissionais. No que tange à constitucionalidade, há um problema formal que precisa ser destacado no projeto 5790 de 2023, em que pese a boa intenção da associação que apresentou a sugestão. O parágrafo único do artigo 1º desta proposição, o qual aponta que, quando atuando em serviço público, o salva-vidas ou guarda-vidas é profissional de segurança pública. Apresenta vício de inconstitucionalidade, uma vez que o artigo 144 da Constituição Federal é exaustivo a apresentar o rol dos órgãos que devem atuar como agentes de segurança pública. Convém ressaltar ainda que é de iniciativa privativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, legislar sobre servidores públicos e a organização de seus respectivos quadros de pessoal. Logo, tal previsão não pode ser realizada por intermédio do instrumento que ora analisamos. Quanto ao PL 5706 de 2023, não vislumbramos quaisquer vícios de inconstitucionalidade que prejudiquem essa proposição. No que tange à regimentalidade e juridicidade, não observamos óbices que impeçam ambos os projetos de tramitar. Ressalto que a análise do mérito das proposições é de competência da CAS, mas destacamos aqui a relevância destes profissionais para a saúde e segurança dos usuários de espaços aquáticos, evitando que possíveis vítimas sejam atendidas ou socorridas por profissionais inabilitados. Além disso, as matérias que estamos analisando contribuem de sobremaneira para a valorização da profissão, promovendo verdadeiras condições de trabalho e remuneração justa para estes trabalhadores.
Por fim, atendendo ao disposto no artigo 260, inciso 2, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal, concluímos pela aprovação do projeto de lei 5706 do senador Alexandre Vieira e pela prejudicialidade do projeto de lei 5790 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, louvando a iniciativa das entidades que representam a categoria em nome da Associação Baiana de Salvamento Aquático. Voto. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 5.706 de 2023 e pela prejudicialidade do projeto de lei 5790 de 2023. Esse é o voto, senhor presidente. Senador Humberto, parabéns pela leitura do seu relatório, pelo seu brilhante relatório. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão Favorável ao PL número 5706 de 2023 e pela prejudicialidade do PL número 5790 de 2023. As matérias vão à Comissão de Assuntos Sociais. Pela ordem, senhor presidente, apenas para cumprimentar Vossa Excelência, o relator, o senador Humberto Costa, projeto importante, uma categoria essencial para a segurança das pessoas e muito satisfeito com a aprovação breve que tivemos. Parabéns para todos. Item extra pauta, mensagem número 80 de 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º a 7º e 7º da Constituição Federal. A autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 300 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se ao programa Apoio ao Novo Programa Bolsa Família, PBF, de interesse do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Autoria, Presidência da República. Relatoria, Senador Jacques Wagner. Relatório, favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Com a palavra, senador Jacques Wagner, para a leitura do seu relatório, senador. Senhor presidente, como a mensagem chegou hoje, efetivamente não é um relatório já pronto, está sendo elaborado, mas eu vou antecipar que, como Vossa Excelência já leu, essa mensagem número 80 da Presidência da República é para um empréstimo de 300 milhões de dólares americanos, exatamente para o PBF, que é o Programa Bolsa Família, com um novo formato que está sendo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é óbvio que eu peço a aprovação, seguindo todos o regimento de empréstimos a serem tomados pelo Brasil. Obrigado, senador. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão Favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado apresentado. A matéria vai ao plenário. Eu queria só pedir a aprovação também da urgência para que a matéria possa ir. Em votação, pedido de urgência, a mensagem número 80 de 2024. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, vai com pedido de urgência ao plenário. Item extra pauta, mensagem número 79 de 2024, não terminativo. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição, a autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de 110 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o governo do Estado de Sergipe e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento da reestruturação de dívida do Estado de Sergipe, no âmbito do programa Sergipe Mais Próspero e Sustentável. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Alessandro Vieira.
Relatório favorável ao projeto nos termos do projeto de resolução do Senado que apresenta. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para ir diretamente à análise, mas particularmente para fazer um registro da tramitação dessa mensagem tão importante, para fazer um agradecimento em nome do povo sergipano. A Vossa Excelência, em primeiro lugar, por ter garantido a pauta, é uma mensagem que também chegou apenas no dia de hoje. Os ministros Alexandre Padilha, Rui Costa e Fernando Haddad, que deram a celeridade necessária. O próprio senhor presidente da República, que está convalescendo na cirurgia, mas se dispôs a fazer a assinatura para que chegasse aqui a mensagem e para que a gente possa agora fazer essa leitura. É um programa, senhor presidente, que a expectativa é de uma economia de 100 milhões de reais por ano para o Estado de Sergipe, com essa operação financeira. Então, fundamental para os sergipanos, e nós todos temos um grande dever de gratidão com todos os senhores. Indo à análise, indo logo ao final da análise, aproveitando a praticidade do meu líder Jacques Wagner, com base nas informações apresentadas, seja da Secretaria de Estado da Fazenda, seja da PGN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não existe nenhum tipo de obstáculo à contratação, seja legal, constitucional ou formal. Então, com base nas informações, considerando que se encontram satisfeitas todas as condições estipuladas nas resoluções referidas pelo Senado Federal e pelas demais normas legais constitucionais, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluímos não haver motivos, do ponto de vista legal, para se negar a autorização ao pleito em exame. O voto, senhor presidente, é favorável à autorização pleiteada na mensagem do Senado Federal número 79, de 2024, nos termos seguintes. Muito bem, senador Alessandro. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, nos termos do projeto de resolução do Senado que apresentado. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, peço urgência para o plenário. Em votação, pedido de urgência, a mensagem número 79 de 2024. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai ao plenário com pedido de urgência. Item 9. Projeto de lei número 2183 de 2020, terminativo. Altera a lei número 9250 de 26 de dezembro de 1995 para prever prazo para análise de declarações passíveis de restituição de valores e retidas em malha fiscal ou semelhante. Autoria, senador Irajá. Relatoria, senador Giordano. Relatório. Pela aprovação do projeto com duas emendas que apresenta. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira para a leitura do relatório ad hoc. Presidente. Com a palavra, senador. Só pedir vênia a Vossa Excelência. Bom, como líder do governo, a pedido da Receita, eu terei que pedir vista, a menos que seja retirado de pauta. Aí, para mim, a decisão é... Como o relator original não está, por isso que eu estou fazendo essa ponderação antes da leitura, mas também se ler, eu registro meu pedido de presença, de vistas, tudo bem. Eu deixo a cargo do presidente a decisão. Eu posso fazer a leitura, deixar de dar como lido ou já tirar de pauta. Fica como o relator ele não se encontra, vamos retirá-lo de pauta. Vossa Excelência concorda? Vamos te retirar de pauta? Pode fazer a retirada. Líder Jacques. Obrigado, presidente. Eu quero aproveitar até por esse momento que está perto do final dessa nossa sessão e, portanto, perto do final da vossa presidência à frente da CAI. Deveria tê-lo feito quando o senador Eduardo Braga, talvez com uma verve melhor do que a minha, fez todos os elogios, não exagerados, todos merecidos, a Vossa Excelência à frente dessa comissão. A produtividade da comissão foi incrível, Vossa Excelência nunca deixou de trazer matérias para ficarem dormindo na gaveta, sempre trouxe as matérias para cá, permitindo que o debate entre senadores e senadoras se resolvesse. Então, quero lhe parabenizar. Eu acho, como Vossa Excelência disse, nós já aqui conversando em off, essa casa ensina e a gente aprende muito. Também é meu primeiro mandato como senador, mesmo tendo tido outros mandatos como deputado federal. São casas que têm uma lógica diferente de funcionamento e, portanto, eu quero só dizer que Vossa Excelência sai maior do que entrou
na presidência da CAI. E não poderia deixá-lo de fazer, já que Vossa Excelência hoje foi aquinhoado com o título de cidadão baiano, se confessou e é investidor na nossa Bahia, para dizer que a Bahia se orgulha muito desse filho adotivo que vem brilhando aqui na CAI. Parabéns. Obrigado, senador Jacques. Quero dizer a Vossa Excelência também que foi uma honra estar presidindo aqui essa comissão, com Vossa Excelência sendo líder do governo aqui no Senado, e sempre de uma forma muito equilibrada, conduzindo os trabalhos aqui, até mesmo quando pede vista, é com muita elegância, né? Item 10. Estamos aguardando a senadora Damares, que está caminhando aqui. Senadora Damares. Você já ligou para ela. Você vai estar lá no pequeno, lá no dia 26 eu estou lá. Só vai ficar dia 5, se eu não me engano. Se eu tiver, eu pego no carro, posso ir lá. A assessoria da senadora? Como a senadora Damares é muito atuante nessa comissão, nós vamos esperar o tempo necessário para que ela chegue, né? Você não vai botar toque do Irajá, não, né? Mas já colocou. Não, eu pego 127, é aquele impacto de 10 bilhões, aquele do Simples, esse não vai dar DOC não para ninguém, né, senador? Não, o esse Irajá tá não na... veio. É o item 5, do Jorge Melo, o Irajá relator. Só para confirmar que não vai ter a DOC. Não, esse é o último. Obrigado, senador. Não, que senão eu ia ter que pedir vista, mas você não vai botar tudo. Vou lá. Com essa matéria, presidente, a gente vai ficar com 10 matérias deliberadas hoje. Eu quero aqui, enquanto a gente aguarda a senadora Damares, que está em outra comissão, eu não poderia deixar de agradecer à imprensa que durante todos esses 2 anos aí deu cobertura, divulgou os trabalhos aqui da comissão, aos jornais, às televisões, aos blogs, todos aqueles que tiveram, que sempre participando toda terça-feira aqui conosco. Um agradecimento especial à Rádio Senado, à TV Senado, pela cobertura que tem dado aqui a nossa comissão. Os fotógrafos, cinegrafistas, a todos também, repórteres, nossos agradecimentos. Não poderia também deixar de agradecer, senadora Damares, estou fazendo alguns agradecimentos, né? Ao presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu também nesse período aí, de uma forma muito respeitosa, a Comissão de Assuntos Econômicos, né? E a todos aqueles, né, população de modo geral, que sempre acompanhou aí os nossos trabalhos. Senadora, pronta? Pronta! Que dia hoje! Eu estive já em 4 comissões. Obrigada, presidente, por ter aguardado a leitura do relatório, mas mais que o relatório hoje, a proposta é extremamente importante, é também lhe dar um abraço no seu último dia como presidente da comissão. Mas vamos à análise? Pode ser, presidente? Posso ler o voto já? Deixa só, item 10 da pauta, projeto de lei número 1103/2022, terminativo, altera a lei número 11.326, de 24 de julho de 2006, para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens. Autoria, senador Jader Barbalho. Relatoria, senadora Damares Alves. Relatório, pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 2 da CRA, substitutivo, e pela rejeição da emenda número 1T. Observações. A matéria foi apreciada pela CRA com parecer favorável à matéria, na forma da emenda número 2 da CRA substitutivo. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou direto à análise. E no que tange a atenção do mérito da proposição, é importante ter em conta inicialmente que, segundo
o Programa Mundial de Alimentos da ONU, a população mundial em situação de insegurança alimentar aguda atualmente é de 845 milhões de pessoas no planeta, as quais ainda carecem de alimentação adequada. Segundo a ONU, estima-se que a população humana atingirá 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Outro sim, segundo o Relatório Mundial das Cidades de 2022, publicado pela ONU, durante o primeiro lançamento do relatório foi feito durante a 11ª sessão de Fórum Urbano Mundial, a principal conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, encerrada em 30 de junho, na Polônia, apontou que a população mundial será 68% urbana até 2050, estimando uma população urbana de 2,2 bilhões de pessoas anualmente até 2050. Diante dos dados apresentados, concluímos que a situação de insegurança alimentar deve aumentar consideravelmente em todo o mundo, sendo ainda agravada em razão de vários fatores, entre eles a debilidades da oferta causada por conflitos bélicos, eventos climáticos extremos, consequências da Covid-19, a elevação de custos agrícolas e dos transportes em associação às cotações de petróleo. Segundo os índices de preço de alimento, também da FAO, ONU, os gêneros alimentícios em tornos reais ficaram 28% mais caros entre 2020 e 2021 e 18% mais caros em 2022. O censo agrícola do IBGE indica que a agricultura familiar é a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes, com uma produção diversificada de grãos, proteínas animal e vegetal, frutas, verduras e legumes. Nesse universo, os agricultores familiares têm importância tanto para o abastecimento do mercado interno quanto para o controle da inflação dos alimentos do Brasil, produzido cerca de 70% do feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% da produção de leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. Segundo a Embrapa, o fenômeno da degradação de solos e pastagens e suas causas é essencial para formular estratégias e o financiamento para que seja feita a recuperação da produtividade dessas áreas, reduzindo assim as pressões de desmatamento que visam a formação de novas pastagens. Por outro lado, a recuperação de pastagens degradadas é uma das alternativas tecnológicas que compõem os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na COP15, realizada em Copenhague, e que prevêem a redução das emissões de gases projetadas para 2020 entre 36,1% e 38,9%, estimando assim uma redução da ordem de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes. Esses compromissos foram ratificados na Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, regulamentadas pelo Decreto número 73/9010. Ressaltamos ainda que, em relação à conquista do tão sonhado desenvolvimento sustentável, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, é necessário adotar estratégias de sustentabilidade para gerar uma inovação de impacto no mercado, podendo promover uma série de benefícios como redução de custos, melhora na imagem da organização diferencial, competitivo, entre outros. Com relação à política de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, PRONAF, existe o crédito do investimento, PRONAF Mulher, que estabelece taxa efetiva de juros pré-fixada de até 4% para a formação e recuperação de pastagens campineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à alimentação. Atualmente, as linhas de crédito rural são estabelecidas somente por resoluções do Conselho Monetário Nacional, que disciplinam o crédito rural, o que nos motiva a criar, em âmbito nacional, uma legislação federal que irá promover a necessária segurança jurídica sobre o tema. Em síntese, presidente, o projeto de lei
1103 de 2022 é altamente meritório no sentido de regulamentar a Lei 11.326 de 2006 para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens. Tão somente para isso. Dado a tudo que falei, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 1103 de 2022, com a emenda, na forma da emenda 2 da CRAS, substitutivo, e pela rejeição da emenda 1T. Esse é o voto e eu peço apoio aos pares. Parabéns, senadora Damares, pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Peço em votação substitutivo, quase não sai, senadora, ao projeto de lei número 1103 de 2022, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com a relatora votam sim. Que abre aí o painel de votação. Senadores já podem votar. A assessoria dos senadores e senadoras estiverem presentes, se puderem comunicar aos senadores da comissão. Presidente, enquanto os senadores votam, eu abri aqui o painel da nossa pauta hoje, 15 itens na pauta no último dia de reunião. E essa foi a média da pauta dessa comissão ao longo do ano. Eu acho que essa comissão, se não foi a que mais deliberou ao longo do ano, foi uma das que mais deliberou. E isso, presidente, se deve ao seu trabalho. A forma como o senhor conduziu, nós tivemos pautas polêmicas aqui, mas o consenso sempre esteve presente. Nós tivemos pautas extremamente importantes. Se a gente for fazer um relatório, eu sei que o senhor já leu, a gente fica assim, sem saber o que é mais importante, porque foram tanta coisa importante votada. A contribuição dessa comissão nesses 2 anos para o Brasil, no momento em que o Brasil está passando por tantas crises, num pós-pandemia, nas brigas políticas que estão instauradas no Brasil, e as matérias econômicas precisavam ter uma atenção especial, e essa comissão fez o dever de casa. E eu preciso lhe cumprimentar. E não é a primeira vez que eu venho aqui, que eu uso o microfone, eu uso a tribuna para elogiar o senhor, presidente. Mas eu não me canso de fazer isso, não me canso. O Brasil deve muito ao trabalho que o senhor conduziu esses 2 anos. O senhor conseguiu trazer equilíbrio entre oposição e governo o tempo todo. O senhor foi do diálogo. Teve um momento que o senhor nem dormiu, porque tinha que ouvir todo mundo. O senhor fez o consenso de tal forma que essa comissão, a gente não via briga, a gente via todo mundo pensando o Brasil, mas isso é por causa da liderança. Eu acho que a gente se comporta nessa bancada conforme o presidente conduz uma comissão. Então, parabéns, presidente, parabéns. E nesse momento de grandes decisões como a reforma tributária, foram 2 grupos de trabalho nessa comissão, capitaneado por 2 grandes senadores designados pelo senhor. Participei dos 2 grupos. Esses grupos de trabalho trouxeram contribuições enormes ao texto. Lutamos muito. Num período que todo mundo achava que essa casa ia ficar parada por causa da eleição, essa comissão estava trabalhando no grupo de estudos e debates sobre a reforma tributária. Esse plenário aqui, presidente, foi palco de encontros de todos os segmentos. Todos os segmentos foram ouvidos. Sabe o que é isso, presidente? Sabe o que é, mesmo que não seja o resultado que eles queriam no final na reforma tributária? Eles saíram daqui assim, a comissão nos ouviu. A comissão parou para nos ouvir. O presidente determinou que a comissão nos ouvisse. Saíram felizes daqui. Saíram entendendo que tem parlamentares comprometidos com a nação.
E isso foi graças ao seu trabalho. Parabéns, presidente. Eu quero continuar nessa comissão e desejar ao próximo presidente muita boa sorte. Vai ser difícil ele chegar à sua performance, mas eu quero continuar e quero continuar sendo sua parceira em outras comissões. Obrigada. Obrigada pela paciência comigo. Uma senadora chegando na casa e chegando sob tantos ataques e dúvidas sobre o meu trabalho. O senhor acreditou em mim, o senhor me deu importantes matérias para relatar, o senhor me deixou presidir a comissão, eu estive em audiências públicas. Eu só quero lhe agradecer pelo acolhimento e vou, presidente, daqui para frente, conduzir o meu mandato muito me espelhando no senhor. Que Deus o abençoe. Obrigado, senadora Damares. A senhora sempre com a palavra animadora. E tivemos aqui momentos difíceis, como foi aquela questão dos ataques que nós sofremos durante a campanha, né? Mas eu nunca, jamais vou esquecer, naquele momento, poucas foram as pessoas que tiveram a coragem de se manifestar. Vossa Excelência foi uma delas, né? Foi uma dessas pessoas. E o segredo aqui, acho que o nosso sucesso nessa comissão, porque os membros dessa comissão, todos eles participaram, sentiam que faziam parte verdadeiramente de uma comissão, né? Então, eu tenho muito orgulho de todos os senadores e senadoras, independentes se eram titulares ou se eram suplentes, mas todos quiseram participar, todos quiseram ter relatorias importantes para estar mostrando ao nosso eleitor, né, que a gente veio para cá foi para fazer a diferença, não veio para cá para ficar muitas das vezes em lacrações, em rede social e tudo isso, né? Então, muito obrigado por as suas palavras. Estamos encerrando aqui, é interessante, né? Estamos encerrando a comissão, já quase 13h, com a Vossa Excelência relatando um projeto tão importante como esse, né? Parabéns, obrigado por tudo, obrigado pela companheirismo, a parceria aqui. Seu trabalho nessa comissão fez com que ela tivesse uma produtividade alta. Eu acho que eu não estou aqui concorrendo com outras comissões, mas essa comissão aqui fez a diferença nesses 2 anos, né? Obrigado aí pela parceria mesmo, né? Podemos encerrar a votação? Tá? Está encerrada a votação. Sim, 20. Não, nenhum voto. Quando o projeto é bem relatado e o projeto é interessante, olha o resultado, né? Já que foi aprovado, a gente poderia também já fazer a votação do turno suplementar dessa matéria? Sim. O governo está muito feliz com essa matéria, todo mundo votou a favor. Tá. Aprovada a emenda número 2 da CAI, substitutiva ao projeto de lei número 1103 de 2022. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele apresentados. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Em razão dessa ser a última reunião da comissão nessa sessão legislativa, consulto-se a objeção de darmos seguimento ao turno suplementar nesta mesma reunião. Turno suplementar do PL 1103/2022. Como não foram apresentadas emendas, a matéria é dada como definitivamente aprovada e segue para a Secretaria-Geral da Mesa para providências. Parabéns, senadora. Antes de finalizarmos nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata número 77ª reunião na presente data, dia 17 de dezembro de 2024. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Tirar uma foto com a senadora.
relatório, pois não. É muito longo, né? Que ficará disponível, vai ficar disponível no site da comissão também e para quaisquer novos debates no próximo ano. Presidente, mas antes mesmo de iniciar a leitura do relatório, quero cumprimentar a Vossa Excelência por tudo que foi dito aqui, pela nobre senadora professora Dorinha, pelos outros senadores, mesmo os que não falaram ainda. Eu tenho certeza que todos comungam com as homenagens que os senadores fizeram a Vossa Excelência. E Vossa Excelência, como sempre, na grandeza que tem, disse: a homenagem não é só para mim, é o coletivo, os funcionários, os senadores, as senadoras dessa casa. Mas eu só vou dizer uma frase que, para mim, fecha tudo. Vossa Excelência, com os números que deu aí, eu presto muita atenção nos números, bateu todos os recordes da história do Parlamento brasileiro. Eu trabalho muito com dados e números também. Nunca na história do Parlamento brasileiro uma comissão votou tantos projetos, fez tantas audiências públicas e tantos debates que a sociedade assim clamou e Vossa Excelência respondeu. Eu quero dar uma salva de palmas, não é para nós todos, não. É para Vossa Excelência, porque, olha... E ainda me ajudou na Comissão de Direitos Humanos, viu? Me ajudou muito lá. Precisava códigos, pode deixar que daqui a pouco eu estou aí. Então, muito obrigado, senador Flávio Arnes. É muito bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você. Meus cumprimentos. Se Vossa Excelência permitir, eu vou ao resumo agora. Relatório Cotas Étnicos e Raciais nos Programas e Ações do Ministério da Cultura. Senador Flávio Arnes, presidente, eu sou relator. Eu já cumprimento de pronto, nesse momento, os profissionais da casa, na figura do consultor Ives Carneiro Finzetto, que foi quem, na verdade, redigiu o relatório. Redigiu o relatório, claro, com orientação dos senadores e senadoras que participaram. Eu vou para o resumo, que o relatório é longo. Apresentação. O artigo 9, inciso 10º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Nesse sentido, a Resolução 44 de 2013, que acrescentou o artigo 96b no regimento interno do Senado Federal, definiu os procedimentos para avaliação de políticas públicas por essa Casa, com o objetivo, entre outros, de adequar os dispositivos normativos às necessidades sociais. Dessa forma, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, atendendo ao requerimento número 22 de 2024, de autoria do senador Paulo Paim, não precisava dizer o nome, né? Podia dizer desse senador, mas atendendo esse requerimento, realizou a avaliação das políticas públicas relacionadas às cotas étnicos e raciais nos programas e ações do Ministério da Cultura, o MINC. O presente relatório aborda a implementação, a eficácia das cotas étnicos e raciais no âmbito dos programas e ações desenvolvidos pelo MINC, com especial atenção ao seu impacto no combate ao racismo estrutural e a promoção da inclusão social. Na promoção da inclusão social de grupos historicamente marginalizados. Essa análise é parte de um esforço contínuo para avaliar as políticas públicas culturais no Brasil, alinhando-se à missão do Senado Federal de fiscalizar, sugerir aprimoramento das iniciativas governamentais, conforme previsto no artigo 96b do Regimento do Senado Federal. Metodologia. A avaliação foi realizada com base na coleta e análise de dados de diversas fontes, incluindo audiência pública, documentos apresentados pelo Ministério da Cultura, legislação legal e infralegal sobre a matéria, Diário Oficial da União. A audiência pública, no dia 5 de setembro de 2024, ocorreu a 50ª reunião extraordinária da Comissão do Senado Federal, a audiência pública interativa com o objetivo de debater cotas étnicos e raciais no programa de ações do Ministério da Cultura. O debate foi realizado com base no requerimento 8024 e requerimento 2224, ambos de autoria desse senador.
como consta aqui no relatório, contando com a participação de representantes de diferentes órgãos e especialistas no tema. Entre os presentes estavam... Aqui eu não preciso ler o nome de todos, o senhor acha que é preciso? Não precisa, né? Porque são inúmeros convidados. Até porque a gente tem. Isso, todo mundo já tem e fica nos anais da casa esse documento. O diagnóstico e resultado da avaliação, iniciativas e impactos observados, panorama geral. Primeiramente, verificou se de alguma forma todo o sistema MINC executa a política de ações afirmativas, seja por meio da administração direta ou da administração indireta. No âmbito da administração direta, destaque-se Secretaria de Audiovisual, Secretaria de Formação, Livro e Leitura, Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, Secretaria dos Comitês de Cultura, Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, Subsecretaria de Espaços e Equipamentos Culturais, Assessoria de Participação Social e Diversidade, Assessoria Especial de Controle Interno. Ainda destacamos Fundação Nacional de Artes Funarte, Instituto Brasileiro de Museu IBRAM, Instituto Patrimônio Histórico da Artístico Nacional IPAM, Fundação Cultural Palmares, FCP, Agência Nacional de Cinema Ancine, Fundação Biblioteca Nacional FBN, Fundação Casa Rui Barbosa, FCRB. Em março de 2023, foi instituído o Comitê de Gênero e Raça e Diversidade do MINC. O comitê foi instituído pela portaria do MINC número 7, de 7 de março de 2023, com o objetivo de subsidiar a elaboração de políticas públicas de cultura transversalizadas pela diversidade, promoção de igualdade de gênero, ética e racial, de forma alinhada e articulada. A Assessoria de Participação Social e Diversidade coordenou o comitê, que acompanha e monitora diversas experiências de implementação de ações afirmativas em planejamento, execução, avaliação pelas secretarias e entidades vinculadas ao sistema MINC, das iniciativas do Ministério, que contemplam ações afirmativas mapeadas pelo Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MINC. No primeiro semestre de 2024, cerca de 60% correspondem a editais. Senhor presidente, a maior parte da iniciativa está em fase de execução, com demonstração de gráficos apresentados pelo MIC durante a audiência pública realizada nessa comissão. Os gráficos estão aqui no relatório. Mais de 50% das ações afirmativas de implementação do MINC refere-se a cotas ou reserva de vagas e recursos em editais. Dentre os grupos contemplados em maior escala estão pessoas negras, pessoas e povos indígenas, pessoas com deficiência, outros povos e comunidades tradicionais, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+. No que diz respeito a edital específico ou categorias específicas, a maioria dos editais contemplam povos indígenas, pessoas negras e mulheres. Audiovisual, quanto a ações afirmativas do MINC, em implementação do setor audiovisual, deve-se destacar edital Ruth de Souza, edital específico para as mulheres, as cotas étnicas e raciais contempladas de mulheres negras e indígenas, todas as regiões do Brasil foram contempladas. Edital curta para mulheres. Edital destinou todas as suas vagas para realizadoras, mulheres estreantes. Dentre as propostas relacionadas, 50% foram dirigidas por mulheres negras e indígenas. Todas as regiões do Brasil foram contempladas. Edital curta afirmativo, bolsa para a produção de curta-metragem. Todas as regiões do Brasil foram contempladas. Dentre as propostas selecionadas, 50% foram dirigidas por pessoas negras e 50% por pessoas indígenas. Edital curta criança. No Curta Criança, as bolsas para a produção independente de obras cinematográficas brasileiras de curta-metragem foram dirigidas a pessoas físicas estreantes, com temática voltada à infância. 60% das propostas selecionadas foram dirigidas por pessoas negras e indígenas. Edital de intercâmbio cultural, formação audiovisual no exterior. Edital com cota mínima de recursos, cota indígena, 100 mil, cota negro, 200 mil, edital do intercâmbio cultural circular, são audiovisual ao exterior, no exterior.
O edital com pontuação indutora às pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, PCD, mulheres, mulheres cis, pessoas trans e pessoas não binárias. Livro, leitura e escrita. No que diz respeito às ações formativas e implementação da relação do livro, leitura e escrita deve-se destacar. Eu vou citar o nome só, senhor presidente. Edital Carolina Maria de Jesus. Prêmio Pontos de Leitura. Política Nacional da Cultura Viva. Legislação cultural, legal e integral para ações afirmativas. Aqui, senhor presidente, tem uma série de leis, eu vou citar só, se me permitir, o número da lei e a data. Lei 14.903, de 27 de junho de 2024. Está aqui discorrendo o que significa a lei. Decreto 11.453, de 23 de maio de 2023. Lei complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Lei 14.399, de 8 de julho de 2022. Todos os números, senhor presidente, aqui no relatório completo aqui, feito pela consultoria, especifica que lei é e por que está aqui. Agora vamos às recomendações. As cotas éticas raciais implementadas no Programa de Ações do Ministério da Cultura, MINC, são instrumentos fundamentais para corrigir desigualdades históricas e promover a inclusão social de grupos marginalizados, como povos indígenas, comunidades quilombolas e afrodescendentes. No entanto, para maximizar sua eficácia, algumas melhorias podem ser consideradas com base nas avaliações realizadas. Implementação de indicador de desempenho. A ausência de mecanismo robusto de monitoramento e avaliação tem sido um desafio corrente na implantação das ações afirmativas. Conforme destacam na audiência pública 5 de setembro de 2024, iniciativas como os editais Ruth de Souza e Carolina Maia de Jesus mostraram avanços significativos, mas carecem de dados consolidados que meçam impactos e promovam ajustes contínuos. A criação de indicadores padronizados permitirá acompanhar a inclusão e os resultados, além de fornecer subsídios para aprimorar as políticas públicas. Ampliação da participação social. A participação social é central para garantir as políticas afirmativas que elas atendam às realidades locais e territoriais. Durante as discussões ficou evidenciado que os conselhos e comitês têm desempenhado papel relevante na adaptação das ações afirmativas, como o Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MINC. No entanto, a realização de consultas e audiências públicas regulares ampliará a legitimidade das ações e permitirá o acolhimento de novas demandas, fortalecendo assim a transversalidade das políticas culturais. Capacitação de gestores. Senhor presidente, não sei se eu preciso ler o detalhe ou dou o título que aqui afirma já a intenção. Então, fortalece a capacitação de gestores, faz campanhas educativas, medidas legislativas propostas, fundo específico para a diversidade cultural, monitoramento para a diversidade cultural, onde toda a argumentação aqui, todos os senadores têm acesso, que têm em mãos. E, no fim, senhor presidente, eu vou ler só as considerações finais. A avaliação, aqui é bem rápido, senhor presidente, a avaliação das cotas étnico-raciais nos programas de ações do Ministério da Cultura, MINC, revelou avanços significativos e desafios a serem superados no enfrentamento das desigualdades históricas e estruturais que marcam a sociedade brasileira. Essa política pública tem se mostrado essencial para a promoção da inclusão social e da diversidade cultural, atendendo às demandas de grupos históricos e socialmente marginalizados. Entre os avanços, destaca-se a criação de editais específicos que têm ampliado a participação de artistas negros, brancos, indígenas e de outras minorias, principalmente de minorias. Aqui o destaque dado é para negros, indígenas e de outras minorias de diversos setores culturais. A implementação do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade também se mostrou uma ação relevante para a formulação, monitoramento e avaliação de políticas afirmativas no campo cultural. Essas iniciativas
iniciativas têm contribuído para o fortalecimento de expressões culturais marginalizadas e para a descentralização territorial dos recursos, permitindo, assim, maior alcance das ações afirmativas. Por outro lado, a ausência de indicadores padronizados e de um sistema robusto de monitoramento representa um obstáculo para a consolidação dessas políticas. A coleta de dados ainda é fragmentada, dificultando a análise do impacto efetivo das cotas e outras iniciativas afirmativas. A audiência pública realizada no âmbito dessa avaliação reforçou a necessidade de maior integração entre as esferas federativas e de capacitação de gestores para lidar com a complexidade das especificidades culturais. Por fim, presidente, outro ponto de atenção é necessário a campanhas educativas. É a necessidade de campanhas educativas voltadas à conscientização da sociedade sobre os benefícios das cotas étnicos raciais e sobre a importância de uma abordagem transversal da implementação das políticas culturais, a promoção de narrativas que combatam o racismo estrutural e a exclusão social deve ser fortalecida, utilizando diferentes mídias e alcançando territórios historicamente negligenciados. Em resumo, o MINC tem dado passos importantes na democratização do acesso à cultura e na promoção da equidade racial. Contudo, avanços significativos ainda são necessários para garantir que as políticas afirmativas atingem seu pleno potencial transformador. Recomendamos, assim, a criação de um fundo específico para a diversidade cultural e a implantação de um sistema nacional de monitoramento e avaliação das ações afirmativas que centralize dados e promova maior transparência e responsabilidade. Por fim, reafirma-se o compromisso do Senado Federal com a fiscalização e o aperfeiçoamento das políticas públicas, destacando a importância de assegurar que as cotas étnicos raciais permaneçam como instrumentos fundamentais para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu queria só fazer um comentário rápido que, infelizmente, quando aqui aprovamos as políticas de cota no serviço público, aprovamos as comissões étnicos raciais, e como também que a revisão nas cotas no serviço público seria de 10 anos. E por que eu disse infelizmente? Foi para a Câmara, arredondado aqui para nossas equipes, com todos os senadores, votamos por unanimidade. Mas, infelizmente, a Câmara derrubou o artigo sobre as comissões étnicos raciais, que são fundamental para ver a veracidade dos postulantes a esse ou aquele curso na universidade. E derrubou também aquele período de 10 anos. Quando derruba o período de 10 anos e passou para 5, ninguém consegue fazer uma avaliação adequada em 5 anos de um tema tão delicado como mostrou e importante, né, para o nosso país, como esse relatório produzido em parceria com os senadores e senadoras, com orientação de Vossa Excelência e a bela contribuição dada pelos consultores da Casa. É preciso que se entenda, depois que as cotas surgiram no Brasil, hoje nós temos já, no mínimo, 50% dos negros e negras estão no serviço público. Na universidade também, na universidade pública, no mínimo 50% já estão lá. Há quem diga que é 54%, 52%, e por isso que eu fico aqui no mínimo 50%. Esse é o relatório, um rápido comentário. Não poderemos aprovar as cotas no serviço público esse ano, porque já foi dito que não vai ser pautado. E até lá, graças ao Dino, né, o nosso querido ministro, que é senador também, da Suprema Corte, ele decidiu o seguinte: tudo bem, enquanto o Congresso não votar, vale a lei que está hoje. E por isso eu ainda faço um apelo, já que entende que não pode votar esse ano, que a gente vote no primeiro mês de 2025. É isso, senhor presidente. Muito obrigado aí pelo apoio que eu recebi de todas as equipes dessa comissão e da consultoria do Senado.
agradeço Paulo Paim, né? Amigo Paulo Paim, senador, presidente da comissão e relator, propositor e relator, né? Quer dizer, o trabalho foi aprovado pelo plenário da comissão de um requerimento de Vossa Excelência para que a política pública do ano fosse cotas étnico-raciais nos programas e ações do Ministério da Cultura. Parabéns também para toda consultoria que colaborou, obviamente, na elaboração do relatório. É importante, quero saudar a todos na pessoa do Ives Finzento, né? Parabéns aí pelo trabalho, muito bom. Está em discussão o relatório. Eu só quero dizer o seguinte, que estava falando com a secretaria e penso que aqui se criou uma metodologia de trabalho, né? Quer dizer, olhar para o Ministério sob a ótica das cotas étnico-raciais na área da cultura. Então, eu dizia para a secretaria que vamos enviar esse relatório para todos os estados, Distrito Federal e municípios, e sugerindo no ofício, né, que eles possam fazer isso numa metodologia parecida, para eles examinarem como é que está essa situação nas secretarias de cultura de 5.570 municípios e também na 26 estados e Distrito Federal. Até em função de todo o debate que tivemos agora há pouco, né, sobre os povos indígenas, quilombolas, povos originários, ribeirinhos do campo, né, étnico-raciais e outras alternativas. Mas então o relatório vai ser enviado para todos os municípios, estados, Distrito Federal e sugerindo, né? Olha, vamos fazer um trabalho parecido aí para vermos a quantas andamos, né? Tá bem? Muito bem. Então, está em discussão, ainda não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, nos termos do artigo 96, letra B, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para providências cabíveis. Só um minutinho. A terceira parte da reunião é destinada à discussão e à deliberação do relatório final para o ano 2024 da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa. Concedo a palavra à senadora Zenaide Maia, com prazer. Presidente, gostaria de se me permitir, eu teria que sair. Pois não. Uma reunião de bancada importantíssima nesse momento. Estão me chamando lá, mas a minha opinião, se eu pudesse votar, eu voto com a relatora antecipadamente. Zenaide Maia. Pois não, senador Paulo Paim, a senadora Zenaide Maia, vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, para a leitura do relatório. Senhor presidente, eu queria, esse relatório é imenso, mas eu quero aqui um resumo executivo e depois mostrar as recomendações. Este relatório visa levantar as contribuições trazidas no ano de 2024 no âmbito da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, cuja criação foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura em 30 de maio de 2023, por meio de um requerimento de número 56 de 2023, com a finalidade de acompanhar as políticas de alfabetização na idade certa. A alfabetização na idade certa constitui uma das conquistas fulcrais do processo escolar, pois representa a construção do alicerce sobre o qual se assentarão os conhecimentos e as habilidades fundamentais para o sucesso de todos os estudantes. Assim, espera-se que, por volta dos 7 ou 8 anos, as crianças já dominem as habilidades fundamentais de leitura e escrita que lhes servirão para a continuidade consistente da aprendizagem,
conforme as prescrições curriculares de cada série e etapa educacional. Exemplo de sucesso amplamente reconhecido nesse campo, o programa Alfabetização na Idade Certa, instituído em 2007 pelo governo do estado do Ceará, é uma política de cooperação com todos os municípios do estado, em parceria com o Fundo Nacional, Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, com o apoio do governo federal, para alfabetizar todos os alunos das redes públicas cearense até os 7 anos de idade. Os êxitos da experiência cearense contribuíram para que o governo federal criasse inicialmente o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e, posteriormente, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país. Vale a pena ainda destacar que a pandemia de Covid-19 impactou profundamente o ciclo de alfabetização no Brasil, não sendo exagero afirmar que essa etapa do processo educacional foi a mais afetada pelo fechamento das escolas brasileiras. Os resultados nacionais do Sistema de Avaliação Educação Básica, o SAEB 2021, confirmaram essa realidade, uma vez que, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, que conduz o SAEB a cada 2 anos, foram preocupantes os resultados dos testes de proficiência aplicados aos estudantes do 2º ano do ensino fundamental em 2021, pois mais que dobrou o número de crianças com nível de proficiência abaixo do esperado em alfabetização. Trata-se, então, de um grave prejuízo para a trajetória individual dos alunos e para o país. Este cenário alarmante ainda não foi totalmente resolvido, tendo em vista que em 2023, somente 56% dos estudantes atingiram ou superaram o padrão mínimo esperado. Apesar de ter sido atingida a meta fixada para tal ano, que era de alcançar o desempenho de 2019, recuperando-se o patamar anterior à pandemia de Covid-19, ainda há muitos desafios a serem enfrentados até que todas as crianças brasileiras sejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação vigente, instituído pela Lei de número 13.005, de 25 de junho de 2014. Nesse contexto, foi instituído pelo decreto de número 11.556, de 12 de junho de 2023, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, realizado em regime de colaboração entre a União e os demais entes federados. O compromisso tem por objetivo garantir que 100% das crianças brasileiras sejam alfabetizadas na idade certa, bem como garantir a recomposição das aprendizagens com foco na alfabetização de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público. Com efeito, as ações em favor da alfabetização na idade certa não devem se limitar à elaboração de cartas de intenções e à adoção de medidas superficiais. Nesse sentido, estando permanentemente atentos a esse compromisso nacional com educação de qualidade, é que foi criada no âmbito da CE, da Comissão de Educação do Senado Federal, esta subcomissão permanente de alfabetização na idade certa, voltada para acompanhar a evolução do compromisso com a alfabetização de todas as crianças brasileiras na idade adequada. Em 2024, foi instalada a subcomissão, sendo feitos presidentes o senhor Cid Gomes e o vice-presidente,
a vice-presidenta, a senadora Zenaide. Também foi realizada audiência pública interativa para discutir políticas de alfabetização na idade certa, que contou com a presença dos representantes do Ministério da Educação, do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada, além de entidades representativas de profissionais da educação, considerando as valiosas contribuições trazidas pelos expositores. Na audiência pública realizada, é indiscutível a necessidade de articulação e colaboração entre União e demais entes federados na garantia do direito à alfabetização na idade certa. Contudo, ao passo que valorizamos a instituição do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada pelo governo federal, acreditamos que as ações em favor da alfabetização na idade certa não devem se limitar a políticas temporárias. É preciso que exija compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, futuros cidadãos e cidadãs, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. Por esse motivo, como conclusão desse relatório, apresentamos proposições para que o Congresso Nacional, para que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada possa ser debatido e aprimorado no Congresso Nacional e se torne uma política de Estado com a solidez, permanência e priorização que a matéria requer. Contamos, assim, com o apoio dos nobres pares para darmos início a esse debate e aprovarmos as matérias. As proposições, senhor presidente, estão aqui. O que é que o relatório dessa subcomissão quis dizer? A gente já tem tratados, tem, como a gente vê, amplamente divulgados portarias, mas nós precisamos, se queremos que essa política se torne uma política de Estado e não do governo atual, nós temos que transformar isso aqui em projeto de lei. Então, nas proposições dessas recomendações, eu vou só citar os itens, porque já está disponível para todos. No capítulo 1º, temos as disposições gerais, instituindo o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, denominado compromisso. No capítulo 2º, dos princípios, explicita a colaboração entre os entes federativos, promoção da equidade educacional, considerando aspectos regionais, entre outros, pluralismo de ideia, promoção da equidade educacional e valorização dos profissionais da educação. No capítulo 3º, traça as diretrizes, destacando-se a autonomia dos entes federativos, assistência técnica e financeira da União, política de formação destinada a professores, técnicos e gestores educacionais. O capítulo 4º trata dos objetivos, quais sejam os implementar políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. E o capítulo 5º trata da adesão, que será voluntária aos entes da federação e municípios. E o capítulo 6º dispõe sobre as estratégias de implementação, adotando as estratégias de fortalecimento, articulação, assistência técnica e financeira para a formação de professores e gestores escolares por meio de políticas específicas. O 7º trata dos eixos estruturantes, dispondo sobre a governança e gestão da política de alfabetização, instituindo com caráter permanente o Fórum Nacional do Compromisso e o Comitê Estratégico Nacional do Compromisso, para garantir a gestão das ações pactuadas no compromisso. Será instituída a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, RENALFA. Trata ainda da formação de profissionais de educação e melhoria das práticas pedagógicas
e de gestão escolar e da melhoria e qualificação da infraestrutura física e pedagógica, bem como dos melhoria e qualificação da infraestrutura física e pedagógica. O capítulo 8º prevê o direito à alfabetização das populações específicas, garantindo a jovens e adultos a alfabetização nas modalidades educação especial, educação bilíngue de surdos e educação do campo escolar indígena e escolar quilombola. O capítulo 9º e último contém as disposições finais. Prevê que a assistência financeira da União correrá por conta das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual ao Ministério da Educação e às suas entidades vinculadas, de acordo com sua área de atuação, observados a disponibilidade e os limites estabelecidos na legislação orçamentária e financeira. Ou seja, presidente, isso aqui não deixa de ser um projeto de lei. Nós temos editais, temos portarias, mas não temos esse compromisso em forma de lei, que é a única maneira de não ser um edital ou uma portaria do governo atual ou do governo seguinte. Isso aqui tem que ser uma política de Estado. E essa questão financeira, eu digo o seguinte, nós estamos aqui formatando um projeto de lei, essa comissão está de parabéns, mostrando a importância da alfabetização na idade certa. E a gente sabe que, por mais brilhante que seja esse projeto aqui, eu quero parabenizar todos que se debruçaram da comissão, da subcomissão e da comissão, parabenizando o senhor e a professora Dorinha, e dizendo que esse olhar diferenciado para a educação é tudo. Mas dizer o seguinte, sem colocarmos a educação no orçamento desse país, seja ela a alfabetização até os níveis superiores, graduação e pós-graduação, isso aqui nós fazemos. É importante o que estamos fazendo, estamos dizendo ao povo brasileiro que nós estamos, sim, preocupados com as pessoas, com o número de analfabetos nesse país, seja criança ou seja idoso, seja quem for, alfabetizar. Estamos fazendo, mesmo que não consigamos colocar o orçamento, a educação no orçamento, que não é despesa e sim investimento, estamos aqui fazendo, na verdade, o que Paulo Freire fez lá no meu estado, lá na comunidade de Angicos. A gente diz muito que Paulo Freire defendeu a educação, defendeu, mas eu não tenho dúvida, pelo que eu ouço lá, naquelas comunidades que, em condições de miserabilidades, ele mostrava que aquele povo não estava na miséria porque Deus quis, porque a gente ainda ouve muita barbárie hoje. Deus quis que sua criança morresse porque não tem um leito de UTI vago. Deus quis que sua criança não nascesse porque tivemos coisas extremamente tóxicas, deformando aquele bebê e o organismo, expulsando naturalmente. E ele dizia que Deus não era quem queria aquela pobreza franciscana, aquela miserabilidade. O que faltava era uma política de Estado que tinham resolvido deixá-los na miséria, sem educação e sem saúde. Isso foi o grande Paulo Freire deixou de exemplo. Senhores brasileiros e senhoras brasileiras, os senhores não estão analfabetos, não estão na miséria porque Deus quis, porque independente de religião, a gente sabe que Deus quer vida plena. Então ele mostrou, o mérito não foi só alfabetizar em 72 horas, o método foi mostrar aquelas pessoas, aquelas condições de miserabilidade que eles viviam, não era por causa de Deus, era por falta de políticas públicas. Esse é o grande recado
do nosso grande Paulo Freire. Então, vamos lutar isso aqui para ser um projeto de lei, que acho que 9 itens aí já dá para a gente correr atrás, mas vamos lutar, Flávia, pelo mais difícil aqui, é colocar a educação pública, a saúde pública, a segurança pública no orçamento desse país. Continuo dizendo aqui, eu sou da Comissão Mista de Orçamento, 45% no mínimo fica para bancos, serviços de uma dívida que nunca foi auditada em nenhum governo, independente do que for. Fica com 45%. O mercado financeiro fica, sim, Brasil, com 45% do orçamento desse país, sem sentar com a gente. Nós sentamos na mesa, na CMO, para discutir metade do orçamento, porque os donos da outra metade nem na mesa sentam com a gente, que é justamente o sistema financeiro. Aí ficamos nós lá, cá estamos nós, como se diz, lutando por 4% para a educação, com 4% para a saúde. Pasmem, menos de 0,5% para a segurança pública, 0,25%. E a assistência social nem se fala. Então, nós precisamos quebrar essa caixinha de Pandora, que é esse orçamento. O Brasil tem que saber quem fica com os recursos, quem fica com nossos recursos. O sistema financeiro, eu digo aqui, ele acha pouco metade do orçamento da 9ª economia do mundo, mas ele ainda pratica juros extorsivos em cartões de crédito, cheques especiais, mais de 400% ao ano, extorquindo literalmente as famílias brasileiras. E nós temos aqui na CCJ uma PEC de número 79, assinada por Zenaide, de 2019, e mais 31 senadores, que limitam os juros dos cartões de crédito, cheques especiais e outras transações econômicas a 3 vezes a taxa Selic, no máximo. Não mexe com a autonomia do senhor Banco Central? É constitucional e o Congresso pode sim tirar essa espada assim, apontada nas costas dos brasileiros e brasileiras. E não mexe. E outra coisa, nós temos o Banco Central, tem que chegar nisso, porque nós não vamos ter orçamento. Então, me deixe falar. O Brasil é o único país no mundo que remunera sobras de caixa de banco, Brasil. Ou seja, quando fecha o sistema, os bancos, o Banco Central, ou seja, o Tesouro Nacional, fica com aquele dinheiro e remunera a esses senhores, no mínimo, a taxa Selic. Isso mata nossa educação, isso mata nosso investimento nos setores que geram emprego e renda, porque os bancos não querem investir. Por que é que eu vou ser banqueiro e vou arriscar emprestar e não receber, se o próprio Tesouro Nacional faz isso e é 1 trilhão por dia? Isso foi dito aqui pelo Banco Central e é o único país no mundo que faz isso. Então, o sistema financeiro, o mercado financeiro, com todo o respeito, mas deixe o povo brasileiro ser educado. Permita que o povo brasileiro não morra de morte evitável por falta de um leito de UTI ou um exame. E permita que o povo brasileiro possa investir em infraestrutura como rodovias, ferrovias e nos pequenos e médios empresários, que é responsável por 75% dos empregos formais nesse país. Desculpe se eu me estendi, mas quando fala em recurso, tem que ir para aí. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Zenaide Maia. Esse é o relatório da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa. Eu solicito também à Secretaria que envie esse relatório, que está muito bom, com uma sugestão muito boa de legislação, que será encaminhada à mesa para as providências cabíveis, como uma contribuição da Comissão de Educação e Cultura para o processo, mas que envie para as prefeituras, para os estados, né, numa correspondência separada das cotas étnico-raciais, porque esse debate interessa
a todos e a todas, né, educadores e educadoras, mas particularmente a municípios, né, onde a alfabetização acontece, né, e também, obviamente, para as entidades que participaram, né, do debate. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis, particularmente em relação ao projeto de lei, também muito bom. Antes do encerramento, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. Senhoras senadores e os senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas. Desejo a todos e todas um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com muita saúde, com muita paz, que o exemplo do presépio de humildade e grandiosidade, né, se reflita nas caminhadas de vida de todas as pessoas e do Brasil. Obrigado. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. O Brasil não tinha um exército e precisava de voluntários. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, porque essa gente vinha agrilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular. A hora que a festa estava no auge, tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. São pernambucanos, são baianos, maranhenses e gaúchos que lutam lado a lado. No fim do conflito, as tropas paraguaias estão completamente exauridas, a tal ponto que o Solano Lopes se vê forçado a recrutar crianças. Na hora do corpo a corpo que se percebia que eram crianças lutando. É verdade que não houve congelamento do conflito nesse momento. Combateram até vencer. E foram queimados vivos todos os feridos. A maior parte dos feridos eram paraguaios. Inclusive no Paraguai esse dia é o dia da criança. Qualquer coisa que é binário e que assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? Não funciona de verdade para ninguém. Para ninguém, estou dizendo. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é tem perfeitamente... Gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é assim. Eu acho que é o estereótipo, né? Barbie, de coisa assim. Essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural, às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado.
Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o segundo território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de Infraestrutura, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua renda e o Pará vá nesse caminho. Como prevenir o câncer de mama? Qual a importância do acompanhamento psicológico? Presidente e fundadora do Instituto Oncoguia, Luciana Rhodes, e a chefe da mastologia do Hospital do Câncer, Emanuele Valente, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A criação de um cadastro informatizado de obras públicas custeadas com recursos federais. Este é o objetivo de um projeto aprovado na manhã de hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O cadastro deve ter informações básicas como a descrição da obra, sua localização, valor estimado e a identificação dos responsáveis. Também deve permitir a inserção de vídeos e fotografias para o acompanhamento da obra. O cadastro pode ser dispensado para obras de emergência ou que interfiram com a segurança nacional, sempre com a devida justificativa. Esse projeto ele surgiu exatamente de uma necessidade que eu identifiquei, indo pessoalmente a 82 creches que estavam paralisadas no estado de Alagoas, com recursos federais. Essas creches distribuídas em 65 municípios. Ou eu, pessoalmente, ou alguém da minha equipe foi lá, fotografou e fez toda uma radiografia para comparar com as informações oficiais. E o FNDE tinha uma informação, o TCU tinha outra informação, a Caixa Econômica outra informação. Desde a nomenclatura, a informação que era passada, em alguns, era que a obra estava paralisada,
em outro que a obra estava atrasada, em outro que a obra estava inacabada, sendo conceitualmente cada uma diferente da outra. É uma troca de informações na qual esperamos um dia chegar de maneira uniformizada através de um sistema eletrônico padronizado e centralizado. A experiência passada nos dá a convicção de que a implementação do novo cadastro de obras públicas não significará impacto orçamentário e financeiro relevante, de tal forma que não necessitamos de uma estimativa de seu impacto e muito menos apontar medidas compensatórias. A comissão aprovou um novo texto para o projeto, que ainda será votado pela Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização. E na reunião desta manhã, a CAI aprovou várias outras propostas, como a que cria o Selo Nacional de Sustentabilidade Empresarial e o que regulamenta a profissão de salva-vidas. Avançam na Comissão de Educação 2 projetos de leis que instituem exames de proficiência em medicina e odontologia. As propostas visam avaliar não apenas o desempenho dos alunos dos cursos, como também a qualidade do ensino nas faculdades brasileiras. A exemplo do que ocorre com os profissionais formados nos cursos de Direito, que fazem a conhecida prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, médicos e dentistas podem ter que enfrentar o exame de proficiência em Medicina e em Odontologia para que sejam habilitados ao exercício de suas profissões. Os senadores da Comissão de Educação e Cultura aprovaram 2 projetos de leis que instituem os certames, com foco na melhoria do desempenho desses profissionais na área da saúde. A necessidade de haver uma melhora na qualidade dos médicos formados no Brasil, embora o número seja muito grande, o que é muito bom, tem bastante médico, mas a qualidade é o principal fator que levou à proposta desse projeto de lei, para que ele possa exercer aquela atividade com segurança para todos. Nós estamos formando mais de 35 mil médicos anualmente no país. Já temos quase 600 mil. Nós só temos menos escolas médicas do que a Índia. E muitas escolas têm formado profissionais com qualidade duvidosa. E a finalidade deste projeto e da proficiência não é só aferir, como falou aqui, bem falou o nosso autor do projeto, mas também avaliar periodicamente os cursos de medicina. Fiz esse relato. Na odontologia, vou votar na medicina e entendo que a gente tem uma oportunidade de melhorar e também de provocar as instituições cujos cursos, e aí eu não vou falar só para as instituições privadas, cujas mensalidades são caríssimas, que obriga os estudantes a ir para o Paraguai ou para outros lugares em torno porque a mensalidade é cara, mas também uma provocação às universidades federais que começam o seu funcionamento sem olhar toda a estrutura que é exigida de uma instituição privada para funcionar. A nossa posição no sentido de apoiar esse projeto, não só na questão da odontologia, como também da medicina. Eu entendo que estudar nunca fez mal para ninguém, se aperfeiçoar também não, se qualificar também não. E essa é uma condição de proteção para quem está atuando e, mais ainda, de segurança para quem vai receber esse atendimento. De acordo com o texto aprovado, os profissionais médicos formados no estrangeiro, aprovados na prova do Revalida, não terão que realizar o exame de proficiência. Os projetos seguem para novas audiências públicas e decisões terminativas na Comissão de Assuntos Sociais. E na última reunião do ano, a CPI das Bets ouviu a superintendente de fiscalização da Anatel. Ela pediu a aprovação de uma mudança no Marco Civil da Internet, de maneira a dar mais poder de fiscalização à agência sobre os sites ilegais de jogos. Antes de começar o depoimento, a relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, falou sobre denúncias de um suposto pagamento de propina por empresários para não serem chamados na CPI. Segundo ela, essas denúncias seriam tentativas de abafar o trabalho da comissão. Foram citados empresários do setor de apostas e parlamentares que compõem esta comissão. O meu nome
também foi mencionado. Procurei o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, me colocando inteiramente à disposição, autorizando ele, inclusive e desde já, a quebra dos meus sigilos fiscais, bancários e telemáticos. Pedi também a realização de uma acareação entre os citados. Essas fofocas que têm sido lançadas contra mim são, sem dúvida alguma, um claro movimento orquestrado para desviar o foco da CPI das bets. Em seguida, a comissão ouviu a superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel é a responsável por comunicar às prestadoras de serviços de telecomunicações a ordem de bloqueio de sites de apostas esportivas que operam de maneira irregular no Brasil. Os pedidos são encaminhados pelo Ministério da Fazenda. Segundo ela, desde outubro, 8.560 sites já foram bloqueados. A responsável pela fiscalização da agência fez questão de deixar claro que a Anatel tem uma atuação limitada nesse trabalho. O Ministério da Fazenda, ele nos encaminha uma lista com sites que devem ser bloqueados. A Anatel, de posse dessa lista, ela comunica às prestadoras que dão acesso à internet. Quem são essas prestadoras? São as prestadoras de serviço móvel, que a gente conhece como celular, e também as prestadoras de internet fixa. A representante da Anatel apontou as dificuldades para fazer o bloqueio de sites de apostas ilegais. Uma delas é o uso de redes VPN. O que a VPN faz tecnicamente? Ela faz uma conexão criptografada entre o usuário e o servidor da VPN. E aí você não sabe onde aquele usuário está. Então, se esse usuário se conectar a uma VPN no exterior, por exemplo, as prestadoras de telecomunicações aqui não sabem que ele não está no Brasil. E ele está no Brasil fisicamente, mas virtualmente ele não está. Essa é uma forma dele burlar uma ordem de bloqueio. Gesileia defendeu mudanças no Marco Civil da Internet, que dariam mais poder de fiscalização à Anatel para que a agência possa atuar também no meio digital. A senadora Soraya deve lembrar que o próprio presidente Baigorre entregou para a senhora uma minuta, um anteprojeto para alteração da lei do Marco Civil da Internet. Para quê? Exatamente para ampliar as competências da Anatel. A gente tem que conseguir alcançar os DNS, a gente tem que conseguir alcançar os CDNs para a gente poder ter uma atuação mais forte e ter uma competência fiscalizatória em cima do que está acontecendo no mundo das bets. Eu estou aguardando uma agenda com o ministro Fernando Haddad para que ele decida se vai fazer uma medida provisória, tá? Porque a medida provisória, para quem não sabe, a gente está falando com tantas pessoas, as pessoas estão nos acompanhando, a medida provisória entra em vigor no ato da publicação. E depois ela vai se transformar em uma lei. Mas, então, é a forma mais rápida, porque um projeto de lei realmente demora muito. Renegociação das dívidas dos estados com a União e a proibição da importação de lixo estão na pauta do plenário do Senado hoje. A sessão está marcada para as 14h. Os senadores devem votar nesta terça-feira o programa de pagamento de dívidas dos estados com a União. O Propag tem previsão de juros menores e parcelamento do saldo em 30 anos. É de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 10. Os estados terão até dia 31 de dezembro de 2025 para aderir ao programa. De acordo com o projeto, a taxa de juros das dívidas será reduzida para IPCA mais 2% ao ano, percentual que pode diminuir ainda mais se alguns requisitos de investimento forem cumpridos, como os aportes anuais no Fundo de Equalização formado por todos os estados. As dívidas somam hoje mais de 765 bilhões. 90% desse valor estão concentrados em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As prestações poderão ser pagas em valores graduais por 4 anos, 20% no primeiro ano, 40% no segundo, 60% no terceiro e 80% no quarto. A partir do 5º ano, terão valor cheio.
60% do valor economizado com a redução no pagamento devem ser usados no ensino, enquanto o Estado não alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Educação. Esse percentual pode ser reduzido para 30% nos estados que comprovarem não ter condições de investir o valor total. Outra contrapartida ao desconto é priorizar também investimentos em saneamento e segurança e entregar à União estatais ou outros bens. A Câmara fez o seu trabalho, apreciou o trabalho do Senado, que é a casa iniciadora de origem desse projeto, agora retorna ao Senado e nós pretendemos na próxima terça-feira fazer essa apreciação. Senadores também vão analisar o projeto de lei que proíbe a importação de determinados resíduos sólidos, como papel, plástico, vidro e metal. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, entre 2023 e 2024 foram importadas mais de 70 mil toneladas de materiais. Outro projeto na pauta de terça-feira regulamenta o funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista. São associações criadas para garantir patrimônios dos participantes contra riscos pré-determinados, com custos repartidos entre eles. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E os senadores devem discutir também 2 propostas de emenda à Constituição. Uma delas atribui exclusivamente à União a tarefa de legislar sobre defesa e segurança cibernéticas. A outra PEC inclui o Pantanal Sul-Mato-Grossense entre os patrimônios nacionais. Estão na pauta ainda projetos que confirmam acordos do Brasil com a Noruega e com a Arábia Saudita. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Por que os municípios estão gastando tanto com segurança pública? Bom, o gasto dos municípios aumentou porque, por causa da pressão do eleitorado, fez com que vários prefeitos criassem ou ampliassem suas guardas municipais. Hoje, nós temos cerca de 1.200 municípios com guardas municipais. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Maria Luísa foge de todo o padrão da transexualidade. A primeira diferença é a idade dela. Ela vai pedir socorro aos 40 anos. E ela trazia agravantes em termos de sofrimento que só ela tinha. Nós levamos um susto quando nós soubemos que ela era militar de carreira. Na hora que eu montei a petição, eu trouxe laudos que eram discrepantes entre si. Ela era inapta para a vida militar e apta para a vida civil. Então eles aposentaram ela do pior jeito possível. Se na hora de tributar não me interessa se tem pênis ou se não tem pênis, se tem vagina ou se não tem vagina, por que na hora de receber e acolher como cidadão isso faz a diferença? Hoje eu sou uma mulher militar, mas não me permitiram vestir a farda que corresponde ao meu corpo, corresponde ao meu gênero e corresponde ao meu sexo. Eu estava ali olhando para essa sessão plenária e lembrando quando João Paulo II foi a Belo Horizonte, fez um grande encontro com a juventude. E tem uma frase dele, eu era jovem, viu, gente, naquela época, que me marcou muito, porque ele olhou os jovens e falou: que Belo Horizonte. E é claro, como eu sou de Minas, de Belo Horizonte, olhando para esse plenário, eu queria dizer para vocês, que Belo Horizonte. Como é bom ver essa juventude, crianças e adolescentes aqui, nessa celebração dos 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. A proteção à infância é um desafio internacional enorme, necessário
e urgente. Nosso país tem a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para a concretização dos direitos reconhecidos nessa convenção. No Brasil, temos obtido progressos importantes, mas os passos ainda são lentos e insuficientes ante os desafios que se acumularam ao longo de décadas, para não dizermos de centenas de anos. Eu, Maria Estrela. Eu, Clarice. Nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. O futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A CPI das bets foi instalada e vai investigar o efeito das apostas nos orçamentos das famílias e a influência de personalidades no incentivo aos jogos. Os senadores vão apurar também possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Aqui ao meu lado está a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do pedido de criação dessa CPI, foi designada relatora do colegiado. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante para as famílias brasileiras e tão necessário nesse momento. Senadora, o que mais tem assustado as autoridades em relação a esse tema de jogos? Carla, foi um susto muito grande, mesmo depois de termos votado aqui as bets esportivas, nós jamais imaginávamos a situação, né, no caso concreto, como isso aconteceria, no momento em que estávamos tratando inclusive dos cassinos físicos e sempre nós achávamos, né, existiam as teses que nós acabamos acolhendo de que estes seriam menos maléficos. E nós nos deparamos com números absurdos, como no ano passado, 123 bilhões saíram, inclusive, do comércio nacional para ir para apostas, para jogos de azar. Ou seja, simplesmente os brasileiros rasgaram 123 bilhões de reais. No último mês de agosto, foi detectado a utilização dos cartões de Bolsa Família no montante de 5 bilhões de reais. Então, são questões que nos assustam sobremaneira, considerando ainda que é um caso de saúde pública. Por quê? Porque é um vício. E pior do que qualquer vício de álcool ou droga, que você consegue entender nitidamente que a pessoa está sob efeito de alguma substância, este vício é silencioso e, em tese, novo para a sociedade brasileira. A senhora já apresentou um plano de trabalho que foi aprovado, ele tem, se não me engano, acho que 8 eixos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas linhas que a CPI deve atuar. Bom, nós vamos atuar na investigação do crime organizado, né? Parece-nos, a princípio, que existe uma complexidade de eixos ali. São empresas, são pessoas, é lavagem de dinheiro. Então, dentro da lavagem de dinheiro, nós não sabemos quais setores ali do crime estão envolvidos. Nós estamos preocupados também, obviamente, com a parte social, isso é óbvio, com as famílias brasileiras, com a questão, o norte que nós deveremos dar para um problema de natureza de saúde mental e a influência de personalidades e também de menores de idade. Isso nos preocupa sobremaneira. As agências estão fazendo essas contratações.
usando menores para praticarem, na verdade, vamos ali, muitas vezes, um estelionato. Outro eixo que nós vamos trabalhar é a questão dos próprios programas em si. Muitos deles, eu não vou aqui julgar e dizer que todos são, porque nós estamos iniciando essa investigação, mas faremos uma auditoria para entender como é que foram construídos. Porque o que nos parece, a priori, é que eles são feitos de forma a fazer a pessoa começar ganhando e se empolgar cada vez mais, e depois ela estar viciada, ela passa a perder. E o impacto social é muito grande, a evasão de divisas, né? E dentro do mundo virtual, eu ainda vou colocar para você algo que foi o senador Irã, que é o nosso presidente. No dia da instalação, ele fez uma meia-culpa. Nós colocamos os cassinos dentro das casas dos brasileiros. Nós precisamos rever essa questão. Então, não há compromisso com erros, sabe, Carla? E nós não imaginávamos, quando tudo acontece, né? Nunca imaginávamos que tomaria essa proporção. Então, esses eixos são os principais. E vamos, sim, investigar as empresas, porque já há empresas brasileiras e há empresas, inclusive, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses programas. Então, bets estão surgindo dia a dia e atrapalhando, principalmente, viciando as classes mais vulneráveis da nossa sociedade. A senhora já sinalizou que não quer dizer quem que vai ser convocado inicialmente, até para evitar que isso atrapalhe, que eles se movimentem. Mas o que a senhora... quem que a CPI, assim, que linha a CPI deve seguir de primeira? Assim? O senador Alessandro Vieira falou que é importante começar pela lavagem de dinheiro. É por aí, senadora? Nós sabemos do crime organizado envolvido. Nós vamos também, acredito que um dos primeiros convites, no sentido de nos dar sustentação, é o COAF. O COAF é muito importante para que a gente possa mapear. Além de tudo, o que é sui generis nessa CPI, e que virou um bordão aqui em Brasília, de que o Poder Executivo não gosta de CPI. Pelo contrário, todos os poderes estão alinhados no entorno dessa CPI. Isso me traz uma alegria muito grande, porque nós estamos trabalhando de forma harmoniosa. Há investigações em curso na Polícia Federal, algumas já estão tramitando, já foram para o MP, denúncias já foram aceitas, enfim. Nós teremos o respaldo da Polícia Federal, teremos agentes da Polícia Federal trabalhando conosco nas investigações, mas sim, Alessandro tem razão, nós vamos começar pela lavagem de dinheiro, que é o que nos preocupa demais, porque é dali que é o maior crime ali dentro, é o maior. Dali nós vamos conseguir mapear se houve só uma influência, um crime de estelionato e conseguir pesar ali, sopesar a responsabilidade de cada agente nessa trama toda, porque é muito complexa. Senadora, a CPI, além de investigar, ela também tem a prerrogativa de propor soluções, né? Sim. Dentro do que a senhora falou em relação ao doutor Irã, essa questão de termos colocado os cassinos dentro da casa das pessoas, o que pode ser feito dentro do Poder Legislativo para tentar reverter um pouco essa situação? É lógico, Carla, que nós estamos trabalhando aqui sempre para aprimorarmos a legislação. Então, se nós tratamos disso no passado, o que nós temos que fazer agora é realinhar o curso do andamento dessa liberdade que foi dada aí, que é algo que não se pode... a gente não pode fechar os olhos para as novidades que acontecem, principalmente porque muitas bets elas começaram a ser acionadas e as pessoas começaram a jogar de bets vindas do exterior. É um mundo que é difícil controlar, mas já há casos de sucesso no exterior, como é o caso da Suécia, que colocaram parâmetros.
E tudo que é bom, a gente deve copiar e aprimorar. Nós vamos aprimorar a legislação e eu, antes mesmo da abertura da CPI, já tomei uma atitude. Eu protocolei um projeto de lei para proibir que os cartões de Bolsa Família, da assistência social, sejam utilizados para este fim. É lógico que essas pessoas podem ter outra fonte de renda. Se elas tiverem outra fonte de renda, ok, elas têm a liberdade de jogar, ok? Inclusive nas bets esportivas. Nós não vamos tolir as pessoas dessa forma, mas os cartões de assistência social, não. Outro projeto que está em tramitação, já tem na Câmara e tem aqui também, da proibição de propaganda. E aí eu acho que a gente toca no vespeiro, porque quem está fazendo a propaganda das bets está ganhando muito dinheiro. As bets, elas conseguem esse alcance por conta dos influenciadores, mas nós precisamos coibir como se coíbe com qualquer vício. É cigarro, álcool. Foi proibido e nós conseguimos controlar de certa maneira. Mas as propostas legislativas serão no sentido de trazermos segurança para as famílias brasileiras, evitarmos a evasão de divisas, como é o caso do que tem ocorrido. Nós estamos rasgando dinheiro, tirando dinheiro do mercado formal, do mercado legal e colocando no mercado absolutamente ilegal e fechando os olhos para isso. Nós não podemos. A questão também de desenvolvermos um projeto em relação a esse vício. Acredito que muitos profissionais da saúde mental, não estavam tão focados nessa espécie de vício. E isso simplesmente virou uma epidemia, se assim a gente pode chamar. Afora, temos que responsabilizar. E algo que precisa ser separado. Nós sabemos que estão tramitando resoluções dentro do Poder Executivo que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu conversei com o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena, e ele me disse que estão analisando tudo isso, porém, essas normativas não entram na nossa alçada. Aqui nós vamos legislar sobre as questões criminais, nós vamos conseguir avançar mais. Então, essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, em plena harmonia, nós vamos conseguir coibir, pelo menos travar esse tipo de crime que é o que está acontecendo no nosso país. Senadora, agradeço muito a sua presença e desejo sucesso no trabalho aí durante esse período da CPI. E nós esperamos que vocês, como sempre, cubram os nossos trabalhos e vai ser sempre um prazer trazer para vocês as novidades, o andamento, os próximos passos e contem sempre conosco lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. Eu sou natural de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Vim numa casa de político, né? O meu pai foi prefeito por todos os mandatos, foi vereador. E os filhos, né, praticamente alguns acompanharam na política. É o caso meu particularmente, que teve a primazia de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade de Várzea Grande. Fui na mesma batida do Júlio. O Júlio, que é meu irmão mais velho, ele foi deputado federal, além de ser prefeito, foi governador, senador e atualmente é deputado estadual. Em 1982, eu fui convidado por um grupo de amigos para iniciar na vida pública. Sem nenhuma pretensão, saí candidato a prefeito no mandato de 82 a 88 e depois fui ser governador aí ganhei eleições em 90, 91 tomei posse. Depois de ter sido governador de 91 a 95, eu
voltei para minhas atividades empresariais e disputei novamente o cargo de prefeito em 96, fui eleito, depois reeleito em 2000 e depois disso veio a eleição de 2006 para senador, fui eleito pela primeira vez senador da República até 2014, não disputei a eleição em 2014, em 2018 voltei a ser senador. Comunica à Casa que estou apresentando um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo de receptação de cargas. Tenho a primazia de, por terceira vez, ser presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Sou membro titular também de várias comissões, da CAS, da CMA, da CRA, e participo também de forma indireta como suplente da CAI, da Comissão de Esporte, enfim, estou muito bem atendido em termos de comissão. Sem nenhuma demagogia, o que eu vejo aqui é que o Senado cumpre com a sua finalidade. É uma casa de 200 anos, que tem homens e mulheres responsáveis, que tem promovido bons projetos de leis em defesa da sociedade. Bom dia, gente. Nós temos feito, com certeza, um trabalho exitoso, não só os senadores, mas, sobretudo, a equipe que aqui existe, uma equipe de trabalhadores, de colaboradores, que eu faço aqui minhas homenagens a esses colaboradores que trabalham nesta casa aqui, são pessoas especialíssimas, sobretudo, pessoas que também são responsáveis e trabalham no cotidiano, buscando efetivamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Qualquer coisa que é binário e que, assim, ou é lá ou é cá, é muito engessador, sim, né? E não funciona de verdade para ninguém. Para ninguém, estou dizendo. Nenhuma pessoa se encaixa nisso. Ninguém se encaixa, ninguém é tem perfeitamente... Gente que se encaixa, mas lá dentro a pessoa sabe que não é assim. Eu acho que é o estereótipo, né? Barbie, de coisa assim. Essa coisa, ela engessa homens e mulheres. Filosofia Pop. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Não podemos mais continuar com um sistema tributário que desincentiva quem produz. Daí, a reforma tributária, que é urgentíssima. Foram 3 décadas de debates. Isso aí não é reforma tributária, isso é concentração de poder. Majoritariamente, os governadores apoiam a maioria. Sessão deliberativa ordinária, 17/12/2024. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação da medida provisória 1254 de 2024, bem como a apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 3 de 2020, do senador Eduardo Gomes e outros senadores. Proposta de emenda à Constituição número 18 de 2024, da senadora Tereza Cristina e outros senadores. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar número 121 de 2024, do senador Rodrigo Pacheco. Projeto de lei complementar número 143 de 2024, do deputado Lucas Virgílio.
Projeto de emenda à Constituição, número 18, de 2024, da senadora Tereza Cristina e outros senadores. Projeto de lei número 4.537, de 2024, do deputado André Figueiredo. Projeto de decreto legislativo número 260, de 2024 e 463, de 2022, ambos de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru, do PSB do Estado de Goiás. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Amigo, voz tão querida da nossa amada Roraima, senador Chico Rodrigues, o presidente sempre mais pontual. 2 da tarde para ele, são 2 da tarde. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, eu ocupo a tribuna nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, para falar sobre a prisão preventiva do general da reserva Walter Souza Braga Neto, ocorrida no último sábado no Rio de Janeiro. Com o aval da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, através de um de seus ministros, determinou e a Polícia Federal executou a prisão, mantida depois da audiência de custódia. O general de 4 estrelas foi recolhido à Vila Militar do Rio de Janeiro por causa dos indícios, negados por sua defesa, de que ele tentava obter dados da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ou seja, buscava criar obstáculos às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado articulada depois das eleições presidenciais de 2022. Plano este que incluiria, segundo a Polícia Federal, o assassinato dos recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Algo estarrecedor e que eu peço a Deus para que isto não seja verdade, pois cujos detalhes fazem parte do inquérito da Polícia Federal, encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que pode demandar novas investigações antes de oferecer denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Isto responsável pelo julgamento dos acusados. O desfecho vai demorar, mas já vivemos uma situação única em nossa história, com 25 militares indiciados, 8 detidos e um general de 4 estrelas preso preventivamente, por suspeita de atentar contra o Estado de Direito. Um general de 4 estrelas na cadeia envergonha as Forças Armadas do Brasil e revela o quanto foi prejudicial à instituição, o militarismo do governo Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, que foi qualificado por um ex-presidente do ciclo ditatorial, general Ernesto Geisel, como, aspas, mal militar, aspas. Definição de Geisel sobre Bolsonaro. Braga Neto é representativo do poder dado aos militares na administração anterior, chefe do Estado-Maior do Exército, interventor na segurança pública do Rio de Janeiro durante o governo Michel Temer. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro, sendo escolhido como candidato a vice do ex-presidente na disputa pela reeleição, quando, na verdade, Bolsonaro deveria continuar com o general Hamilton Mourão.
a meu ver. Da derrota, a tentativa de golpe foi um passo. Com a biografia de Braga Neto maculada, também quando, de acordo com gravações obtidas pela Polícia Federal, ele apunhalou pelas costas colegas de farda ao ordenar ataques ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior, que se recusaram a aderir ao golpismo. Deverá prestar contas à Justiça, um acerto necessário, como manifestou em editorial o jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, o Brasil só terá paz quando todos os suspeitos de ter urdido o golpe de Estado forem julgados de acordo com as leis do mesmo Estado democrático de direito que tentaram abolir. Fecha aspas. Na democracia, a justiça é para todos, civis ou militares. Assim, e agora cito editorial da Folha de São Paulo, abrindo aspas, o processo de pacificação não prescinde do rigor na punição das transgressões que não podem se repetir, fecha aspas. Para que não vivenciemos no futuro anomalias semelhantes, é indispensável separar atividades militares das atividades políticas. Um passo neste sentido é a aprovação em plenário da PEC que eu relatei e foi aprovada na CCJ, estabelecendo a transferência de militares para a reserva não remunerada no ato do registro de candidaturas a cargos eletivos. Acredito que a despolitização das Forças Armadas passa também por mudanças nos currículos militares, que ainda valorizam conceitos ultrapassados da chamada Guerra Fria. É preciso, de uma vez por todas, que os quartéis abandonem o ranço autoritário, a ideia de que militares podem tutelar os civis. Eles estão subordinados ao poder civil e têm o dever de rechaçar qualquer tipo de apelo à ilegalidade. Em todas as circunstâncias, agir sempre em defesa do Estado democrático de direito. É o que penso e o desejo semanal de Deus e saúde, e principalmente um Natal mais justo e amoroso é o que quer o meu coração para o nosso lindo povo brasileiro e que Deus lhe guarde um próspero ano novo com felicidade. Agradecidíssimo. Eu quero cumprimentar o senador Jorge Cajuru pelo seu pronunciamento. Vossa Excelência trata de um tema extremamente sensível hoje na opinião pública brasileira, no judiciário, na área política, na área do Poder Executivo, que foi exatamente a prisão do general Braga Neto, né, uma prisão preventiva do general Braga Neto. Na verdade, nós entendemos que o momento é um momento de extrema preocupação, né? Lógico, Vossa Excelência, senador Cajuru, se referiu aí exatamente a que todos os cidadãos, sejam eles civis, sejam eles militares, em qualquer estágio, de qualquer cargo que venham ocupar, eles estão submetidos às leis do país e a cumprir religiosamente a nossa Constituição. No entanto, eu gostaria apenas de, pelo passado, pelo histórico do general Braga Neto, dizer que ele, que foi sempre um oficial de escola, foi adido militar nos Estados Unidos, é um grande conciliador dentro das Forças Armadas, né? Um oficial, na verdade, que tem uma relação institucional, dentro e fora da força, do Exército Brasileiro, de extremo respeito e liderança, né? Nós não imaginamos que ele seria uma pessoa capaz de promover esse famigerado golpe militar que está aí em discussão. Obviamente, tem que ser acompanhado as investigações, os inquéritos. No entanto, eu acho que
Talvez tenha havido um excesso nessa prisão preventiva, se entender que o inquérito já está praticamente concluído, né? Isso não é bom para a democracia. As ações, volto a dizer, todos são iguais perante a lei. Mas, quando se trata de um oficial da estirpe do general Braga Neto, extremamente disciplinado, né? Nós achamos, aí vai, obviamente, a interpretação pessoal, pela conduta pública dele, né, que, na verdade, é muito difícil se chegar, né, e nós esperamos que não chegue a uma acusação direta que seja de defesa insustentável. Portanto, a dose, no meu entendimento também, eu assumo, inclusive, essa posição, no meu entendimento, a dose do Poder Judiciário foi uma dose muito, muito dura, né? E, logicamente, que nós esperamos que haja uma normalidade, que haja uma revisão em se tratando de um equívoco, mas nós entendemos que realmente fica aqui o benefício da dúvida para que o general Braga Neto tenha cometido essas ações que a ele são atribuídas. Portanto, deixando aqui o registro que ficará certamente nos anais do Senado da República, do pronunciamento do senador Jorge Cajuru em relação a esse tema, mas nós também temos essa reparação a fazer, né, para que a história deixe registrado nas nossas palavras, através também dos anais desta casa, né, essa prisão desnecessária que nós, na verdade, assim o entendemos. Continuando o período do grande expediente e por participar nesse exato momento da reunião da mesa com todos os senhores senadores que fazem parte da mesa presidida pelo senador Rodrigo Pacheco, eu passo a presidência dos trabalhos ao nobre senador Plínio Valério, que sempre está presente, que sempre, na verdade, tem acompanhado as ações aqui e os horários de pequeno, grande expediente, as votações. É um senador assíduo e dedicado do nosso querido estado do Amazonas. Vossa Excelência assume agora a presidência dos trabalhos. Senador, o senhor chegou em cima da hora, é sua vez. Normalmente a mesa concede 10 minutos, mas como o senhor é meu amigo, meu guru, acho que 11 minutos está de bom tamanho. Com a palavra, o senador Esperedinho Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna, em primeiro lugar, para trazer um assunto de Santa Catarina ao conhecimento do Senado e manifestar a minha opinião sobre essa ocorrência. O nosso Estado foi desenhado na geografia para ter pelo menos uma coisa que Minas não tem, que é o mar. Temos mais de 500 quilômetros de costa, e eu costumo brincar com o senador Cleitinho, que Minas tem só o Mar de Espanha e o Oceano Atlântico, mas tem que atravessar, pelo menos, divisas. Isso fez com que o nosso Estado fosse o único da federação a ter uma âncora na sua bandeira, porque o mar é o nosso grande diferencial. E isto fez com que nós evoluíssemos na tradição da navegação, da pesca e, consequentemente, no comércio internacional, além
da navegação de cabotagem. E um dos nossos marcos históricos é o Porto de Itajaí, que, juntamente com o seu confrontante, o Porto de Navegantes, do outro lado do rio Itajaí-Açu, compõe hoje um centro, um ponto fortíssimo na logística brasileira. Esse complexo da foz do rio Itajaí, os portos de Itajaí e de Navegantes, tem inclusive estabelecido uma rivalidade saudável. Um é estatal e, pioneiramente, o primeiro porto administrado por um município. Graças à Lei dos Portos, que foi relatada desta tribuna, o projeto de lei foi relatado desta tribuna pelo nosso saudoso senador Mário Covas, em 1993, desde aquele momento abriu-se a possibilidade de Itajaí poder ter esta singularidade, um porto gerido pela administração municipal, o que se concretizou em 1997, com um convênio de 25 anos de duração. O Porto Itajaí e o Porto Navegantes evoluíram extraordinariamente, assim como mais ao norte, Porto de São Francisco do Sul, este administrado pelo governo do estado, o Porto de Itapoá, bem vizinho, da iniciativa privada, assim como o Porto de Navegantes, e ao sul, os portos de Laguna e de Imbituba. Portanto, estes 6 portos constituem o segundo maior complexo logístico marítimo do Brasil. Em movimentação de todos os tipos de cargas, e o Porto de Itajaí, bem como o de Navegantes, muito favorecido pela possibilidade de exportação e importação de produtos com valor agregado. Até porque estão situados junto à região mais industrializada de Santa Catarina, a segunda região mais industrializada do Brasil. Isto evoluiu bem e nesta semana nós estamos recebendo uma notícia que nos deixa muito tristes. Depois de 2 anos de hesitação, com uma prorrogação do prazo de 2022 para 2024, anuncia-se que o governo federal vai retomar a gestão do porto. E o que é pior, alega-se que provisoriamente ele vai ser novamente gerido a partir da Companhia Docas de São Paulo. Antes de 93, antes de 97, era a Companhia Docas de Santos. Agora, seria a Companhia Docas de São Paulo sua sucessora. Ou seja, não se trata de perder a autonomia. Trata-se de perder a noção de competição que tem que haver entre os portos. Veja bem, no Porto de Itajaí nós temos de um lado, margem esquerda, um porto privado, margem direita, um porto estatal administrado pelo município. Na Baía da Babitonga, ao norte, nós temos um porto privado, Porto Itapoá, e no outro lado da Bahia, o Porto de São Francisco do Sul, gerido pelo governo de Santa Catarina. Ou seja, não se trata de estabelecer uma regra cômoda, mas, pelo contrário, fazer a competição da maneira mais saudável possível, mas com uma convergência. Nós queremos, como unidade federada, continuar a ser um bom exemplo para o país. E esse bom exemplo tem que começar pela gestão. E uma gestão afinada com os interesses nacionais. Mas nós somos uma federação. E como unidade federada, nós temos o direito e o dever de emular, ou seja, nos compararmos, seja com o Rio Grande do Sul, do nosso querido senador Mourão, seja com o Estado do Paraná, dos eminentes senadores que aqui
estão representados pelo senador Sérgio Moro, aqui presente, essa emulação existe, é saudável. Não é uma guerra fiscal, é uma competição pela melhor gestão, pelos melhores resultados para o Estado, para a cidade, no caso de Itajaí, para a cidade de Navegantes e para o Brasil. Deixo aqui assinalado, é uma profunda decepção que eu sinto neste momento. Em 93, compartilhei o sonho de conseguirmos autonomia neste local. Eu estava exercendo o mandato de senador. Consegui um diálogo profícuo com o então grande homem público, o senador Mário Covas. Abrimos a possibilidade de municipalização da gestão do porto, e isso se concretizou em 97. Ao longo desses 22 anos, o resultado foi o melhor possível. Desses 25 anos, mais 2 de prorrogação, os resultados foram os melhores possíveis. E nós estamos vendo essa luta pela eficiência esbarrar numa decisão, como foi anunciada, do governo federal de provisoriamente usar o CGC da Companhia Docas de São Paulo e depois ir negociar com a sociedade de Itajaí, com a sociedade de Santa Catarina, uma solução de federalização que respeite essa autonomia. Eu não posso, hoje, tomar outra posição. Eu sou a favor de que seja prorrogada a autorização para que a Prefeitura de Itajaí continue administrando e se discuta, aí sim, não diante de um fato consumado, uma alternativa que o governo federal não tem deixado de considerar. Mas numa demonstração de resposta frustrante e sem qualquer criatividade, nos faz retornar a 31 anos passados. Ou seja, depois de 31 anos de uma caminhada que foi exitosa até aqui, nós estamos sendo comunicados que vamos voltar ao ponto de origem. E o que é pior, provisoriamente vinculados à sucessora da Companhia Docas de Santos, ou seja, um empreendimento com cérebro em São Paulo, que tem todo o nosso respeito, mas que tem as suas próprias preocupações e os seus próprios e legítimos interesses. Não posso deixar, presidente, querido amigo Plínio Valério, de deixar aqui consignado o meu protesto a esta decisão, o meu inconformismo e o meu desejo de voltar à tribuna muitas vezes para cobrar uma decisão correta, coerente com o que Santa Catarina representa para o Brasil e na busca de uma solução justa para esta questão nevrálgica para o nosso desenvolvimento e para a logística brasileira. Muito obrigado, presidente. Senador Espírito de Amin falava aqui com o senador Sérgio Moro o quanto é importante a representação do Senado aqui nesta casa. Quanto vale um senador que representa a República republicana, mas representa o seu Estado. Nós estávamos comentando aqui o valor que cada um tem ao defender o seu Estado com propriedade que o senhor defende, com conhecimento que defende. Vendo e ouvindo o senhor, dou cada vez mais importância a essa função que nós temos aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado. O senhor discursa como se fosse o primeiro discurso, com aquela vitalidade, com aquela coisa de conhecimento. Eu sei que vai voltar aí mais umas 100 vezes aí para defender a sua Santa Catarina. Muito obrigado, senador Plínio Valério, e recolho essa sua manifestação generosa como um combustível a mais para continuar lutando. Como se precisasse. Com a palavra, o senador Sérgio Moro, do Paraná. Senhor presidente Plínio Valério, nessa sessão, cumprimento os colegas, senadores e senadoras. Eu vi aqui o senador Esperidião Amin e ele mencionou o político de São Paulo, ex-senador, governador, Mário Covas, que fez história. E para começar o meu
pronunciamento hoje, eu relembro que há 35 anos atrás, o Mário Covas disse que esse país precisava de um choque de capitalismo. 35 anos depois, essa afirmação ainda permanece verdadeira, permanece real. Nós estamos assistindo no dia a dia as consequências do abandono dessa trilha. Tivemos até 2 governos que passaram, do presidente Michel Temer e do presidente Bolsonaro, que tiveram, né, os seus defeitos, mas seguiram fazendo algumas reformas liberalizantes, e agora estamos vendo um completo retrocesso. Um governo que acredita, na verdade, no capitalismo de Estado, que acredita no capitalismo de compadrio. E o resultado estamos vendo na cotação do dólar, que chequei aqui, senador Plínio Valério, tem uma dinâmica, está 6,11, mas já passou de 6,17 na data de hoje, mesmo com leilões, com venda de bilhões de dólares pelo Banco Central. A receita dessa presidência, desse governo Lula para a economia, está sendo um desastre para o país. Nós estamos vendo a dívida pública explodir, foram 6% de crescimento da dívida pública de dezembro de 2022 a junho desse ano. A continuar nesse ritmo, nós estamos cada vez hipotecando o futuro das gerações, porque a dívida cresce, os juros crescem, o serviço da dívida fica maior e vão faltando dinheiro para as obras, vão faltando dinheiro para o serviço público, de segurança, de educação e de saúde. E quando a gente pensa que o cenário atual já é suficientemente dantesco a reclamar reformas e medidas, o que nós vemos é uma inação do governo. Ao contrário, no domingo, o presidente Lula deu uma entrevista à Rede Globo, no qual ele teve a desfaçatez de afirmar que eles plantaram até esse momento e que em 2025 eles vão começar a colheita. Qual colheita é essa? Qual é essa colheita do juro subindo, gerando endividamento não só público, mas também do setor privado, das famílias, já que a taxa de juros básico reflete igualmente na economia? Qual planejamento é esse? Que nós estamos vendo um derretimento dos fundamentos da nossa economia. E aqui temos um contraste muito grande, senador Mourão, porque nós estamos vendo nosso vizinho do lado, a Argentina. Quem diria, há 2 anos atrás, que estaríamos com inveja da Argentina, um país que estava num processo quase hiperinflacionário, falido, sem reservas internacionais, sem expectativas, e elegeu o Javier Milei, que sim, né, tem as suas extravagâncias, mas tem colocado o país na direção certa. Ainda estamos melhores, sim, em termos de inflação, ainda estamos melhores em termos de reservas internacionais, mas a Argentina caminha na direção certa e nós caminhamos na direção errada. Por isso que é muito claro, por isso que é fácil nós termos inveja do momento deles, porque nós temos que olhar para o futuro, que nós temos que olhar para o médio e para o longo prazo. Lá a inflação caiu e agora estão saindo da recessão, notícia também desses últimos dias, enquanto nós caminhamos para um desconhecido. E o que é mais grave, com um presidente absolutamente dissociado da realidade, pisando pisando o pé no acelerador rumo ao abismo. Será que não é suficiente esse cenário que nós estamos assistindo, de descontrole do dólar, do descontrole dos juros, da inflação acima da meta? Quanto vai acabar a inflação? A meta, o teto da meta era 4,5. Está acima já.
talvez chegue próximo a 5, 4,93, mas aqui nós estamos falando do teto da meta, que foi ultrapassado. Quais são os projetos de reforma desse governo para o país? Tivemos hoje em dia, há poucos dias atrás, na área da segurança pública, o ministro Lewandowski, que num ato falho, confessou, a área da segurança pública sofreu um brutal corte orçamentário. Sustaram os concursos. Onde esse dinheiro foi colocado, ninguém sabe. Provavelmente foi colocado aí para atender apaniguados e o loteamento político partidário, que é a marca desse governo. Mas para prestar serviço para o cidadão na área de segurança, não foi colocado. Na saúde, vacinas vencidas, sem qualquer justificativa. Atacavam o governo anterior por conta disso, e reflete ali uma má gestão pontual. Mas isso agravou-se nesse governo. É ainda pior. Recorde de dengue. E a ministra da Saúde tem a insensatez de apontar a culpa para a mudança climática. Olha, basta ela olhar para o espelho e vai encontrar a verdadeira culpada. Está lá a falta de gestão do seu ministério, a incapacidade de fazer políticas públicas, que é a marca e a cara desse governo, é a incompetência e a insistência em adotar as ideias erradas. Editorial ontem do Globo, falando de mais uma tentativa, agora através da Petrobras, de ressuscitar a indústria naval. E aí nós encontramos o que já vimos no passado: financiamento público, subsídio de juros através do BNDES ou através de fundos. Política de conteúdo nacional. Ora, numa área dessa, é essencial que haja uma inserção do Brasil nas cadeias produtivas internacionais, para baratear o custo da produção, para poder nós também introduzirmos novas tecnologias no nosso país. Estão fazendo tudo que fizeram de errado no passado. Como se não bastasse, a mancha moral. A marca desse governo é a mancha moral de colocar corruptos em liberdade. Claro, são decisões judiciais, nós respeitamos decisões judiciais, mas ninguém tem dúvida de que tudo isso se faz com as bênçãos e com a aprovação silenciosa, e às vezes não tão silenciosa, desse governo federal. Hoje mesmo está marcado lá um julgamento no STJ relacionado a condenações da Operação Lava Jato. Eu, sinceramente, ainda mantenho um pouco de esperança, mas o prognóstico provável é a anulação de novas condenações. Seja qual for o motivo, o fato é que ninguém condenado por corrupção é essa vida durante os governos do PT, e com várias cortes partidárias, está sendo mantido sancionado. Porque a marca também desse governo, além da incompetência na economia, é a imoralidade, é a falta de preocupação com o erário. E aqui nós estamos vendo as consequências. Lula disse na entrevista que em 25 vão colher o que plantaram, mas o que nós estamos vendo é que ele se esqueceu daquele velho ditado, daquele versículo de que quem planta vento, colhe tempestade. Mas o grande problema é a falta de percepção do caminho errado e a insistência no erro. O pé no acelerador ao caminho do abismo. E por que isso, senador Plínio Valério? Qual a explicação racional para esse tipo de comportamento? Errar nos fundamentos básicos da economia, gerar mais inflação, gerar mais juro alto, gerar mais dívida pública, asfixiar o setor privado.
destruir a moralidade pública. Qual é a explicação? A explicação é eleitoral. Vão fazer tudo para ganhar as eleições em 26, pisando no acelerador, gastando, vamos dizer assim, todo o combustível do país, na expectativa, e aqui talvez eles cometam erro, na expectativa de que o combustível dure até 26, até o momento da eleição, num novo estelionato eleitoral para a população brasileira. Não importa o futuro, não importa as novas gerações que vão se ver com uma gigantesca dívida pública, não importa o setor privado que vai se ver preso na armadilha dos juros altos e da corrosão do poder da moeda. Não importa a população sofrendo no seu bolso, desde que eles consigam dar uma aparência de bem-estar, mas, em verdade, um bem-estar que não tem fundamentos sólidos, um crescimento que não é sustentável. E essa receita nós sabemos o que acontece, já vimos esse filme em 2014, quando a eleição da ex-presidente Dilma foi sucedida pela maior recessão da história desse país. E aí o sofrimento humano acaba sendo inevitável. Mas para eles importa, já ganharam a eleição, já se perpetuaram no poder. Nós temos que vir aqui nessa tribuna e nós temos que contar a verdade para o povo brasileiro. O Brasil segue no caminho errado e rumo ao abismo, com Lula pisando no acelerador e pisando com alegria, sabendo ou não que está fazendo a coisa errada, mas estamos rumos ao desastre. É o nosso papel como oposição, e aqui eu sou oposição a esse governo, quero deixar isso muito bem claro, fazer o melhor para evitar esses danos e apontar essas contradições, esperando que possamos construir dias melhores. É isso, senhor presidente. Senador Sérgio Moro, ouvindo e vendo o senhor discursando, esse discurso bonito, eloquente e com os argumentos incontestáveis, duas imagens me vieram à mente. Quando o senhor faz colheita, eu lembrei daquele filme de terror, Colheita do Mal. E quando o senhor fala de perder, está descontrolado, é um carro que perdeu o freio na ladeira, esse governo, né? Me permita fazer e colocar essas duas imagens, porque o seu discurso foi muito bom. A gente consegue ver do que o senhor está falando. Parabéns. Senador Lucas Barreto, vai falar daí mesmo, Lucas? Senhor presidente, eu pedi questão de ordem, porque aqui eu gostaria de expressar meu total apoio à senhora Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima, chefe de gabinete do senador Davi Alcolumbre, que neste momento em que notícias distorcidas tentam colocar em dúvida sua atuação técnica e profissional. Eu conheço a doutora Ana Paula e sei da sua competência e sei da sua idoneidade. E tenho, ainda posso afirmar com convicção a retidão do seu caráter, assim como a dedicação e o profissionalismo com os quais sempre tratou a todos nós do Amapá no Congresso Nacional, sendo sua postura íntegra e competente reconhecida por todos. Todos do Senado Federal, do Congresso, procuram doutora Ana Paula para se orientar, porque é muito complexo esse sistema de emendas parlamentares. E eu estou certo de que, adiante, todas as questões serão esclarecidas e a verdade prevalecerá. Por isso, doutora Ana Paula, minha solidariedade à senhora.
Obrigado, senhor presidente. Senador Lucas, permita que eu também, junto do seu discurso, conheça a Ana Paula. Hoje a gente conversava com o nosso funcionário. A Ana Paula é um exemplo de competência e de integridade. Eu me junto aí à sua solidariedade por dizer que conheço também a senhora Ana Paula. E ela tem a nossa solidariedade. Senador Lucas, é a sua vez de falar agora. Se o General Mourão pode falar, depois também pode trocar, então. O General Mourão, que está aí, né, esperando, por favor. Normalmente, General Mourão, são permitidos 10 minutos. Mas o Sérgio Moro falando aqui comigo, vão ser 11 minutos, viu? Eu só... Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pela mídia, em particular o povo do meu Rio Grande do Sul. A civilização ocidental a qual o Brasil pertence, apesar de algumas cabeças pensarem de outra forma, presidente, tem como instituições basilares a democracia, o capitalismo, uma sociedade civil organizada e o Estado de Direito. Um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos é o Estado de Direito. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo Legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos, em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidos de maneira pacífica e racional. Nesse meu pronunciamento, quero alertar que no Brasil, o Estado de Direito tornou-se um Estado de juristas, ou até mesmo uma ditadura da toga. O que exatamente queremos dizer com Estado de Direito? Tom Bingham, falecido presidente da Suprema Corte inglesa, especificou 7 critérios pelos quais devemos avaliar um sistema jurídico. A lei deve ser acessível e, tanto quanto possível, inteligível, clara e precisa. As questões de direito legal e responsabilidade civil devem ser resolvidas pela aplicação da lei e não pelo exercício do arbítrio. As leis de propriedade devem ser aplicadas igualmente a todos. Os ministros e funcionários públicos de todos os níveis devem exercer os poderes que lhes são conferidos de boa fé, sem, e aqui destaco, sem exceder os limites de tais poderes. A lei deve oferecer proteção adequada aos direitos humanos fundamentais. Devem-se fornecer meios para resolver disputas civis genuínas e os procedimentos adjudicativos fornecidos pelo Estado devem ser justos. Por trás do uso da lei, há 2 coisas: a integridade dos juízes e uma legislação que emana do comprometimento da comunidade para com um sistema de moralidade política. Uma breve análise desses princípios nos mostra que no Brasil o Estado de Direito está em franca degeneração, pois aqui instalou-se um regime jurídico de perseguição política a quem atreve-se ser de direita, aqui entendido como os que são conservadores nos costumes e liberais na economia. E pior ainda, se essa pessoa for simpatizante do presidente Bolsonaro. Neste Senado Federal, temos um colega que foi cassado sem ter sido, pois o mesmo não tem acesso às suas redes sociais, a seu telefone, a seu salário, a sua verba de gabinete, enfim, a tudo aquilo que todos nós possuímos para exercer dignamente nossos mandatos. Resta-lhe exercer o jus esperneandi, discursando em plenário e, tal qual um Don Quixote, seguir golpeando os moinhos de vento,
em sua luta para restabelecer a plenitude de seu mandato. Não posso deixar de mencionar o processo a que vem sendo submetido um nobre deputado federal, por exercer o seu direito de opinião, guarnecido integralmente pelo que prescreve o artigo 53 da Constituição Federal. Senador Sérgio Moro, ao que me consta, o referido artigo não foi revogado. Dessa forma, os próprios guardiões da Carta Magna não a respeitam. E aí temos a cereja do bolo, a indecorosa prisão do general Braga Neto, um velho soldado, encanecido no serviço da pátria, a quem não está sendo concedido o desenrolar devido processo legal, e que antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Braga Neto não é um covarde e enfrentará de cabeça erguida o seu encontro com a verdadeira justiça, pois ela há de triunfar. Ao mesmo tempo, senador Plínio Valério, fragmentos de investigações são publicados em uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas, e em particular o Exército, dividindo a ativa da reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que, segundo o valor do seu Exército, vive ou morre uma nação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos e, portanto, compete a esta Casa da República levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito. Se me permite, senador, só uma observação. Eu não vou entrar no mérito dessas acusações, dessas investigações, mas esse argumento de interferência, obstrução da justiça, ele normalmente é apto para justificar uma prisão preventiva, mas os fatos têm que ser examinados. Pelo menos o que eu vi na imprensa até o momento, diz respeito a uma tentativa de obter informações sobre o conteúdo de uma delação premiada. Não me parece que exatamente isso seja um caso de obstrução da justiça. Eu me recordo em particular na Operação Lava Jato que haviam delações de várias pessoas, mas inicialmente ali 2 personagens, o diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o Roberto Youssef, que foram aquelas primeiras delações mais significativas que iriam revelar o recebimento, pagamento de suborno para diversas figuras públicas, e houve um frisson para que se buscasse informações, mas aí não só os possíveis delatados, mas inclusive a imprensa. E a imprensa chegou a obter, não lá na 13ª Vara, porque nós não passávamos esse material para ninguém, mas conseguiu obter informações sobre essas delações. Então, será que esses jornalistas todos buscavam obstruir a justiça? Deveriam ter sido presos preventivamente? Ou aqueles investigados? Porque uma coisa é procurar manipular uma delação, o conteúdo de uma delação, ou buscar evitar que um delator se pronuncie, revele o que ele sabe, mas buscar informações sobre o conteúdo, eu tenho dificuldade em identificar esse fato como caracterizador da obstrução da justiça. Faço a ressalva aqui, mais uma vez, que não analiso o mérito ali daquelas investigações ou dessas possíveis futuras acusações, mas existe uma falha argumentativa, não evidentemente de Vossa Excelência, mas na causa ali da prisão preventiva, nesse caso específico. Mas compartilho a sua preocupação, né, com a imagem das Forças Armadas e com a necessidade de se preservar as instituições.
Agradeço a observação de Vossa Excelência como um notável operador do direito que é e exemplo de cidadão que também é. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Agora chamo a tribuna, então, o senador Plínio Valério para o seu discurso. Presidente, hoje, o presidente Sérgio Moro, eu peço permissão ao general Mourão e ao senhor dos discursos que fizeram aqui, impecáveis, atuais, que mostram, que traduzem a nossa preocupação com o momento porque passa o país. Eu peço permissão para mudar um pouco o rumo da prosa. Eu preciso hoje falar de um problema que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, no que diz respeito à saúde. Senadoras, senhores senadores, eu vou falar de um hospital pronto-socorro chamado 28 de agosto, que é o maior hospital pronto-socorro da região. Atende capital, atende interior. Muitos já ouviram falar no Teatro Amazonas, que é um ícone do Amazonas. Mas o 28 de agosto não é parte turística, mas é para nós também um patrimônio. São 38 anos de existência. Para se ter uma ideia, hoje tem cerca de 2.500 funcionários, representados por servidores estatutários, temporários e terceirizados, que trabalham em regime de plantão. Era um sonho de cada universitário que saía da Faculdade de Medicina prestar serviço no 28 de agosto. Geograficamente, são 10.000 metros quadrados, quase 500 leitos. Registra mais de 15.000 internações por ano. Então, eu preciso falar disso. E por quê? Senador Sérgio Moro, o governo firmou convênio com uma organização chamada OS, que está tomando conta administrativamente do 28 de agosto. É uma empresa que já faliu o hospital em São Paulo, ela é de Goiás, já faliu o hospital também em Goiás. Até aqui não tive nada a ver, não chegou nesse caos, e por chegar no caos eu me sinto na obrigação de senador da República falar aqui. O governo do Estado, o governador Wilson Lima, acaba de liberar 30 milhões de reais para essa empresa, enquanto nega por 3 meses o pagamento dos médicos. E o que aconteceu? Essa organização, por não conhecer, o 28 de agosto, dispensou os médicos. Ontem foram despejados mesmo, porque os médicos, os ortopedistas, os cirurgiões foram obrigados a retirar seu material e sair da dependência do hospital. Isso vai impactar não só a população, que vai morrer muita gente por isso, repito, o 28 de agosto para nós é referência. É referência. Qualquer coisa vai para o 28 de agosto. É até cultural para nós manauaras, para nós amazonenses e para os paraenses que vêm daquele município a oeste do Pará, que vão se tratar em Manaus. E diferente, e para você ver a importância do 28 de agosto, não se trata de uma data. O ex-governador Mestrinho, já falecido, colocou esse nome em homenagem à data de anistia de presos políticos brasileiros da época da ditadura militar. Palavras aqui, e eu vou aspear para colocar palavras do presidente do sindicato dos médicos, doutor Mário Viana. Essa gestão constitui um risco para a saúde pública. De acordo com ele, essa OSS tem um histórico péssimo. Eu já falei aqui de falir hospitais em Goiás, falir hospital em São Paulo. Abre aspas de um médico, presidente do sindicato. Vai morrer gente na porta do 28 de agosto. Eu diria, vai morrer mais gente, porque tanto é a demanda que realmente morre, e agora muito mais sem os cirurgiões. A carência de cirurgiões, e essa organização está querendo trazer cirurgiões de Goiás para suprir essa necessidade. A ortopedia do hospital, por exemplo, foi fechada após 3 décadas. O presidente do sindicato, Mário Viana, avalia com isso que essas demissões, redução de salário, já instalaram o caos no Amazonas. E aí um pedido de fiscalização enviado pelo sindicato ao Conselho Regional de Medicina do Amazonas, para que fiscalize, para que vá lá. O Conselho foi acionado. Então, nós temos esses problemas, por isso, Moro, que eu pedi
permissão de vocês para mudar o rumo da prosa que estava tão bom nesse tema de trem descarrilhado. Outro campo, senador Cleitinho, que vai sofrer muito, as faculdades vão perder campo de estágio com a privatização desses hospitais públicos no Amazonas. Estudantes e docentes alertam para os impactos da formação médica do Estado, ou seja, não tem mais onde fazer aquele primeiro ano de residência. Com a entrada de empresas privadas, essa gestão de unidades médicas preceptoras responsáveis por supervisionar e orientar os alunos durante os estágios vão acabar. O caos está instalado no Amazonas. O caos da saúde está instalado em Manaus, com a participação, sim, com a participação do governador do Estado. São 6 anos de mandato de senador. Eu jamais tinha subido aqui à tribuna, Moro, para criticar o governador por entender que o fato de não ser do mesmo grupo não me dá o direito de estar aqui criticando o governador por criticar. Agora não. Você liberar 30 milhões para uma organização, tomar conta de 2 hospitais, o da Mulher e o 28 de agosto, e deixar os médicos com 3 meses de atraso. Permitir que médicos sejam despejados do seu trabalho por falta de pagamento e de condições, é compactuar com esse caos. Por isso a crítica aqui vai também, principalmente ao governador do Estado, que não tem impulso, que não tem conhecimento, ou se tiver conhecimento, continua sem impulso, para gerir esse problema, para gerir esse caos. É hora, sim, de apelar por bom senso. E eu tento aqui, de forma tranquila, mostrar o problema sem querer acusar, embora cite nomes. A OSS faliu o hospital em Goiás, de onde é originária, e faliu o hospital em São Paulo, tomando conta. E vai falir o 28 de agosto, que é um patrimônio, repito, do Amazonas. 28 de agosto está na saúde, assim como o Teatro Amazonas está para o turismo, em relação ao nosso estado, ao Amazonas. E a formação médica, que eu citei aqui, que vai sofrer com isso, que é um pilar da saúde pública. Cadê essa formação? Onde vão estagiar? Como vão desenvolver? Como vão ser tratados? Isso acontece, e aqui eu faço um link, porque acontece mesmo. Os procuradores do Ministério Público Federal desembarcam no Amazonas sem nenhum conhecimento da região, de nossas necessidades, nossos desejos, nossos anseios, e fazem o que fazem em relação ao meio ambiente. E fazem o que fazem em relação às ONGs, atendendo os pedidos das ONGs, atrapalhando o nosso desenvolvimento, a exploração dos nossos recursos naturais. E assim é com essa organização, que desembarca de Goiás, aqui meu respeito ao povo de Goiás, nada a ver, desembarca em Manaus sem nenhum conhecimento, visando, acima de tudo, como qualquer um, que a organização econômica financeira vai ganhar dinheiro. Então, cortando gastos, o que o governo não está sabendo fazer, vai prejudicar, porque na saúde, corte de gastos no hospital, na administração de um hospital, é condenar muita gente à morte. E quem nós vamos culpar daqui para frente quando acontecer isso? Eu acho que você encontrar e buscar culpado não resolve a situação. O que resolve é cuidar de um hospital que registra mais de 15 mil internações por ano, 14 mil atendimentos mensais e mais de 156 mil atendimentos anualmente. Realiza em torno de 800 cirurgias por mês, o que corresponde a 9.600 cirurgias anualmente. Dentro do seu serviço médico ofertado, é o único centro de referência de queimados no estado do Amazonas, atendendo capital, interior e estados adjacentes. Fica aqui o alerta, fica aqui o apelo, o pedido para que o governador, que não faz parte do meu hall de amigos, o governador que não faz parte daquela conversa que eu tenho na confraria, nem eu vou na casa dele, nem ele vai na minha. E nós não vamos nem na casa dele, nem na minha, porque a gente não se encontra no que pensa, no que faz. Tem que dar um jeito. O Amazonas é muito grande para tamanha, diante de tanta pequenez no momento. 30 milhões para uma empresa que está fazendo de serviço. E 3 meses atrasados dos médicos de um hospital que, repito, é referência, é necessário.
Manaus não existe sem o 28 de agosto. Aí você vai dizer, pô, esse senador está exagerando. Não, não. De forma alguma. São 36 anos de atendimento. E eu falei aqui da quantidade de atendimento que esse hospital faz. Portanto, chegou a hora. Caos instalado no Amazonas, caos instalado na saúde. A gente não pode, mesmo senador, mesmo sendo polido, de deixar de falar mal do seu governador. Falar mal é uma coisa, constatar a inoperância é outra. O meu Estado está, sim, precisando de medidas urgentes. E a gente vai ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público Federal e também ao Conselho Regional de Medicina, para que dê um basta, Cleitinho. A gente não quer punição, não quer que ninguém vá preso, a gente quer um basta. Essa empresa não vai dar conta do recado, que a gente então distrate esse contrato. 30 milhões por nada, porque instalar caos, cuidar de um caos, promover um caos, não precisa ser pago. Qualquer incompetente faz isso. O que beira, o que reina no Amazonas hoje, meu amigo Sérgio Moro, é a incompetência, é o descaso. Em nome do povo do Amazonas, em nome daqueles médicos que eu conheço tanto, em nome da população que tanto precisa, chegou a hora. Chegou a hora. É desfazer esse contrato e cuidar do 28 de agosto, como sempre soubemos cuidar. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras a mudança de percurso, mas o senador tem que estar de olho, né, no contexto nacional, afinal de contas, Congresso Nacional, política que afeta a todos, mas tem, evidentemente, que manter um olho no Estado, né, e Vossa Excelência bem cumprir a sua função. Eu combinei com o Painho, vou chamar o Painho. Chamar o Painho. Posso ver o Cleitinho? Porque o Painho já está bem na frente. Senador Paim, será que o senador Cleitinho está aqui faz tempo? Se importaria de trocar de lugar? Porque daí Vossa Excelência seria o próximo? É? O Painho vai, o Cleitinho fica aqui com a gente. Tá bom, então. Presidente, Senador Paim. eu vou à tribuna e o Cleitinho entendeu que eu ainda não consegui almoçar. Foi uma série de atividades de manhã, tive uma reunião com um representante do governo na bancada sobre o... Então, eu peço escusa, senador Paim. Não, fique tranquilo. Imaginei outra situação, mas Vossa Excelência é o próximo, então. Fica aí, Moro. Não tem mais a entrevista. Presidente Sérgio Moro, Cleitinho, Plínio Valério. Eu confesso, presidente, eu procuro na linha da verdade sempre, porque quando a gente fala a verdade, não tem castigo, é a verdade simples e simples. Eu fiz um pronunciamento sobre o pacote fiscal esse. O pronunciamento está aqui, pronto, mas tive uma reunião, e por isso que atrasei, na bancada do meu partido, com o representante do Ministério da Fazenda. E que me falou, eu vou adiantando aqui, depois eu vou ler aquilo que eu entendo possível da minha avaliação do pacote, e que me informaram que vai haver mudanças na Câmara dos Deputados. Eu entendo que não poderia ser diferente, e disse lá a minha opinião. Felizmente, a informação que temos, pelo menos em relação ao BPC, claro que o debate vamos fazer nós também aqui, vai haver mudanças para que não fique numa família, tem uma pessoa com deficiência e um idoso, os dois ganham BPC, um dos dois seria cortado. Em tese, é isso o exemplo que eu estou dando. Mas sabe que isso foi resolvido. Então, primeiro, cumprimentar os deputados que já mostraram que as coisas não podem chegar na casa e carimbado na íntegra como veio, seja qual for o governo. Então, os deputados, felizmente, já apontaram que o BPC, como está, não vai passar. Eu vou discorrendo aqui na minha análise sobre esse tema. Uma notícia alvissareira, senador, nos permite. É muito positivo. Porque o ajuste fiscal, o corte de gastos é necessário, agora não em cima do deficiente e do idoso. Da pessoa mais vulnerável, né? Então, essa mudança parece que a Câmara está já encaminhando. Mas, presidente, sobre a tribuna, ainda com uma profunda inquietação, que reflete o sentimento de milhões de brasileiros e brasileiras
que tem, inclusive, se manifestado nos últimos dias, demonstrando a sua indignação com a proposta de mudança, principalmente do benefício de prestação continuada, BPC, que já anunciei que, pela informação que recebi, e já falei na tribuna 2 vezes, nós estamos no caminho certo se fizermos as mudanças adequadas. A reforma tributária, como eu disse, teve, entre um momento e outro, a reforma tributária e a regulamentação, cerca de 1.000 emendas. Por que não poderíamos ter nenhuma mudança no pacote da forma que chegou? Então, a notícia é essa, que a Câmara não aceitou como chegou o BPC e está propondo alterações. Claro que eu construí minha vida sempre preocupado com o social. Desde que eu era moleque lá, meus 4, 5, 6 anos de idade até hoje, né? Sempre foi a preocupação social, porque eu sabia, uma família de 10 irmãos, só o pai ganhava o salário mínimo. E tínhamos que viver, né? Então, plantávamos, pescávamos. Eu era pescador, viu? Com um anzolzinho lá. Eu pegava muito peixe que eu levava para casa e ajudava, né? Mas também mostrei a minha preocupação com a questão do salário mínimo. O salário mínimo é uma política que foi construída por todos nós. Eu viajei o país todo. A inflação mais PIB foi um acordo que envolveu trabalhador, empresário e governantes, e por isso foi sancionada. Eu também apontei as minhas preocupações com mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Me garantiram que não vai haver mudança, como estava no projeto original, nem no Estatuto do Idoso e nem no Estatuto da Previdência. Mas, enfim, estou ainda, claro, essa minha visão de que a inflação mais PIB foi um caminho que nós construímos. E quando eu cheguei no Congresso, há quase 40 anos atrás, 38, o salário mínimo valia $60. Depois que construímos essa política, num primeiro momento, sem a política, fomos a $100, no governo Fernando Henrique, tem que ser dito. Ele atendeu uma demanda não só minha, mas de outros parlamentares. Mas depois que viajamos o país, com as centrais sindicais, confederações, dialogamos com o governo, com empresários, conseguimos aprovar a política de inflação mais PIB, que eu sempre considerei um avanço. Se o PIB cresce, o país ficou mais rico. Qual é o problema de assegurar o que for dado? Se for 3% do PIB, é 3%. Se for 3% do PIB, cresce 3%. Se for negativo o PIB, não cresce nada. Devido a isso que eu já tinha preparado esse pronunciamento, eu espero que a gente, até votar a matéria, se faça outros ajustes. Ontem mesmo, ao expressar minhas preocupações nessa tribuna sobre esse momento, recebi, confesso, um avalanche de mensagens de todo o país. E as perguntas são as mesmas. Por que mexer no BPC e no salário mínimo, que são os mais vulneráveis, os mais pobrezinhos? Porque as contas do país sempre recaem para os ombros dos mais pobres. Vivemos em um país onde os preços dos alimentos não param de subir. O custo do medicamento está lá no céu, está nas alturas, né? Como fica o poder de compra das famílias? Os planos de saúde cancelaram unilateralmente os serviços, prejudicando autistas, idosos, portadores de doenças raras, pessoas com deficiência, uma situação desumana. A taxa de juros asfixia o crescimento econômico e penaliza o consumo. A projeção para março de 2025, março agora, é que a taxa de juros vai para 14,25%. E o que vemos? Banco batendo recorde de lucro, trimestre após trimestre, enquanto os pobres têm que escolher entre comprar comida e remédios. E como eu disse, que felizmente a Câmara está a mexer. Está aí essa discussão do BPC, um benefício que atende idosos e pessoas com deficiência, em situação de extrema pobreza. Repito, deputados deixaram claro que não aceitariam a mudança do BPC da forma que chegou da Câmara dos Deputados, que chegou lá na Câmara dos Deputados e tiveram reunião para encontrar caminhos. Digo mais, senhor presidente, uma ferramenta fundamental para a dignidade direta e indiretamente a mais de 80 milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas é o salário mínimo. A pergunta que fica é: quem pode achar que essa solução
de mexer na política de salário mínimo e no BPC iria resolver os problemas fiscais do país? Por que não discutimos com a mesma intensidade a tributação de grandes fortunas? Por que não discutimos a questão dos altos salários? Por que não discutimos o combate efetivo à sonegação fiscal e a revisão de isenções fiscais bilionárias que beneficiam sempre os mais poderosos? Por que as sugestões da CPI que eu presidi da Previdência não são colocadas em prática? Cobrança dos devedores, assim chamado contumaz, combate às fraudes, à sonegação, fortalecimento de órgãos de fiscalização e controle. A dívida acumulada da Previdência, se voltarmos no tempo, ela vai a trilhões de reais. Devedores, muitas vezes, eu estou aqui há 40 anos, negociam, eu estou com uma dívida de tanto, negociam por mais 20 anos, não pagam esses 20 anos e, de fim, são anistiados e não pagam nada. O trabalhador é descontado em folha. É descontado em folha, ele não tem alternativa. E, muitas vezes, aquele que desconta em folha é que não paga a sua parte, como eu disse aqui. A CPI comprovou que o sistema previdenciário público brasileiro é viável. Se houver um controle efetivo, com certeza não estaria falando aqui de desvio de bilhões e até tri. O BBC e o salário mínimo não são meros números de uma planilha de ajuste fiscal. Eles são uma garantia de sobrevivência para os mais vulneráveis. São um instrumento de justiça social em um país marcado pela desigualdade histórica. A verdade é que o ajuste fiscal é necessário? Eu digo que é. É verdade, sim, mas não em cima dos mais pobres. Mas é verdade também que ele não pode ser feito às custas daqueles que já não têm mais o que oferecer, que são os vulneráveis, são os mais pobres, os assalariados, as pessoas com deficiência, os idosos, os aposentados, os pensionistas e os trabalhadores que dependem desse pequeno valor de R$ 1.400. A verdade é que o Brasil precisa de ajuste nas contas públicas, mas é verdade também que esse ajuste não pode ser feito às custas de quem já vive com o básico do básico, e o nome já diz, salário mínimo. Água potável, esgoto tratado, moradia decente, saúde, educação, segurança. Os pobres e vulneráveis não podem continuar pagando a conta. É preciso questionar as grandes fortunas. Onde está a taxação tão falada em fóruns mundiais dos super ricos? Por que não enfrentamos de forma responsável o debate dos altos salários? Ou alguém tem dúvida que nesse país muita gente ganha não 50 mil, ganha acima de 50 mil, ganha 100 mil, ganha 200 mil, ganha até 300 mil por mês. E por que não envia a fundo? Seja no Executivo, seja no Judiciário, seja no Legislativo, seja nas empresas estatais. E por que não enfrentar esse debate? Regras que permitem, enfim, que isso aconteça. Como fica a faixa de isenção do imposto de renda? Parece que o mercado ia morrer se quem ganha até 5 salários mínimos, 5 salários mínimos, com os devidos descontos, e não é 5 salários mínimos, é até 5 mil só. A proposta, faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não dá 5 salários mínimos. Simplesmente desapareceu, o debate parece que não existe mais, e é um compromisso que nós todos tínhamos assumido. Sublinho com as cores fortíssimas, e vou para o final, senhor presidente, o Brasil não pode penalizar os pobres e os vulneráveis. A reforma tributária foi aprovada com um número recorde de emendas, se eu não me engano, chegou a mais de 1.000 entre a proposta da reforma tributária e a regulamentação, demonstrando a complexidade e os interesses que permearam esse debate. Repito, não sou contra debater pacote, ajuste fiscal, mas temos questões pontuais que precisam de um debate profundo, olhando para os que mais precisam. Senhor presidente, a reforma trabalhista, me lembro, prometeu milhões de empregos, não foi gerado nenhum emprego na época. Sempre que quem paga a conta no final é o trabalhador, é o assalariado, é o aposentado, é a pessoa com deficiência, é os que são mais vulneráveis. É o cidadão comum que não tem força para fazer lobby aqui. Quem ganha o salário mínimo vai vir para cá fazer lobby? Se for deficiente, pior ainda. A corda sempre arrebenta, infelizmente, do lado mais fraco. Convido a todos a uma reflexão. Precisamos rever as prioridades.
O bem viver, o bem-estar da nossa população tem que ser prioridade. A nossa gente tem o direito de ser feliz. Precisamos, acima de tudo, ouvir o clamor que vem das ruas, do campo e da cidade, das comunidades, das periferias. O povo não aceita, mais uma vez, ser chamado para pagar a conta. O Brasil é um país rico, que está entre a 8ª e 7ª economia do mundo. E por que a riqueza está tão concentrada nas mãos de poucos? Há quem diga que é 1%. Enfim, rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Essa é a verdade que precisamos encarar e discutir. E isso começa, senhores e senhoras, com muito equilíbrio, mas com muita coragem de enfrentar esse debate, para que a gente descubra efetivamente onde estão os privilégios. Milhões de brasileiros e brasileiras, do presente e do futuro, dependem das nossas decisões. Portanto, o BPC e o salário mínimo é um debate, sim, urgente, para a dignidade social do povo brasileiro. Explico. Fui informado hoje, em torno das 13 horas, que numa reunião na Câmara dos Deputados, entre representantes do Ministério da Fazenda e a Câmara dos Deputados, se chegou num entendimento que o BPC não ficará como está e que as mudanças são para diminuir o prejuízo daqueles que dependem do BPC. Parabéns à Câmara dos Deputados, que mais uma vez se adianta e diz, não, assim não dá, assim como veio não dá. Eu espero que a gente também tenha espaço aqui no Senado, tem espaço para dialogar, para conversar. Todo mundo sabe que eu sou do PT, sou da base do governo. Agora, dialogar, conversar, construir caminhos que ajudem o povo brasileiro, eu entendo que estaremos todos à disposição. Agora não dá para dizer, olha, os mais vulneráveis é que vão pagar a conta, porque os outros não acham que a riqueza deles sem comentar cada mais. Quando eu estou falando em riqueza, estou falando em super rico, não estou falando as pessoas de classe média, ou que sejam ricos, estamos falando aqui de super ricos e de super salários. Super salários, que eu digo e afirmo, chega a ser até R$300 mil mensais. Era isso, obrigado, senhor presidente. Convido aqui à tribuna, então, o senador Cleitinho para o seu pronunciamento. E o próximo será o senador Fernando Doeire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado e todos os servidores dessa casa. Senhor presidente, é importante o Senado sempre fiscalizar o governo federal, essa é a nossa prerrogativa, mas não adianta nada a gente fiscalizar o governo federal se a gente não fiscaliza também a nossa casa. Eu estou falando isso porque a imprensa inteira está anunciando aí sobre a questão daquela CPI que está tendo da BET, são duas CPIs, né? São a CPI da manipulação, como o próprio Cajuru colocou nas redes sociais dele, e a CPI das BETs, falando que teve lobista aqui com questão de extorsão, e sempre usando plural, falando senadores. Quando usa o plural usando senadores, coloca os 81 senadores na vala. Aí eu queria mostrar aqui primeiro uma postagem do nosso senador Cajuru. Atenção, Brasil, que o Brasil saiba separar quem é quem. A Polícia Federal está investigando denúncias de senadores que estão pedindo propina na CPI da BETS. Não se trata da CPI das manipulações. Então, quer dizer, são duas CPIs. Tem a CPI da BETS e a CPI da manipulação. O que a imprensa está divulgando é a questão da CPI das BETS. Que fique claro isso, como o próprio senador Cajuru disse. Aqui um dos senadores que eu tenho maior como exemplo, para mim, um dos maiores senadores do Brasil também, e participa é membro da CPI, que é o Alessandro Silveira, colocou aqui, ó, da CPI das BETs, pede que PGR investigue suspeitas de achaque a empresários. Acionei a PGR para que investigue uma denúncia de extorsão na CPI das BETs, qual eu sou vice-presidente. De acordo com a imprensa, novamente a imprensa, um lobista pediu R$40 milhões para evitar a convocação de empresários.
próprio Cajuru me disse aqui também agora em plenário, aqui, que parece que o próprio Gustavo Lima também está na Polícia Federal para poder denunciar sobre essa questão também de extorsão. Parece que ia pedir também ao Gustavo Lima dinheiro para que ele não fosse convocado para vir nessa CPI. Isso parece que até a Veja vai publicar isso agora à tarde. Isso quem me falou foi o Cajuru. Então eu estou aqui me posicionando aqui, que é dever dos 81 senadores fazer isso, porque chega dessa palhaçada aqui dentro do Congresso Nacional, essa questão de extorsão, de lobby em cima de empresário. Para fazer isso tem que pagar. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho propriedade para falar, que a Polícia Federal pode me investigar de cabeça para baixo, que eu nunca na minha vida vou fazer uma coisa dessa. E isso precisa acabar. E eu espero que seja mentira. Eu espero que a imprensa brasileira esteja fazendo fake news, que isso não tenha acontecido. Espero que o presidente Pacheco também possa se posicionar também e tomar todas as atitudes possíveis sobre essa situação, que isso aqui desmoraliza os 81 senadores. E eu não vim aqui para ser desmoralizado. Eu vim aqui para fazer o certo, para fazer o correto. Eu jamais na minha vida vou fazer dificuldade para vender facilidade. Agora cria uma CPI para poder mostrar para a população brasileira a verdade. Eu não quero acreditar nisso. Sinceramente, eu não quero acreditar. E eu me posiciono aqui porque eu sou limpo. Eu me posiciono aqui porque eu sou limpo. Pode perguntar a qualquer empresário do Brasil aqui na minha campanha de vereador, de deputado, agora de senador, se alguma vez na minha vida eu quis fazer algum tipo de dificuldade para vender facilidade. Essa questão da reforma tributária aqui, quantos empresários procurou? Eu jamais na minha vida vou pedir alguma coisa em troca. Jamais na minha vida eu vou fazer uma coisa dessa. Fazer dificuldade para vender facilidade. Aí para ficar lá, senadores, os 81 senadores, no plural. Então que a imprensa dê nomes aos bois. Que a Polícia Federal também, que eu tenho muito respeito também, possa também se posicionar e poder, eu sei que é uma investigação, mas poder dar nome aos bois. O que não pode é ficar usando plural aqui, para as pessoas me pararem na rua ou na rede social. Cleitinho, o que é isso que está acontecendo lá no Senado? Que palhaçada que é essa, Cleitinho? Colocar aqui os 81 senadores na vala. Eu não vim aqui para fazer nada de errado, não, só minha mão é limpa. Não vim aqui para sujar minha mão, não. Não vim aqui para desonrar a honra do meu pai, ou da minha cidade de Divinópolis, não. Ou da minha família, não. Eu jamais na minha vida vou fazer, não sou perfeito, sou Jesus Cristo, não. Mas patifaria, corrupção, jamais vou fazer na minha vida, não. Jamais. Então espero que o presidente Pacheco também possa. Acaba com essa CPI. A CPI foi desmoralizada. Vai lá buscar a turma lá para poder questionar a turma, para poder mostrar a verdade para a população brasileira. Deus me livre e guarde. Eu fico imaginando eu participando de uma CPI, chegar depois e falar assim, aqui, tem que me dar isso aqui. Jamais. Jamais. Então eu me posiciono aqui. Eu me posiciono aqui. Quando coloca no plural, coloca todo mundo. Quando coloca no plural. Então já estou falando aqui, pode me investigar de cabeça para baixo, durante esses 2 anos de senador que eu estou aqui, que vai fazer agora em dezembro agora. Pode me investigar de cabeça para baixo, se algum dia na minha vida eu fui atrás de alguém, pedi alguma coisa a alguém, pedi alguma coisa em governo, nunca na minha vida eu vou fazer uma coisa dessa, não só. Eu vim aqui literalmente para fazer o correto, para fazer o certo. Que eu não aguento mais a classe política ser taxada de bandido, de ladrão, de corrupto. A gente tem que mudar isso aqui, gente. Tem que acabar com isso aqui. A classe política, junto com, para mim, como professor, seria uma das coisas mais nobres que existe. Porque é professor que ensina. E a classe política é para servir. Simples. As pessoas saem de casa num domingo, obrigadas a ter que votar, para depois roubar desse povo. Para depois desviar dinheiro desse povo. Que literalmente paga nosso salário rigorosamente em dia. Que a verdade é essa, com privilégio e com mordomia. O Congresso Nacional aqui do Brasil, aqui os parlamentares são um dos mais caros do mundo. Será que não dá para contentar com o salário que ganha, não? Ninguém foi obrigado a ser candidato. Isso aqui não é uma convocação, não há guerra. Pelo contrário, contenta com o salário que ganha. Ou se não quer ganhar mais, vai para a iniciativa privada. Vai trabalhar, vai fazer algo. Se o salário que ganha aqui, mais os benefícios e privilégios, não é suficiente, pede para sair. Do que ficar fazendo sacanagem. Eu quero falar também aqui, porque eu não votei no Flávio Dino, fiz campanha contra o Flávio Dino, mas nessa situação das emendas parlamentares aqui, eu apoio totalmente o Flávio Dino. O princípio da administração pública se chama transparência. Ficar fazendo essas coisas com emenda PIX, essa sacanagem que eles têm de emenda aí. Até o Fantástico estava dando matéria sobre essa questão de emenda, gente. Tem que acabar com isso. Tem que passar projeto dentro do governo, só se pagar as emendas. Eu não sou hipócrita, não, eu tenho as emendas. Só que eu destino elas corretas. Pode pegar novamente, eu como deputado estadual,
que eu fui deputado estadual e encaminhei emendas dentro do meu estado. Pode me pegar agora como senador, que no final do ano passado a gente indicou esse ano. Pode me investigar de cabeça para baixo se algum dia na minha vida eu fiz alguma coisa com emenda parlamentar. Isso para mim é sagrado, dinheiro público, cara. Dinheiro público é sagrado. A gente tem que ter respeito com o dinheiro público. Esse dinheiro vai literalmente para poder mudar a vida das pessoas. Para poder fazer sacanagem, patifaria com emenda. Isso é um absurdo. O Flávio Dino está correto e tem meu apoio. Porque quem quer transparência na administração pública tem que apoiar ele, sim. Tem que ser tudo transparente. Não pode desviar dinheiro público, não. Olha essa matéria aqui do Fantasma, que vergonha. Coloca a classe política na vala. Tanto os deputados federais e senadores. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Que beleza. No Fantástico, no horário nobre. Olha aqui que beleza. Ó. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Vai lá. De políticos na atuação criminosa, até porque a destinação das emendas é uma conduta lícita e prevista na legislação no Brasil hoje. O esquema foi descoberto graças a flagrantes como esse. Imagens exclusivas obtidas pelo Fantástico mostram que dias antes da prisão da quadrilha, agentes da Polícia Federal monitoraram o embarque de 2 homens no aeroporto de Salvador. O empresário Alex Rezende Parente, de camisa branca, é apontado como um dos chefes da quadrilha. Ele é sócio da Alfa Pavimentações e Serviços de Construção Limitada, responsável pelo asfalto grudento de Campo Formoso. Quem o acompanha é o ex-coordenador na Bahia do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX. Segundo a polícia, Lucas Maciel Lobão Vieira facilitava a aprovação de contratos do esquema. Quando o jatinho usado por Alex e Lobão pousou em Brasília, os dois foram surpreendidos pelos agentes. Na mochila, Alex levava R$35 mil em espécie. Alegou que era para gastos pessoais da cidade. Você costuma andar com esse tanto de dinheiro aqui? Mas nessa outra mala, Alex escondia R$1,5 milhão de reais. Chegou a dizer que o valor seria usado para comprar máquinas agrícolas, mas não apresentou provas e o dinheiro foi apreendido. E você não tem contato de ninguém aqui para comprar, você só veio para pesquisar. É isso? Isso. Durante as buscas no avião, os policiais encontraram mais de 500 documentos. Uma planilha mostra que o grupo atuava em pelo menos 14 estados e que acumulava mais de R$820 milhões em contratos. A apreensão espalhou pânico entre integrantes do esquema. Vocês estão com pânico, né, seus canalhas? Pena que não tem mais Cleitinho aqui para poder ir para cima de vocês, seus canalhas. Vocês pegar dinheiro público, desviar dinheiro público, ainda fazer obra superfaturadas, ainda fazer obra de porcaria, como a própria reportagem mostra que a questão do asfalto aqui, asfalto grudento, bando de canalhas. Eu não tenho medo de vocês. Eu queria até sugerir aqui, sabe, dentro do Senado, aqui uma CPMI, sabe de quê? Das emendas parlamentares. Eu assino toda hora. Em vez de ficar fazendo a CPMI de betes, né, de manipulação, vamos fazer uma CPI aqui de nós. Vamos fazer uma CPI aqui de nós aqui. CPMI das emendas. A minha mão está limpa. Eu nunca fiz rolo, sacanagem, covardia com emenda, não. Isso para mim é uma das coisas mais horríveis que tem da política, é uma situação dessa. Você pegar dinheiro público que é do povo, para devolver para o povo, para ainda desviar dinheiro público. E eu não tenho medo de falar, não. Eu estou aqui de coração limpo e mãos limpas. Sabe? Então não vou ter medo de falar aqui, me posicionar, não. Então nessa situação do Flávio Dino, ele está correto. O princípio da administração pública se chama transparência. O que a gente tem que fazer aqui com essas emendas aqui que são pagas é trazer transparência para a população, não é deixar esses canalhas que vêm para cá ficar andando em corredor de Brasília aqui, esse bando de lobista, bando de vagabundo, desviando dinheiro público aqui e enchendo o saco aqui, em vez de procurar serviço para trabalhar, para ganhar dinheiro, ficar ganhando dinheiro fácil aqui em cima de emenda parlamentar, que seja investigado, que a Polícia Federal investigue tudo, tudo. E que nós aqui, senadores, deputados federais, vamos fazer uma CPMI aqui das emendas. Vamos mostrar aqui, separar o joio do trigo. Vamos mostrar a verdade para a população brasileira. Quem que pega as emendas e entrega para a população mesmo, ou quem faz sacanagem com emenda pública.
que é dinheiro público. Eu queria finalizar aqui dizendo, só isso aqui para vocês, aqui que a minha fala está terminando, presidente, mas eu finalizo aqui, ó. Faço questão de mostrar isso aqui para vocês aqui, ó. Vai, telefone, me ajuda. Aqui, ó. Essa frase aqui, ó, é da Tropa de Elite. Eu fui para detonar o sistema. Contei tudo o que eu sabia. Botei muito político corrupto na cadeia. É mesmo assim o sistema continua de pé. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças e custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que entra governo e sai governo e a corrupção continua. O sistema é o quê? Eu não vou falar essa palavra, né? Porque senão corta meu microfone. Mas vocês sabem o que o sistema é. Mas eu posso até não mudar o sistema, mas o sistema nunca vai me mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Cleitinho, até relembro aqui, senador, que há um precedente de um senador de uma CPI, eu não vou entrar no mérito dessa aqui, porque eu não conheço os detalhes, mas teve um senador da CPI da Petrobras que foi preso pela Lava Jato, porque de fato extorquiu empresários, isso foi comprovado. Depois foi beneficiado por uma decisão, a meu ver, política do Supremo Tribunal Federal e o caso se encontra na Justiça Eleitoral, mas passou o seu tempinho, um bom tempo na cadeia, né? Mas claro que essas questões têm que ser apuradas, nós não podemos ter nenhum pré-julgamento em relação a isso. Eu convido então o senador Fernando Eire para a exposição. Que eu tinha me comprometido ali com... Tá. Depois o senador Girão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, subo hoje a esta tribuna para tratar de um tema que considero central para o desenvolvimento do nosso país, o fortalecimento dos municípios brasileiros. Fortalecer os municípios é, sem dúvida, fortalecer o Brasil. Afinal, é nas cidades que as políticas públicas ganham rosto, nome e endereço. É onde as decisões administrativas realmente se materializam na vida do cidadão. Contudo, senhoras e senhores, as administrações municipais enfrentam desafios históricos que comprometem sua capacidade de atender às demandas crescentes da população, especialmente nos pequenos e médios municípios. Convivemos com um modelo federativo desequilibrado. Os recursos estão concentrados na União, mas as responsabilidades, essas recaem de forma esmagadora sobre os ombros das prefeituras. Educação básica, saúde pública, saneamento e mobilidade urbana são políticas fundamentais, mas frequentemente os gestores municipais não dispõem de recursos suficientes para implantá-las na plenitude. Como cobrar eficiência quando falta financiamento? Como esperar resultados concretos quando as prefeituras são obrigadas a fazer milagres com orçamentos limitados? Esse desequilíbrio estrutural exige de nós uma revisão profunda do Pacto Federativo. Não podemos abdicar de projetos estruturadores capazes de diminuir as desigualdades regionais, mas precisamos garantir que os recursos arrecadados no âmbito federal e estadual retornem de forma justa às prefeituras de forma equânime. Revisar o Pacto Federativo, senhoras e senhores, não é apenas uma questão de justiça fiscal, mas uma estratégia inteligente para promover o desenvolvimento sustentável e equidade social em nosso país. É com compromisso com a eficiência e com o futuro da federação. Durante o meu mandato, tenho defendido e continuarei defendendo um novo olhar sobre os municípios brasileiros. É urgente, digo novamente, discutir a redistribuição do Fundo de Participação dos Municípios, bem como outras receitas essenciais na área de educação, saúde e assistência social. Devemos ampliar os critérios de repasse de modo
a beneficiar com mais ênfase as cidades mais vulneráveis e carentes de recursos. Além disso, a solução passa por avançarmos em uma reforma tributária que simplifique o sistema, aumente a arrecadação local e assegure previsibilidade orçamentária aos gestores municipais. Só assim poderemos garantir que as prefeituras tenham condições de planejar a longo prazo e de executar políticas públicas de qualidade. Porém, os desafios não são apenas de ordem financeira. A modernização da gestão municipal é outro pilar indispensável, senhor presidente. União e Estados têm o dever de investir em capacitação técnica e em tecnologia, assegurando que as prefeituras disponham de ferramentas modernas e recursos humanos qualificados para atuar com mais eficiência. Senhoras e senhores, também precisamos fomentar a cooperação interfederativa. As iniciativas consorciadas entre os municípios são soluções promissoras. Elas permitem compartilhar recursos, reduzir custos e ampliar resultados. No entanto, é fundamental que esses consórcios tenham apoio técnico e financeiro para prosperar. Fortalecer os municípios é fortalecer o Brasil e seu povo. Quando uma cidade consegue oferecer educação de qualidade, atendimento digno na saúde e um ambiente urbano organizado, toda a federação se beneficia. A vida acontece nas cidades. É ali que o Pacto Federativo precisa mostrar sua força e seu propósito. Aqui reafirmo meu compromisso. Continuarei sendo ponte entre as prefeituras e os grandes debates nacionais. Lutarei para que tenhamos um Pacto Federativo mais justo, mais equilibrado e mais eficiente. Não desistirei da missão de garantir que nossos municípios tenham autonomia e recursos para transformar a vida das pessoas. Essa é uma luta que não se ganha em um só dia. Não é vencida com um simples nocaute. Ela exige persistência, diálogo e trabalho incansável. Porque é exatamente isso que os brasileiros esperam de nós. Compromisso e coragem para fazer o que precisa ser feito. Senhor presidente, senhores senadores, muito obrigado. Vossa Excelência me concede um brevíssimo aparo? Claro, senador. Eu quero me congratular com Vossa Excelência, querido amigo senador Fernando Doire, com o seu discurso municipalista, autêntico, altaneiro, e especialmente com a ênfase que Vossa Excelência deu à questão dos consórcios. O associativismo, a cooperação, a parceria, são instrumentos fundamentais, especialmente para os entes federados mais distantes do centro do poder. Seja um pequeno município, seja um médio município, ou mesmo uma capital, como Recife. O solidarismo, a solidariedade e a associação são fundamentais para dar força e vigor para as iniciativas. Meus cumprimentos pela sua fala. Senador, a mim muito enriquece sua contribuição. O senhor que foi governador, o senhor conhece a realidade dos municípios. E nós precisamos, os municípios, na verdade, são frágeis. E nós, aqui, nesta casa, somos os guardiões da Federação Brasileira. Aqui somos paritários, exatamente para ter essa condição de ter um equilíbrio em favor desta federação. E temos esse olhar para os municípios. De forma que muito agradeço e incorporo vossa parte ao meu discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Felicito o senador Fernando Doire pelas palavras, um autêntico municipalista, e convido à tribuna o senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido irmão, senador Sérgio Moro, uma das inspirações que, como juiz, o senhor fez um trabalho tão inspirador, né, espetacular
para o Brasil, junto com a força-tarefa da Lava Jato, que eu fui que vim para esse congresso, me coloquei à disposição do meu povo cearense em 2018, na campanha para o Senado, para que a justiça avançasse e que fosse para todos no Brasil. E, por ironia do destino, nós estamos juntos aqui em 2024, nesse momento que o crime está reagindo, assim como foi na Operação Mãos Limpas, desfazendo tudo, enterrando a Lava Jato, o patrimônio do povo brasileiro, mas que eu tenho certeza que nada como um dia atrás do outro nós vamos dar a volta por cima. Os valores e princípios da ética, da justiça vão vencer nesse país. Muito bom vê-lo na presidência, mesmo que temporariamente. Mas, senhor presidente, como eu prometi ontem aqui nesse plenário, o meu discurso hoje é sobre, acredito que a causa das causas. Em 1990, o Congresso Nacional aprovou uma das leis mais importantes para a garantia dos direitos humanos do Brasil. A Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em seus artigos também foi criado o CONANDA, presta atenção, Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e com gestão compartilhada entre membros do governo e da sociedade civil. E é esse órgão que aprova o direcionamento de todas as políticas públicas para esse importante segmento social. Pois bem, assim como está acontecendo com a Polícia Federal, que vem aos poucos, até pelo aparelhamento feito, do STF, vem aos poucos derretendo a credibilidade dessa instituição tão renomada do Brasil, por interferência política do governo e de alguns dos seus ministros, também o CONANDA pode estar caminhando para a sua degeneração nesse atual e fracassado governo federal, que está destruindo o Brasil, sob todos os aspectos, da economia, dos valores, dos princípios. No próximo dia 23 de dezembro, isso que dói no coração, antevéspera do Natal, está prevista a discussão para aprovação de uma resolução que obriga todos os 30 mil conselhos tutelares do país a encaminhar imediatamente, sem o consentimento e sequer o conhecimento dos pais, qualquer gestação de menor de 14 anos de idade para um programa de aborto em qualquer fase da gestação. Olha a gravidade disso. Essa aberração sequer deveria ser admitida para discussão por ferir o artigo 5º da Constituição Federal, em cláusula pétrea que garante a inviolabilidade do direito à vida, além de ferir de morte o pilar fundamental de sustentação dos direitos e deveres da família brasileira, que é a proteção e educação dos filhos menores de idade por seus pais. Não pode haver estelionato eleitoral mais grave do que esse, pois em campanha o candidato Lula se comprometeu publicamente em uma carta aos cristãos que seu governo seria contra o aborto e a favor da vida. É importante ressaltar que, segundo o IBGE, 87% da população brasileira se declara cristã. O Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do planeta e a segunda maior nação evangélica, já chegando na primeira. Mas já nos primeiros dias desse governo, o Ministério da Saúde revogou importante portaria que obrigava a comunicação do crime do estupro aos órgãos policiais. Olha que curiosidade. O objetivo, claro, é o favorecimento da prática do aborto, mesmo que com essa medida se esteja também protegendo o estuprador. É gravíssimo num país onde, segundo os dados do IPEA, ocorre 2 estupros a cada minuto.
Outra ação terrível foi cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, atendendo representação feita pelo partido PSOL, satélite do PT e parte do governo, anulando os efeitos da importante resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, que corretamente proibia a prática criminosa, cruel, da sistolia em bebês. Recurso utilizado em abortos de crianças com mais de 22 semanas de gestação. E eu vou mostrar para vocês, porque geralmente isso é colocado embaixo do tapete. Esse é o tamanho das 22 semanas. Olha o bebê já bem evoluído, fígado, rins. Diferença dele para a gente é o tempo, todo constituído. A ciência evoluiu tanto que pouco tempo depois já nasce, já tem condição de nascer com vida. Trata-se de matar essa criança que já poderia ser submetida a um parto prematuro. Mas olha a crueldade, com injeção de altas doses de cloreto de potássio, para que possa então ser retirada do útero já morta. Assassinato a sangue frio. É algo tão bárbaro que foi proibida sua utilização na eutanásia dos animais. Mas para esse governo e para o ministro do STF, pode fazer isso com as crianças. Mas voltando ao CONANDA, estamos falando de um órgão que existe na estrutura do Ministério dos Direitos Humanos para proteger a vida das crianças e dos adolescentes. Antes de ser demitido por haver cometido assédio sexual, o ex-ministro dos Direitos Humanos do Lula, Silvio Almeida, em plena audiência pública no Senado, foi a primeira pessoa que, de forma ríspida, mal educada, se recusou a receber uma réplica de um bebê de apenas 12 semanas de vida, que é o símbolo mundial dos movimentos em defesa da vida, porque nesse corpinho, já é desse tamanhinho aqui, cabe na palma da mão, com 5 centímetros, pesando cerca de 20 gramas, já estão presentes todos os órgãos também, que apenas irão se desenvolver até o momento do parto. O ministro se negou a receber, mostrando a sua intolerância com a vida. Você me permite uma parte? Claro, senador Sérgio Moro. Não, primeiro, acho que o tempo lhe deu razão, inclusive, sobre o comportamento inadequado do ex-ministro dos Direitos Humanos, né? Acabou sendo anunciado dentro do próprio governo praticar assédio contra uma ministra. Imagine se fez isso, o que mais ele pode ter feito ao longo desse exercício do cargo de ministério ou em outras posições. Mas aqui eu também tenho recebido reclamações e preocupações relacionadas a essa resolução do CONANDA, de eleitores ou da população paranaense. E assim, vamos deixar claro, o responsável disso é o Lula. Porque o CONANDA é um conselho que existe dentro do Ministério e ele só faz isso porque ele sente a vontade dentro do governo Lula de tomar esse tipo de política. Até porque se o Lula não quiser que isso seja feito, basta ele dar ligadinha lá e falar, não faça isso. Ou se for feito, ele revogar. Então essas políticas, vamos dizer assim, o Lula diz que é contra liberalizar o aborto, mas na prática acaba estimulando esse tipo de política, no fundo mostra a posição onde ele realmente se encontra nessa equação. Mas comungo da preocupação de Vossa Excelência, espero que o CONANDA não tome esse tipo de atitude, porque na verdade também viola o princípio da legalidade, e se tomar, teremos aí que tomar as providências necessárias. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Peço que essa parte do senador Sérgio Moro seja incluída no meu discurso. E eu digo, inclusive, senador Sérgio Moro, que é um estelionato eleitoral feito pelo governo, pelo então candidato presidente Lula, justamente por isso. Porque ele se comprometeu a defender a vida e logo nas primeiras semanas do governo, primeiro, já tirou o Brasil
do Conselho de Genebra, que era um conselho de 50 países que defendiam a vida desde a concepção. É uma farsa esse governo Lula, mentiroso. Agora, fui informado aqui há pouco, na hora que o senhor fez o à parte, de outra coisa que me preocupa, senador Esperidião Amin. Nós estamos lutando contra a censura, a favor da liberdade de expressão, que está ferida de morte no Brasil. Nem na tribuna se respeita mais, o senhor sabe do caso do deputado Marcel Van Hatten e do cabo Gilberto. Mas olha o que está acontecendo internamente, até nisso nós estamos dando um exemplo ruim. Eu mostrando esses bebês que não tem nada demais, isso é biologia pura, ciência pura. A TV Senado não dá o close. Os últimos pronunciamentos que eu tenho feito dessa tribuna, eu sei que isso não é culpa de quem opera, a ordem vem de cima. Nos pronunciamentos que eu fiz dessa tribuna, falando o nome de ministros do Supremo, criticando a postura dessa casa, acovardada. Estamos passando para a história como senadores mais covardes, pela ingerência do STF, que manda aqui dentro, manda no Congresso, manda no Brasil. E na hora que a TV Senado, Rádio Senado vai fazer a matéria, tira os nomes, tira o espírito do meu discurso, passa pano. A censura chegou aqui, brasileiro. A censura chegou aqui. Tenho que colocar isso de forma transparente para as pessoas verem a gravidade que nós estamos vivendo de proteção aos poderosos. Mas, senhor presidente, para encerrar meu discurso, as duas vidas importam. A do bebê e a da mãe, pois todos os abortos provocados, além de matar um bebê sem direito à defesa, traz graves sequelas à saúde da mulher. Aumentam os riscos de incidência do câncer de mama, do abalo na saúde mental, da dependência química, da depressão e a grande pandemia do momento, que é o suicídio. O Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, ao invés de condenar o assassinato cruel de crianças e do agravamento da saúde das mulheres, parece flertar com isso. E eu fico muito preocupado com essa postura. Eu concluo repetindo que essa é a causa das causas, a primeira de todas, o direito de nascer, a liberdade, o primeiro valor, a liberdade para nascer. Pois se esse direito não é garantido, todos os demais direitos humanos ficam prejudicados. E se o atual governo não faz a sua parte, muito menos o STF, só resta à população brasileira contar com a corajosa e digna atitude desse Congresso Nacional que está votando lá na Câmara dos Deputados de forma, repito, corajosa. Parabéns aos deputados. A PEC da vida, que acrescenta o artigo 5º da Constituição, o termo, abro aspas, desde a concepção. O que acabaria de vez com os abusos cometidos por governos e até pelo STF quando promovem o aborto. Muito obrigado, meu querido irmão, senador Sérgio Moro. Uma abençoada terça-feira a todos os brasileiros. Eu acredito e vou lutar até o limite das minhas forças. Faltam 2 anos para terminar o mandato. Falta 4 meses para o Senado virar o bicentenário dele, entrar no 201 anos. E eu espero, tenho fé e esperança que essa casa se levante e abra o primeiro processo de impeachment de um ministro do Supremo. Tem 60 engavetados. Que a gente cumpra esse dever pela nação, pelos filhos, pelos netos, pelas futuras gerações, que o Brasil volte a ter democracia através do reequilíbrio entre os poderes. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o senador Eduardo Girão por suas eloquentes palavras. Chamo agora o senador Jaime Campos, filho favorito do Mato Grosso, para a tribuna.
Senhor presidente, senador Sérgio Moro, que hoje preside a sessão desta terça-feira, com certeza com muita galhardia, mas acima de tudo com muita competência, senhoras e senhores senadores, o que me traz na tribuna no dia de hoje é para fazer uma breve fala em relação a este ano 2024, em relação ao nosso trabalho como senador da República desta Casa. Eu quero, no fim do encerramento deste ano 2024, fazer como se fosse uma mini prestação de contas, e, sobretudo, de gratidão. E é uma oportunidade para nós olharmos a realização do ano, para reafirmarmos o nosso compromisso com o povo brasileiro e, de forma especial, com o povo mato-grossense. O ano 2024 foi marcado por grandes desafios, mas também por importantes conquistas. Trabalhamos arduamente para aprovar legislações que promovam o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a proteção dos direitos de todos os brasileiros. Em que pese, o senador Girão fez uma fala aqui, das intervenções que está havendo nesta casa, algum poder queira legislar em nome do Congresso Nacional. Não é democrático e, sobretudo, eu entendo de que nós temos que reagir firme diante da usurpação de poder que tem sido quase recorrente em relação ao Congresso Nacional. Aprovamos, após mais de 50 anos, a tão aguardada reforma tributária. O senador Eduardo Braga, relator do projeto, acatou 11 emendas de minha autoria, em prol de menos impostos para as famílias brasileiras e de um sistema tributário justo e de fácil compreensão. Também avançamos na Agenda Verde, com a aprovação do mercado de crédito de carbono, a programação da aceleração da transição energética e a destinação dos recursos do Fundo do Clima para combate às queimadas, incêndios e desastres naturais, conforme o projeto de lei de nossa autoria. Hoje, o Fundo do Clima conta com 10 bilhões de reais em caixa. São recursos que precisam ser bem direcionados na área ambiental, que infelizmente esse recurso até agora não chegou de fato a atender aquilo que certamente é importante para a preservação e, acima de tudo, para, com certeza, mudarmos a situação tão caótica que nós temos atravessado nos últimos anos. Mas, senhoras e senhores senadores, ao longo do meu atual mandato, apresentamos 55 projetos de leis, mais de 130 emendas legislativas e pude relatar 60 projetos nas comissões temáticas e no plenário desta Casa. Neste ano, conseguimos aprovar o Estatuto do Pantanal, sob a minha relatoria, um marco legal aguardado há mais de 4 décadas pela sociedade brasileira. O Pantanal é um bioma crucial, tanto para a preservação ambiental, quanto para as comunidades que dependem dele. O pantaneiro precisa ser amparado, precisa de políticas públicas e precisa de oportunidades. Também tive a oportunidade de relatar o empréstimo de 100 milhões de dólares para o Estado de Mato Grosso, junto ao BIRD, com recursos para investir na educação e na formação de nossos jovens. Por sinal, nessa próxima quarta-feira será assinado o contrato de financiamento lá em Mato Grosso, através, naturalmente, do governo do Estado, na pessoa do governador Mauro Mendes. Aprovamos também o aporte de 441 milhões para a agricultura familiar do nosso Estado, em benefício do pequeno produtor. Ainda ao longo deste ano, avançamos com as propostas de minha autoria, tais como destinação dos recursos da herança vagante para a saúde, educação e assistência social, regramento jurídico para a guarda compartilhada de animais, a criação da Política Nacional de Conectividade no Campo para expandir a internet rural, direcionamento de recursos para rodovias com mais acidentes, prioridade
aos profissionais de segurança pública para recebimento da restituição do imposto de renda. Impede as operadoras de cancelar planos de saúde em situação de emergência. São projetos de leis que merecem receber prioridade na sua tramitação. Precisamos avançar nas pautas que realmente fazem diferença na vida dos brasileiros. Um bom exemplo é o PLP 108, de 2021, do qual sou autor, que eleva a receita anual do microempreendedor individual, o MEI, permitindo a geração de emprego e o fortalecimento dos pequenos negócios do país. Mas, senhor presidente, já foi aprovado no Senado esse projeto e que, infelizmente, até agora não foi aprovado na Câmara dos senhores deputados e deputadas. É um projeto extremamente importante para o fortalecimento da microempresa em nosso país. Não podemos protelar a apreciação dessa matéria e esperamos que o nosso projeto, que valoriza o MEI, vire realidade em 2025. Esse é o anseio de quem produz e que gera renda no Brasil. Senhoras e senhores senadores, nosso mandato tem um profundo viés social. Conseguimos viabilizar, junto ao Ministério da Educação, a abertura do curso de medicina em Barra do Garças, lá na região do Vale do Araguaia do meu estado. Grandes conquistas para os jovens mato-grossenses. Esse é o nosso compromisso de fazer política em alto nível, em prol de melhorias para a sociedade. Para o ano 2025, nós renovamos nossa esperança, o nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Vamos cumprir o dever constitucional de legislar e fiscalizar, de forma a atender os anseios da nossa população. Estamos convencidos de que o caminho para um Brasil mais justo e solidário é construído dia após dia, com responsabilidade, dedicação e diálogo. Eu quero aqui agradecer aos meus pares, aos colaboradores desta casa aqui e principalmente ao povo mato-grossense, que nos confia a honrosa missão de representá-lo aqui nesta casa por 2 mandatos e que me deram a oportunidade de ser prefeito da minha querida cidade de Várzea Grande por 3 mandatos e uma vez também governador do meu querido estado de Mato Grosso. E quero ter a certeza que esta confiança que sempre nos depositaram no longo da minha trajetória política é correspondida aqui pela nossa seriedade e, sobretudo, senador Sérgio, a nossa independência. Aquilo que é bom para o Brasil é bom para o povo brasileiro, conta com o apoio do senador Jaime Campos. Com certeza, aquilo que não ser bom, como o caso aqui das palavras do senador Eduardo Girão em relação ao aborto, eu sou contra, literalmente contra o jogo de bingo. Sou contra também a abertura dos cassinos neste país aqui. Não voto e nem quem meio que faz de meu ver, das minhas convicções e dos meus ideais. Quero agradecer meus pais, como dizia, aos colaboradores desta casa aqui, e principalmente ao povo mato-grossense, que nos confia esta honrosa missão de representá-lo, para que possamos seguir firmes na construção de um Brasil melhor para todos nós brasileiros. Senador Jaime, me permita. Com muita honra, eu não posso senadora Damares. Não posso me omitir nesse momento de aqui registrar que alegria eu tenho de ser sua companheira no Senado Federal. O senhor, para mim, era aquele político que eu via de longe, que admirava, que acompanhava a sua trajetória com orgulho, e agora eu sou sua colega. Mas eu queria registrar aqui, para que seu Estado saiba a forma como o senhor lida com nós, mulheres parlamentares. Eu preciso registrar. Não é fácil estar nesse lugar de poder como mulher. Mas desde o primeiro momento que eu aqui entrei, o respeito, o carinho e a forma como o senhor me recebeu e recebeu todas as parlamentares mulheres.
nos respeita, nos ajuda, nos incentiva. E eu precisava deixar isso registrado, senador. O carinho que nós, parlamentares mulheres, temos pelo senhor, pela sua história, pela sua trajetória. Muitas vezes as pessoas não sabem, o senhor chama a gente no cantinho, o senhor conversa, o senhor orienta. Tem matérias que, quando a gente está na dúvida, a gente espera o senhor se manifestar primeiro, porque o senhor sempre traz o bom senso, o senhor também traz o consenso. Então, eu precisava fazer esse registro da alegria que eu tenho de estar senadora junto com esse grande político, esse grande homem público. Que Deus te abençoe, meu senador. Muito obrigado, senadora Damares. As suas palavras, com certeza, me deixam bastante lisonjeado, né? Na medida que, vindo da senhora, que é uma mulher extremamente experiente, que já foi ministra do Estado, sobretudo uma senhora que crê em Deus, que é muito bom, né? É uma evangélica, com certeza prega a palavra de Deus nesse imenso país, e nós temos que respeitá-lo, sobretudo a mulher brasileira. Eu tenho a oportunidade de ter uma mulher fantástica, que além de ser uma grande companheira há quase 50 anos, me deu 4 filhos. Deus levou um filho meu, mas continuo firme lá, vários netos, e sei do valor da mulher. A mulher, com certeza, tem que ter um respeito e uma admiração de todos nós brasileiros. Na medida que minha mulher também teve a oportunidade, senador Sérgio, de ser prefeita da minha cidade, que é a segunda cidade do Mato Grosso, com 315 mil habitantes, foi prefeita por 2 mandatos e fez um trabalho exitoso, exemplar, tanto é que o julgamento dela foi na eleição que ela teve a oportunidade de eleger o seu secretário, né, de governo, elegeu o prefeito daquela cidade. E particularmente, senadora Damares, fui até processado lá atrás, porque o cidadão foi tentar quase agredir minha esposa. Nós estávamos na inauguração de uma praça pública. Ali, um cidadão mau caráter, se pode chamar, de péssima formação, praticamente dizendo falso repórter, quase enfiou uma latinha daquela, sei lá, um telefone, para que minha mulher desse uma entrevista. A minha senhora não queria dar, em plena pandemia, uma inauguração bastante reservada. Eu fui obrigado a falar, meu amigo, aí não, né? Dei-lhe uma cotovelada, mas cotovelada grande. Isso permitiu que ele entrasse com uma ação contra mim aqui, que depois julgado, não teve nada, etc, etc. Mas eu digo, nenhum cidadão tem o direito de agredir uma mulher, seja de forma braçal ou seja de forma com palavras. A mulher tem que ser respeitada, seja ela quem for. E particularmente eu tenho respeito, que eu tenho 2 filhas moças, né, que já são casadas, têm netos, e vejo o valor da mulher. E aqui, as senhoras senadoras que compõem esta casa aqui, com certeza, são mulheres valorosas. Ninguém chegou aqui de graça, não. São mulheres que têm serviço prestado, que têm história, que têm trajetória, como é o caso particularmente da senhora que chegou aqui com alguns milhares de votos do povo brasiliense, que fez um trabalho exitoso. Eu imagino, se fosse candidato em outro estado da federação, também seria eleito de qualquer forma, pelo brilhante trabalho que tem que de público reconhecer que ela se fez frente ao Ministério, que foi ali a sua dirigente maior. A todos, agradeço a oportunidade, desejo um Feliz Natal também e próspero ano de 2025, com muito trabalho, mas acima de tudo com muita fé em Deus, que nós possamos construir um Brasil mais justo e com mais oportunidades para o povo brasileiro. Muito obrigado, senador. Registro aqui também, senador Jaime, o meu apreço pessoal por Vossa Excelência. Obrigado. Não só pelo ser um grande colega aqui do Senado, sempre firme nas suas posições. Eu já ouvi, não referente a mim, mas esse aí não. Esse é duro, várias né? vezes que a gente já entende o recado. Né? É verdade. Mas registro também o meu apreço a Vossa Excelência, como colega de partido, como colega senador aqui nessa casa. Obrigado, senador Sérgio. Convido agora a senadora Damares para falar na tribuna. Será que não tem alguém que possa me ocupar o... Presidente, boa tarde a todos que estão presentes. Por uma grande coincidência, o tema que me traz à tribuna hoje, eu tenho compartilhado ele com o senhor há algum tempo. O tema que me traz à tribuna hoje é a guerra.
a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu não tinha feito ainda o meu pronunciamento após a nossa viagem à Ucrânia, presidente. E eu quero aproveitar essa oportunidade, talvez a minha última oportunidade do ano de vir à tribuna, para fazer o meu registro das minhas impressões e do que aconteceu conosco naquela missão. Nós estivemos na Ucrânia, eu, senador Moro, senador Magno Malta, e por razões muito peculiares de cada um dos três, senador Moro por ser de um estado que tem a maior comunidade de ucranianos no Brasil, senador Magno por sua luta em defesa das crianças e eu também, e nós fomos. E um dos motivos que nós fomos à Ucrânia foi o recado e a notícia que chegou ao Brasil que a Rússia havia sequestrado mais de 20 mil crianças ucranianas. Não, vocês não se enganaram. Este realmente é o número. A Rússia sequestrou 20 mil crianças da Ucrânia. Essas crianças estão longe de suas casas, essas crianças querem voltar para seus lares. E na nossa missão na Ucrânia, eu estive com as famílias que estão sem seus filhos, eu estive em instituição que está acolhendo crianças que começaram a voltar e algumas estão voltando para o país e seus pais morreram. A situação na Ucrânia é grave, não nos falam todas as verdades, as notícias que chegam para nós aqui no nosso continente nem sempre retratam a realidade do que está acontecendo na Ucrânia. E nós saímos de lá com uma missão da gente trabalhar também na mediação, ajudar nessa mediação, nessa conversa, para que as crianças voltem para suas casas. Não tem violência maior contra uma mulher do que ter seus filhos arrancados de seus braços. E eu vi mães na Ucrânia em desespero porque seus filhos foram arrancados dela. E nós estamos nessa missão. E eu estou chegando agora, senador Moro, da Embaixada do Catar. Eu e o senador Flávio Arnes estivemos agora numa reunião na Embaixada do Catar. Por que na Embaixada do Catar? Porque o Catar tem dado um exemplo e tem tido sucesso na mediação no retorno de algumas crianças para a Ucrânia. O Catar, por ter uma posição de neutralidade, por ser um país respeitado, um país que tem boas relações diplomáticas com muitas nações, o Catar conseguiu fazer uma conversa, tanto com a Rússia como com a Ucrânia, e o Catar trabalhou e já devolveu para a Ucrânia 32 crianças, e algumas que eles estão acolhendo no Catar. E nós fomos lá entender qual é a fórmula, para a gente também trazer essa fórmula de sucesso que o Catar teve aqui para a nossa ação, nossa missão. Mas eu queria dar conhecimento também à casa do documento que nós parlamentares que estivemos na Ucrânia, o documento que nós assinamos, e quero inclusive que esse documento conste nas notas taquigráficas, nós vamos apresentá-lo depois de uma forma oficial, mas o documento assinado por parlamentares da Ucrânia, da América do Sul e Caribe, diz o seguinte: nós, os parlamentares da Ucrânia e dos países da América Latina e Caribe, unidos por ideais de liberdade, igualdade e democracia comuns e por profunda convicção de necessidade de apoio, de consolidação, de respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos e realização de fórmula de paz, reunimos-nos em Kiev, 29 de novembro a 1 de dezembro de 2024, na primeira conferência parlamentar para discutir as questões de apoio mútuo e de consolidação da cooperação entre os nossos parlamentos e países para confirmar a sua solidariedade ao povo ucraniano na sua luta contra a agressão russa. Partilhamos a mesma perspectiva no que toca aos seguintes aspectos importantes: a implementação da fórmula de paz proposta pelo presidente da Ucrânia, com base nos princípios de direito internacional e da Carta das Nações Unidas, que são a base para uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia, deve ser respeitada e aderida por todos os estados da comunidade internacional, independentemente de seu tamanho, potencial econômico ou militar, ideologias e religiões.
O direito à vida deve ser inviolável. E aqui a gente traz uma transcrição da Constituição brasileira a esse documento. O direito à vida deve ser inviolável. A segurança nuclear deve ser garantida para todos os países. A chantagem nuclear é intolerável. E aqui repito, a Rússia não tem o direito de ameaçar a Ucrânia com arma nuclear. A Ucrânia não tem potencial nuclear. Como é que uma nação que tem potencial nuclear ameaça a outra que não tem? Soberania e integridade territorial de cada Estado dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas devem ser garantidas e defendidas. Recursos que possui a humanidade devem ser usados para aprimorar as condições da vida dos povos e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Guerras agressivas, tentativas de reavivar o colonialismo são inaceitáveis no século XXI, uma vez que têm consequências destrutivas, globais, para as bases do direito internacional, as relações econômicas, o ambiente e causam fome e pobreza. Os Estados, os povos e as comunidades individuais que sofreram agressão, repressão ou violação dos seus direitos precisam de solidariedade e assistência para se defender contra essas ações, restaurar a justiça e responsabilizar o agressor. Com base nessa visão partilhada, analisamos detalhadamente a situação da Ucrânia como resultado da guerra agressiva em curso da Federação Russa contra a Ucrânia, que já causou e continua causando mortes e destruição em larga escala de civis no território da Ucrânia. Em particular, as seguintes questões foram discutidas em detalhes pelo grupo de parlamentares que estavam nesse evento. A Rússia deve cessar sua guerra ilegal, não provocada e injustificada contra a Ucrânia e restaurar a soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas de 1991, de acordo com as normas e os princípios do direito internacional, incluindo a Carta da ONU. O direito inerente da Ucrânia à autodefesa, garantido pelo artigo 51 da Carta da ONU, com um direito fundamental de cada Estado soberano. O apoio aos esforços internacionais para restaurar uma paz abrangente, justa e sustentável para a Ucrânia e a implementação da fórmula de paz como a única maneira eficaz de atingir esse objetivo. A necessidade de garantir o respeito aos propósitos e princípios da Carta da ONU e a necessidade de colocar esforços conjuntos para protegê-la. O papel da justiça internacional para garantir a responsabilização por violações do direito internacional e dos direitos humanos, sobretudo o direito das crianças e adolescentes. Os mesmos desafios para a comunidade internacional relacionadas com violações de segurança, como fluxos migratórios, formas híbridas de agressão, ameaças à segurança alimentar, de informações energética e ambiental. O impacto da agressão russa na interrupção das cadeias de produção e logística e no aumento dos preços de alimentos. A cooperação no campo humanitário para atender às necessidades do povo ucraniano, especialmente nas regiões mais afetadas pela agressão russa. A condenação e resistência às campanhas de desinformação, propaganda e outras híbridas de agressão russa. Como resultado das discussões, foi expressa a solidariedade com o povo da Ucrânia em sua justa luta para restaurar a soberania e a integridade territorial do Estado ucraniano e foi manifestada a vontade de aprofundar a cooperação para atingir esse objetivo. No contexto do aprofundamento da cooperação bilateral mutualmente benéfica entre a Ucrânia e os países da América Latina e Caribe, nós, os participantes da conferência, chegamos a um entendimento sobre o seguinte: condenamos veementemente todas as formas de violência contra mulheres e crianças ucranianas, bem como o sequestro e a deportação forçada de crianças ucranianas. Os países da América Latina e Caribe exigem que a Rússia cesse sua violência contra mulheres e crianças ucranianas e devolva imediatamente as crianças deslocadas à força de volta para a Ucrânia. Consentimos intensificar a colaboração entre os nossos parlamentos
instrumentos, incluindo os encontros recorrentes, criação das comissões conjuntas, troca de experiência e outras iniciativas interparlamentares. Promovemos a intensificação de intercâmbios interparlamentares e visitas dos grupos parlamentares de amizade. Reconhecemos a Ucrânia como a peça-chave do processo de garantir a segurança global, alimentar e manifestamos a vontade, a cooperação com a Ucrânia, com o objetivo de fornecer os países da América Latina e Caribe com produtos de alimentação, fertilizantes e tecnologias agrícolas. Cumprimentamos os avanços da digitalização da economia ucraniana e serviços estatais. Confirmamos nossa vontade a difundir a nossa cooperação com a Ucrânia na área de transformação digital para apoiar o desenvolvimento tecnológico e inovação dos países da América Latina e Caribe. Reafirmamos nossa intenção de expandir a cooperação, mais um minuto, presidente, comercial e econômica, em especial através da implementação de projetos promissores que garantam o desenvolvimento sustentável e o benefício mútuo. Reconhecemos a necessidade de difundir a cooperação nas áreas de economia, cultura, ciência e educação e manifestamos a vontade a promover a expansão de projetos e iniciativas mutuamente benéficos destinados a aprofundar a cooperação mútua e a estabelecer parcerias a longo prazo. Defendemos, presidente, a criação de iniciativas culturais conjuntas e de festivais que demonstrem a riqueza do patrimônio cultural dos Estados-membros da Conferência, bem como a intensificação do intercâmbio na área de educação e cultura. Reafirmamos o potencial da Ucrânia na área da medicina, em especial na medicina de desastres, e pedimos a extensão dos programas de intercâmbio de funcionários médicos e a cooperação do treino e preparação de especialistas médicos, fornecendo desenvolvimento profissional e treino dos especialistas para os países da América Latina e Caribe. Finalizando, reconhecemos a importância de uma resposta conjunta para deter e superar as consequências do escudício da Ucrânia causada pela agressão russa, a fim de garantir a segurança alimentar, ambiental e lidar com as consequências ambientais da guerra, que são imensas. Solicitamos aos países da América Latina e do Caribe e de outras regiões do mundo que demonstrem solidariedade e cooperação com os refugiados ucranianos, em particular, presidente, pedimos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados que preste assistência aos refugiados ucranianos. Solicitamos aos governos da América Latina e Caribe e de todos os outros países que apoiam os refugiados ucranianos, especialmente as crianças, as mulheres e os idosos, bem como, 3 linhas, presidente, as organizações intencionais envolvidas que atuem de forma mais decisiva para resolver esta questão. Chamamos para a expansão do diálogo diplomático entre a Ucrânia e os países da América Latina e Caribe, em todos os níveis, para garantir a manutenção das relações mutuamente benéficas e de longo prazo. Esse foi o documento, presidente, que nós, os parlamentares do Brasil que estavam nessa conferência internacional, assinamos, muito consciente do que estávamos assinando. Nós vamos continuar aqui, com esse grupo de parlamentares da América do Sul e Caribe. Vamos continuar firme no propósito de ajudar a Ucrânia a superar este momento difícil, especialmente trazer as crianças de volta para casa. Senador Moro. Pedindo uma parte aqui rapidamente, e até a extensão, contando com a compreensão do presidente, a extensão do discurso da tribuna decorrente também da leitura da carta, que é uma carta importante, histórica, que parlamentares brasileiros tiveram em Kiev e assinaram essa carta em solidariedade à Ucrânia, junto com outros parlamentares da América do Sul e do Caribe. Mas eu quero apenas aqui registrar a minha honra de ter compartilhado essa visita, essa viagem, né, à Ucrânia, com Vossa Excelência, a senadora Damares Alves, também com o senador Magno Malta e com o deputado Paulo Bilinski. É uma luta do nosso tempo, e a gente lê nos livros de história, a gente ouve muito sobre o passado, embora o contexto é diferente e aqui as comparações não são totalmente similares, mas nós ouvimos sobre como foi desmembrada e sacrificada a Tchecoslováquia antes ali do início da Segunda Guerra Mundial, e é claro que não estou dizendo que a Rússia atual é algo equivalente à perversidade do nazismo, mas nós vemos uma democracia sendo agredida por uma autocracia, uma guerra, como se diz até
nos próprios textos bíblicos, uma guerra injusta, né, com tanto sofrimento humano. Era nosso dever fazer essa viagem e prestar essa solidariedade. Creio que estive em excelente companhia e partilhando essa missão, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Peço apoio aos parlamentares do Brasil a essa carta e também aos demais parlamentares da América do Sul e Caribe. E eu encerro dizendo, presidente, glória à Ucrânia. Obrigada. Vossa Excelência acaba de fazer um pronunciamento importante, mostrando, inclusive, no curso desta viagem, deste encontro que tiveram em Kiev, para acompanhar a situação crítica em que vive mergulhado o país e, obviamente, nós entendemos, nós como democratas que somos, entendemos que a guerra ela é péssima para a humanidade e esse sentimento de sofrimento que Vossa Excelência, juntamente com os demais senadores e deputados presenciaram lá, deixa, obviamente, vocês com uma bagagem de informação muito forte para que aqui convoquem, convidem, apresentem aos parlamentares e ao Brasil a necessidade de haver uma harmonia, uma unidade no essencial para a humanidade, que é exatamente acabar com esse terror da guerra, né? O homem destruindo o homem, né? Então, a gente tem realmente esse sentimento também, Vossa Excelência, que defende as causas humanas e sociais com muita coragem, né? No seu pronunciamento aqui, nós estávamos acompanhando, já no meio do seu pronunciamento, a gente vê que ele é um pronunciamento focado. Ele vai exatamente no alvo da necessidade que a humanidade tem hoje de encontrar meios para estancar definitivamente essa guerra insana que destrói tantas vidas. Continuando o pequeno expediente, como um próximo orador inscrito, eu convido o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. A gente volta à tribuna da Casa para trazer alguma reflexão interessante sobre as condições do povo da região norte, especialmente do meu estado, o estado do Pará, um estado tão bom, tão rico, mas que com muita dificuldade, com a população enorme, vivendo em pobreza ou extrema pobreza. Hoje, gostaria de refletir sobre aquilo que acredito ser um dos maiores e mais graves males brasileiros, que é a desigualdade social. Na semana passada foi noticiado que o Brasil teria alcançado os menores níveis de pobreza e extrema pobreza na série histórica analisada pelo IBGE até agora. Os dados são de 2023 e revelam que o percentual da população do país abaixo da linha da pobreza caiu de 31,6% para 27,4%, que é muito, é mais de um quarto da população. Entre 2022 e 2023, 8,7 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza e outros 3,1 milhões deixaram a situação da extrema pobreza e, sem dúvida, algo a ser comemorado. Porém, sendo um senador do estado do Pará, um cidadão paraense que vive na Amazônia, eu não tenho os mesmos motivos para comemorar que tem aqui os senadores, nossos colegas da região centro-oeste, da região sudeste ou da região sul do Brasil. O percentual de pessoas em condição de pobreza na região norte é 2 vezes maior do que o percentual da região sudeste. Olhando para o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, o percentual de pessoas em condição de pobreza chega a 38,5% da população desses estados. O percentual de pessoas em situação de pobreza extrema na região norte chega a ser 4 vezes maior que o percentual do centro-oeste. Somando a população dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, verifica-se que 1,8%
se encontram na condição de miséria. Já na região norte, senhores, esse número aumenta para 6%, ficando atrás apenas do Nordeste, que é 9,1% da população em situação de extrema pobreza. Partindo da lógica aristotélica, em que se deve tratar desiguais na medida de suas desigualdades, é importante que o governo olhe para esses dados e reforce sua atenção no território, fazendo que as políticas públicas cheguem até aos cidadãos e que promovam a transformação na vida desses homens, desses quase 26 milhões de brasileiros que vivem lá no norte do Brasil. Infelizmente, o pacote fiscal anunciado pelo governo federal, que corta 327 bilhões de reais do orçamento até 2030, tira recursos que seriam usados em obras federais de infraestrutura, reforma de aeroportos, construção de terminais fluviais, etc., deixando esses temas praticamente sem investimento. Pela portaria 418 do Ministério do Planejamento e Orçamento, verifica-se que dos 7 estados nortistas, apenas Rondônia foi poupado dos cortes. Liderando o ranking dos estados com maiores cortes, aparece o estado do Pará, que teve menos, ou terá menos 139,8 milhões, né, a menos a ser executado pelo governo federal em obras de melhoria de infraestrutura e das operações portuárias dos portos administrados pela Companhia de Doca do Pará. Em seguida, o estado mais atingido é o Amazonas, que perde 32 milhões de reais. Depois, o Amapá, que perde 22,4 milhões de reais. Depois, o Tocantins, com 2,8 milhões. Roraima e Acre perdem 9 milhões de reais. Ao todo, senhores, serão 205,5 milhões a menos para o desenvolvimento da nossa região, a região norte. Não será possível combater as desigualdades de uma região sem investir num processo de desenvolvimento que promova a verdadeira qualidade de vida do seu povo. E no meu querido estado do Pará, uma coisa se faz notar todos os dias. O Pará sempre foi um estado rico, de muita gente carente, de muita gente pobre, mas que não tinha dívida. A dívida do estado é muito pequena. Isso se você comparar em relação aos demais estados. Hoje o Pará continua sendo um solo rico de gente pobre e altamente endividada. Esse é um agravante significativo. A população paraense está devendo hoje algo em torno de principal apenas quase 19 bilhões de reais, que deve pagar nos próximos anos. Por outro lado, é importante levar em consideração que Belém do Pará, a capital da COP30, é a cidade mais favelizada do Brasil. Não tem ninguém igual. Problema de habitação e em problema de saneamento. É uma tristeza. Quer dizer, além da... da pobreza da nossa população, o endividamento é alto, a dificuldade de moradia e de saneamento é muito grande. E ainda por cima, o mapa da fome, que se transfere da região Nordeste e vai para o Norte, tem no estado do Pará, segundo o IBGE, o campeão da insegurança alimentar grave. Isso, meus senhores governadores, é preocupante. Faltar comida numa região que chove, que tem terras boas, mas que tem uma política ambiental altamente que pressiona as pessoas, que faz abandonar o campo para ir para as periferias, passar fome e necessidade e se inserir no crime, é alguma coisa inadmissível. E a gente, nesse momento,
traz essa reflexão, porque ao cortar investimentos, nós estamos também cortando a oportunidade, pelo menos, de uma pequena melhoria. Senador Aziz. Senador Zequinha, como do Amazonas, não tem que deixar de ser solidário ao Estado do Pará. Estado irmão, Estado governado por um jovem talentoso, amigo. Mas quero dizer o seguinte, a política do governo na questão ambiental é desastrosa. É desastrosa com a população nativa, é desastrosa com a população indígena. Agora mesmo teremos uma reunião daqui a pouco da bancada do Norte para discutir um decreto que a FUNAI arranjou agora lá no Rio Purus, em Juruá. Uma tribo indígena diz que é uma tribo desconhecida. Veja bem, eu conheço meu estado todinho. Meu estado tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, eu conheço todos os municípios e mais de 3 mil comunidades. E conheço todas as comunidades, as 77 etnias que tem no meu estado e mais de 200 mil indígenas que tem no meu estado. Aí a FUNAI me inventa, de uma forma do nada. O presidente Lula tem que entender que a nossa política aqui ambiental é uma política que protege a natureza, mas que a população precisa viver. Não adianta querer fazer discurso, a Marina Silva não se cansa de usar a Amazônia para fazer merchandising no mundo, só que esse merchandising nos prejudica, em vez de nos ajudar. Veja a BR-319, que o senhor conhece muito bem. A BR que vai ligar a 4 estados brasileiros, ao Acre, a Rondônia, Roraima sai do isolamento e a gente vive nessa política. Infelizmente, quando você trata de FUNAI, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e CEBIL, qualquer coisa relacionada é um desastre completo. Nós estamos dando satisfação a pessoas que poluem mais do que nós. A França, por exemplo. A França tem uma poluição maior do que a do Brasil. A nossa emissão de gás carbono é 2, tal em relação ao mundo todo. A China e os Estados Unidos são mais que poluem. A Europa polui muito mais do que o Brasil. A França polui muito mais. Aí vem uma primeira-ministra, uma ministra francesa, vem o presidente francês querendo ditar regra dentro do nosso país e a gente se sujeita a isso. Então tá... Zequinha, como do Norte, sofremos mais do que ninguém na relação ambiental. Por isso a nossa solidariedade total ao Estado do Pará. Muito obrigado, senador. Só lembrando rapidamente, meu presidente, para dar um dado, Pará é um pouco menor do que o Amazonas. O Amazonas tem 1.577.000 quilômetros quadrados, o Pará tem 1.248.000. Mais de 25% das terras do Pará já são homologadas aos nossos indígenas, que não sabem o que fazer com tanta terra. Mas, senador, a FUNAI hoje tem 8 terras indígenas em estudo e 37 requeridas. E como é que faz na FUNAI? Na hora que recebe o requerimento de uma ONG daquelas, vai lá no CIGEF, aquele sistema de controle de terras do governo federal, e lança. É apenas uma perspectiva futura remota de direito da FUNAI, porque todo mundo vai brigar para não ser, porque não tem índio, são fazendas, são produtores rurais. Por exemplo, quando lança, o produtor rural não tem como tirar financiamento. Ele chega no banco, o gerente entra no sistema e a terra dele está dentro de um território pretendido pela FUNAI. Agora vem um agravante maior. O governo do Pará está fazendo rastreamento bovino, desde o dia que o bezerro nasce até o dia que chega no frigorífico. Se esse bezerro nascer dentro de uma área pretendida, não vai vender para ninguém. O produtor vai ter que comer esse gado. Aí você calcula quantos milhares de produtores rurais no Pará, nesse momento, estão sendo ameaçados por essa medida. Vamos ter que fazer uma grande briga aqui no Supremo, para ver se a gente obriga a FUNAI a tirar do CIGEF todas essas áreas que ela pretende transformar em áreas indígenas. O Pará já tem hoje mais de 25%, significa dizer que tem mais de 312 mil a indígenas. Era isso, muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Zequinha Marinho. Eu gostaria de registrar a presença no plenário do Senado Federal dos excelentíssimos senhores governadores do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, governador Romeu Zema e governador Cláudio Castro, a quem
saúdo de maneira especial, desejo boas-vindas a ambos no plenário do Senado Federal, porque hoje pautado o projeto de lei complementar que trata do Propag, que é uma solução importante para os estados da Federação Brasileira, sobretudo aqueles mais endividados, e hoje unimos todos os esforços nesse sentido de buscar a solução federativa para o maior problema federativo brasileiro, que é a dívida dos estados com a União. Por isso, peço a presença no plenário do Senado Federal das senhoras senadoras, dos senhores senadores, em especial do senador Davi Alcolumbre, que relata esta matéria, foi o relator original no Senado Federal e agora volta a relatá-la após o seu retorno da Câmara dos Deputados. Gostaria também de agradecer o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que fez aprovar esse projeto de lei complementar, encaminhando-o a tempo para o Senado Federal, para que antes do recesso possamos fazer a sua apreciação. Portanto, seja muito bem-vindo, governador Zema, seja muito bem-vindo, governador Cláudio Castro, para que possamos juntos ter a evolução desse tema e dessa pauta no Senado Federal. Senhoras senadoras e senhores senadores, gostaria de registrar que vivemos em uma era de transformação digital, onde a tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais crucial na democratização do conhecimento e na ampliação do acesso à informação. Nesse contexto, o uso da inteligência artificial para explicar proposições legislativas em linguagem simplificada, apresenta-se como uma ferramenta revolucionária, capaz de aproximar a população das decisões que moldam nossa sociedade. É uma ponte que conecta cidadãos e legisladores, fortalecendo a democracia participativa e promovendo maior engajamento cívico. Primeiramente, é importante destacar que o processo legislativo, por sua própria natureza, envolve terminologias técnicas e estruturas complexas que muitas vezes são de difícil compreensão para a maioria dos brasileiros. A inteligência artificial pode atuar como uma tradutora universal, convertendo textos legislativos intrincados em explicações claras e acessíveis. Essa simplificação é essencial para garantir que todos, independentemente de seu nível de instrução, possam entender o impacto das leis propostas em suas vidas cotidianas. Essa acessibilidade incentiva a participação ativa na vida pública, estimulando o diálogo entre eleitores e seus representantes. Quanto mais as pessoas entendem as proposições, maior é a sua capacidade de cobrar ações que reflitam suas necessidades e aspirações. Outro ponto ainda a se destacar é que o uso de IA pode reduzir desigualdades no acesso à informação. No Brasil, onde a desigualdade educacional é uma realidade persistente, uma ferramenta que torna os textos legislativos compreensíveis para todos desempenha um papel fundamental na inclusão social. É com esse espírito que tenho a satisfação de comunicar à Casa que o Senado Federal implanta o uso de inteligência artificial e da linguagem simplificada para gerar o resumo de proposições legislativas, de forma plenamente acessível e compreensível para toda a população brasileira. A partir de hoje estará disponível na página de tramitação da matéria e também no portal E-Cidadania na internet, o texto gerado por inteligência artificial e em linguagem simplificada, com a devida revisão humana de todas as propostas de emenda à Constituição, projetos de leis complementares, projetos de lei do Congresso Nacional, medidas provisórias em tramitação. A partir do ano que vem, de forma sistemática, todas as proposições legislativas apresentadas terão um resumo gerado por inteligência artificial e em linguagem simplificada. Ao abraçarmos a inteligência artificial e a linguagem simplificada como aliadas na explicação das proposições legislativas, estamos não apenas inovando, mas também garantindo que o poder emanado do povo seja verdadeiramente compreendido e exercido por todos. Este é um passo essencial para um Brasil mais inclusivo, participativo e justo. Portanto, agradeço a todos os senadores e senadoras, agradeço aos colaboradores do Senado Federal. Aprovamos, dias atrás, o projeto de lei, que eu tenho a honra de ser autor, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil, que será encaminhado à Câmara dos Deputados, e o Senado Federal se antecipa para que o uso dessa ferramenta possa tornar o acesso à informação melhor para todos os brasileiros e brasileiras.
Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Peço a presença dos senhores senadores, das senhoras senadoras no plenário do Senado Federal. Anuncio o item 1 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 3 de 2020, do senador Eduardo Gomes e outros senadores. Senhor presidente. Que altera o inciso 28 do artigo 22. E acrescenta dispositivos nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal para dispor sobre o regime de competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética e fixar a competência comum dos entes federados para zelar pela segurança cibernética dos serviços públicos. Parecer número 7 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Hamilton Mourão, favorável à proposta com as emendas números 1 a 3 que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a quinta e última sessão de discussão da proposta e das emendas em primeiro turno. Está aberta a discussão da proposta de emenda à Constituição número 3 na sua quinta e última sessão de discussão. Após o encerramento da discussão, passaremos à apreciação. Senador Omar Aziz deseja... Palavra pela ordem, senador Omar Aziz. Lorde, senhor presidente, eu estou pedindo a urgência para a gente votar hoje um decreto legislativo que surge os efeitos da portaria da FUNAI número 1256, de 10 de dezembro de 2024, que estabelece restrições ao direito de ingresso, locomoção e permanência na área denominada Terra Indígena Mamoriá Grande. Agora eles estão fazendo através de decreto, senhor presidente. Atropelando tudo, a FUNAI está atropelando todo mundo e eles, com decreto, acham lá uma porcelana, que a gente não sabe nem se essa porcelana é indígena ou não, e já fazem restrições. Então, eu e o senador Irã, do estado de Roraima, temos um decreto legislativo e eu peço o apoio dos colegas e das colegas senadoras e senadores para a gente aprovar esse decreto legislativo com uma urgência para mostrar claramente que não adianta o executivo fazer um decreto, porque o legislativo pode derrubar esse decreto através de um decreto legislativo. E eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação esse decreto ainda hoje, que isso é urgente, urgentíssimo. As justificativas estão dentro do decreto para que a gente possa aprovar o mais rápido possível e depois o presidente Arthur Lira se comprometeu a colocar e votar na Câmara dos Deputados Federais. Eu vou recolher a questão de Vossa Excelência para exame da presidência com uma resposta ainda na sessão de hoje. Eu consulto o plenário, eu já passo a palavra a Vossa Excelência. Nós estamos em discussão da PEC número 3 de 2020. Podemos encerrar a discussão e fazer a votação em primeiro turno dessa proposta de emenda à Constituição? Os senadores pediam a mim. Não, senador Espinjamim, microfone. Eu gostaria de incorporar o meu pedido, subscrito por 8 senadores, de que Vossa Excelência dê igual trato ao projeto de decreto legislativo número 717, que também se encontra na mesa. Versa sobre? Diversa sobre assunto similar. Ao mesmo tempo? Ou seja, com uma particularidade, nós estamos pedindo que seja abortado, sustados os efeitos, do decreto normativo que contraria a atual lei. Portanto, a contrariedade é em relação à norma, como manda a Constituição, e aos decretos que o sucederam. Eu vou recolher também essa questão, vamos fazer uma análise. Na sessão de hoje, de improviso e extrapauta, não é recomendável fazer apreciação. Se eventualmente for adequado, nós pautaremos para amanhã, mas a presidência precisa examinar, inclusive, a supressão da fase de comissões. Perfeitamente. Eu só pedi por associação. Perfeito. É assunto convergente, conexo com o ressaltado. A matéria continua em discussão da proposta de emenda à Constituição número 3. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a quinta e última sessão de discussão em primeiro turno. Pode ir? Em votação a proposta e as emendas em primeiro turno nos termos do parecer. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, conceda a palavra aos líderes por 1 minuto. Como orienta o PSD, senador Omar Aziz. Senhor presidente, o PSD orienta assim. Como orienta o PL.
líder Carlos Portinho. Como orienta o MDB? Senador Alessandro, deseja orientar pelo MDB? O MDB orienta o voto sim, senhor presidente. MDB orienta o voto sim. Como orienta o PT? Líder Rogério Carvalho. O PT vota sim, presidente. Como orienta o Podemos? Líder Rodrigo Cunha. Na ausência... Stevenson. Sim. Como orienta a União Brasil? Sim, presidente. Como a União Brasil orienta o voto sim. Como orienta o Progressistas? Presidente, Progressistas orienta sim e gostaria de esclarecer que ao apreciarmos a avaliação da política nacional, da cibernética e da cibersegurança, a Comissão de Relações Exteriores aprovou o relatório que eu tive a honra de apresentar, sugerindo que o governo brasileiro crie, a nosso juízo, a Agência de Cibernética, de Defesa Cibernética e Cibersegurança. Como orienta o PSB? Como orienta o Republicanos? Republicanos orienta sim, presidente. Como orienta o PDT? Como orienta o Novo? Como orienta o PSDB? Como orienta a maioria? Senador Flávio Arnes, pelo PSB. O PSB, senhor presidente, saudá-lo em primeiro lugar, encaminha o voto sim. A maioria? Maioria encaminha o voto sim. Como orienta a minoria? Como orienta o governo? Como orienta a oposição? Como orienta a bancada feminina do Senado? Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Proposta de emenda à Constituição número 3 de 2020. Senador Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão, senador Alan Rick, senador Rodrigo Cunha, senador Renan Calheiros, senador Fernando Farias, senador Isalci Lucas, senador Cleitinho, senador Carlos Viana, senador Wilder Moraes, senador Vanderlan Cardoso, senador Jorge Cajuru. Estamos em processo de votação nominal. Senador Flávio Bolsonaro, senador astronauta Marcos Pontes, senador Jorge Seife, senador Humberto Costa, senadora Augusta Brito, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Braga, senador Ângelo Coronel, senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar. Estamos em processo de votação nominal. Senador Doutor Irã, com a palavra pela ordem. Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui reforçar o pedido para o apoiamento, senador Omar, que é coautor desse PDL, para sustar essa portaria da FUNAI, que é extremamente nociva para o nosso estado de Roraima, porque, presidente, 67% a 70% da nossa energia vem do gás liquefeito que é proveniente lá do Campo de Azulão, que está lá no Amazonas. E a FUNAI, com essa portaria, inviabiliza esse projeto, inclusive inviabiliza investimentos que vão gerar muito mais energia para o Amazonas e para o Brasil. Então, eu queria pedir aos senhoras e senhores senadores que apoiem o nosso pedido de urgência, porque precisamos do apoiamento de 21 senadores, para que nós possamos votar ainda hoje esse projeto de decreto legislativo. Agradeço aí a colaboração de todos e o compromisso dessa casa com o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Doutor Irã. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário. Trata-se da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2020, de autoria do senador Eduardo Gomes, a quem também peço a presença no plenário do Senado Federal. Senador Eduardo Gomes, autor da proposta de emenda à Constituição. Senador Nelsinho Trade está inscrito como orador. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra, senador Nelsinho? Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente e demais senadores, ocupo a tribuna por um motivo que causa uma profunda indignação e um sentimento de urgência nas medidas a serem tomadas. Refiro-me aos acidentes que estão acontecendo na BR-163, uma rodovia de extrema importância para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, no trecho que corta Mato Grosso do Sul, de janeiro a outubro de 2024, foram contabilizados 709 acidentes, sendo com morte 57 pessoas, o que representa uma média de 71 acidentes por mês, o pior índice desde 2017. Desde 2013, passaram-se 10 anos, quando a concessão foi transferida à MS Via, controlada pelo grupo CCR, assumimos todos do Mato Grosso do Sul a esperança de uma rodovia moderna, segura e que infelizmente não foi o que aconteceu. O contrato pré-estabelecido nessa época não foi cumprido, houve a sua rescisão. Recentemente, o Tribunal de Contas da União aprovou uma repactuação nesse contrato, autorizando a aplicação de 9,3 bilhões de reais. O que eu venho aqui nessa tribuna clamar? Nos últimos 60 dias, 6 jovens na faixa de 18 a 24 anos faleceram atropelados na margem dessas rodovias, onde anteriormente tinha o redutor de velocidade ou a lombada eletrônica. Ocorre que retiraram esses equipamentos sem um aviso anterior para os motoristas que trafegam nessa estrada e também para os moradores que vivem à margem dessa rodovia. Senador Girão, imagina Vossa Excelência, que também é pai, criar o seu filho até os 20 anos de idade e por uma irresponsabilidade de alguém, porque há que se ter corresponsáveis nisso, em menos de 60 dias, 6 mortes violentas de atropelamento, porque retiraram a lombada, ou a eletrônica, ou aquela que fica no asfalto, sem aviso. Vossa Excelência sabe que quando vão colocar algum pardal, algum redutor, quando vão colocar, tem que colocar faixa explicando isso. E a hora que tira, não tem aquele aviso que o radar dá, o sujeito não diminui a velocidade. Teve um acidente de frente à cidade de Coxim, tão violento que o coração dessa vítima saiu para fora do corpo. Há uma indignação completa à margem dessas rodovias por parte dos prefeitos, cobrando corresponsabilidades em função dessas vítimas fatais. Proponho assim, senhor presidente, Rodrigo Pacheco, presidente da Via Alcolumbre, uma audiência pública com a presença dos convidados do Ministério da Infraestrutura, representante do Tribunal de Contas da União,
da Agência Nacional de Transporte Terrestre, da Polícia Rodoviária Federal, da CCR-MS Vias e representante da Associação dos Prefeitos do Mato Grosso do Sul, a fim de que a gente possa estancar de uma vez por todas essa situação. Tem que dar um basta para isso. Eu vim a essa tribuna antes fazer exatamente essa denúncia e dali 3 dias teve outro acidente matando mais um jovem. Isso não pode acontecer mais. Vamos providenciar isso e mais do que essa ação, senadora Damares, cobrar a corresponsabilidade dessas vítimas fatais. Não se pode tampar os olhos e deixar isso passar como se nada tivesse acontecido. Imagine a dor desse pai, dessa mãe, que teve seu filho na flor da idade, com toda a vida pela frente, sendo vitimado de forma drástica por uma situação que poderia ter sido evitada. Então eu faço aqui, senhor presidente, concluindo, agradecendo a Vossa Excelência por ter me dado esse espaço, esse alerta de que esse senador não vai sossegar aqui enquanto não se esclarecer devidamente os responsáveis por isso e cobrar medidas para que isso possa não vir mais a acontecer. Muito obrigado. Obrigado, senador Nelsinho. Eu consulto o plenário se todos já votaram. Estamos em processo de votação nominal. Senador Eduardo Braga, senadora Margarete Busetti, senador Rogério Marinho, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente. Senador Eduardo Gomes com a palavra. Presidente, apenas para solicitar à mesa que, quando da votação do primeiro turno, pedia preferência, quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 3. Eu consulto o plenário se acolhem o pedido do eminente autor da proposta de emenda à Constituição, se apurada a aprovação em primeiro turno, que possamos quebrar o interstício. Eu não vejo divergência em relação à proposta. E agradecer ao relator, general Mourão, pela relatoria e Vossa Excelência pela pauta, e cumprimentar o governador de Minas Gerais, que tem lá no meu Tocantins muitos mineiros que constroem o nosso estado. Muito obrigado, senador Eduardo Gomes. Estamos em processo de votação nominal. Consulto se todos já votaram, se podemos encerrar a votação. Podemos encerrar, senador Exauci? Presidente, posso? Presidente. Eu vou encerrar e já passo a palavra à senadora Daniela, na sequência, senador Exauci. Encerrada a votação em primeiro turno, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 64 senadores, 1 voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta com as emendas números 1 a 3 em primeiro turno. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o segundo turno será publicado na forma regimental. Consulta o plenário, uma vez mais, se podemos passar a imediata apreciação da matéria em segundo turno, na linha da proposta do autor da PEC, senador Eduardo Gomes. Havendo concordância, passa-se a discussão da proposta em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em segundo turno. Em votação, a proposta em segundo turno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Consulto as lideranças se podemos repetir a orientação das bancadas dada à matéria em primeiro turno. Havendo a concordância, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa que aponhe a orientação de voto no painel do Senado Federal. Com a palavra, pela ordem, a senadora Daniela Ribeiro, eu digo ao plenário que nós estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Senadora Daniela Ribeiro tem a palavra. Na sequência, senador Exauci Lucas. Senhor presidente, de forma rápida, cumprimentando Vossa Excelência, a todos dessa casa, os governadores que nos visitam aqui no Senado Federal. Eu gostaria de fazer o registro, senhor presidente, muito especial dos 20 anos do Data Senado, que se comemora no dia de hoje.
pela importância que o Data Senado significa para a sociedade brasileira, não só como instrumento de apoio para os senadores e senadoras, para aqueles que compõem essa casa, bem como, se nós observarmos, para toda a história e histórico de várias matérias que a imprensa utiliza, não só a imprensa, da academia, seja qualquer e tantas matérias que saem e que necessitam de estatísticas, de pesquisa e utilizam da confiabilidade, da segurança, do nome, da história do Data Senado. 20 anos do Data Senado, e aqui cumprimentar a todos que fazem o Observatório da Mulher, que é um instrumento que nos traz as informações e os dados e estatísticas necessários com relação aos números de violência contra a mulher no nosso país. Haja visto o trabalho desses dois institutos, esses dois instrumentos que esse Senado Federal tem nessa casa, senhor presidente, é que faço, nesse momento, trago aqui minha homenagem a todos os que fazem o Data Senado e o Observatório da Mulher. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Daniela Ribeiro. Com a palavra pela ordem, senador Isalci Lucas. Senador Isalci Lucas. Presidente, desculpa insistir, mas com relação à questão dos terceirizados, tive informação que a mesa reuniria hoje para ver se dispensaria o pessoal rodízio no Natal e Ano Novo. Vossa Excelência tem uma posição já, presidente? Para ver se ele fala. Mas se ele chegar antes de 27, eu te ligo. Tá, se chegar antes eu venho. Só não venho no Natal. Senador Isalci Lucas, a questão foi encaminhada na reunião da mesa diretora e está sendo providenciada pela diretoria do Senado Federal nos limites do contrato e nos limites também de possibilidades, considerando o funcionamento do Senado Federal até o dia 31 de dezembro. Então, o encaminhamento que foi dado foi na linha de se permitir, na própria data da festividade, 24 e 31, e também um período mais longo em janeiro, com o revezamento dos terceirizados. É uma proposta que será feita pela direção do Senado Federal a partir da aprovação da mesa diretora. Obrigado, presidente. Foi uma provocação na mesa do senador Everton. O senador Rogério Carvalho, foi do senador Everton a provocação em relação à questão dos terceirizados, e no plenário o senador Isalci Lucas. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senador astronauta Marcos Pontes, senador Jorge Seife, senador Rogério Marinho, senador Randolfo Rodrigues, senador Davi Alcolumbre, senador Wellington Fagundes, senador Cleitinho. Estamos em processo de votação nominal. Senhores senadores, senhoras senadoras, eu comunico que, considerando ser esta a última semana de funcionamento do Congresso Nacional, tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados, a presidência informa que está autorizado, de forma excepcional, o funcionamento da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos, CMO, durante a ordem do dia desta sessão deliberativa. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, a deliberação de projetos de leis orçamentárias pelo Congresso Nacional deve-se dar com a observância do princípio constitucional da anualidade, o qual estabelece que as autorizações de despesa valem apenas para um período limitado, que é, em regra, o exercício financeiro. Há, portanto, uma responsabilidade constitucional do Congresso Nacional de apreciar em tempo hábil as matérias orçamentárias, tendo como parâmetro o exercício financeiro. Tendo em vista a urgente necessidade de deliberação, não podemos tomar outra decisão senão autorizar o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, desejando boa sorte e bom trabalho aos seus participantes, ao presidente Júlio Arcoverde, ao relator do orçamento, senador Ângelo Coronel. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senadores e senadoras que ainda não votaram que possam votar. Voltamos à lista de oradores. Senador Wellington Fagundes. Senador Oriovisto Guimarães. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Não. Senador Isalci Lucas. Uso da palavra como orador? Senador Isalci Lucas tem a palavra da tribuna como orador.
Senhor presidente, senhoras, senhores senadores e senadoras. Presidente, mais uma vez, uma decepção muito grande com relação à decisão na Câmara. Nós fizemos aqui um grande debate da reforma tributária, ficamos aí até de madrugada. O relator, senador Eduardo Braga, que também fez um belo trabalho, acatou várias emendas e agora a Câmara simplesmente rejeita praticamente tudo aquilo que foi acordado aqui no Senado. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo com relação a essa relação Câmara-Senado, porque toda vez que a gente aprova algumas mudanças aqui, a Câmara rejeita. Agora está chegando lá, está votando, chegou hoje o projeto, inclusive, das Forças Armadas, dos militares. É um pacote de maldade, uma vingança. Esse projeto, senador Euvisto, já está prevendo, já está sendo feito para condenar aqueles que ainda não foram condenados, acabando com a morte ficta, não é? E uma série de outras mudanças que fica muito claro que é realmente uma retaliação aos militares. A Polícia Militar e Bombeiro, principalmente a Polícia Militar, para este governo, se dependesse realmente do governo federal, acho que eles já teriam acabado com a Polícia Militar. Porque a vontade sempre foi de criar a Guarda Nacional, uma polícia que obedece diretamente o presidente da República, o Poder Executivo. Então a gente tem que ter muito cuidado em votar essas matérias. Agora eu estou imaginando, hoje, terça-feira, a Câmara está discutindo o pacote, são vários projetos, que o governo atrasou muito de mandar esses projetos de corte de gastos. A Câmara provavelmente vai votar quarta, quinta, e acredito que eles estão pensando que chegando na sexta nós vamos votar aqui de qualquer jeito. Porque o que a gente percebe é que o governo já está programando aqui no Senado, para chegando aqui, não passa nem nas comissões, porque as comissões, praticamente hoje, houve o encerramento da maioria delas. Amanhã deve encerrar a maioria, o total. E aí, provavelmente, o governo vai querer que esses projetos venham direto para o plenário, sem nenhuma discussão. Projeto que mexe com a vida de milhões de pessoas, que mexe, inclusive, no BPC. Cara, é muita covardia o que está escrito nesse projeto. Agora mesmo, retiraram da reforma tributária, inclusive, os pequenos avanços do PCD. Retiraram agora da Câmara. Então, eu fico assim, imaginando, né? Como é que pode, no final de ano, véspera de Natal, Ano Novo, o governo oferecer para a população um presente de grego desse? Um presente que tira direitos, que compromete realmente as pessoas de baixa renda, que hoje, inclusive, a AGU respondeu agora para o Supremo, dizendo que não tem como controlar as apostas de bet do Bolsa Família. E por isso apresentei hoje um projeto proibindo realmente que possa ter apostas com o Bolsa Família. E é muito simples controlar pelo CPF. É mais simples ainda, se me permite uma parte, Zalci. Tecnologia blockchain. Você consegue saber para onde foi o dinheiro. Exato. Pois não. Eu quero dizer para Vossa Excelência que esse tema é extremamente importante que Vossa Excelência traz, e a sua preocupação é uma preocupação que eu acredito que seja de todos nós senadores. Mas acumular 2 BPCs, quando se trata de um deficiente e um idoso, quando se trata de duas pessoas que viveram e que estão na mesma casa, mas que têm, isso já foi resolvido na Câmara e vai vir aqui já com alterações, e essas questões estão resolvidas. Eu só queria tranquilizar Vossa Excelência em relação a isso, porque a ideia é que a gente fortaleça o BPC e que a gente não transforme um benefício
que é importante e mantém a vinculação dele com o salário mínimo, que é mais importante, e isso só é possível se a concessão for feita dentro do regramento estrito que prevê a lei. Mas Vossa Excelência tem razão e a gente já tem informações de que chegará aqui já com essas alterações. Muito obrigado. Ótimo. Espero realmente que o governo possa debruçar em relação não só a esse assunto, mas todo o pacote. Nós temos, inclusive, eu espero também que a Câmara já tenha se posicionado com relação ao Fundo Constitucional. Essa matéria do Fundo Constitucional do DF já foi tratada aqui o ano passado. E os senadores foram sensíveis, porque a Brasília é a capital, não é só meu e da Damares e da Leila. Brasília é a capital de todos os brasileiros. E o Fundo Constitucional é um fundo de custeio. E que grande parte, metade dele hoje é para pagar aposentado e pensionista. Eu espero, inclusive, que logo, logo a gente possa estar discutindo aqui para retirar os aposentados e pensionistas desse fundo. Brasília cresce de uma forma exponencial. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse pacote que está aí. Agora, chegar aqui na quinta-feira e querer votar todo esse pacote na sexta-feira, sem uma discussão maior, a não ser que a Câmara faça um dever assim de casa muito forte em relação a todos os temas. Senador Mourão, se Vossa Excelência já deve ter lido hoje, que acabou de chegar, já querem votar hoje, amanhã, para vir para o Senado, que é a questão dos militares, que não tem dúvida. Eu espero que o senador Rogério também, a bancada do governo, possa ter alterado. Mas é claro, se ler o projeto assim, de uma forma clara, é um projeto de vingança. Não tenha dúvida disso. Eles já querem aprovar uma lei de uma coisa que vai acontecer ainda, que vão penalizar os militares. Então, eu estou alertando aqui a todos os senadores, que nós estamos em clima de Natal, Ano Novo, e aí a gente precisa ter muito cuidado com esse pacote que chegou de repente, que compromete sim, muitas, principalmente os mais sensíveis, os mais carentes. A gente não pode aprovar da forma como, né, senadora Tereza? A reforma tributária, nós debruçamos aqui, conversamos, e aí a Câmara agora simplesmente retira das pessoas com deficiência. A gente conseguiu avançar uma coisinha pequena, óbvia, já tiraram também da Câmara Federal. Então, é só um alerta que faço aos nossos parlamentares, e eu espero que a gente possa. Eu não sei, acho que não dá tempo também, não vou exigir, não é como eu estou falando que tem que ter debate. Esse projeto, por exemplo, para proibir as apostas do Bolsa Família é urgente, já deveriam ter proibido há muito tempo. Todo mundo já sabe aqui que mais de 5 milhões de pessoas estão apostando nas bets com Bolsa Família. Tem como resolver? Tem, basta querer fazer. Agora a AGU manda um documento dizer que não pode, que não tem jeito. Cara, nós estamos no século XXI, tecnologia avançada, dá para fazer. E tem muita gente suicidando, menina aí de 25 anos agora, gastou 140 mil reais da herança toda que ela tinha. Aí suicidou. Gente com depressão, com a dívida geral. Então, o governo tem que dar uma atenção especial para essas causas. Hoje nós recebemos lá a Anatel. A gente percebe que o governo não tem esse controle, e dá para fazer. O COAF, o Banco Central, não tem lógica. As casas de câmbio remeter dinheiro, bilhões e bilhões, com CPF falso, CPF de gente que morreu. Que controle é esse? Então, senhoras e senhores senadores e senadoras, vamos ter muito cuidado com esse pacote que ainda não chegou, mas querem já mandar para cá para votar de última hora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Isalci Lucas. Podemos encerrar? PL é sim. A orientação do Partido Liberal é sim. Senador Carlos Portinho. Eu consulto o plenário se todos já votaram. Pela ordem, o eminente relator, senador Hamilton Mourão. Presidente, solicito a Vossa Excelência, se for possível, colocar em pauta ainda hoje o PDL 267 de 2024, que aprova o texto do acordo quadro entre o Brasil e o governo do Canadá em matéria de defesa. Foi assinado ano passado, seria importante.
Perfeitamente, senador Hamilton Mourão. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, será apreciado o PDL. Podemos encerrar a votação? Senador Rodrigo Cunha, senador Dr. Irã, senador Omar Aziz, senador Davi Alcolumbre, senador Rogério Marinho. Encerrada a votação. Senador Davi Alcolumbre. Encerrada a votação. Em segundo turno, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 68 senadores, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos ao eminente senador Eduardo Gomes, autor dessa proposta de emenda à Constituição, e do eminente senador Hamilton Mourão, que a relator, ora aprovada à unanimidade no segundo turno no Senado Federal. Anuncio a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2024, item 2 da pauta da senadora Tereza Cristina e outros senadores, que dá nova redação ao parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, para incluir entre os patrimônios nacionais o Pantanal Sul Mato-Grossense. Parecer favorável número 88 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Jaime Campos. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passa-se a terceira sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a terceira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Anuncio o item 3 da pauta, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar número 121 de 2024, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que institui o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, PROPAG, destinado a promover a revisão dos termos das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União e prevê instituição de fundo de equalização federativa. Foi apresentado o requerimento número 928 de 2024 de líderes que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Davi Alcolumbre para proferir parecer de plenário. O senador Davi Alcolumbre tem a palavra. Senador Davi Alcolumbre. Não, Vossa Excelência tem o tempo necessário, senador Davi. Se quiser dialogar, fique à vontade. Leitura. Vou fazer a leitura. Quer terminar? Já. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, queria também cumprimentar a presença no plenário do Senado Federal do governador do estado de Minas Gerais, governador Zema, e também do governador do estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, que estão acompanhando o desenrolar desta proposta que trata da renegociação da dívida dos estados a partir de uma iniciativa proposta por Vossa Excelência e que foi amplamente debatida no Senado Federal. E o Senado, como Casa da Federação, se debruçou em cima de um problema dramático para os estados brasileiros, especialmente aqueles que estão no regime de recuperação fiscal e que não têm
condições mínimas adequadas com base nas regras atuais de poder terem condições de subsistirem, de darem as políticas públicas adequadas para esses estados da federação que sofrem diuturnamente com a carência de novos recursos, já que estão limitados a um regime de recuperação fiscal que, de certo modo, apesar de dívidas contraídas históricas nesses estados federados, são dívidas que se alongam há décadas e que fazem com que esses estados não tenham a capacidade mínima de entregar para a sociedade brasileira uma agenda, seja ela na área da segurança, seja ela na área da infraestrutura, seja ela na área da educação ou de qualquer outra área de políticas públicas. Por quê? Porque estão também aqueles que optaram pelo regime de recuperação fiscal, limitados ao pagamento de uma dívida, ou até mesmo outros casos desses estados que recorreram a decisões judiciais para suspender o pagamento dessa dívida, para poder ter condição de arcar com as suas despesas correntes enquanto estados da federação. Eu faço esse registro porque todos os senadores, quando nós discutimos essa criação do PROPAG, deste programa que foi idealizado novamente por Vossa Excelência, e eu quero novamente, já o fiz, exaltar, presidente Rodrigo, a sua capacidade e a sua liderança em construir esta proposta. Vossa Excelência, com o espírito público, apresenta uma alternativa onde estados subnacionais possam arcar com as suas despesas a partir do alongamento da dívida e a partir da decisão política coletiva entre a Câmara dos Deputados e o Senado da República, de mãos dadas com o governo federal, com que esses recursos que outrora iam apenas para pagamento de juros da dívida possam ter uma nova destinação. Parte dos recursos desse novo programa de renegociação da dívida dos estados retornará em investimentos para aqueles estados que possam dar ativos que eles possuem para o abatimento de uma parte da dívida, e em vez apenas de pagar só o juro da dívida, sem conseguir quitar com o principal ao longo de décadas, e essa dívida só faz aumentar a todo instante, porque quando se chega ao ponto de começarmos a equilibrar a balança entre juro do principal e a dívida, o Estado já está novamente endividado com o dobro ou com o triplo da dívida assumida há 5, 10 ou 15 anos atrás. Tanto que, se nós formos ver na história das renegociações, pelo menos 4 vezes na história recente do Brasil, ou seja, uma a cada 5 anos, o Estado brasileiro se debruçou da condição de dar um caminho, uma alternativa para que esses estados subnacionais pudessem arcar com as suas despesas e ter as condições, senador Viana, de efetivamente honrar com as suas dívidas. Haja vista que a União também, como avalista de parte dessas operações, é obrigada, do ponto de vista legal e constitucional, cobrar com que as parcelas sejam pagas em dia. E isso levou, como disse e vou repetir, a muitos estados ficarem dependendo de uma decisão judicial, de uma liminar na justiça brasileira, para poder, amparados numa decisão judicial, suspender o pagamento dessas dívidas. Mas os estados, quando recorreram ao judiciário, apresentaram para o judiciário as suas condições fiscais e orçamentárias. E quando o judiciário tomou uma decisão de suspender as dívidas a partir de uma decisão judicial, foi porque estava caracterizada que aquele estado não tinha condições mínimas de arcar com os compromissos que foram assumidos nessas renegociações. E nós buscamos, presidente Rodrigo, fazer
deste programa um programa construído a várias mãos, porque na constituição desse novo fundo que nós estamos criando para distribuir para todos os estados brasileiros a partir de uma decisão aonde socorreremos os estados mais endividados, nós estamos dando condição para outros estados da federação acessarem recursos frutos do pagamento dessa dívida, da entrega dos ativos desses estados, e a gente está fazendo a distribuição disso com base nos critérios estabelecidos na nossa lei. E nesse sentido, o Senado fez algumas adequações importantes e encaminhamos nesta votação aqui no plenário do Senado Federal, aonde eu quero agradecer publicamente todos os senadores, o texto para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, dentro do papel constitucional, nesse caso, como a Casa Co-Irmã, analisando o projeto que tem origem no Senado Federal, fez algumas adequações, algumas muito pertinentes, que melhoraram o espírito e a iniciativa do projeto, e outras que nós ficamos inviabilizados de atender. Portanto, eu passo agora a fazer a leitura de algumas alterações que nós acatamos, melhorando o texto, aprimorando o texto, sem perder o espírito da essência do projeto e do programa, que também foi construído a várias mãos. Optamos, enquanto relator, pelo acatamento parcial do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar número 121 de 2024. Com isso, poderemos aproveitar, como disse, boa parte das inovações feitas pela Câmara dos Deputados ao PLP, que teve origem no Senado Federal. Mas também será possível recuperar os pontos que foram objetos do acordo com o governo, e nós construímos muito nessa relação com o governo a possibilidade e o entendimento de fazermos aquilo que estava acordado no Senado Federal. E que as alterações propostas pela Câmara dos Deputados nos levaram a consultar o governo dentro da interpretação e do espírito da construção do PROPAG, para que nós não pudéssemos não cumprir o que tínhamos estabelecido no acordo do projeto inicial. E consultamos a todo instante as adequações feitas pela Câmara dos Deputados. Consultamos os senadores, consultamos os deputados, mas consultamos o governo, já que a construção política foi formatada no Senado Federal, e nós buscamos continuar cumprindo os compromissos assumidos com o texto principal. Tratamos também com os estados, com o governo, como disse, o que discutimos aqui desde a primeira vez. Iniciamos, na minha fala, indicando alguns pontos que foram acolhidos por mim, enquanto relator, do substitutivo da Câmara dos Deputados. Primeiro, uma observação. No nosso acordo, nós tínhamos colocado um prazo de 120 dias para adesão do programa, presidente Rodrigo. Só que nós imaginávamos que esta matéria seria tratada com mais rapidez pela Câmara dos Deputados e que ela retornaria para a votação, para aguardarmos a sanção presidencial, e daríamos um tempo adequado de 120 dias, senador Laércio, para que os estados que quisessem aderir ao PROPAG estariam nesse prazo de 120 dias, nessa relação produtiva construída com o governo e, naturalmente, com base numa legislação nova, acessar todos os critérios estabelecidos pela lei. Só que nós estamos no final do ano, vamos entrar em recesso parlamentar. Esse prazo iria ficar muito exíguo em relação ao que nós colocamos, os 120 dias. A Câmara aperfeiçoou. Em vez do prazo de 120 dias, a Câmara dos Deputados inscreveu na nova redação do prazo de adesão ao PROPAG até o dia 31 de dezembro do ano de 2025, porque protege os estados em relação a levantar os seus ativos e avaliar, com base nos seus ativos, qual será a proposta mais adequada a se fazer para o governo central.
E o governo central também terá o tempo hábil necessário para avaliar se aqueles ativos estão em conformidade com a legislação brasileira, para, neste diálogo construtivo, estabelecer a regra da assinatura da nova adesão ao novo regime de pagamento de dívidas. Porque alguns estados que estão em situação dramáticas, e dentre eles o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, terão algumas excepcionalidades para que eles possam, nesse interim, avaliar se os seus ativos estão adequados, o Estado brasileiro mensurar se esses ativos estão, dentro do ponto de vista do orçamento, da valoração deles, adequados para servirem como entrega de ativos para o abatimento da dívida. Então, presidente, o prazo de 1 ano ficou muito mais adequado para os estados e também para a União fazer a avaliação nesse contexto. Atendemos também uma inovação que foi proposta pela Câmara, que melhora e aperfeiçoa o projeto. A concessão de benefícios financeiros específicos ao Estado do Rio Grande do Sul, todos nós apoiamos as concessões que foram feitas para o Estado do Rio Grande do Sul, que foi vítima de uma tragédia natural. A Câmara aperfeiçoou o artigo e a proteção do Estado do Rio Grande do Sul, com base em toda a legislação em vigor, e melhorou o artigo 2º, parágrafo 3º do inciso 2, e também do inciso 5 e o parágrafo 4. Deste 1 do 4, que direcione os recursos adicionais às ações relacionadas à calamidade. A dispensa do aporte de recursos ao Fundo de Equalização Financeira na situação de calamidade, porque ela já existe. O pagamento pela União, provisoriamente, das prestações a vencer junto ao sistema financeiro e aos organismos multilaterais das operações de créditos contratadas antes da adesão ao RRF. E a manutenção da possibilidade de contratação dos empréstimos previstos no plano de recuperação vigente na data do encerramento do RRF. Foi uma modernização no texto, protegendo e dando mais clareza nesta proteção e amparando o Estado do Rio Grande do Sul, que foi vítima de uma tragédia natural, aonde todos nós, a Câmara e o Senado, fizeram, do ponto de vista da legislação, a proteção dos interesses de um Estado subnacional que precisaria e necessitaria desse olhar da Casa da Federação. 3. O não desligamento do Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal, que foi instituído pela Lei Complementar 178 de 2021, em caso de adesão ao PROPAG. 4. Ampliação das opções de bens e direitos que poderão ser oferecidas para o abatimento da dívida. Receitas estaduais, advindas da cessão onerosa, de direitos originários de créditos tributários e não tributários, a instituições privadas. 2. Recebíveis originados da compensação financeira advinda da exploração de petróleo ou gás natural. Também de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e também de recursos minerais. E a inclusão da compensação financeira nos obriga a acatar também a excepcionalização do artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, contida no artigo 19 deste PLP. 5. A possibilidade de utilização de recebíveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional quando o empréstimo original tiver sido destinado a quaisquer das finalidades autorizadas pela Constituição Federal para o uso do Fundo Nacional, e não somente em obras de infraestrutura. 6. A modificação das regras de migração do regime de recuperação fiscal para o PROPAG. A data de mudança foi alterada para 31 de dezembro de 2024. Garantia de prazo de 4 anos que os entes reenquadrem suas despesas de pessoal nos níveis já exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Outra modernização que nós acatamos, feita pela Câmara. Nós tínhamos colocado os liderados, as universidades estaduais, como uma agenda prioritária. Aliás, foi um pedido do governo, um pedido pessoal do presidente da República, que estava nos ajudando a construir esse entendimento com a Fazenda, que nós pudéssemos destinar parte significativa do recurso para a educação e também técnica e profissionalizante. Só que a Câmara conseguiu, de maneira muito adequada, incluir nesse rol as universidades estaduais como uma nova hipótese de aplicação dos investimentos do Propag, junto com as demais destinações já autorizadas pelo Senado Federal. Também foi feito o esclarecimento de que somente quem tiver migrado do regime de recuperação fiscal para o Propag está sujeito aos limites de crescimento de despesas primárias e com o limite repartido entre os poderes e os órgãos dos estados. Ou seja, sempre ficava sob encargo apenas do Estado os limites estabelecidos pela rede de responsabilidade fiscal em relação as despesas com pessoal. Agora nós estamos uniformizando, que foi uma inovação da Câmara, também entre os poderes constituídos. A autorização para que o próprio Ministério da Fazenda avalie, conforme o requerimento do Estado, a possibilidade de afastar as restrições do programa de acompanhamento fiscal. Ou seja, novamente cabe à União avaliar, a partir de um requerimento do Estado, para que ele possa afastar todas as imposições propostas no RRF para a adesão do Propag. A definição de que a prestação de contas será integral, mas sem a necessidade de publicar em um jornal de grande circulação, porque essa fiscalização já é feita a cada quadrimestre. A cada quadrimestre, nós estamos dando autorização para o Estado brasileiro fazer a fiscalização em relação a esses balanços com base na assinatura do Propag. E isso se dará numa segunda etapa, quando o Estado fizer o requerimento, a União aceitar a proposta do Estado e nesse acordo, nesse contrato entre Estado e União, estará elencado todas essas hipóteses previstas na legislação. O Estado dará autorização para a União fazer a verificação dos seus limites de despesas correntes com base nesse acordo. Falei também que nós fizemos várias reuniões com os nossos consultores e tinha algumas alterações que a Câmara dos Deputados fez que estavam contrárias ao acordo que nós estabelecemos. Vários senadores, vou fazer um registro aqui em nome do senador Alessandro Vieira, em nome do senador Laércio, em nome do senador Marcelo Castro, várias adequações que foram feitas pela Câmara dos Deputados, nós ficamos impossibilitados de atender. Algumas delas serão destacadas e no decorrer do debate nós vamos observar as posições dos senadores e a partir do conhecimento público dessas emendas destacadas, nós vamos poder, enquanto relator, acatar as manifestações que os senadores querem, tanto dos destaques que são propostos pelo governo, como por bancadas partidárias. Mas, como eu disse, os ajustes técnicos foram realizados pela Câmara. Mas há vários outros pontos que não encontraram amparo no acordo que nós estabelecemos entre os estados, entre o governo federal, entre os senadores e as senadoras desta casa. Além disso, consideramos que assuntos, isso aqui eu quero fazer um registro muito importante, que não devem ser tratados nesse PLP, por serem estranhos ao tema. E também nesse caso, nós estamos rejeitando essas inovações. Número 1, a dispensa das restrições para operações legais durante 4 anos para os oriundos do regime de recuperação fiscal, em adição aos 3 anos que já tiveram quando aderiram ao primeiro regime.
Porque senão ia ficar 4 ou 5 anos num regime, depois ia adicionar mais 4 ou 5 anos, acabava que não era o espírito do projeto. O espírito do projeto era aderir e ficar com o prazo adequado que nós estabelecemos no PROPAG, no texto relatado por mim no Senado Federal. Importante dizer que a regra sobre correção monetária e os juros para aderir ao PROPAG, nós retomamos o acordo feito aqui, no plenário do Senado Federal, após uma iniciativa de um longo debate feito pelo senador Marcelo Castro, que corrigia e que regulou de maneira detalhada toda a questão que podem, de maneira clara e objetiva. Nós colocamos no texto que a regra geral voltava a ser o IPCA mais 4% de juros, que podem ser reduzidos com a entrega de bens ou investimentos nas finalidades previstas na lei. Além disso, a parcela de juros restantes poderá ser depositada no Fundo de Equalização Federativo. Assim, damos a ampla possibilidade a todos os estados e direcionar os juros da parcela para investimentos em seu estado ou para o Fundo de Equalização. A Câmara colocou a retomada dos investimentos em segurança pública como destinação apta a receber parte dos juros. Rejeitamos, pois a supressão feita pela Câmara dos Deputados, bem como a inclusão de administração fazendária no mesmo rol. Infelizmente, foi colocado no mesmo artigo a inclusão da administração fazendária e eu não pude acatar, já que eu não poderia apresentar um texto novo. Retomada da uniformidade e a clareza técnica da expressão educação, entre aspas, profissional de nível médio, porque trata-se de um termo previsto na legislação própria e que atende os objetivos do PROPAG. Retomada das sanções por atraso do texto do Senado. O atraso de 3 prestações consecutivas ou 6 alternadas, pelo prazo de 36 meses, me parece mais razoável do que do proposto pela Câmara dos Deputados. Não acatamento da suspensão de aportes ao Fundo de Equalização Federativo pelos entes que migrarem do RRF em caso de postergação ou redução extraordinária da dívida. O fundo foi uma forma encontrada pelo Senado Federal para garantir o equilíbrio federativo e não uma nova distorção. Manutenção das limitações para o crescimento das despesas primárias pelo prazo do contrato e não pelos 10 anos colocado pela Câmara dos Deputados. E nesse quesito, em outro momento, nós podemos novamente discutir o aperfeiçoamento desta proposta. A retomada da fórmula de controle de gastos pelo resultado primário, que era o acordo que nós fizemos com o governo, e não pelo resultado orçamentário, em razão da precisão técnica do termo, já utilizadas em outras legislações com o mesmo objetivo. O afastamento da regra de revogação do PROPAG em caso de seu descumprimento por 2 exercícios sucessivos. O que é que isso aqui poderia acarretar, presidente? O que a Câmara colocou era afastar os estados do PROPAG caso ele fizesse por 2 anos sucessivos a não quitação do acordo. O que é que ia acontecer? Poderia pagar um ano, não pagar o outro ano. Depois pagar o 3º ano, não pagar o 4º ano. Ele nunca seria afastado do acordo que ele fez no termo de renegociação com a União, porque ficava todo o tempo o critério apenas de 2 anos consecutivos. Então, nós restabelecemos o que nós pensamos aqui na Câmara quando propusemos o acordo. Nós não acatamos a proposta de que o CONFAS fará a coordenação do Fundo de Equalização Federativa, ou de que o fundo seja utilizado para avaliar operações de crédito própria dos estados ou dos municípios. Nesse caso concreto, há um destaque que será apresentado
E se o destaque que for apresentado resolver esse problema deste texto e a gente consiga fazer a adequação do ponto de vista regimental, fazendo a supressão do que é necessário fazer, porque a Câmara juntou tudo em um único artigo. E nós estamos avaliando com esse destaque se a gente pode acatar parte do que o destaque vai apresentar nesse item. Nós não acatamos a revogação do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ser uma matéria estranha ao tema. Aqui tem vários pontos que não foram acatados enquanto relator, senador Flávio, porque, de certo modo, desde o princípio, a iniciativa era resolver esse problema específico da dívidas e da renegociação desses estados com base em ativos entregues à União, a sua valoração e também a possibilidade de fazermos parte dos recursos que eram apenas para juros que fossem investidos em todos os estados da Federação. Ocorre que a Câmara, em vários aspectos, em vários artigos, inseriram coisas que não eram afeitas ao tema, eram matérias estranhas, e eu entendi com a consultoria que nós não deveríamos acatar, porque senão nós poderíamos prejudicar o espírito e a essência do programa, porque acabou que outras legislações estavam sendo mudadas com o relatório apresentado pela Câmara dos Deputados. Então, para ser coerente com o acordo, eu rejeitei as matérias estranhas com base numa construção com assessoria técnica e com os senadores. Isso foi feito o não acatamento do parágrafo 2º do artigo 40, o não acatamento da isenção de um novo artigo, número 4.320, que também, por ser matéria estranha, o não acatamento da nova hipótese para o acerto de dívida de lei complementar, da dívida da Lei Complementar 206 de 2023, por meio de obras de infraestrutura logística, além de pouca clareza no dispositivo, e consideramos que era também uma matéria estranha. O não acatamento da nova possibilidade de refinanciamento de dívidas vincendas passíveis de alongamento, que envolvem recursos do FGTS, o artigo 20, também por entender que este item se tratava de uma matéria estranha. Nesse sentido, querido presidente, queridos senadores, me encaminho agora para o voto. Conforme o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 121 de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados, e no mérito por sua aprovação com as seguintes ressalvas. 1. Inclusão do inciso 1º do parágrafo 8º do artigo 4º do substitutivo. 2. Modificação do artigo 5º do substitutivo, retomando o artigo 5º do texto do Senado Federal, exceto a menção à expressão entre aspas, inciso 1 a 8º, nas alíneas A e B do inciso 2 do caput, também nas alíneas A e B do inciso 3 do caput e na alínea A do inciso 4 do caput, que deverá ser substituída pela expressão entre aspas, inciso 1 ao 10º, fecha aspas, constante no substitutivo do Senado Federal, e a alteração do caput do parágrafo 2º, que inclui as universidades estaduais como destinatárias de investimento, e os incisos 4 e 8 do parágrafo 2º, nos termos do substitutivo. 4. No caput do artigo 7º do substitutivo, a expressão entre aspas, nos 10 exercícios financeiros seguintes, fecha aspas, restabelecendo o texto do Senado Federal no mesmo local, a expressão, abre aspas, a partir da assinatura do aditivo contratual a que se refere o artigo 3º, fecha aspas. 5. As modificações do inciso 1 a 3º do caput e nos parágrafos 4º e 6º do artigo 7º, retomando a redação do texto do Senado Federal, quando houver.
Sexto, a expressão, abre aspas, resultado orçamentário, fecha aspas, no parágrafo 1º do artigo 7º, retomando a expressão, abre aspas, resultado primário, fecha aspas, acompanhada da exclusão da expressão, abre aspas, devendo este último considerar, para fins de definição da correção da limitação de despesas, os pagamentos de dívidas suspenso como despesas regularmente realizadas, fecha aspas, também no parágrafo 1º. Sétimo, a inclusão do parágrafo 3º ao 10 no artigo 9º. Oitavo, a inclusão do artigo 16. Nono, a inclusão do artigo 17. Décimo, a inclusão do artigo 18. 11º, a inclusão do artigo 20. 12º, e com as adequações relacionadas e consolidadas no texto abaixo. Essas eram as minhas manifestações enquanto relator e, novamente, querido presidente Rodrigo Pacheco, cumprimentar a grandeza e o espírito público de Vossa Excelência de tratar de um tema tão delicado para os estados subnacionais, mas que, sob a sua liderança, sob a sua coordenação e sobre o apoio de senadores e senadoras do plenário do Senado Federal, que tenha a clareza do que nós estamos fazendo para estados subnacionais e o Senado da República, como Casa da Federação, se debruçou sobre esse projeto, se dedicou a várias mãos com a participação do Poder Executivo e quero novamente registrar o apoio pessoal e incondicional do ministro Haddad, mas muito especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entendeu a complexidade do assunto e compreendeu que o Senado estava em um bom caminho. Dar uma saída do ponto de vista do equilíbrio fiscal, das despesas dos orçamentos dos estados federados, para que esses estados federados possam dar qualidade de vida aos brasileiros que vivem nesses estados, foi fundamental para que nós chegássemos até aqui. Muito obrigado, presidente Rodrigo, pela confiança em me designar relator de uma matéria tão complexa, mas eu tenho certeza absoluta que o Senado Federal, como Casa da Federação, escreve novamente na sua história, nos 200 anos de existência, a casa que sempre está ao lado dos estados e dos municípios brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, senador Davi Alcolumbre. O parecer é favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados. Eu peço ao presidente Davi Alcolumbre que possa permanecer na tribuna, que é um esclarecimento. O parecer é favorável ao substitutivo da Câmara dos Deputados, com ressalvas, supressões e restabelecimento de textos aprovados anteriormente pelo Senado e adequações redacionais na forma do texto consolidado que oferece. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Senador Davi Alcolumbre, primeiro cumprimentar Vossa Excelência como relator dessa matéria de alta complexidade. Vossa Excelência se desincumbiu muito bem nos pontos todos que abordou. Eu peço só um esclarecimento a Vossa Excelência em relação, já que essa matéria está sendo instruída em plenário, não passou por comissão, está vindo direto ao plenário, um esclarecimento em relação à redação do artigo 7º, do projeto de lei. Qual a alteração promovida por Vossa Excelência em relação ao que feito na Câmara dos Deputados, em relação ao artigo 7º, parágrafo 6º? Então, vou pedir à assessoria que possa identificar uma comparação entre o texto do senador Davi Alcolumbre e o que veio da Câmara dos Deputados, para saber se houve uma alteração em relação, sobretudo, a esse limite de despesas com o pessoal do parágrafo 6º do artigo 7º. Para discutir, conceda a palavra ao senador Carlos Viana. Obrigado pela gentileza. Primeiramente, saudar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, governador do Rio, Cláudio Castro. Muito bem-vindos a essa casa. A história nos mostra, senhor presidente, que todas as vezes que nós fizemos renegociações, esta casa fez renegociações para a dívida dos estados, infelizmente o resultado, ao final, não foi favorável, porque os estados usavam a folga de caixa para aumentar as despesas. Dessa vez, nós estamos trazendo uma inovação, foi colocada e muito bem explicada pelo relator, senador Davi Alcolumbre, em que os entes federados que forem beneficiados pelo Propag terão a obrigação de conter as despesas, principalmente com o pessoal, e atrelá-las em boa parte ao superávit que tiverem no ano anterior em relação aos impostos.
Outro ponto importante que nós estamos inovando, a utilização e a criação de um fundo para o incentivo à formação do ensino médio, especialmente na área técnica, para suprirmos um problema que hoje é gravíssimo em todas as áreas da economia brasileira, que é a questão da mão de obra. Nós estamos com problemas seríssimos, não só na ciência e tecnologia, que é uma área em que fui presidente da comissão e nós identificamos em todos os estados, mas também no próprio agro, mão de obra especializada, na questão, por exemplo, das empresas fabris brasileiras, a questão de utilização de máquinas mais modernas. Então, o fundo que está sendo criado, em que os estados farão a contribuição, ele servirá para que nós possamos resolver, ou pelo menos incentivarmos a formação das jovens e dos jovens em áreas técnicas. E esse controle das despesas, vindo aqui do Congresso Nacional, do Senado, ajudará os governadores, junto às suas assembleias estaduais, a conseguirem o não aumento desnecessário, porque nós não estamos falando aqui em desvalorização de servidores públicos ou carreiras, não. Nós estamos falando aqui de despesas que muitas vezes não necessitavam ser feitas e acabam sendo assumidas por questões apenas políticas. Vai dar aos governadores essa possibilidade de que eles tenham um orçamento técnico, um orçamento embasado, sim, no que os estados arrecadam e uma dívida que poderá ser paga com planejamento e tenho certeza um alívio, especialmente para o meu estado, nosso estado de Minas Gerais, que há 6 anos tem dificuldade para assumir e ter condições de estar em dia com o governo federal. Portanto, meus parabéns pelo relatório. Tenho o meu voto favorável do senador Davi Alcolumbre, acredito que é da maioria dessa casa, e, em nome de todos os mineiros, o nosso agradecimento pelo alívio que isso trará, tenho certeza, para os investimentos que o governador ainda tem condições de fazer juntamente com o vice nos próximos 2 anos. Muito obrigado. Com a palavra, relator, senador Davi Alcolumbre. Presidente, na verdade, isso foi uma preocupação que nós tivemos também. Eu fiz a leitura aqui, na 5ª modificação, mas como está muito técnico também, o que é que nós fizemos? O Senado Federal estabeleceu a regra que já existe hoje na LRF para a questão da despesa com pessoal de 95%. A Câmara inovou no parágrafo 6º, e que nós suprimimos, reduzindo esse limite para 90%. Quando nós suprimimos o artigo que foi estabelecido no texto pela Câmara dos Deputados, reduzindo o artigo de 95, que já existe na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 95 para 90, nós estamos restabelecendo o texto do Senado e restabelecendo o que já existe na LRF. Portanto, eu fiz apenas a supressão do parágrafo 6º deste artigo, restabelecendo os 95% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito, senador Davi Alcolumbre. Agradeço Vossa Excelência. Essa é uma demanda dos servidores públicos. A lógica de todo esse projeto é evitar que os servidores públicos sejam sacrificados. Então, Vossa Excelência está corretíssimo na sua abordagem, com a devida vênia do entendimento da Câmara dos Deputados, mas Vossa Excelência está corretíssimo nessa abordagem. Agradeço Vossa Excelência. Para discutir, senador Carlos Portinho. Muito obrigado, senhor presidente. Elogiar, antes de tudo, nosso senador Davi Alcolumbre pelo relatório, um projeto complexo, mas que atende aos anseios dos estados. E toda vez que esse Senado Federal é chamado à sua responsabilidade, ele comparece, porque a dívida dos estados é um problema do Brasil. Quero aqui fazer um registro, primeiro, ao talvez um dos maiores homens públicos do nosso país, que é o governador Romeu Zema. Romeu Zema, minha admiração maior pelo senhor, pelo excelente gestor que é e que certamente tem muito a contribuir com o nosso Brasil, e eu quero sempre estar ao seu lado. Fazer o registro merecido para esse leão que foi, nesse processo, o governador do meu estado, o governador Cláudio Castro. Ele que conduziu esse processo junto a seus pares e aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, de forma incansável, enfrentando esse desafio, que é o desafio do seu governo, mas chamando a nossa responsabilidade e com a ajuda da sua equipe, o secretário de Fazenda Lobo, nosso secretário hoje de Ambiente, mas que sempre esteve junto à Casa Civil, ex-secretário de Governo, o Bernardo Rossi. Parabéns, governador do Rio, Cláudio Castro. Esse projeto
tem a sua digital para o bem do nosso Estado. E o senhor merece o mérito, junto, lógico, com todos os governadores que assim ajudaram no texto. E agradecer, no final, ao presidente Rodrigo Pacheco por ter pautado esse projeto, por ser o autor do projeto, ter encaminhado, liderado esse processo aqui no Senado, um projeto que é de suma importância para todos os estados. Nós merecemos, o Brasil merece esse acordo, isso é um acordo que está sendo feito e certamente os estados vão ter a folga, vão ter a responsabilidade necessária com a sua gestão e em breve essa dívida será pequena e os investimentos serão maiores. Muito obrigado, presidente Pacheco. Obrigado, senador Portinho. Para discutir, senador Flávio Bolsonaro. Presidente, eu na mesma linha quero agradecer e parabenizar o presidente Davi, porque chega um texto que de fato vai permitir que haja um pagamento de uma forma razoável, num prazo razoável de toda essa dívida. Eu queria rapidamente, presidente Davi, fazer um histórico da dívida do Rio, em 1 minuto. E como fala Vossa Excelência, vê se tem perigo de dar certo isso aqui. Em 1998, a dívida do Rio era 13 bilhões de reais. No ano seguinte, o Rio precisou renegociar já a sua dívida, inclusive vendendo parte do Banco Estadual no Rio de Janeiro, chamado Banerj, em 99, a dívida já era de 20 bilhões de reais. O acordo foi para que a dívida fosse atualizada pelo IGPDI mais 6% ao ano, 99. Em 2012, já precisou fazer uma nova renegociação, aonde, mais uma vez, o Estado, na situação de hipossuficiência em relação à União, nessa negociação, passa a ter o novo indexador, IPCA mais 4 ou Selic, o que fosse menor. Resumindo, até hoje, de 98 até hoje, a dívida que era de 13 bi, o Rio já pagou 153 bilhões e ainda deve hoje 195 bilhões. Uma dívida, obviamente, impagável, e pelos termos com que essas dívidas eram renegociadas, os novos prazos eram dados, as novas obrigações eram impostas em lei, não havia uma trava para evitar que se aumentasse as despesas de uma forma desenfreada, como faz agora o projeto, e chega-se a essa redação de um novo indexador, o IPCA mais 4, mas com incentivo de que os estados possam fazer os investimentos em diversos setores, como no caso da educação, podendo abater essa dívida, chegando até um indexador de atualização dela de IPCA mais 1, ou seja, passa do IPCA mais 4 para IPCA mais 1, o que garante que não tenha um crescimento tão exponencial dessa dívida. E eu lamento que não fosse possível incluir também investimento em segurança pública na redação que chega aqui ao Senado Federal, e vamos trabalhar para que assim que essa lei for sancionada, nós possamos fazer um novo projeto de lei para garantir também que investimento em segurança pública possa fazer parte desse possível abatimento no indexador dessa dívida. Então, parabéns, líder Davi, parabenizar aqui os governadores presentes, Romeu Zema, e o governador do nosso estado, Cláudio Castro, que trabalhou também incansavelmente para chegar a essa redação. Para discutir, senador Espiridião Amin. Trazer aqui um testemunho, aproveitando tanto as palavras do senador Flávio Bolsonaro, quanto especialmente as palavras do senador Carlos Viana. Eu tenho uma estrada razoável percorrida neste tema. Renegociação da dívida de estados e dos municípios também. E posso dizer, mesmo tendo sido o relator da Lei Complementar 156 de 2016, posso dizer que este projeto de sua iniciativa, muito bem relatado pelo senador Davi Alcolumbre, é o mais realista de todos os dispositivos legais para enfrentar essa questão. Por quê? Porque ele consagra 2 princípios. Eu poderia falar de 5 ou 6, vou falar de 2. Primeiro, capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento versus indexador. É o mais realista de todos os parâmetros.
Todos que foram adotados foram menos realistas do que este. E, finalmente, uma espécie que deve prosperar na legislação brasileira de incentivo a quem tem a melhor gestão. Ou seja, se a sua gestão é melhor do que a minha, é justo que você seja premiado e eu não é que seja castigado, mas que seja estimulado a aprimorar a minha gestão. Então, esses dois parâmetros justificam a minha satisfação com o texto. Se perguntar, mais alguma observação? Tem. Tudo pode ser aperfeiçoado, mas é um texto que merece a nossa aprovação, não por ser o ideal, mas por ser, e isso se deve a Vossa Excelência pela iniciativa, ao senador Alcolumbre pela relatoria, à Câmara dos Deputados e a este plenário. É o mais realista de todos os textos que nós já produzimos e, por isso, eu espero, será o mais bem-sucedido e o mais longevo. Muito obrigado. Meu presidente. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, quero cumprimentar o senador Davi Alcolumbre pelo relatório. Foi muito discutido, debatido e da iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, a quem eu parabenizo por entender que a federação, embora com diferenças em torno de débito com a União, que os estados têm e outros não têm, o meu estado, por exemplo, o estado da Bahia, isso depende muito de gestão ao longo dos anos. É um estado que compromete apenas 35% do seu orçamento, do seu produto interno bruto e o seu orçamento com débitos. O débito do estado da Bahia com a União é de 5,5 bilhões de reais, a dívida bruta da Bahia é em torno de 23 bilhões de reais, isso porque teve uma sequência de governadores que ao longo dos anos cumpriram exatamente o ajuste fiscal, de bons governadores, inclusive um deles está aqui no plenário, que é o senador Jacques Wagner. Foi uma tradição do nosso Estado cumprir a lei de responsabilidade fiscal e cumprir exatamente aquilo que é importante no equilíbrio das contas públicas, compatibilizar receita e despesa. Portanto, senhor presidente, o senador Davi Alcolumbre manteve, inclusive, o Fundo Equalizador Federativo para que todos os estados possam contribuir e, através desse fundo, possa também fazer justiça aos estados que mantiveram as suas contas rigorosamente em dia. Até porque todos nós sabemos que 4 estados da federação comprometem 89% de toda a dívida com a União. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, é um grande devedor, o estado do Rio Grande do Sul, grande devedor, o estado do Rio de Janeiro, grande devedor. São 4 estados que comprometem 89% de tudo que se deve à União, de todos os 27 da federação, inclusive a capital do estado de São Paulo, com 80 bilhões de débito com a União. Portanto, os estados do Nordeste, os estados menores, não estão nessa conta. Por meu estado, esse projeto era completamente desnecessário. A Bahia tem uma dívida com a União de 5,5 bilhões de reais, absolutamente, perfeitamente paga, rigorosamente paga, como vem sido feito ao longo dos anos, porque tiveram governadores responsáveis, governadores que compatibilizaram ao longo dos anos, de dezenas de anos, receita e despesa. Eu me referi ao governador Jacques Wagner, o ex-governador Rio Costa e todos os outros ex-governadores. Então, essa dívida, que é a dívida hoje do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, é uma dívida que foi somada porque não se fez ao longo dos anos aquilo que é fundamental na gestão pública, compatibilizar receita e despesa e pagar rigorosamente aquilo que está pré-estatuído nos contratos, ou na carteira de débito com a União, ou na carteira com organismos internacionais. E repetindo, o meu estado tem uma dívida bruta de 23 bilhões de reais.
reais. Com a União, 5,5 bilhões de reais. Tanto nós vamos, inclusive, eu sou a favor da aprovação, mas aqui alertando que é importante que futuramente esses governadores tenham o mínimo de responsabilidade fiscal para cumprir rigorosamente o que está estabelecido nessa nova lei, nesse novo relatório do senador Davi Alcolumbre. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Otto Alencar. E em nome de Minas Gerais, senador Otto, eu gostaria de agradecer ao Estado da Bahia, aos estados do Nordeste, pela solidariedade federativa, que é um princípio constitucional que está pautando a aprovação desse projeto na data de hoje. Então, meu reconhecimento, minha gratidão. Merece pelo presidente que tem sido o Senado Federal, sua capacidade de noção do Pacto Federativo hoje no Brasil. Obrigado, senador Otto Alencar. Com a palavra para discutir, senador Luiz Carlos Reins. Senhor presidente, queria lhe cumprimentar também o senador Alcolumbre pelo relatório que está fazendo, ao governador do Rio de Janeiro, também de Minas Gerais, também em nome do Rio Grande do Sul, e vinha falar ao senador Otto. Realmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os 4 maiores devedores. Eu tentei, no início desse nosso mandato, fazer essa junção que Vossa Excelência fez nesse instante, para fazer o alongamento do prazo e diminuir as taxas que os estados pagam. O senador Paim, o senador Mourão e comigo ajustamos nesse governo atualmente a situação do Rio Grande do Sul em função da calamidade, e Vossa Excelência ajudou, já foi mais ou menos ajustado, mas com o relatório que o senador Davi está fazendo, melhora mais a situação para o Estado. É difícil a situação e precisamos, sim, de fazer esse ajuste que os estados têm que fazer na sua gestão. A culpa não é do atual governador do Rio, de Minas Gerais, e nem não é também do atual governador do Rio de Janeiro e do atual governador do Rio Grande do Sul. São dívidas herdadas de anos anteriores e que tem que ser feita essa correção. Esse primeiro passo que está sendo dado agora, parabenizo ao senador Davi e também a Vossa Excelência, que é o autor desse projeto. Obrigado. Muito obrigado, senador Reins. Com a palavra para discutir, líder Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, primeiro destaque a ser feito é a importância desse projeto. Na história, essa questão da dívida dos estados é algo que tem sido debatido no âmbito deste Congresso Nacional há pelo menos 20 anos. Eu não tenho dúvidas que esse PLP que ora apresentamos, esse PLP nascido aqui no Congresso Nacional, sob vossa liderança, é a solução mais relevante e estruturada para a resolução da dívida. Além disso, presidente, o que nos move nesse instante aqui, como o senhor mesmo destacou, é o princípio da solidariedade federativa. Fico muito orgulhoso do relator dessa matéria, quando ela foi primeiro apreciada aqui. E quando ela retorna aqui, esse é o meu colega, senador do meu estado, senador Davi Alcolumbre. O nosso estado do Amapá, meu querido senador Davi, não está entre os endividados. Aliás, entre os endividados, a soma da dívida de Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, tem mais de 50% a 60% da dívida total dos estados brasileiros. Não é o caso do nosso estado, mas ter um relator do Amapá nesta matéria mostra a liderança do senhor sobre esse tema. Porque o senhor apresentou esse projeto, o senhor estruturou esse projeto, o senhor esgotou o debate com esse projeto com o governo do presidente Lula. E aí está uma outra característica indissociável desse projeto. Uma outra característica indissociável desse projeto é que ele, ao mesmo tempo que reestrutura a dívida dos estados e do vosso estado de maneira sustentável, ele tem responsabilidade fiscal para com o Brasil, porque teve um compromisso, e é importante que se diga isso. Durante os últimos 6, 7 anos, se debateu, aqui não quero politizar, mas é necessário fazer esse registro. Durante 6, 7 anos, os 2 governos anteriores, se debateu o problema da dívida dos estados. Mas a solução para o problema da dívida dos estados só está sendo encontrada agora, sob a égide do governo do presidente Lula, com a concordância do governo do presidente Lula, com as homenagens devidas ao relator dessa matéria, o senador Davi Alcolumbre, mas, sobretudo, presidente, com a primazia de Vossa Excelência.
Não há mais a se destacar do amor de Vossa Excelência por Minas Gerais do que o quanto o senhor se dedicou a esse projeto. Eu sou testemunha disso, de quantas reuniões o senhor promoveu na residência oficial da presidência do Senado, de quantos encontros, inclusive com os governadores, o vosso governador do vosso estado, o governador Zema, nosso querido governador do Rio de Janeiro, são testemunhas disso. Eu diria, presidente, concluímos essa vossa gestão aqui à frente da presidência do Senado Federal, e aí tem até coincidência que o senhor é autor do projeto, preside nesse momento. Para minha alegria, o relator será, se Deus assim quiser, e tenho certeza que pela consolidação de apoios que já tem, será o próximo presidente do Senado Federal. O senhor conclui a vossa gestão aqui, à frente da presidência do Senado, entregando algo que eu diria que é a causa de vossa vida, que é a causa de Minas Gerais. Os eleitores de Vossa Excelência, presidente Pacheco, os eleitores de Minas, nesse momento, têm muita razão para se orgulhar de ter destinado o senhor para esse assento, representando as Minas Gerais, que tem tanta relação com a fundação dessa nação. Essa fundação, a fundação da nossa República, tem origem nas Minas Gerais, desde a Inconfidência. Então, essa República, o nosso país, tem também um pleito de gratidão a Minas. E Minas colocou aqui no Senado um dos seus mais diletos filhos para resolver uma causa de Minas Gerais, que também é um problema a ser resolvido de todo o Brasil. Ao senhor, minhas homenagens. Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues. Para discutir, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o relator, senador Davi Alcolumbre, mas principalmente o presidente Rodrigo Pacheco. Lhe cumprimentar. O senhor sabe que eu tenho divergências, políticas fortes em relação à sua presidência, à sua postura, é público, mas respeito a dedicação que o senhor teve com relação ao seu Estado. Então, eu sou testemunha também de como o senhor procurou entregar essa reestruturação. Quero cumprimentar não apenas o governador Cláudio Castro, mas essa dupla que tem dado também muita alegria a Minas Gerais, o nosso governador Romeu Zema, que é do meu partido, a gente faz parte, estamos juntos, professor Matheus Simões, e deixar claro para todos aqui, os colegas senadores, que hoje é um passo muito importante para esses estados. Eu gostaria muito que o nosso estado, e eu quero aqui deixar minhas homenagens ao governador Zema, que fez o dever de casa, cortou só na gestão dele 50 mil cargos, teve uma gestão austera, digna de um governante que precisa ter equilíbrio fiscal, e eu espero que o meu estado do Ceará não chegue ao ponto de alguns estados, porque nós não temos esse endividamento grande com a União, como foi colocado aqui por outros colegas, mas estamos fazendo contratações lá fora. Só na semana passada foram 3 bilhões de reais para reestruturar, para fazer a rolagem da dívida, e o povo do Ceará precisa ter consciência, precisa ter cautela e fazer dever de casa cortando gastos também. Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela condução e pelo presente que o senhor dá para o estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Para discutir, senador Everton. Senhor presidente, eu não poderia também deixar de cumprimentar o senhor relator, senador Davi Alcolumbre, parabenizar pelo relatório, e o autor do projeto, o presidente Pacheco, que, juntamente com os governadores e essa casa, tiveram essa grandeza e a responsabilidade na condução de uma matéria muito importante e muito cara para o seu mandato, para a luta do povo de Minas Gerais, Rio de Janeiro e todos os estados que aqui já foram citados. Solidariedade federativa, muito falada e muito exercitada, muito praticada aqui dentro dessa casa.
Agora há pouco nós votamos a reforma tributária e, da mesma forma, tivemos aqui a boa relação e essa mesma solidariedade com o Amazonas na relação que se tem e a importância e o reconhecimento que se tem com a Zona Franca de Manaus. E eu queria, presidente, dentro desse reconhecimento também, externar ao nosso plenário e a todos que estão nos acompanhando o mesmo que foi feito hoje na reunião da mesa diretora, onde tivemos praticamente a nossa última reunião, né, dessa legislatura, com pautas ordinárias, e lá tivemos a oportunidade de todos, de forma bastante franca, bastante fraterna, senadora Tereza, fazer esse reconhecimento e esse cumprimento à presidência do presidente Rodrigo Pacheco, da forma como foi conduzido os trabalhos até o presente momento, com muito respeito, com muito zelo e muitas das vezes, mesmo não sendo reconhecido, mas ele soube levar com muita firmeza a proteção do mandato parlamentar, a luta de cada um senador, de cada uma senadora, para que nós pudéssemos chegar até o dia de hoje com muita altivez e, acima de tudo, com muita independência. Então, parabéns a todos os protagonistas e cumprimentar aqui o governador de Minas Gerais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, todos que acompanharam de perto esse projeto. Para discutir, senador Magno Malta. Senhor presidente, cumprimentando o governador do Rio de Janeiro, nosso cantor, nobre colega, já está inscrito na ordem dos músicos, não? Ah, tá, então é colega mesmo. Está ao lado aí desse jovem goleador. Ontem foi para 1.000 e quanto nesse último jogo? 1.003, fez gol na festa da despedida do imperador. Eu vi sua entrevista na entrada. Vai ter gol? Você disse, vai jogar o tempo todo ou vai ter gol? Você disse, gol vai ter. E teve gol. Romário Farias, querido governador Zema, Cláudio Castro, senador Pacheco, presidente, parabenizar pela iniciativa. Eu sei que esse quebra-cabeça, essa montagem foi muito difícil e deve ter tido muitas mãos e o apoio já verbalizado de quase toda a casa. Até porque eu estava falando com o torcedor do Vasco aqui, mas não quero nem falar a analogia que eu fiz com a referência a Eurico Miranda. Esses estados endividados, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, estados grandes, ninguém ganha com eles endividados. Esse fundo que socorre, senador Davi, relator, e uma boa relatoria, parabéns. Aos grandes estados, nesse momento, o fundo foi feito para isso, mas o brilhantismo dessa proposta é que o fundo contempla quem fez o dever de casa. E não interessa a ninguém, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estarem endividados. Porque quanto mais esses estados estiverem bem, por exemplo, o meu estado, ganha com isso quando os senhores estão bem. Nós temos uma vocação portuária. E nós precisamos que Minas esteja bem, que Rio de Janeiro esteja bem, senador Romário, que São Paulo esteja bem. Esperamos até que a Zona Franca de Manaus esteja bem, apesar do senador Eduardo ter acatado a minha emenda, de que os nossos portos alfandegados recebem os produtos da Zona Franca de Manaus, os portos do Espírito Santo. Mas eu já perdoei ele, porque foi um momento de fraqueza não ter atendido a minha emenda. Mas eu quero ver Minas Gerais bem, Zema. Quero ver Minas Gerais bem, senador Pacheco. Quero ver Rio de Janeiro bem, Cláudio, Romário. Porque assim, os outros estados que não se endividaram também serão beneficiados. Ainda, veja bem, se nós não estivéssemos nesse fundo que contempla os que fizeram o dever de casa e vocês estão tentando recuperar, quem não fez o dever de casa não foram os senhores, não, para que o Brasil entenda. Vocês chegaram lá, já tinha um rombo. Já tinha um rombo.
E Vossas Excelências vêm aí remando até chegar esse momento. Por isso eu os cumprimento e ainda recebe um bônus os estados que fizeram o dever de casa, como é a questão do meu estado, senador Romário. O meu estado será contemplado por esse fundo, por ter feito o dever de casa. Eu desejo que esses estados, o mais rápido possível, após votarmos, senador Pacheco, que ocorra o mais rápido possível, que não haja entraves, nem qualquer outra seta que venha lá da parte do governo, não da parte do legislativo, porque isso interessa a todos, que o governo acordou, que cumpra o acordo. Não é de cumprir acordo, não, mas eu espero que esse entenda que é para o Brasil. É para o Brasil. É para o Brasil. Por isso, parabenizo Vossa Excelência mais uma vez, senador, pela relatoria, e os dois governadores que vêm aí sofrendo, lutando, e os outros governadores também, para poder consertar erros e rombos e desvios de dinheiro público que foram feitos por ex-governadores que passaram no governo dos estados de Vossa Excelência, que estão assentados aí à mesa nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Magno Malta. Líder Eduardo Braga. Senhor presidente, eu queria permissão de Vossa Excelência para dar uma informação importante ao Senado da República. A Câmara dos Deputados acaba de votar a reforma tributária do país por 324 votos sim, 123 votos não e 3 abstenções, com um quórum de 450 deputados. Eu quero dizer que, num sistema democrático, esta é a primeira vez que aprovamos uma emenda constitucional, a emenda 132, sobre reforma tributária, e a primeira vez que conseguimos aprovar, no sistema democrático, uma regulamentação para os bens de consumo e serviços. E o Senado da República, sob a liderança de Vossa Excelência, fez uma grande contribuição, não apenas para a simplificação, a transparência, a segurança jurídica, a justiça social do tributo, que é uma das funções tributárias, e mais, o aprimoramento para que nós pudéssemos ter uma lei que todos pudessem compreender, fazendo modificações técnicas importantes. E o principal, a coluna vertebral da nossa reforma aprovada pelo Senado, com 49 votos sim, foi preservado pela Câmara dos Deputados. Então, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, cumprimentar o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, todos os senadores e senadoras, todos os deputados e deputadas. Quero cumprimentar o ministro Fernando Haddad, que teve um papel fundamental em todo esse processo. Preciso reconhecer o trabalho do Bernardo Api e de toda a equipe do Ministério da Fazenda e, ao mesmo tempo, presidente, eu preciso reconhecer a grande qualidade do serviço prestado pela consultoria do Senado, pela assessoria técnica do nosso gabinete, que foram incansáveis para que nós pudéssemos chegar no momento de hoje. E mais, os brasileiros ganham uma reforma que vai efetivamente simplificar a tributação, vai atender todas as regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. E quero dizer à Amazônia Ocidental e ao Estado do Amapá que as áreas de livre comércio não só foram prorrogadas para 2073, como a Zona Franca de Manaus já o é, como tiveram todos os benefícios equivalentes à Zona Franca comercial estendidos para a Zona Franca das áreas de livre comércio. E mais, todas as vantagens comparativas da Zona Franca e das áreas de livre comércio foram mantidas pela Câmara. E o Polo Industrial de Manaus e 1.600.000 trabalhadores do meu estado, do estado do senador Omar, do estado do senador Plínio Valério, estão preservados. Portanto, senhor presidente, fizemos o serviço pelo Brasil, para o Brasil e para todos os brasileiros. Tenho certeza que com isso haverá crescimento econômico e mais,
Sou otimista. Em 2028, quem viver verá. Nós teremos uma alíquota padrão que vai surpreender positivamente a nação brasileira pela redução à sonegação, pela redução ao contencioso jurídico tributário e pela simplificação tributária. Nós teremos uma alíquota padrão que muitos pessimistas terão que reconhecer que o Brasil está avançando e avançando positivamente. Parabéns, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Davi Alcolumbre. Vossa Excelência, como presidente da CCJ, foi extremamente importante nesta vitória de todos os brasileiros. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. E o nosso reconhecimento, já que Vossa Excelência reconheceu tantos personagens, nosso reconhecimento também ao senador Eduardo Braga, uma vez mais, pela dedicação tanto à emenda constitucional, da qual foi relator, quanto à regulamentação do projeto de lei complementar, com um trabalho hercúleo, dedicado e muito bem sucedido. E nosso reconhecimento também à nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, que se desincumbiu da aprovação na data de hoje, entregando definitivamente para o Brasil uma reforma tributária constitucional e devidamente regulamentada. Parabéns a todos os envolvidos, senador Eduardo Braga. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, na linha do senador Eduardo Braga, eu queria agradecer muito Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito importante em nos ajudar o Estado do Amazonas, a região norte. Nós somos muito gratos ao senador Davi, que como presidente da CCJ, em momento algum, a todos os líderes partidários, a todas as senadoras e senadores que nos ajudaram a manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Quero parabenizar os 8 deputados federais do Amazonas, só são 8, mas são 8 aguerridos deputados que nos ajudaram bastante. Mas eu não posso deixar de reconhecer aqui a importância do presidente Arthur Lira em aprovar aquilo que nós tínhamos feito as modificações aqui no Senado Federal, ao Reginaldo Lopes, mas agradecer muito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi corretíssimo com a gente, desde o primeiro momento, dando orientação ao governo que preservaria a competitividade da Zona Franca. Ela está preservada e nós agradecemos. Sobre o seu relatório, meu amigo, agradecer ao ministro Haddad também. Eu vou no encaminhamento da votação, eu irei falar sobre essa questão tão importante que Vossa Excelência está relatando nesse momento. Agora, a bancada do Amazonas, eu peço que voltemos à discussão do Propag, que interessa muito a Minas Gerais, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul. O Amazonas está muito feliz com a aprovação da reforma tributária e todos nós brasileiros. Retomamos a discussão com o senador Cid Gomes, senadora Tereza Cristina. Presidente, quero cumprimentá-lo pelo Propag hoje. Essa matéria é importantíssima e cumprimentar aqui o relator, senador Davi Alcolumbre, dizer da importância do diálogo, da persistência para resolver um problema que se arrastava há anos, trazendo aí prejuízos seríssimos para esses 4 estados da nossa federação. Então, eu quero, de maneira muito especial, além de cumprimentá-los, dizer que esse é o papel dessa casa, presidente Davi. Quando tem um problema, nós precisamos meter a mão na massa e resolver, não deixar na gaveta. Quantos anos esse problema ficou engavetado sem que ninguém... Era feio, era um bicho complicado de se mexer. Mas quando houve vontade política de se resolver, fez-se o melhor projeto possível para que esses estados possam caminhar, crescer, trazer o bem-estar para a sua população. Então, presidente, parabéns pela coragem. É isso que nós precisamos. E que isso sirva de exemplo para outros temas que nós temos nessa casa engavetados e que precisamos tirar fora da gaveta, discuti-los de maneira responsável para o bem dos estados brasileiros e do Brasil. Então, hoje essa casa comemora. Parabéns pela sua condução, presidente. Muito obrigado, senadora Tereza Cristina. Para discutir, senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro quero elogiar, como todos aí, o papel que Vossa Excelência exerceu na condução desse projeto. A gente bem sabe da importância para estados como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul. Então, parabéns pelo belo trabalho. Também elogiar aqui o senador Davi Alcolumbre, que fez o relatório, esse trabalho final.
que dê um tratamento aí adequado para todas as questões. Eu só quero destacar aqui, presidente, que nós não podemos esquecer que, embora o projeto seja meritório e seja essa solidariedade federativa, que chegamos a essa situação por uma péssima gestão desses estados no passado, que levaram a essa elevação da dívida. Eu destacaria aqui, em particular, o caso de Minas Gerais, do governo que antecedeu o governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema pegou o estado falido por conta da gestão anterior, que era do partido do PT, e acabou levando o estado à bancarrota e gerando essa dívida aí praticamente incontrolável. Da mesma forma, o governador Cláudio Castro pegou um estado já endividado, com uma série de problemas, e acabou isso sendo gerado anteriormente por gestões que faziam muito mal ao erário público e geraram também todas essas dificuldades. No caso do Rio Grande do Sul, igualmente, né, 2 governos sucessivos também, e aqui não quero fazer disso política partidária, mas 2 governos do PT levaram ao estado do Rio Grande do Sul a uma situação praticamente falimentar. Então, esses governadores pegaram esses estados e começaram a tentar colocar a coisa ali no seu devido lugar. É importante lembrar isso porque essa solução que foi colocada no projeto é uma solução excepcional. E esses erros de administração do passado não podem se repetir. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer hoje no governo federal. O aumento da dívida pública galopante, foram 6% de aumento da dívida pública federal entre novembro de 2022 e junho desse ano de 2024, o que tem levado a uma incerteza em relação ao futuro das contas federais. Que não tenhamos aí, porque a União não tem praticamente a quem recorrer, os mesmos problemas que esses estados tiveram no passado. Então, o projeto é meritório, tem que ser comemorado, o esforço de todos os envolvidos, e inclusive é que a solidariedade dos outros estados que não se encontram numa situação idêntica, mas também não vamos fechar os olhos à má gestão que gerou todos esses problemas. E, infelizmente, a gente está vendo essa má gestão sendo reproduzida hoje no âmbito do governo federal, com dívida pública crescente, gastos muito acima das despesas e juros exorbitantes. É isso, senhor presidente. Para discutir, senador Jorge Seife. Senhor presidente, é inegável os esforços do senhor como senador do Estado de Minas Gerais e como presidente dessa Casa do Congresso Nacional na luta para a recuperação de Minas Gerais. Então, quero saudar e parabenizar o governador Zema, que nós sabemos que desde a primeira eleição dele no Estado de Minas Gerais, foi um homem incansável em colocar a saúde financeira, fiscal do Estado de Minas Gerais, assim como meu querido amigo Cláudio Castro, assim como Tarcísio de Freitas, assim como também o governador Eduardo Leite, que, como agora o senador Sérgio Moro bem lembrou, eles fizeram esse esforço hercúleo e desde o ano passado, senhor presidente, nós lutávamos para socorrer esses estados, mas estourou na bomba desses 4 governadores mais gestões anteriores. E hoje o que é que nós vemos? Um governo federal perdulário, gastador, que estoura teto, que não respeita o próprio arcabouço, que está quebrando com as estatais, ou seja, tudo que nós vimos e que hoje esses 4 governadores fizeram aí de tudo para recuperar o que outros governos irresponsáveis lhes deixou de herança, agora, infelizmente, o próximo presidente do Brasil, e que o brasileiro tenha juízo, vai herdar também uma situação delicada, especialmente estatais aí, mexendo inclusive no fundo de pensão de tantos brasileiros que a vida inteira se dedicaram ao serviço público e agora estão pagando, já vão começar a pagar a Veja, o Correios, etc. Então, parabéns ao senhor, parabéns aos governadores, parabéns pelo Senado, porque
Todo o Brasil hoje está reunido para salvar essencialmente esses 4 estados que estavam em situação desesperadora, sendo agiotados pelo governo federal, que as dívidas nunca reduziam, senão só aumentavam. Parabéns, senador, parabéns, governadores, parabéns, Senado Federal. Para discutir, senador Dr. Irã. Presidente Rodrigo, ilustre relator, meu querido amigo Davi, senador Davi, senhoras e senhores senadores, eu primeiro que tudo quero manifestar aqui o profundo respeito e uma saudação à sua gestão, ao seu equilíbrio, à sua forma de nos conduzir, às vezes muito contestado por todos, mas muito respeitado por todos. Parabéns, que Deus lhe abençoe e que você tenha uma vida muito profícua daqui para frente, para onde quer que você for. Eu quero aqui também salientar, presidente, que eu sou de um estado cujo governador, no seu primeiro mandato, Antônio Denário, pegou um estado tão quebrado que houve lá a primeira intervenção federal plena depois da Constituição de 88, que é o estado de Roraima. E hoje o nosso estado está com as contas absolutamente equilibradas, paga salários, ele não paga salários em dia, ele paga salários sempre adiantado, paga todos os planos de cargos e salários de todos os segmentos do serviço público do meu estado e vivemos o apogeu do agronegócio e desenvolvimento lá por conta de uma gestão muito comprometida com modernidade, economicidade e cuidado no trato com a coisa pública. E quero aqui dizer que vou votar a favor desse projeto, de sua autoria e tão bem relatado pelo nosso querido senador Davi, pelo princípio da solidariedade com a federação e reconhecendo a importância desses estados que encontram com suas dívidas desequilibradas, mas que são importantes no contexto da economia do nosso país, cuja saúde repercute, inclusive, nos nossos estados, lá do Amapá, lá de Roraima, lá de Rondônia, enfim. De forma que essa casa está de parabéns por ter solidariedade e reconhecimento por esse projeto de Vossa Excelência que reequilibra as contas desses estados grandes do nosso país. Parabéns, presidente, parabéns, relator, e parabéns, Senado Federal, que certamente aprovará esse projeto com ampla maioria. Obrigado, senador Dr. Irã. Para discutir, senador Beto Faro. Senhor presidente e demais senadores e senadoras, queria parabenizar primeiro a iniciativa de Vossa Excelência, a liderança que traz um projeto importante para a renegociação das dívidas dos estados, principalmente aqueles mais endividados. E o relatório, parabenizar aqui o senador Davi, que é de um estado que, como o meu, não está tão endividado e que traz aqui, na nível da solidariedade, da relação federativa que nós temos que ter, um relatório importante para poder ajudar esses estados extremamente endividados. Agora, não dá para ouvir aqui, com todo respeito, senador Sérgio Moro, a fala, e a tentativa sempre de culpar o PT como se fosse o responsável por essa vida. Primeiro, no Rio de Janeiro, que é um dos mais endividados aqui, os governos não foram do PT anterior ao governo do governador que está aqui. Em Minas, foi um governo do PT. O PSDB governou tantos mandatos e eu não vi, e, inclusive com o apoio de Vossa Excelência e de outros aqui. Eu estou feliz porque nós estamos buscando uma resolução para o problema, tá certo? Mas não pode ficar aqui apontando o dedo. O governo Lula, no governo 1 e 2, nós recebemos com 70% de endividamento e entregamos com 50%. Então, estamos trabalhando e fazendo um esforço grande para poder diminuir o endividamento novamente, para poder reconstruir o país, para colocar programas que possam atender a nossa população. Portanto, não vamos aceitar sempre a turma do fake news tentando impor ao povo brasileiro uma história, uma narrativa de que não é verdadeira. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senador Beto Faro. Para discutir, senador Rogério Carvalho.
Presidente, antes de mais nada, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Essa é uma das últimas sessões com Vossa Excelência presidindo o Senado na condição de presidente. Eu quero lhe cumprimentar, parabenizar por esses 4 anos liderando, presidindo o Congresso Nacional do Brasil em momentos que ficarão para a história como momentos marcantes. O momento da pandemia, o momento da eleição de 2022 e o desfecho que ainda não temos na totalidade de uma tentativa de golpe. E, diante de tudo isso, Vossa Excelência conseguiu tocar esta casa, conseguiu fazer a mediação com a Câmara dos Deputados, com todas as tensões, com todas as dificuldades, mas, além de tudo isso, conseguiu trazer para este plenário grandes projetos que nós aprovamos e que, com certeza, construirão novos passos para o desenvolvimento da sociedade brasileira, do Estado brasileiro e da nossa nação enquanto ventre sobre ou a partir do qual todos nós crescemos e somos gestados enquanto civilização. Eu queria, neste momento, me dirigir ao senador Davi Alcolumbre, brilhante como sempre e preciso, muito menos de falar elaborado, mas sempre muito objetivo e muito preciso naquilo que se propõe a fazer. E, neste caso, eu apresentei um destaque que eu acho que nós poderíamos, por economia processual, de repente, Vossa Excelência poderia incorporar. Eu apresentei um destaque devolvendo ao texto original os artigos de número 5, os parágrafos de 5 a 10, mas eu estou excluindo, pedindo para Vossa Excelência, nesse destaque, excluir o 10, que trata da criação de um fundo, de 5 a 9. O parágrafo 9, do parágrafo 5 ao parágrafo... do artigo 9, do artigo 9, do parágrafo 5º ao parágrafo 9, exatamente, que trata do fundo, espera aí que eu vou ler aqui, que institui o Fundo de Equalização Federativa, né? E aqui, neste caso, nós destinaríamos 10% desse fundo para que todos os estados possam buscar investimentos em infraestrutura, ou seja, é uma forma da gente atender os estados que não são endividados e todos os estados poderem participar dessa proposta que está sendo apresentado por Vossa Excelência aqui sob a forma do relatório. Então, para que a gente possa ter economia processual, se Vossa Excelência se puder acatar, a gente não precisa votar esse destaque. Isso não interfere no resultado da negociação do processo relacionado às dívidas dos estados. Na verdade, cria uma alternativa que pode até multiplicar por 10 esses 10% quando se trata em ser um fundo para alavancar empréstimos para a infraestrutura e outras obras que vão trazer resultados futuros para todos os estados da Federação. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência e, por fim, eu quero só dizer, senhor presidente, porque eu tenho muita consideração, muito carinho pelo senador Jorge Seife e queria passar para ele uma informação muito importante. Este ano, o governo do presidente Lula reduziu o déficit público que veio do ano de 2023 em 200 bilhões. O déficit de 215 vão ser de 15 bilhões
então nós já conseguimos resolver 200 bilhões. E nós não temos superávit, porque nós estamos pagando os precatórios, porque nós estamos pagando uma série de dívidas que foram incorporadas, senão nós estaríamos vivendo um superávit primário. E se não fosse a desoneração que esta Casa aprovou e derrubou o veto na sequência, nós estaríamos com superávit primário. Então, a gente, para fazer um bom debate, a gente precisa se embasar em fatos objetivos, senão a integridade da informação fica comprometida. Eu queria passar essas informações, porque aqui o Brasil inteiro está nos ouvindo, senão fica uma versão que não tem sustentação em fatos objetivos e, portanto, a informação perde a sua integridade. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhor relator, Davi Alcolumbre, se Vossa Excelência pudesse se manifestar. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Consulto o eminente relator a respeito da proposta, senador Rogério. Presidente, a fala do líder Rogério Carvalho trata de um destaque que foi apresentado pela bancada do PT em relação a esse tópico. O que, de fato, é a proposta que veio da Câmara e que nós podemos acolher em parte. Não dá para acolher do parágrafo 5º ao 10º, porque se nós acolhermos do 5º ao 10º, nós vamos criar mais um entrave burocrático que está expressado no 10º, que vai colocar o fundo, Vossa Excelência, mas o destaque está pedindo de tudo. Sendo que, com exceção do 10º. Então, só para tentar justificar, porque eu conversei e eu queria aproveitar publicamente e agradecer também a participação do senador Alessandro, que nos ajudou na construção deste entendimento com os senadores, e responder ao líder Rogério Carvalho que, concretamente, o que nós estamos tentando e o que a Câmara inseriu no texto como uma modernização no texto apresentado pelo Senado é dar nada mais, nada menos que a possibilidade que esse fundo que já está estabelecido no Fundo de Equalização possa ser destinado 10% dos estados que estão pagando e constituindo o fundo, para que ele seja um fundo garantidor de operações de créditos para PPPs e para outras obras estruturantes nos municípios dos estados que estão contribuindo para o fundo. Então, na essência, a ideia era boa. O problema é que o parágrafo 10º ia confundir e ia burocratizar. Então, eu retirei tudo e agora eu acato, presidente Rodrigo, a sugestão para que nós não necessitemos de deliberar o destaque apresentado pela bancada do PT, fazendo apenas essa observação, que no texto do destaque, dado o parágrafo 5º ao 10º, o 10º vai complicar e não dá para a gente acolher. O líder aceitou, vai ficar do parágrafo 5º ao 9º, redigido em uma nova redação com a manifestação oral feita na tribuna. Continuamos a discussão para discutir senador Jaime Bagatoli, na sequência senador Vanderlan. Cumprimentar aqui o presidente Pacheco pelo seu empenho nessa medida tão importante que é a dívida dos 4 maiores estados da federação. Quero cumprimentar aqui ao governador Romeu Zema e dizer: Romeu Zema, você está de parabéns. Aquilo que você levou do aprendizado da iniciativa privada, você colocou dentro do governo de Minas Gerais, e tudo que a gente vê no seu governo está dando certo e deu certo. Quero cumprimentar aqui também o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, e parabenizar ao senador Davi Alcolumbre pelo esse ótimo relatório que ele fez sobre essa condição. Agora, nós precisamos deixar claro também para todos os estados da federação que nós precisamos ter um compromisso. Cada estado brasileiro, cada estado da federação precisa ter um compromisso para os próximos anos, independente de quem vai assumir
o Executivo à frente dos governadores, da pasta dos 27 governadores do Estado brasileiro, dos estados da Federação. Nós precisamos ter responsabilidade fiscal com os nossos estados da Federação, porque sabemos que toda esta dívida que está aí, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, isso se deve a más gestões passadas. Não vamos entrar aqui em sigla partidária, quem fez ou quem não fez. Agora, nós precisamos pensar que o futuro do Brasil, o Brasil tem que avançar igual está acontecendo nesse momento nos estados. Nós sentimos uma grande preocupação com o nosso país, com o crescimento do endividamento do nosso Brasil, com a irresponsabilidade da dívida pública, com a irresponsabilidade que está acontecendo em todas as áreas do governo brasileiro. Nós precisamos botar o pé no chão, independente de sigla partidária. Nós não temos mais condição de prejudicar o nosso povo brasileiro, que quem vai pagar essa conta vai ser o povo. É simplesmente, vocês veem a taxa de juro hoje a taxa de juros exposta para os próximos 8 anos, ela está todas acima de 15% ao ano. É um perigo para o nosso Brasil, por isso que nós temos que rever essa situação da nossa dívida pública. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jaime Bagatoli. Para discutir, senador Vanderlan Cardoso. Presidente Rodrigo, relator Davi, senadoras, senadores, eu estava aqui, presidente, lembrando do primeiro refinanciamento da dívida dos estados que foi feito aqui nessa casa, em 2020. E à época eu fui o relator do PLP 101, que renegociou a dívida dos estados. Esse projeto ele veio dar um fôlego, ou seja, esses estados endividados puderam respirar um pouco mais aliviados. Interessante, presidente Pacheco, que foi esse projeto votado na última sessão de 2020, uma sessão emblemática em que o presidente Davi segurou a sessão aqui até mais de meia-noite para que voltasse o projeto da Câmara dos Deputados. E agora, da mesma forma, relator Davi, na última semana, praticamente, dos trabalhos aqui no Senado, e na presidência do presidente Davi, do presidente Rodrigo. Presidente Rodrigo, Vossa Excelência, com esse projeto, está resolvendo aí um gargalo que esses estados estão tendo, porque se no primeiro RRF que nós aprovamos aqui, já ajudou muito, mas os juros ainda eram juros elevados, que é o que tem hoje. Esse projeto, com esse novo custo dos juros, vai possibilitar uma economia a esses estados com relação ao pagamento de juros e alonga o prazo de pagamento da dívida para 30 anos. Eu quero aqui, presidente Pacheco, dizer a Vossa Excelência, não desmerecendo todos os nossos colegas, mas Vossa Excelência, sendo o autor desse projeto, pela credibilidade, escolheu aqui um relator que tem a credibilidade também e a confiança aqui dos seus pares. Facilitou para que essa negociação ela fosse realizada. Um projeto dessa magnitude, com essas cifras vultosas. Negociação com a Fazenda, negociação com o presidente Lula. À época, eu como relator, tivemos inúmeras reuniões com o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E tivemos a anuência do ex-presidente Bolsonaro. Então, aqui eu quero enaltecer esse trabalho e dizer que, como foi em 2020, o projeto ele foi de interesse dos estados, para atender os estados. Não teve a questão partidária nem ideológica. Da mesma forma agora. E lhe agradecer
dizer eu como goiano, quero aqui dizer a Vossa Excelência que o governador Ronaldo Caiado e toda a população do nosso estado de Goiás é muito grata a Vossa Excelência. Posso dizer que um final de ano e de mandato de Vossa Excelência é um presente como esse para o meu estado de Goiás e para o nosso país. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, relator Davi. Muito obrigado, parabéns pelo seu relatório. Meu voto, lógico, vai ser favorável. Muito obrigado, senador Vanderlan Cardoso. Para discutir, senador Marcelo Castro. Senhor presidente, senhoras e senhores relatores, senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador Davi Alcolumbre pelo relatório que fez, tão importante nessa renegociação das dívidas dos estados. Quero também enaltecer o trabalho do nosso presidente Rodrigo Pacheco, que foi o mentor, o autor, e que emprestou toda a sua credibilidade nesse projeto tão importante para os estados do Brasil, sobretudo aqueles mais endividados. E esses estados, todos os estados, mas em especial esses 4 estados mais endividados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que detêm 89% da dívida com o governo federal, fazer de conta que os governadores aqui não estão presentes, entendo que esses estados deveriam, cada um deles, fazer uma homenagem ao nosso presidente Rodrigo Pacheco por esse alcance tão grande da renegociação dessas dívidas. E, senhor relator Davi Alcolumbre, o artigo 18 desse projeto que veio da Câmara trata de um assunto relevante, sobretudo de interesse do estado do Piauí, e que Vossa Excelência não contemplou no seu relatório. O MDB fez o destaque e eu quero pedir a Vossa Excelência que, em função dos argumentos que já fiz em particular e que vou fazer agora de público, que Vossa Excelência acate o destaque, porque acatando no texto, aí a gente não precisa mais nem votar o destaque, já votaria no próprio texto. Então, o artigo 4º da Lei Complementar 2010 diz que os estados do Distrito Federal, que em ação de deferimento de tutela de urgência, em que ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal forem compensadas em valores superiores àqueles previstos no anexo desta lei complementar, deverão. Aí tem alguns itens aqui. O item principal de que trata é que, no caso do Piauí, que não tem dívida com a União, aliás, só o estado do Piauí, o estado do Tocantins não tem dívida com a União, o estado do Piauí entrou na Justiça para ser compensado daquele prejuízo que os estados tiveram com a questão do ICMS. E o que esta lei aqui diz, que o estado do Piauí teria direito de compensação, o estado recebeu, em função da decisão judicial, um valor superior àquele que a lei estabelece. Não foi só o Piauí, mas os outros estados que receberam um valor superior, como é que eles estão fazendo? É o que diz a lei. Eles estão abatendo da dívida que tem com a União. Como o estado do Piauí não deve nada à União, não tem como abater. Então, por isso é que foi introduzido nesse projeto esse artigo, que naturalmente aqui está tratando do caso específico do Piauí. Então, o governador do estado entrou em contato com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, e chegaram ao entendimento que, ao invés de ele ter que evidentemente que o estado do Piauí não tem esse dinheiro, tomar um empréstimo para poder pagar a União,
E a União todo o tempo fica mandando dinheiro para todos os estados do Brasil, para fazer um hospital, para fazer uma estrada, para fazer uma BR. Então, foi feito um acordo para, ao invés do Piauí mandar o dinheiro para o governo federal, ele já aplica esse recurso em infraestrutura rodoviária, infraestrutura logística, é o que está dizendo aqui, e então a União recebe esse bem como pagamento da sua dívida, o que parece uma coisa muito simples, muito lógica e muito eficiente, e não prejudica a ninguém, porque não mexe com nenhum resultado aqui de nenhum estado do Brasil. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência é que Vossa Excelência retorne ao texto do seu relatório esse artigo 18, que aí está tudo resolvido. E muito obrigado. Ainda temos mais oradores a discutir. Vossa Excelência quer refletir sobre a ponderação do senador Marcelo Não, eu estou conversando desde sempre com os nossos consultores, que eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, e os nossos assessores. O que aconteceu, presidente? Tinham muitos artigos que foram incluídos que não tratavam especificamente do Propag. Então, a Câmara inovou em muitos artigos que acaba resgatando e, no meu entender, eu desconsiderei todos os artigos sem examinar o mérito dos artigos. E eu conversei ainda há pouco com o senador Marcelo e com alguns senadores, e eu acho que, com essa argumentação do senador Marcelo Castro, de público, que não interfere em nenhuma outra operação que está sendo feita no plano e na essência do Propag, com base nos acordos construídos, eu de pronto descartei todos. Eu acolho este porque este tem um mérito. O mérito de um Estado que vai fazer os investimentos no Estado e não vai aguardar com que a União possa repassar esses recursos, e ele diretamente faz as obras estruturantes e abate da dívida com a União. Não é isso, Marcelo? O Estado vai executar o recurso que a União deve e entra na contabilidade da dívida que a União devia só para o Piauí. Então eu vou acolher. Senador Eduardo Gomes deseja falar a respeito também. Senhor presidente, apenas para registro, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, importante, que resolve um problema sério do nosso país, e o senador Davi Alcolumbre pela relatoria. E gostaria também, já na minha fala, de agradecer ao senador Davi Alcolumbre, porque, por analogia, o estado do Tocantins também é um estado que não deve à União e que pode ter a mesma providência como reparação, já que participa do Pacto Federativo. Então, eu queria somar a emenda do senador Marcelo Castro e também agradecer ao senador Davi e dar essa boa notícia lá ao governador Vanderlei, ao estado do Tocantins, que é um estado que não deve, embora ainda tenha uma dívida da Constituição das disposições transitórias para cobrar do governo federal. Muito obrigado. Mas só para registrar que já está contemplado com a solicitação do Piauí. Agradeço a Vossa Excelência. Para discutir, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Com brevidade, parabenizar o trabalho do senador Davi Alcolumbre como relator, corrigiu e resgatou o equilíbrio federativo. De fato, é importante, é fundamental socorrer os estados mais endividados, mas não se deve fazer isso desrespeitando aqueles estados que cumpriram o seu dever de casa, equilibraram suas contas, o que não é fácil na gestão pública brasileira. Então, o texto voltou para um bom ponto de equilíbrio. E aproveito o ensejo, senador Davi, para solicitar e comunicar a retirada do segundo destaque que tínhamos, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, para que a gente possa avançar para uma aprovação tranquila e que a gente tenha, finalmente, uma recuperação desses estados e, ao mesmo tempo, uma retomada, um reforço de investimento para os nossos estados que têm menor capacidade financeira, mas tanto Sergipe como Amapá serão contemplados com o fundo de compensação. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho e parabéns também ao presidente Rodrigo Pacheco, que levou para si a responsabilidade de levantar essa possibilidade de acordo. Presidente Rodrigo, queria aproveitar, me permita, agradecer ao senador Alessandro Vieira, porque, de fato, o destaque apresentado pelo senador Alessandro Vieira era um entendimento quanto à nova redação que nós redigimos agora na relatoria.
havia uma falta de compreensão no texto e na redação, e eu apresentei, junto com os consultores, o que é que nós tínhamos pensado quando fizemos essa adequação redacional. E o senador Alessandro entendeu, e eu queria agradecer a Vossa Excelência que retira o destaque apresentado por compreender que a redação que nós apresentamos é mais adequada para contemplar a apresentação do relatório do Propag. Para discutir, líder Eduardo Braga. Senhor presidente, querido relator, senador Davi Alcolumbre, eu queria iniciar a minha fala, senhor presidente, primeiro reconhecendo o papel de Vossa Excelência em todo esse processo. Porque quando muitos não acreditavam, Vossa Excelência acreditou. Quando muitos duvidavam, Vossa Excelência persistiu. Quando muitos não queriam dialogar, Vossa Excelência resistiu. Quando muitos não queriam admitir a necessidade para o país, não é apenas para os estados endividados, porque, afinal de contas, essas dívidas foram fundadas e refundadas por uma política de juros que acabou penalizando a todos os brasileiros. Sejam aqueles que se endividaram para poder fazer investimentos, sejam aqueles que se endividaram para poder fazer com que a federação pudesse sobreviver às eternas crises econômicas que o Brasil atravessou. E Vossa Excelência teve o mérito, a paciência, a sabedoria que apenas os estadistas possuem. Portanto, eu quero iniciar parabenizando e destacando Vossa Excelência. Vossa Excelência que está chegando ao fim de 4 anos de mandato como presidente do Senado da República. Tenha certeza que, como líder do MDB, nós temos orgulho de ser representado por Vossa Excelência na presidência do Senado e na presidência do Senado do Congresso Nacional. Portanto, receba os nossos aplausos pelo seu esforço e pela sua dedicação em defesa da democracia brasileira. Senador Davi Alcolumbre, Vossa Excelência conseguiu, num relatório difícil, num tema delicado, construir uma política que é característica da personalidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência atendeu o pleito dos estados mais endividados, mas abriu oportunidade para que os estados que não têm dívida ou menos endividados pudessem, de alguma forma, recolher algum benefício. Isto, afinal de contas, chama-se Pacto Federativo. Esta federação não é para alguns, em detrimento de muitos. Esta federação é para todos. Alguns precisam da ajuda em função da dívida, outros precisam de ajuda para poder voltar a ter capacidade de investimento. E Vossa Excelência buscou equilibrar isso no relatório de Vossa Excelência. Portanto, eu quero dizer que estamos diante, senhor presidente, de uma matéria que diz respeito a todos os brasileiros. O nosso Estado, meu e do senador Omar, não é muito endividado, mas o nosso Estado tem hoje capacidade zero de investimento. Talvez esta lei abra uma janela de oportunidade para que nós possamos investir recursos de forma saudável. Quando fui governador, eu tinha uma capacidade de investimento de 13,9% da receita corrente líquida da administração do Estado do Amazonas, e com uma receita que era de 6 bilhões de reais, contra uma receita hoje de 34 bilhões e que não tem capacidade de investimento. Portanto, o relatório de Vossa Excelência vem trazer luz a um túnel que, lamentavelmente, não tinha perspectiva sequer de uma lamparina. Portanto, eu sou a favor do discurso do relatório de Vossa Excelência e quero apoiar o relatório de Vossa Excelência e engrandecer o resultado desta Casa na aprovação de uma lei
que vai aliviar o Pacto Federativo Brasileiro e trazer benefícios para todos os brasileiros. Hoje, aliás, o Congresso Nacional está num dia histórico. Aprovamos a reforma tributária e estamos aprovando uma lei que trata da questão da capacidade de pagamento e de investimento de todos os estados da Federação. Senador Davi Alcolumbre, podemos encerrar a discussão? Só um minutinho, eu queria fazer uma manifestação. Eu falei no início que a Câmara dos Deputados havia suprimido o item segurança pública dos investimentos, dos recursos, dos fundos que foram apresentados no texto principal. Na verdade, nós retomamos o texto do Senado na parte que trata segurança pública. Então, estamos retomando a palavra segurança pública naquele rol de investimentos que podem ser feitos com fundo de equalização e estamos incorporando na nossa nova redação a questão das universidades estaduais. Então, eu acho que eu não me fiz compreender e eu queria fazer esse registro. A Câmara suprimiu segurança pública e incrementou com universidades estaduais. Eu recoloquei segurança pública e absorvi as universidades estaduais no meu novo relatório. Podemos concluir, senador Davi? Pois não. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. Foram apresentados os requerimentos números 937 de 2024 do senador Alessandro Vieira, de destaque para votação em separado do parágrafo 6º do artigo 5º do substitutivo da Câmara dos Deputados. Está prejudicado, o dispositivo foi suprimido pelo eminente relator. Também o requerimento 938 de 2024 do senador Alessandro Vieira, de destaque para votação em separado do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 5º do substitutivo da Câmara dos Deputados, destaque retirado pelo autor. Requerimento 947 do senador Efraim Filho, de destaque do inciso 8 do artigo 3º do substitutivo da Câmara dos Deputados. Eu consulto o eminente senador Efraim Filho se mantém ou se retira o destaque, porque como é um destaque simples, terá que ser votada a admissibilidade do destaque individual. Então, consulto Vossa Excelência a respeito do destaque, se mantém ou se retira. Senhor presidente, apresentado em nome da FCS, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, era um destaque que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, foi apresentado ao relator, o relator apresentou razões pelo seu não acolhimento, então, havendo a não acolhida por parte do relator, pelo menos o sentimento de não acolhimento, eu faço a retirada do destaque. Fica retirado o destaque do senador Efraim Filho. Queria agradecer ao líder Efraim Filho por compreender a impossibilidade de nós acolhermos o destaque apresentado por Vossa Excelência. Eu sou o líder da bancada, mas o líder da bancada tem um guru, senhor presidente. O guru é o presidente Davi Alcolumbre. Obrigado, líder. Muito bem. Votação do substitutivo da Câmara dos Deputados em turno único nos termos do texto consolidado do parecer, com a inclusão dos parágrafos 5º ao 9º do artigo 9 do 9º e do artigo 18 do substitutivo. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, conceda a palavra aos líderes por 1 minuto, como orienta o PSD, líder Omar Aziz. Senhor presidente, como líder do PSD, eu vou passar essa incumbência a Vossa Excelência. Já disse o respeito e quanto o senhor nos representa como presidente desse Senado. Vossa Excelência passou, nos últimos 40 anos, talvez o momento mais difícil da democracia, e Vossa Excelência teve um comportamento que nos honra e nos orgulha muito, não só como colega senador, mas também ser do PSD. A questão dos estados não é questão de estado mais endividado ou menos endividado. Todos os estados precisam de dinheiro para investimento. Se você pegar o estado do Amazonas, em torno de 10% da sua receita corrente líquida no final do ano é para pagar a dívida.
Então, você reduzindo essa, dando mais condições, nós vamos ter mais dinheiro para investimento. E o senador Davi fez um relatório espetacular, não é diferente do que eu penso do comportamento do senador Davi. É de um Estado pouco endividado, mas que tem uma noção de Brasil como um todo. Não é Estado mais rico, mais pobre, ou quem mais endividado, ou quem menos endividado. Todos os estados vão ganhar com essa lei que nós estamos aprovando tudo. E em nome de Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, o PSD encaminha o voto sim. Obrigado, senador Omar Aziz. O PSD orienta o voto sim. Como orienta o PL, líder Carlos Portinho? O PL orienta o voto sim e votará em unanimidade de seus senadores sim. Como orienta o MDB? Senador senador Marcelo Castro, vice-líder. Senhor presidente, o MDB vota sim. Como orienta o PT, líder Beto Faro? Vota sim, senhor presidente. Como orienta o Podemos, líder Rodrigo Cunha? Senador Carlos Viana. O Podemos encaminha o voto sim, dando também os parabéns a Vossa Excelência pelo projeto e agradecendo em nome de Minas Gerais a todos os senhores senadores e senadoras que votarem a favor do projeto. Obrigado, senador Carlos Viana. Como orienta a União, senador Davi Alcolumbre? Presidente, eu pedi permissão ao líder Efraim para que eu pudesse não só orientar a nossa bancada a votar sim, mas aproveitar esta oportunidade, presidente Rodrigo, para lhe cumprimentar. Lhe cumprimentar enquanto senador do Estado de Minas Gerais, lhe cumprimentar como homem público, lhe cumprimentar como ser humano e dizer a Vossa Excelência da grandiosidade e do espírito de Vossa Excelência quando propôs uma matéria como essa, complexa, e quando Vossa Excelência resolveu enfrentar esse tema, muitos achavam que nós não chegaríamos até aqui. E eu acompanhei ao longo dos últimos meses a persistência de Vossa Excelência, o trabalho de Vossa Excelência, sendo um grande interlocutor para resolver os problemas gravíssimos do Estado de Vossa Excelência, mas também dos outros estados brasileiros, por conta do alto grau de endividamento desses estados subnacionais. Vossa Excelência nos ajudou a construir um relatório que pudesse contemplar todos os estados. Mas eu tenho certeza e convicção absoluta que Vossa Excelência sai daqui hoje muito maior do que entrou. Vossa Excelência confiou que era possível enfrentar um debate que poucos, repito, gostariam de enfrentar. E Vossa Excelência, com a sabedoria e com a capacidade de articulação que tem, conseguiu construir um entendimento do plenário do Senado Federal, do plenário da Câmara dos Deputados, na relação com os governadores dos estados brasileiros, na relação com o Poder Executivo, em especial, quero registrar novamente com o ministro Haddad, mas muito especialmente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que compreendeu a oportunidade que tinha nesse momento de ajudar a consolidação para resolver, em parte, o sofrimento dos estados brasileiros como obrigação da União Federal. Parabéns, presidente Rodrigo, por enfrentar uma matéria tão complexa como essa e por chegar no dia de hoje nós vermos todos os senadores do Senado Federal apoiando a iniciativa de Vossa Excelência. Muito me honrou relatar essa matéria e com certeza absoluta teremos uma votação histórica e de um histórico para o autor de um projeto que sonhou que isto aqui era possível. Vossa Excelência realiza o sonho de Vossa Excelência e de milhares de brasileiros que sonhavam com esse dia. Parabéns. Muito obrigado, senador Davi Alcolumbre. Como orienta o Progressistas, senadora Tereza Cristina? Mais uma vez, parabéns. Parabéns pela sua vontade de resolver um problema histórico. Tenho certeza que hoje os mineiros, os paulistas, os sul-riograndenses, né? Enfim, todos resolvem um problema e começam aí uma vida nova. Então, parabéns e o PP encaminha sim. Como orienta o PSB? Como orienta o Republicanos? Líder Messias Jesus. Senhor presidente, também em homenagem a Vossa Excelência e ao relator, senador Davi Alcolumbre, em homenagem à Federação dos Estados do Brasil, o Republicanos orienta o voto sim. Como orienta o PDT? Senador. O PDT orienta sim, presidente. O PDT orienta o voto sim. Como orienta o Novo?
Presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar mais uma vez todo esse colegiado por essa construção na sua pessoa, mas especialmente as populações que estão envolvidas e deixar claro um alerta de que são as más gestões que levam a esse tipo de situação que a gente tem que resolver. Quero cumprimentar tanto o governador Cláudio Castro, mas especialmente o governador Romeu Zema, que pegou terra arrasada pelo PT, quebrado o Estado e conseguiu fazer uma gestão eficaz. Parabéns, saúdo e que fique o alerta para todos nós. Como orienta o PSDB, como orienta a maioria, como orienta a minoria, como orienta o governo, líder Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando os governadores Cláudio Castro, governador Zema de Minas Gerais, e mais uma vez homenageando Vossa Excelência pela construção que foi feita em nome do governo do presidente Lula. É bom se destacar, durante 4 anos do governo passado, não houve debate, não houve alternativa para a resolução desse problema crônico, pelo qual passa o Estado de Vossa Excelência, pelo qual passa o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro. Essa solução foi encontrada em comum acordo, a partir de vossa iniciativa, agora, sob a égide do governo do presidente Lula. Então, em homenagem a Vossa Excelência, sobretudo, construtor e arquiteto dessa obra, o governo orienta o voto sim. Como orienta a oposição? Como orienta a bancada feminina do Senado Federal? Senhor presidente, a oposição orienta sim. Obrigado, senador Portinho. A bancada feminina do Senado, como orienta? Como orienta o PSB, senador Chico Rodrigues? Presidente... Perdão, senador Cid Gomes havia solicitado... Eu já passo a palavra, senador Chico. Senador Cid Gomes... Eu sempre olho para o Cid... Desculpa, Cid, eu estava pensando no PDT, me perdoe, ato falho. Como orienta o PSB, senador Cid Gomes? Senhor presidente, eu poderia simplesmente dizer que o PSB orienta sim. Mas eu me lembro aqui um extraordinário mineiro que o antecedeu na política, chamado Itamar Franco. Vossa Excelência, não sei se teve o privilégio de conviver com ele. Um brasileiro extraordinário. Grande parte do que a gente tem hoje de estabilidade fiscal, de moeda, nós devemos a ele. Outros tentaram se apropriar dessa ação dele, que acreditou, fez o Plano Real, implementou o Plano Real e segurou todos os ataques especulativos que tiveram contra o Plano Real. E eu, lembrando do governador Itamar Franco, eu lembro que ele, à época governador de Minas Gerais, isso deve ter 3 décadas, declarou moratória, porque o Estado de Minas Gerais já estava quebrado àquela altura. Portanto, tirar casquinha, numa hora como essa, né, até no fim já de uma legislatura, eu acho que não é oportuno não, senhor presidente. Vamos todos nos unir e dar uma oportunidade para Minas Gerais, dar uma oportunidade para o Rio de Janeiro, dar uma oportunidade para São Paulo, dar uma oportunidade para o Rio Grande do Sul, que são ao mesmo tempo os mais ricos, mas também os mais endividados. E não é culpa, certamente, de um passado recente. Nem no Rio Grande do Sul é culpa do PT, nem em Minas Gerais. E eu não sou do PT, não, eu sou do PSB. Né? Então, só para deixar isso registrado nos anais dessa casa, presidente. O PSB encaminha sim. O PSB encaminha sim. Obrigado, senador Cid Gomes. Eu, nesse momento em que estamos em processo de votação nominal, peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Eu faço um registro de profundo agradecimento ao Senado Federal Brasileiro, aos meus pares senadores e senadoras, que entregam, em conjunto com a nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados, um importante instrumento de solução do maior problema federativo do Brasil, que é a dívida dos Estados federados com a União. Essa obra é uma obra coletiva do Congresso Nacional em favor do Brasil, num espírito de cooperação e de solidariedade federativa. Mas eu gostaria, ao tempo em que registro esse agradecimento aos colegas parlamentares, de um modo geral, em especial aos colegas senadores e senadoras, registrar também o papel muito importante dos governadores de Estado, de seus secretários de Fazenda, de suas assessorias, que se dedicaram muito ao longo de mais de um ano a este projeto.
o governador Cláudio Castro, que aqui está, do Rio de Janeiro, o governador Romeu Zema, do meu estado de Minas Gerais, o vice-governador Matheus Simões, que também se dedicou em inúmeras reuniões à concepção da melhor solução desse projeto, ao governador Ronaldo Caiado, de Goiás, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, ao governador Eduardo Leite, que, não obstante a tragédia do Rio Grande do Sul, em algum momento também se dedicou a esse programa, e não obstante a solução dada por este Senado e pela Câmara à questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul em função da tragédia, também, obviamente, se interessa muito por este projeto. Então, o papel dos governadores é digno de nota, e igualmente de suas bancadas nos respectivos estados, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Evidentemente que não seria possível construir essa solução se não houvesse a solidariedade federativa de outros estados não endividados e que aqui se dedicam a aprovar esse projeto, repito, no espírito de solidariedade federativa admirável. Estados do Nordeste, estados do Norte, estados do Centro-Oeste, que colaboram com os maiores estados mais populosos, que são, coincidentemente, os mais endividados e que somam, senador Vanderlan, 89% da dívida dos estados para com a União. Eu quero fazer um registro também muito importante de como começou o encaminhamento desse projeto e da solução desse problema. E eu quero fazer um agradecimento ao presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, deputado estadual Tadeu Martins Leite, que um dia aportou aqui no Senado Federal, trazendo-me um grande dilema do Estado. O governador Romeu Zema acompanhou isso, as dificuldades do regime de recuperação fiscal, do sacrifício que isso impunha a servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais, a perspectiva de vendas de estatais. Então, o presidente da Assembleia foi muito importante a nos trazer esse problema no Senado Federal e, então, demos início a esse projeto em função daquele reclame da Assembleia Legislativa e, na pessoa do Tadeu Martins Leite, eu saúdo todos os deputados estaduais do meu estado que se dedicaram a esse tema e que veem hoje os frutos sendo colhidos a partir desse trabalho muito intenso, somando, obviamente, o trabalho da bancada do meu estado na Câmara dos Deputados, os deputados federais de Minas, que se dedicaram muito na defesa desse projeto na Câmara dos Deputados. Quero agradecer também os servidores do Senado Federal, que foram fundamentais e muito dedicados também a um problema intrincado, um projeto difícil e que colaboraram muito com o nosso relator, senador Davi Alcolumbre, para que se fizesse o melhor trabalho possível de equacionamento dos interesses do credor ou da credora União e dos devedores estados federados, com a participação do Congresso Nacional. O trabalho do nosso presidente, ex-presidente e futuro presidente Davi Alcolumbre foi extraordinário. Eu quero aqui agradecer ao meu querido amigo presidente Davi Alcolumbre por essa contribuição dada ao Parlamento nessa relatoria que realmente é histórica para o Senado Federal brasileiro, num trabalho realmente muito dedicado e digno de nota. E quero fazer também aqui um agradecimento que reputo justo, absolutamente justo, ao governo federal, à União como credora, que não necessariamente poderia ter o interesse em solucionar a dívida com redução de juros, com alongamento de dívida, e obviamente que ainda há uma etapa de sanção desse projeto, mas um agradecimento ao governo federal na pessoa de alguém com quem eu conversei por algumas vezes em relação a esse projeto e que, se dirigindo a mim, olhando nos meus olhos, disse que esse projeto seria concretizado e que daria solução a esse problema federativo da dívida dos estados, que é o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula foi fundamental para que se desse tranquilidade, para que todos aqui pudessem votar. Não importa se é de oposição ou de situação, o apoio do governo a esse projeto, especialmente do presidente Lula, ainda que possa ter havido ponderações que eventualmente o fizessem refletir sobre a pertinência ou não da União ceder essa oportunidade aos estados para essa solução, é algo que, como chefe do Poder Legislativo, não posso deixar de reconhecer, que o chefe do Poder Executivo contribuiu muito para que chegássemos a esse ponto com esse grau de convergência. Portanto, meu agradecimento muito especial ao presidente Lula, a quem estimo que se recupere logo e já no retorno às suas atividades em Brasília, entregaremos a ele
esse projeto para sanção, obviamente fazendo aqui um apelo em nome do Poder Legislativo brasileiro, de todos os estados federados, para que o senhor presidente da República possa sancionar esse projeto, que constituirá seguramente um marco não só do governo de Vossa Excelência, presidente Lula, mas um marco para o Estado brasileiro da solução federativa construída no âmbito do Congresso Nacional da maneira mais democrática possível. Então, com esses registros, caro governador Romeu Zema, caro governador Cláudio Castro, senhores senadores e senhoras senadoras, eu agradeço como autor desse projeto que empresta uma solução federativa muito relevante para o Brasil e consulto o plenário se todos já votaram e se podemos encerrar a votação. Senador Rogério Marinho, senador Zequinha Marinho, senador Jorge Cajuru ainda não votaram. Eu consulto aos senadores e senadoras se todos já votaram, se podemos encerrar a votação. Senador Carlos Portinho. Podemos sim, senhor presidente. O senador Rogério Marinho, ele teve um compromisso inadiável, por isso eu orientei pela oposição o voto sim, inclusive. Então, o PL já deu seus votos e vamos aprovar. Encerrada a votação em turno único, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 72 senadores, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o substitutivo da Câmara dos Deputados na forma do texto consolidado pelo relator, com a inclusão dos parágrafos 5º ao 9º, do artigo 9º e do artigo 18 do substitutivo. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos os senadores e senadoras. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso à Confederação Israelita do Brasil, CONIB, pela exemplar e estreita relação com a comunidade judaica, suas representações no Brasil e acrescento aqui todos os setores da sociedade brasileira. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, foi fundada em 1948 para ser um órgão de representação e coordenação política da comunidade judaica brasileira. Com 7 décadas de existência, desempenha, sobretudo, um canal de diálogo entre a comunidade judaica brasileira e os poderes executivo, legislativo e judiciário em nível federal. Empenha-se também no estreitamento dos laços com diversos organismos da sociedade civil brasileira. É uma associação sem fins lucrativos que atua amparada por princípios como paz, democracia, combate à intolerância, ao terrorismo, justiça social e diálogo interreligioso. A CONIB, além de ter caráter apartidário, representa os mais diferentes setores da comunidade judaica brasileira, independentemente de sua vertente religiosa ou política. Estimula e dá suporte a ações nos campos social, político, cultural e educacional, reforçando o sentido comunitário e a identidade judaico-brasileira, apoio ao movimento sionista e o diálogo pela paz no Oriente Médio. Isto posto, requeiro seja consignado voto de aplauso à Confederação Israelita do Brasil, CONIB, e peço reconhecimento ao presidente da CONIB, Dr. Cláudio Lotenberg, por toda a sua incansável atuação na linha de frente do combate ao antissemitismo e à intolerância de todos os matizes no Brasil, bem como na representação da comunidade judaica perante as autoridades brasileiras. É o requerimento que faço, presidente Rodrigo Pacheco. Meu muito obrigado. O voto é deferido pela presidência, senador Carlos Viana, encaminhado. O voto é deferido pela presidência, senador Carlos Viana, encaminhado à publicação na forma regimental. Com os registros dessa presidência de reconhecimento ao trabalho da CONIB e cumprimento na pessoa do meu querido amigo Cláudio Lotenberg, a condução da CONIB, que é uma instituição muito respeitada e muito admirada por nós.
Anuncio o item 4 da pauta, projeto de lei complementar número 143 de 2024, peço a permanência dos senhores senadores e senhoras senadoras no plenário, número 519 de 2018 na Casa de Origem, do deputado Lucas Virgílio, que altera o decreto-lei 73 de 1966 para dispor sobre as sociedades cooperativas de seguros, as operações de proteção patrimonial mutualista, bem como sobre o termo de compromisso e o processo administrativo sancionador no âmbito da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e da outras providências. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento número 742 de 2024, aprovado pelo plenário. Perante a mesa, foi apresentada a emenda número 1, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada à publicação. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Everton para proferir parecer de plenário. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão. É sobre exatamente esse projeto que, em primeiro lugar, eu quero deixar claro, sou favorável, extremamente importante, principalmente para estados, senador Iovisto, como os nossos, que têm cooperativas fortes. Agora, senhor presidente, eu quero encaminhar ao senhor, eu requeiro nos termos do regimento interno do Senado Federal, a impugnação de um artigo do projeto de lei número 143 de 2024. E faço aqui, senador Everton, já lhe cumprimentando pelo trabalho, mas o artigo 10º do projeto, ao prever a criação de cargos comissionados na SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, apresenta uma questão de flagrante inconstitucionalidade, que deve ser corrigida. Daí esse pedido de impugnação. A Constituição Federal, no seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, estabelece que é competência exclusiva do presidente da República propor a criação, transformação ou extinção de cargos públicos no âmbito da administração direta ou autárquica. Esse dispositivo protege o princípio da separação dos poderes, garantindo que cada poder exerça suas funções sem a interferência devida. Quanto à Câmara dos Deputados, incluiu esse dispositivo no projeto. Quando a Câmara dos Deputados incluiu esse dispositivo no projeto, acabou invalidando, aliás, invadindo uma competência que não lhe pertence, tornando a matéria viciada. Essa falha, mesmo que aprovada e sancionada pelo presidente da República, não poderia ser convalidada, pois fere diretamente a ordem constitucional. Além disso, ignorar essa irregularidade poderia abrir brechas perigosas, enfraquecendo o rigor que rege o processo legislativo e criando precedentes que comprometem o equilíbrio entre os poderes. A Constituição é clara. Propostas dessa natureza devem nascer do Poder Executivo. Por respeito à legalidade, à segurança jurídica e ao devido processo legislativo, o dispositivo deve sim ser impugnado. A manutenção desse texto contraria a ordem constitucional e pode futuramente ser questionada judicialmente, trazendo ainda mais instabilidade. Inclusive, senhor presidente, tem um precedente nessa casa. O PLC 110 de 2017, que na reforma eleitoral, mediante provocação, foi até o senador Fernando Bezerra, nosso colega aqui, no requerimento dele, foi aprovado a impugnação. Então, só fazer esse pedido, relator, para que a gente possa... Eu voto favorável ao projeto, tinha um destaque em relação a esse tema, mas para que não volte, senador Portinho, à Câmara dos Deputados, eu retirei o destaque e fiz aqui esse pedido de impugnação para o processo ficar 100% tranquilo dentro da Constituição desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, o precedente que Vossa Excelência invoca em relação ao requerimento do então senador Fernando Bezerra Coelho, qual é o precedente, qual é o PLC? Foi no PLC 110 de 2017, na reforma eleitoral, em 2017. Sabe quando foi? A data, sei que foi em 2017. Foi um requerimento do senador Fernando Bezerra, que era o próprio autor, não é isso? Porque, na verdade... 5 de outubro de 2017. 2017, 5 de outubro. Porque o entendimento, eu considero que o entendimento regimental, o senador expediu a mim, em relação a projeto de lei,
é que não cabe impugnação de matéria estranha, exemplo do que acontece em medida provisória. Cabe supressão, modificação, alteração, que impõe a alteração de texto. Eu não estou aqui entrando no mérito, o mérito eventualmente até pode ser pertinente se virar para a reflexão do eminente relator. Mas o entendimento é de que esta alteração deveria se dar ou por acatamento do relator ou por votação de destaque e aí com retorno à Câmara dos Deputados. Então, desde já, minha manifestação é pelo entendimento da presidência da impossibilidade de impugnação como matéria estranha em projeto de lei, porque não se trata de medida provisória. Então, esse é o entendimento a princípio. Só para dar uma informação final ao senhor e ao relator. Foi submetida ao plenário essa impugnação e o plenário deliberou. Perfeito. Eu considero que foi uma decisão equivocada, não é? Porque senão você frustra, você não, Vossa Excelência, ou esse procedimento frustra a participação de outra casa que seja a casa iniciadora, de ter a palavra final em relação ao projeto. Imaginemos que se pudesse fazer as impugnações para suprimir do texto inúmeras matérias, suprimindo da outra casa a oportunidade de deliberar. Portanto, no caso de matéria legislativa, de projeto de lei complementar, a única possibilidade de supressão é o acatamento pelo relator ou votação de um destaque com o retorno à Câmara dos Deputados para se garantir o devido processo legislativo. Só para dizer que o motivo é a inconstitucionalidade. Eu acho até que, embora Vossa Excelência, nesse momento, o tema toca a Vossa Excelência, questão de mérito, mas acho até que Vossa Excelência haverá de concordar comigo em relação a essa questão da impugnação, que acaba sendo um atropelo não previsto no regimento, que garante a uma casa ter uma autoridade sobre outra casa impugnando matéria, que só se admite em relação à medida provisória por uma razão simples de ser matéria estranha à origem da medida provisória, que são os chamados jabutis. O senador Espírito Amin lutou muito contra eles na Câmara dos Deputados, eu sou testemunha disso e fui coautor dessa luta. Na medida provisória há uma razão de ser, há uma lógica para isso, mas no projeto de lei há um trâmite. A casa iniciadora vota, vai para uma casa revisora, havendo alteração, necessariamente tem que voltar para a casa iniciadora. Senador Carlos Portinho. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o relator a respeito e a sua assessoria, não sei se ele já tem esse posicionamento, porque me parece realmente que a criação do cargo é invado de constitucionalidade. Talvez, senador Randolph, pelo governo, talvez, em momento de contenção e corte de gastos, eu venho aqui arguir também ao governo se teria o compromisso de veto. Porque se tiver o compromisso de veto com relação a essa parte, a esse artigo, que cria cargo num processo legislativo que me parece inconstitucional, se tiver o compromisso de veto, porque não queremos prejudicar o andamento, a proposta é meritória. E também sabemos, se voltar para a Câmara, ela derruba tudo do Senado. Então, talvez o compromisso de veto seja a saída. Eu queria ouvir o relator e o governo. Vamos dar a palavra ao relator para proferir o seu parecer. Na sequência, continuamos com esse tema. Senador Espiridião. Converge para o mesmo assunto. Presidente, eu acho que o seu despacho, o seu entendimento, está correto quanto ao jabuti no projeto de lei. O projeto de lei é uma coisa, todas as decisões da Casa, do Senado, do STF, indicam a medida provisória que não pode ser engordada com corpos estranhos. E o maior exemplo do abuso nessa questão foi a famosa medida provisória 678, que tinha um parágrafo apenas, incluía no regime diferenciado de contratação a construção de estabelecimentos prisionais, só isso, e recebeu 22 corpos estranhos sobre todos os assuntos imagináveis. Foi aí que detonou essa questão que Vossa Excelência julgou corretamente. Agora, criação de cargo ou de órgão, eu não preciso refrescar a sua memória. O senador Eduardo Gomes mudou o seu relatório e deixou de criar, no projeto de lei de sua autoria, os sistemas integrados de gerenciamento de inteligência artificial. Por quê? Porque essa matéria, aí sim vale
o artigo 61 e os seus complementos, lido pelo senador Eduardo Girão. Isso é inconstitucional. É competência privativa do Executivo. E o senador Eduardo Gomes, que não por acaso está sentado à sua direita, aqueceu, reconheceu e, para concluir, expungiu do seu relatório a criação e disse, o que é evidente, que o governo federal deverá criar uma agência. Como é que vai ser o nome dela? Eu chamo de grande irmão, mas não quero aqui polemizar. Alguma coisa tem que ser criada e essa competência, na proposta, é do Executivo. Com a palavra o relator. Senhor presidente, pedi que venha o colega Girão, senador Girão, já tinha conversado com ele, e eu vou já direto aqui para o meu relatório, senador Girão, e aí a gente vai evoluindo aqui na discussão. Mas antes eu gostaria de de agradecer, tá? Porque aqui são várias mãos, várias confederações, senador Portinho. Eu quero agradecer, assim, porque foi a construção, né, muito importante. Então, eu quero primeiro aqui agradecer à SRI, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência do Ministério da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, à Confederação Nacional das Seguradoras, à Superintendência de Seguros Privados, à Organização das Cooperativas Brasileiras, à Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, à Federação de Autorregulamentação, Socorro Mútuo e Benefício dos Estados do Sul, à Federação das Entidades e Benefícios do Estado do Rio de Janeiro, à Federação Estadual das Mútuas do Estado de Minas Gerais, à Força Associativa Nacional, à Confederação Nacional das Mútuas, à Federação Brasiliense de Associações e Administradoras de Proteção Patrimonial Mutualista, à Federação Baiana das Associações e Cooperativas, ao Sindicato das Associações de Auxílio Mútuo, ao Sintraalto, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, à Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, à Escola de